será óbice, ou seja, ele irá sancionar esse projeto. Portanto, eu não conheço uma entidade ou alguma associação de renome que tenha se manifestado contrária. Eu acho que o ambiente, tanto parlamentar, o ambiente econômico e o ambiente também do povo brasileiro, da população brasileira, é majoritariamente favorável. É claro que o projeto não é unanimidade, né? Está longe de ser, mas eu acho que nós temos todos os atores, né, na sociedade brasileira que estão dispostos a aprovar essa matéria e a gente fazer um teste, que na verdade vai ser um grande teste. E não há problema nenhum, né? Se não der certo daqui a 5 anos, qual o problema da gente proibir de novo? Isso já aconteceu no passado. Agora, e se der certo? Né, nós podemos ampliar. Senador Irajá, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado também pela oportunidade. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está no nosso site, senado.leg.br/TV, e também no nosso canal no YouTube. Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta o programa e garanta o seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. Acho que uma coisa importante é que as coisas mudam dependendo da esfera que a gente as observa. Dentro do direito a gente tem uma mania, equivocada, mas é uma mania de tentar dividir a sociedade entre os honestos, os homens de bem e os bandidos. E a gente nunca consegue achar essa linha, que linha tênue é essa? Filosofia Pop, neste sábado, 7 horas. Aqui, na TV Senado. Agora é lei. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias passam a ser considerados profissionais de saúde. Com a nova lei, os profissionais das duas categorias poderão acumular cargos públicos, o que é permitido pela Constituição apenas aos profissionais de saúde e professores. O Senado votou, agora é lei. A observação da luta abolicionista a partir vista de baixo, ela vai nos ajudar a perceber que existiram vários projetos abolicionistas. E o que isso significa? Significa perceber que a luta pela liberdade, ela foi vivenciada a partir não só dos projetos de uma elite para controlar e até, se possível fosse, eliminar essa presença africana, essa presença dos descendentes de africanos no Brasil. Essas pessoas, elas tanto se entendiam como parte e participantes desse país, que elas se lançaram na luta contra a escravidão e até pelo respeito aos direitos, de formas que são ainda negligenciadas. São as chamadas áreas de ressaca da cidade de Macapá e qual é a sua função no equilíbrio ambiental. Em meio aos incêndios sofridos pelo Pantanal, a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo é sancionada. E o cabeleireiro que usa folhas de bananeira em vez de papel alumínio para descoloração de cabelos. Ecosenado, neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. O câncer de pulmão tem cura? Fique comigo, você vai saber. Uma aliança reúne entidades médicas especializadas no assunto para tentar reverter o que pode ser um dos maiores desafios no combate à doença, o diagnóstico tardio, que infelizmente tem resultado em altas taxas de mortalidade. Saúde pulmonar é assunto de cidadania e é por isso que eu entrevisto agora o Dr. Carlos Gil Ferreira, presidente de honra da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Doutor Carlos, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Seja bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Obrigado pela oportunidade. Então, normalmente uma entrevista, quando a gente trata de um tema como câncer de pulmão, que é um problema de saúde pública, a gente começa falando sobre a doença. Mas a gente tem uma novidade que é justamente essa aliança contra o câncer de pulmão. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa união de entidades médicas especializadas para o combate à doença. Bom, essa união, na verdade, ela é inédita e nos dá muito orgulho. É a primeira vez que sociedades médicas se unem por um tema de saúde pública e de uma forma coordenada, né? As discussões para a aliança começaram um ano atrás e o lançamento oficial foi em novembro, durante o Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica. E nos dá muito orgulho, né, a gente ter avançado tanto nesse período e ter podido, né, realizar esse congresso e ter, né, essa discussão no Senado Federal. E ontem, um dia antes de gravarmos essa entrevista, nós estamos gravando dia 14 de agosto de 2024, teve o lançamento do primeiro Congresso Brasileiro contra o Câncer de Pulmão. E o senhor teve uma fala bastante contundente no plenário do Senado Federal, quando o senhor comentou que é uma doença muito negligenciada. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Na verdade, esse tema é um tema mundial hoje. Apesar de ser o câncer que mais mata no mundo, né, para você ter uma ideia, são 2.200.000 casos novos ano, com 1.800.000 óbitos por ano. Apesar disso, mundialmente, a doença nunca teve a atenção que deveria ter. Embora existam políticas de controle do tabagismo mundialmente, estratégias de detecção precoce, de rastreamento e de cirurgia precoce, elas demoraram a acontecer no mundo. E tem várias explicações para isso, né? Inclusive, a Associação Internacional para o Estudo de Câncer de Pulmão, que é uma organização global, vem trabalhando para isso. Talvez tenha relação com a própria causa, ou nos 80% dos casos, o câncer de pulmão é causado pelo tabagismo. E o fato de que, já que os pacientes fumavam, né, eles teriam alguma culpa, entre aspas, da ocorrência dessa doença, o que não é fato e não é justo. Então, isso vem mudando mundialmente, tem muita discussão de saúde pública sobre isso, e a gente fica muito feliz que isso está acontecendo de forma quase que simultânea com outros países dentro do Brasil. O problema do tabagismo realmente é associado ao câncer de pulmão, apontado como maior causa, e não tem dúvida se 80% ou 85% dos casos de câncer de pulmão são associados ao tabagismo. Mas nós conversávamos um pouco antes de começar a entrevista que existem também, claro, nesses outros 20% de pessoas não fumantes, e nesse grupo de não fumantes, o número de mulheres que desenvolvem o câncer de pulmão supera o de homens, o que é o contrário no caso do tabagismo. Que outras formas de desenvolvimento da doença, que outras causas levam pessoas a desenvolver o câncer de pulmão além do tabagismo? Realmente esse número vem crescendo. Existem causas que são já definidas, tá? Então, por exemplo, trabalhadores que operam em minas de urânio, são expostos à radiação, têm mais chance de ter câncer de pulmão. Indivíduos expostos a um gás chamado argônio ou expostos a asbesto, né, que era muito utilizado na indústria naval. Mas, além dessas causas que são claramente definidas e raras, existem os outros quase 20% dos pacientes que a gente não identifica a causa, tá? Um estudo recente na Ásia, a maior parte desses pacientes, como você mesmo frisou, são do sexo feminino, 2/3, e grande parte desses pacientes estão concentrados na Ásia. E um estudo recente chinês sugere que poluição ambiental possa ser uma causa, mas isso ainda está sendo investigado. Da mesma forma, por que as mulheres seriam mais propensas do que os homens? E isso acontece também nos tabagistas, tá? Então, para a mesma carga de fumo durante a vida, se ela é igual entre um homem e uma mulher, a mulher tem sempre um pouco mais de propensão a câncer de pulmão, talvez algo ligado ao hormônio ou o que a gente chama do cromossomo X, que é o cromossomo feminino. Isso ainda é objeto de estudos no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Bom, a gente
logo no começo da entrevista, eu trouxe aqui a pergunta, a gente vai voltar na pergunta sobre a cura do câncer de pulmão, mas esse grande desafio que leva também a essa sua observação sobre a negligência, né, em relação ao tratamento da doença. O diagnóstico precoce precisa, obviamente, de a pessoa ir até o médico, procurar. Mas que sintomas, que sinais o corpo dá para que a pessoa possa entender que é necessário fazer um rastreamento, fazer um exame médico? Que sintomas podem ser os sinais de alerta para que alguém procure um médico especialista e examine o seu pulmão? Essa pergunta é muito importante. Eu vou dividir ela entre os indivíduos que fumam e que não fumam. Entre os que fumam e que geralmente têm algum tipo de tosse, algum tipo de sintoma respiratório causado pelo cigarro, qualquer mudança desse sintoma, ou seja, um aumento da tosse, uma perda de peso, tosse com um pouco de secreção com sangue, esse indivíduo deve imediatamente procurar ou um clínico, ou um médico de família, ou especialmente um pneumologista. Para os não tabagistas, que geralmente não têm sintomas respiratórios crônicos, qualquer sintoma respiratório que permaneça por mais de 15 dias, esse indivíduo deveria procurar atendimento médico para ver se ele precisa ou não ser submetido a algum exame, como, por exemplo, uma tomografia de tórax. Esses sintomas para não fumantes, o que seriam, por exemplo, o senhor falou um sintoma que dure 15 dias, seria uma tosse persistente, há outros sintomas melhor, além da tosse que devem ser observados? Sim, sim, a tosse persistente, algum tipo de dor torácica, tá? Ou algum tipo de mudança no padrão respiratório, o indivíduo que, de repente, passa a ficar mais cansado por subir uma escada de uma forma repentina. Então, qualquer uma dessas alterações, ele deveria imediatamente procurar um médico e ver, repito, se há necessidade ou não de fazer algum exame complementar. O diagnóstico precoce permite a cura do câncer? Permite a cura do câncer. Essa é a grande mudança de chave no câncer de pulmão, tá? A gente sabe que aqueles pacientes que fazem um diagnóstico no estágio inicial, que a gente chama de estágio 1, esses pacientes podem ser curados em acima de 70%, 80% dos casos e muitas vezes somente com a cirurgia, não necessitando de tratamento complementar com radioterapia ou quimioterapia. Então, o impacto de programas de diagnóstico precoce, eles impactam não só a curabilidade do paciente, aumentando ela de forma quase que exponencial, mas também reduzem o custo para o sistema de saúde. Se eu consigo identificar esse paciente numa fase precoce, operá-lo de uma forma ideal, esse paciente tem grande chance de ficar curado e voltar para o mercado de trabalho e para a vida social e familiar o mais rápido possível. Bom, o tabagismo é um dos problemas, é o maior problema. A pessoa que fuma, ela deveria fazer exame pelo menos uma vez por ano, ainda que não tenha nenhum sintoma? Essa é a grande mudança no mundo na última década, tá? Estudos anteriores aos últimos 10 anos foram erráticos no sentido de mostrar ou não se, por exemplo, na época era usado o raio-x de tórax, se pegar indivíduos que fumam ou que pararam de fumar recentemente, fazer raio-x de tórax, isso não levava a um diagnóstico precoce preciso. No entanto, estudos da última década baseados em tomografia computadorizada, especialmente uma modalidade de tomografia chamada tomografia de baixa dose, vários estudos americanos, europeus, mostraram que você consegue sim fazer diagnóstico precoce e, mais importante, você consegue reduzir a mortalidade desses pacientes. Baseado nesses estudos, vários países do mundo adotaram o rastreamento para câncer de pulmão, né? Países especialmente da Europa, Estados Unidos e Ásia, e vem tendo resultados muito interessantes nesse sentido. Então, você de fato consegue, naquele paciente, e aí vou citar algumas características quem deveria fazer esse tipo de exame. Indivíduos acima de 50 anos que tenham fumado por mais de 20 anos, né? Esses pacientes têm outras especificações, mas esses pacientes deveriam, orientados por um médico, né? Um médico de família, um clínico e um pneumologista, realizar tomografias de tórax periódicas para tentar identificar essas lesões precocemente. Bom, claro, também as pessoas que trabalham expostas a algum desses gases que o senhor citou aqui também deveriam ter esses exames periodicamente feitos, com certeza. Tem um projeto de lei que tramita no Senado e também foi assunto, né, do lançamento do primeiro Congresso Brasileiro contra o câncer de pulmão, que é o projeto de lei 2550 de 2024. Esse projeto de lei pretende estabelecer diretrizes justamente para políticas públicas de prevenção contra o câncer de pulmão. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as principais diretrizes, o que esse projeto de lei
pode trazer de benefício, de reforço nesse combate à doença? Isso é muito importante, tá? Como eu falei, né, o rastreamento para câncer de pulmão, ou seja, você tentar, né, identificar os pacientes antes deles terem sintomas, aumenta a curabilidade. Então, a deputada Flávia Moraes foi muito feliz em propor esse projeto de lei, né? E por quê? Porque ele cria uma diretriz para que, de fato, a gente possa ter dotação orçamentária para fazer essas análises. Não é tão simples, tá? Porque você precisa não só de tomógrafos disponíveis no país continental como o nosso, mas para que naqueles pacientes que você identifique um nódulo que seja suspeito de ser maligno, que você tenha agilidade para fazer uma biópsia e, eventualmente, operar esse paciente. Então, esse projeto ele nos ajuda a esquematizar toda essa linha de cuidado. Nessa audiência de ontem que você mencionou no Senado, né, o secretário da Atenção de Saúde, Massuda, teve presente e colocou a posição do Ministério, que o Ministério é favorável a essa detecção precoce, mas a gente precisa montar essa estrutura. E o projeto de lei vai nos ajudar nessa estruturação do sistema de saúde para dar conta dessa demanda. Foi citado também nessa audiência a questão da distribuição dos profissionais de saúde, especialmente para a realização da biópsia. Esse é um dos gargalos nesse sistema que está sendo montado para prevenir o câncer de pulmão. Esse é o maior gargalo, tá? Por quê? Porque a biópsia de um nódulo suspeito, ela pode ser feita de duas maneiras. Através de um exame chamado broncoscopia, né, que você vai dentro da árvore respiratória do paciente e biopsia, ou através de uma punção guiada por tomografia de um nódulo que pode estar mais na periferia do tórax. Mas ambos os exames precisam de uma estrutura, pelo menos de um hospital-dia para serem realizados, e os pacientes têm que ser anestesiados, então não é uma coisa que seja simples de ser feita num consultório médico. Tá? Então, essa estrutura não está disponível no Brasil como um todo, tá? Nem mesmo na saúde suplementar isso é tão fácil de ser realizado. Então, você precisa ter centros especializados, médicos capazes de fazer essa análise e depois da biópsia, né? Um outro gargalo que foi discutido ontem e está sendo discutido durante o Congresso é a análise do material pelo patologista. Tá? Então, a Sociedade Brasileira de Patologia faz parte da aliança e ela vem trabalhando para que a gente amplie a treinamento e capacitação dos patologistas para dar esse diagnóstico. Então, essa linha de cuidado que a gente chama, desde o momento da identificação de um nódulo suspeito até a biópsia e a confirmação ou não da malignidade pelo patologista, a gente precisa ter isso muito estruturado e provavelmente a gente vai ter que criar alguns centros de referência em várias regiões do Brasil para que isso seja feito da forma mais rápida possível. Existem basicamente dois tipos de câncer de pulmão. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como são esses dois tipos, pequenas células e não pequenas células, e as diferenças entre essas duas formas da doença. Essa classificação vem mudando muito recentemente, na última década, tá? Então, hoje, né, 80%, varia de país para país, mas 80% dos cânceres de pulmão são chamados de não pequenas células, vou voltar nesse tema, enquanto 20%, ou no Brasil menos do que isso, talvez 10%, 12%, sejam de pequenas células. O de pequenas células, quase na sua totalidade, está relacionado ao tabagismo, tá? Então, é um tumor mais agressivo, tá? Que costuma gerar, se espalhar, dar metástase muito mais precocemente. Ele ainda tem cura, principalmente se diagnosticado na fase precoce, mas é um tumor mais grave que, felizmente, vem caindo a incidência em países como o nosso, que tem políticas efetivas de diminuição do tabagismo. O câncer de pulmão não pequenas células representa aí 80% ou até mais dos casos. É o tipo mais comum hoje, como os números mostram, mas é aquele no qual a gente avançou mais, seja para fazer diagnóstico precoce, seja para tratar a doença avançada. E essa classificação vem evoluindo tanto que, para um dos subtipos do não pequenas células, chamado de adenocarcinoma, que é a grande maioria, existem pelo menos 20 subtipos moleculares. Então, hoje, por exemplo, se eu vou fazer um diagnóstico de câncer de pulmão, esse é um outro gargalo que a gente precisa resolver para essa doença, é necessário que o patologista analise, confirme o diagnóstico e o material vá para uma análise do genoma, para que eu possa subclassificar e aí definir o melhor tratamento para aquele paciente, se for necessário pós uma cirurgia. Então, é um conhecimento que vem evoluindo muito e esse conhecimento, na verdade, e o diagnóstico precoce é que vem fazendo com que a mortalidade por câncer de pulmão caia em alguns países do mundo. E os avanços no tratamento? O senhor falou das moléculas, desses exames genéticos. A medicina genética também avançou bastante. Nós fizemos uma entrevista aqui em 2021 sobre um estudo
de um gene, uma mutação genética que é associada ao câncer de pulmão, a mutação genética com a sigla CRAS. E havia já ali, naquele momento, um avanço significativo de um tratamento chamado de alvo molecular. Eu queria que o senhor falasse sobre o estágio, né, o estado da arte desse tipo de tratamento, que avanços a medicina traz hoje para o tratamento da doença comparado com os modelos tradicionais de cuidados. Como um oncologista especializado em câncer de pulmão, a gente fica muito feliz com esses avanços, tá? Na verdade, a gente fala que a última década a gente viveu uma revolução, tá? Então, eu vou tentar explicar separadamente. Então, se eu tenho um paciente com tumor avançado, tá? Então, esse paciente, infelizmente, não foi feito o diagnóstico precoce, eu já tenho um tumor avançado. A gente tem 3 modalidades de tratamento sistêmico, ou seja, tratamentos que atingem o organismo como um todo. Um é a quimioterapia clássica, né, que quase todo mundo conhece, são drogas eficazes, mas que são genéricas na maneira de atacar a célula do tumor, mas ainda são muito importantes. O segundo modalidade é a terapia-alvo. O que é a terapia-alvo? É o identificar, como você mencionou, uma alteração genética específica da célula de câncer de pulmão e utilizar uma droga que seja direcionada para aquela mutação. É o chamado mecanismo chave-fechadura, ou seja, a chave só funciona se a fechadura estiver correta. Essa terapia-alvo revolucionou alguns tipos de tratamento, alguns subtipos de câncer de pulmão, e ela faz com que essa classificação, essa subclassificação molecular seja mandatória. E esse ainda é um gargalo hoje no Brasil, não só no sistema público de saúde, mas também no sistema da saúde suplementar. A gente vem avançando bastante na última década nesse sentido. E a terceira modalidade é a imunoterapia. Essa talvez tenha sido a grande revolução. É um tipo de tratamento que medicamentos são venosos, mas eles não atacam a célula do tumor diretamente. Eles modificam e modulam o sistema imunológico do paciente a lutar contra a doença. E você pode associar alguns desses tratamentos. Qualquer uma dessas modalidades, especialmente a imunoterapia e a terapia-alvo, tem feito com que o tempo de vida, a sobrevida dos pacientes depois do diagnóstico de uma doença avançada tenha evoluído ou crescido em até 5 vezes o que era há 10 anos atrás. Então, hoje os pacientes, felizmente, eles vivem mais e vivem muito melhor do que eles viviam no passado. Ainda tem muita coisa a ser feita, né? Ainda muito avanço. E, sobretudo, que seria o mundo ideal, a gente evitar que esse paciente chegue nesse estágio avançado, a gente possa fazer o diagnóstico o mais precocemente possível. E aí a gente volta para o que, vamos dizer, o núcleo dessa nossa conversa, né? O foco, que é justamente esse trabalho de conscientização que a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, junto com a Aliança contra o câncer de pulmão, vem fazendo. O senhor falou em metástase, agora eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso no sentido de alertar as pessoas que estão assistindo essa entrevista a importância do diagnóstico precoce. Depende muito do paciente buscar o atendimento médico, buscar fazer os exames. Nós citamos aqui as principais causas e aquelas pessoas que deveriam fazer voluntariamente esses exames regulares como forma de chegar ao tratamento na fase inicial com todos esses avanços. Isso facilita bastante a cura. Sem dúvida. Né? Agora, sobre a metástase, quais são os órgãos que podem ser atingidos pelo câncer de pulmão se o diagnóstico não for feito a tempo? O câncer de pulmão, por si só, é uma doença agressiva, né? Como eu falei, o de pequenas células até mais agressivo do que não pequenas. Mas os locais de metástase mais comuns, tá? São geralmente o osso, geralmente fígado, né? Glândulas suprarrenais, né? E o cérebro, tá? Então, esses são os locais mais comuns. Então, toda vez que você identifica um paciente com câncer de pulmão que esteja avançado, ou mesmo um diagnóstico precoce, você precisa rastrear esse paciente ou identificar o ponto de metástase ou, idealmente, descartar essa metástase. Então, geralmente, são os sítios mais comuns. E quando isso acontece, né, esses tratamentos que a gente mencionou aqui, quimioterapia, terapia-alvo e imunoterapia, agem sobre esses sítios de metástase também de forma, na maioria das vezes, eficaz. Durante o evento de lançamento do primeiro Congresso Brasileiro contra o Câncer de Pulmão, realizado aqui no Senado, nós falamos um pouco sobre esse evento no início da entrevista, a deputada Flávia Moraes, ela citou também uma outra proposta legislativa que pretende instituir o mês de agosto como uma efeméride, né, um mês de conscientização sobre a doença, instituindo o que seria o agosto branco. Qual a importância de estabelecer uma data como essa? Por que o mês de agosto? Na verdade,
é um momento de conscientização. Então, você só consegue mudar aquele cenário que a gente conversou de doença negligenciada se toda a população estiver ciente da gravidade da doença e de que é uma doença passível de prevenção, primeiro, e passível de diagnóstico precoce. Então, ter uma data oficial para isso, né, e ter isso, né, de uma maneira sistemicamente divulgado, com certeza vai ter um impacto positivo na adesão a estratégias de diagnóstico precoce e nos indivíduos, pelo menos, procurarem atendimento médico para saber se eles precisam ou não ser submetidos a algum tipo de exame. Vamos falar um pouco aqui sobre a saúde pulmonar. Agora a gente, né, tem essa preocupação, existe a preocupação do rastreamento, o projeto de lei que tramita na casa, que é para instituir essas políticas públicas de prevenção da doença, mas anterior ao diagnóstico precoce, anterior ao rastreamento, os cuidados com a saúde, especialmente com a saúde pulmonar. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? O que as pessoas podem fazer para evitar desenvolver essa doença? Então, na verdade, óbvio, né, o mais importante para quem fuma, parar de fumar, e para quem vive com alguém que fuma, né, tentar que essa pessoa pare, porque o fumo passivo também aumenta o risco de câncer de pulmão. Mas outras atividades que podem reduzir o risco de câncer em geral, e câncer de pulmão é um deles, é uma alimentação saudável, praticar exercício físico, reduzir a obesidade. Tá? Então, isso vale para todos os tumores, mas a gente sabe que, especialmente, né, a atividade física reduz, sim, o risco de câncer de pulmão, mesmo indivíduos que fumam. Tá? Então, esses cuidados que valem para a saúde cardiovascular, valem para outros tipos de câncer, também valem para o câncer de pulmão. Agora, essa é uma pergunta bastante delicada, mas eu acho importante trazer esse tema aqui, porque isso envolve muito também a juventude brasileira. Há uma discussão na sociedade sobre o uso da cannabis. Eu vou dizer aqui, na palavra mais conhecida, o uso da maconha, que tem uso recreativo pela fumo também, né? As pessoas fumam. E há um mito, há uma certa crença de que o cigarro causa o câncer de pulmão, mas que o fumo também, aquele fumo de rolo, fumado da roça, mas tratando especificamente da maconha, eu queria que o senhor falasse para a nossa juventude sobre os riscos que esse consumo também pode trazer, se traz também esse risco de desenvolvimento do câncer de pulmão. Bom, o uso eventual de um cigarro de maconha, não existe um estudo associando ao câncer de pulmão. Tá? É óbvio que isso depende da intensidade, da qualidade do que é fumado, mas não existe uma relação direta. Existem, sim, outros impactos para a saúde, não relacionados ao câncer de pulmão. Em relação ao fumo de rolo que você mencionou, sim, existe o risco de câncer de pulmão, tá? Porque esse risco está associado a quê? Está associado ao calor, né, da fumaça que é inalada e aos produtos químicos que ali estão. Tá? Então, repito, em relação a um eventual uso de um cigarro de maconha ou de cannabis, nenhum estudo até hoje foi capaz de identificar esse risco de câncer de pulmão, mas isso não encoraja as pessoas a utilizar. Né? Na verdade, outros impactos para a saúde existem. Tá? Existem outras substâncias que podem levar ao desenvolvimento do câncer de pulmão, até o consumo de álcool, por exemplo? Não, o consumo de álcool não necessariamente, tá? Na verdade, quando associado ao tabagismo, parece que ambos são sinérgicos, eles aumentam, um aumenta o risco do outro. E é muito comum as pessoas que fumam, beberem ou quando bebem, fumarem mais. Exato. A gente sabe que essa associação de tabagismo e etilismo aumenta o risco, por exemplo, de câncer de cabeça e pescoço, né? Mas tem alguns estudos pequenos na Ásia que sugerem que também aumenta o risco de câncer de pulmão. Na verdade, o álcool, a cada vez mais a gente começa a ver estudos se relacionando com vários tipos de câncer, muito mais do que a gente imaginava inicialmente. Mas é uma realidade. Eu acho que qualquer hábito saudável e reduzir o consumo de álcool é sempre um hábito saudável, com certeza tem impacto na saúde pulmonar. Bom, eu falei no começo da entrevista que saúde pulmonar é assunto de cidadania, o rastreamento, o diagnóstico precoce, a conscientização sobre a doença também são assuntos de cidadania. E agora eu pergunto para o senhor, na sua opinião, o que é cidadania? Bom, pensando como médico, né, cidadania para mim é poder fazer alguma coisa que ajude meu país ou minha população. Então, essa questão, a contribuição que eu posso deixar. Eu acho que essa iniciativa da aliança da sociedade, dos médicos, é uma ação de cidadania, né? Eu acho que o impacto que isso vai ter para o nosso país, no curto e médio prazo, é muito grande. Bom, doutor Carlos Gil Ferreira, presidente de honra da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, mais uma vez agradeço pela sua presença em nosso programa. Obrigado pelo seu tempo e pela entrevista. Obrigado pela oportunidade.
E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia. Sou uma ideia ainda. O cavalo, sustentado a passo, andar expressivo de grandeza d'alma. Prudência, segurança, sangue frio, triunfo. Monumentos. Neste sábado, 14h, aqui na TV Senado. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. Ao longo da história da escravidão no Brasil, muito mais escravos foram alforriados, através de negociações com seus senhores, do que os 700 e tantos mil que foram os chamados libertos do 13 de maio. Houve um movimento em todo o Brasil de senhores alforriando seus escravos, porque já sabiam que a abolição iria acontecer. Então, forreavam em troca desses escravos permanecerem nas fazendas, nos engenhos, sobretudo nas fazendas do sul, de café, para pelo menos garantirem o trabalho, a mão de obra da próxima safra. Os senhores viram que o movimento dos próprios escravos estava crescendo. Fugas, por exemplo, em massa aconteceram às vésperas da abolição. Agora é lei. A fita com desenhos de girassóis passa a ser oficialmente o símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas. As deficiências ocultas são aquelas que podem não ser percebidas de imediato, como a surdez, o autismo e as deficiências cognitivas, entre outras. O Senado votou, agora é lei.
Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 22 de agosto. O Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira, projetos sobre competências dos juizados de pequenas causas, sobre a adoção de crianças e adolescentes e ainda regras sobre descontaminação de áreas de lazer. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira a proposta que mantém as competências dos juizados de pequenas causas cíveis. Pelo atual Código de Processo Civil, uma lei deveria definir quais causas seriam de competência desses juizados. Mas pelo projeto aprovado pelos senadores, segue valendo a norma atual, que atribui aos juizados especiais a conciliação, o processo e o julgamento das ações cíveis menos complexas e de valor até 40 salários mínimos. Os senadores também aprovaram a obrigatoriedade de juízes da criança e juventude consultarem os cadastros nacional e estaduais de adoção em procedimentos adotivos. De acordo com o texto, a intenção é evitar escândalos envolvendo adoções irregulares, onde os juízes dão andamento aos processos sem consultar os cadastros. O projeto exclui as particularidades de crianças ou adolescentes indígenas e quilombolas. O plenário aprovou ainda a obrigatoriedade de limpeza e descontaminação periódicas de areia ou argila de tanques e quadras usados em áreas de lazer, de prática esportiva e de recreação infantil. Hoje é dia de 5 audiências públicas, 4 delas já agora pela manhã. Previstas também sessão deliberativa no plenário do Senado e 2 sessões solenes do Congresso. Confira a agenda desta quinta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Direitos Humanos deve se reunir em audiência pública para debater o assassinato de crianças e adolescentes no Brasil. Também às 9 está prevista a reunião da Comissão de Juristas, criada para elaborar anteprojeto de lei do processo estrutural no Brasil. Será a primeira audiência pública para conhecer e discutir sugestões ao anteprojeto. No mesmo horário, está marcada outra audiência pública, na subcomissão temporária criada para examinar o mercado de ativos ambientais brasileiros. O tema do debate é agropecuária brasileira e ativos ambientais. Uma quarta audiência pública está marcada para as 10 horas. Será na Comissão de Segurança Pública, para debater a participação da sociedade civil na formulação, definição e controle das ações da política e a ligação entre tráfico humano e desaparecimento de pessoas. Às 11 horas, o plenário deve se reunir em sessão deliberativa para examinar, entre outros, o projeto que reconhece o cristianismo como manifestação cultural nacional. E logo mais às 2 da tarde, a Comissão de Juristas, criada para elaborar anteprojeto de lei do processo estrutural no Brasil, faz uma segunda audiência pública para conhecer e discutir sugestões ao anteprojeto. Também às 14 horas está prevista a sessão solene do Congresso Nacional, destinada a celebrar os 120 anos de nascimento do Marechal do Ar Casimiro Montenegro Filho. O militar se distinguiu no Exército Brasileiro como tenente aviador e participou na década de 1940 da criação da Força Aérea Brasileira, da qual é patrono da área de engenharia. Foi ele o criador do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, e do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, instituições que viriam a formar a Embraer. Casimiro Montenegro Filho foi também pioneiro do Correio Aéreo Militar, hoje Correio Aéreo Nacional. E às 3h30 da tarde, outra sessão solene do Congresso está marcada, desta vez para a promulgação da emenda constitucional de número 133. Ela altera a Carta Magna de 1988 ao impor aos partidos políticos a obrigatoriedade da aplicação de recursos financeiros em candidaturas de pessoas pretas e pardas, ao estabelecer parâmetros e condições para regularização e refinanciamento de débitos de partidos políticos e ao reforçar a imunidade tributária dos partidos políticos, conforme previsto na Constituição. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assinou nesta quarta o Pacto pela Transformação Ecológica entre os 3 poderes. A cerimônia foi no Palácio do Planalto e contou com a participação do presidente Lula e do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso.
O Pacto pela Transformação Ecológica é um compromisso conjunto entre os três poderes com o objetivo de promover uma mudança profunda no modelo de desenvolvimento econômico brasileiro. É o primeiro pacto direcionado à agenda ambiental e climática, inspirado nas outras iniciativas comuns de 2004 e 2009, destinadas a aprimorar o sistema da justiça. Entre as metas estão sustentabilidade ecológica, desenvolvimento econômico sustentável e justiça social. O pacto deve se desenvolver em 3 eixos de ação. Eixo 1, ordenamento territorial e fundiário, com regularização e uso sustentável da terra. Eixo 2, transição energética, migração para fontes de energia renováveis e sustentáveis. Eixo 3, desenvolvimento sustentável com justiça social, ambiental e climática, integração de medidas que garantam um desenvolvimento equilibrado e justo. Com essa iniciativa, presidente Barroso, a quem rendo minhas homenagens como um grande entusiasta deste pacto, estamos erigindo o alicerce de nossos patamares de preservação ambiental. Tenho convicção que o desenvolvimento sustentável passa por um equilíbrio democrático harmônico e colaborativo entre os poderes institucionais. O presidente do Senado destacou a liderança do Brasil em iniciativas ambientais. Entre elas, citou a Eco 92, a adesão ao Acordo de Paris, o compromisso em limitar o aquecimento global e reduzir as emissões de gases de efeito estufa e o apoio aos protocolos derivados de acordos internacionais. Esse é um caminho natural e que o mundo reconhece como sendo nosso, do Brasil. As portas estão abertas para que possamos honrar a nossa obrigação. No cenário internacional, o Brasil é tradicionalmente um ator presente e ativo em tratados e convenções climáticas. Essa é uma iniciativa corajosa, inteligente, histórica e fruto de alinhamento fundado no espírito público e na responsabilidade com essas gerações futuras. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também participou ontem da sessão solene de posse de Fabrício Gonçalves como ministro do Tribunal Superior do Trabalho. O novo ministro já havia tomado posse administrativamente em julho e, desde o início do semestre, atua na 6ª turma. Ele ocupa a vaga destinada à advocacia, aberta com a aposentadoria do ministro Emanuel Pereira, ocorrida em outubro de 2022. A lei da ficha limpa pode mudar. Um projeto aprovado nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça muda a contagem do prazo em que um político cassado fica impedido de concorrer. O texto vai ser analisado agora em regime de urgência pelo plenário do Senado. Hoje, um político cassado fica inelegível pelo restante do seu mandato e por mais 8 anos ao término dele. O projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça estabelece que o prazo de 8 anos é contado a partir da decisão que resultou na perda de mandato. O texto também fixa inelegibilidade máxima de 12 anos em caso de condenações sucessivas. O projeto segue em regime de urgência para o plenário. Nós não podemos aceitar uma inelegibilidade perpétua. Isso não tem sentido. Mesmo que se fosse um tempo menor, ele passará com certeza pelo escrutínio do voto. Quem tem que avaliar isso no segundo momento é o eleitor. Então não somos nós aqui que vamos perpetuar realmente a inegibilidade de ninguém. Eu conheço vários exemplos no meu estado de ex-prefeitos que estão há 15, 20 anos inelegíveis. Isso é muito grave. Então nós devemos estabelecer um limite baseado no bom senso. Esses 12 anos, caso a pessoa tenha tido mais de uma pena, não está dizendo que ele volta a ter o mandato dele, não. Ele ainda vai passar pela sua excelência o povo, que é o verdadeiro juiz dele. Então ele ainda vai concorrer a uma eleição e lá ele vai dizer se ele vai poder voltar ou não. Isso é importante esclarecer. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou também o aumento da pena para roubo e receptação de materiais usados no fornecimento de serviços públicos. É o caso dos cabos de energia elétrica e de internet. Se não houver recurso para a votação em plenário, o texto segue direto para a Câmara. Atualmente, o furto é punido com reclusão de 1 a 4 anos. O projeto da senadora Leila Barros
prevê o aumento da pena em 1/3 ou até o dobro em caso de material necessário a serviços públicos, como os cabos de energia e de internet. De acordo com dados da Secretaria Nacional de Segurança Pública, citados pela senadora do projeto, em 2021, o furto dos cabos prejudicou 6 milhões de brasileiros que tiveram os serviços interrompidos. Nesse sentido, em fevereiro deste ano, as estações do metrô do Distrito Federal ficaram fechadas por 8 horas em decorrência do furto de cabos de energia. 135 mil usuários do serviço de transporte. Acredito eu que todos os governadores tinham que criar uma delegacia especialidade de furtos de água, de energia e de serviços públicos, especializada, coisa que os governadores não se atentam a isso. Até porque isso é caso de polícia. Se você sabe que uma pessoa está furtando energia ou está furtando água ou fez alguma coisa, ela tem que ser chamada pela polícia para depor, abrir um inquérito e essa pessoa tem que ser responsabilizada criminalmente. Sabemos que quem compra um intrujão, sucateiro, mas esse trujão, ele não guarda esse cobre, metal nobre em casa. Ele vende para quem vai vender, para quem produz o fio e que vai voltar para a empresa de telecomunicações. A rastreabilidade é que tem que ser feita. Aumentar a pena não resolve. O cancelamento unilateral dos planos de saúde pelas empresas foi discutido nesta quarta-feira em uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. As empresas que vendem planos e seguros de saúde têm cancelado unilateralmente os planos coletivos por adesão de pessoas vulneráveis, o que causa a suspensão de tratamentos contínuos, como o de pessoas dentro do espectro autista. O meu filho, é um adolescente, ele tem crises, às vezes, e que ele tem episódios de auto-heteroagressividade e que estavam controlados há um tempo. Imediatamente, quando o plano foi cancelado, eu tive que interromper várias terapias dele, porque a gente não tinha condição de manter na totalidade, algumas a gente conseguiu. E, alguns dias depois, né, desse cancelamento, ele teve uma crise grave, quem conhece aqui Brasília, né, sabe, no meio do eixo, do eixão ali, e assim, por muito pouco não aconteceu algo pior. Imagina uma família tendo um filho com deficiência e receber, olha, daqui a 30 dias a terapia que seu filho, filha está realizando vai ser cancelada, né? Alterada, né? Sem alternativas. E, então, isso é algo impensável para a saúde no nosso país. Os participantes da audiência denunciaram outras estratégias que estão sendo adotadas pelas empresas, como o descredenciamento de hospitais e clínicas. A portabilidade de uma empresa para outra também é muito dificultada. O processo, eu posso dizer assim, praticamente inviável de ser realizado e de ser completado. O plano de saúde imediatamente informa: não fazemos portabilidade. Quem faz portabilidade é a administradora, que é intermediária nesse processo. Aí eu ligo na administradora. A administradora fala: não fazemos portabilidade. Portabilidade é cliente direto com o plano. E aí fica esse jogo para lá e para cá. Além dos cancelamentos, que agora eles estão mascarando como descredenciamento. Aí eu não posso cancelar? Beleza, então eu vou tirar tudo que você tem de local para fazer tratamento e vou te deixar praticamente sem local, ou seja, procure, porque a nova resolução inclusive diz que as operadoras podem realizar o descredenciamento e que se o cliente não estiver satisfeito, eles dão a oportunidade de fazer uma portabilidade sem carência. Quer dizer, até nessa hora eu me pergunto, para que contrato, né? Outro problema apontado é a substituição dos planos de saúde por planos segmentados, conhecidos também como cartões de saúde, que não trazem cobertura para problemas maiores, como, por exemplo, os que necessitam de internação hospitalar. Nós temos os contratos de saúde, que não são planos de saúde propriamente dito, feito por alguns prestadores, que não são os planos de saúde, mas alguns prestadores, algumas clínicas,
que garantem um atendimento mínimo. Você chega lá, você tem direito a uma consulta, você tem direito a um tratamento, exame, mas você não tem direito à internação, você não tem direito a nada. E aí os planos de saúde viram que isso dava um lucro, um retorno alto, porque muitas pessoas querem ter uma garantia de ter acesso à saúde, mas não têm condições de pagar um plano de saúde propriamente dito. Os planos começaram a vender a ideia de que eles estavam caros por conta de nós que usamos mais os planos de saúde. Então, é como se eles pagassem pela nossa necessidade, tentando jogar a população brasileira contra nós e fazer com que a entrada desses planos segmentados fosse muito mais palatável no mercado. Os fatos estão sendo levantados, vão ser mandados por escrito para a INES, e a INES vai ser convidada para vir ao Senado para explicar todas essas situações para a população. A não cumulatividade da contribuição e do imposto sobre bens e serviços na reforma tributária foi tema de audiência pública ontem na Comissão de Assuntos Econômicos. As demandas de setores específicos e a perspectiva de especialistas foram o foco do debate. Esse é o segundo dia que a Comissão de Assuntos Econômicos debate em audiência pública a não cumulatividade da contribuição e do imposto sobre bens e serviços, para garantir que um tributo não seja cobrado de forma duplicada. O objetivo é aprimorar o projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados, que regulamenta a reforma tributária. Para isso, a CAI ouviu o posicionamento de especialistas e as demandas específicas de setores que serão diretamente impactados pela reforma. Esta energia que nós estamos consumindo aqui agora, que a gente não sabe onde está sendo gerada e quem é que está, a gente não tem rastreabilidade, ela está passando, em média, por pelo menos 5 operações de compra e venda de energia. Ela não obedece à lógica de uma cadeia de produção de valor agregado. Hoje, como é que nós pagamos imposto sobre energia? Há décadas no Brasil. Todo mundo sabe, por causa disso. Né? O consumidor final, seja ele indústria, seja ele o consumidor pessoa física, etc., ele paga a conta e paga o imposto da cadeia inteira. Aliás, a energia é o maior contribuinte de tributo do país. Né? Agora, se nós formos instituir a mesma lógica em cada transação num mercado que não tem a lógica do valor agregado das cadeias normais, nós vamos ter problema de sonegação. Tem serviços que são prestados na indústria de cartão, são prestados no mundo inteiro. Eu costumo dar o exemplo seguinte: você pode estar em Nova York e saca com seu cartão num ATM, direto da sua conta corrente. Ou você saca no seu cartão de crédito. Você está fazendo uma operação no seu cartão de crédito do Banco do Brasil, em Nova York. Isso é um serviço prestado no exterior. Para que não haja migração, seja mantido o sistema em equilíbrio, nós estamos pedindo que esse serviço seja entendido e tributado da igual forma como são tributados os serviços prestados no Brasil. A não cumulatividade plena que nos foi prometida não está sendo observada e a gente não verifica essas situações. Essa foi a terceira de 11 audiências públicas agendadas pelo grupo de trabalho formado no Senado para análise da regulamentação da reforma tributária. O relatório final do grupo deve ser apresentado à comissão no dia 22 de outubro. Já foram apresentadas mais de 1.000 emendas, tem alguns ajustes para fazer. Reabriu o prazo de emendas, consequentemente, então, quem tiver que apresentar alguma emenda que faça, de uma forma assim, bem objetiva, com a justificativa bem clara. A educação escolar quilombola do Brasil foi debatida nessa quarta em audiência pública na Comissão de Educação e Cultura do Senado. Os participantes falaram da necessidade de uma formação específica dos professores e das ações do governo para essas comunidades. A educação escolar quilombola precisa de uma pedagogia própria para respeitar a especificidade étnica-cultural de cada comunidade, com formação específica dos docentes. A senadora Tereza Leitão, que presidiu a audiência pública sobre o tema na Comissão de Educação e Cultura, ressaltou os principais desafios das escolas nessas comunidades. Sabemos que as escolas localizadas nos territórios quilombolas
quilombolas enfrentam um nível alto de precarização e muitos problemas estruturais relacionados com necessidades básicas de funcionamento, como energia elétrica, saneamento, abastecimento de água e acesso à internet. Apresentam condições muito ruins para ofertar uma educação com qualidade, pois possuem infraestrutura precária e inadequada. As escolas quilombolas seguem os princípios constitucionais, a Base Nacional Comum e os princípios que orientam a educação básica brasileira, destacando a diversidade cultural e territorial das comunidades. As participantes da audiência falaram sobre a importância da educação quilombola para pensar o futuro. Discutir a situação da educação escolar quilombola é uma forma da gente repensar caminhos para a gente não ficar falando de igualdade na abstração, não ficar falando de qualidade da educação na abstração. Nós precisamos falar de qualidade da educação a partir da realidade. A educação escolar quilombola prepara pessoas, prepara jovens, meninas e meninas para a luta, como nos preparou, como a Escola Nacional nos preparou para estarmos aqui exercendo o nosso lugar de fala, exercendo o nosso lugar de fala que nos foi retirado desde o início, nos dando um melhor posicionamento na sociedade para lutarmos pelos nossos direitos, para lutarmos por aquilo que nos é devido. Os representantes dos Ministérios da Educação e da Igualdade Racial destacaram as ações desenvolvidas pelo Executivo para atender às demandas das comunidades quilombolas. Só em 2024, dos 40 lotes que foram lançados do Programa de Educação Tutorial para a formação de quem está na universidade ainda, 20 lotes são só para educação escolar quilombola, todos com bolsa. Em agosto de 2024, são 50 mil vagas que serão lançadas pela UAB CAPES. Nós já encaminhamos o recurso, o projeto pedagógico já está pronto, o curso já está feito. O Par Fora Equidade, que foi um desenho nosso da CECADI, ofereceu 1.730 vagas para educação escolar quilombola. Temos percorrido muitas comunidades quilombolas, desde quando assumimos em janeiro do ano passado. E as comunidades quilombolas têm uma pauta de reivindicação assim bastante escurecida, né, como preferimos dizer, né? Disparadamente, sem nenhuma outra pauta concorrente, o território, a discussão da territorialidade, da titulação dos territórios é a agenda número 1 que as comunidades quilombolas têm como suas pautas de reivindicação. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia, lembrando que já voltamos com a primeira atividade do dia. Enquanto isso, continue sintonizado aqui na TV Senado. Uma nova rota para o comércio brasileiro, rodovia Brasil-Bolívia. E de olho na China. A Bolívia significa 11 milhões de consumidores. A saída do Pacífico, ela é a alternativa mais barata e mais rápida. De todas as exportações do Brasil, 2% iam para a China e hoje mais de 30% vão para a China. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. É o que eu sempre falo para os meus alunos, assim, que a ciência a gente faz por etapas, né? Na verdade, hoje em dia, eu não tenho essa preocupação de fazer a descoberta que vai revolucionar, porque a gente pavimenta o futuro.
Eu não uso o DNA e as informações genéticas, porque lá atrás, né, começaram lá atrás a descobrir a estrutura do DNA, o RNA, etc. Então, eu estou usando o que fomentaram lá atrás. Então, eu espero que as minhas descobertas e o que eu for descobrindo agora pavimente o futuro de quem vem depois. Para quem não conhece o câncer de ovário, é uma doença extremamente silenciosa, insidiosa. A maioria das mulheres vão a óbito, assim, muito rápido, porque elas respondem mal ao tratamento da platina. Como ele é muito silencioso, a mulher só descobre em estado muito avançado, é quando já não tem jeito mesmo, porque é uma doença que ela vai crescendo e a mulher não vai percebendo, porque vai se confundindo com outros sintomas, sabe? Então, quando descobre, tem uma massa gigantesca, metastática, e que as possibilidades terapêuticas são ruins. Para você ter ideia da gravidade da doença, a nossa casuística começar a coletar em 2008, infelizmente, todas as mulheres já vieram a óbito. Então, a gente precisava realmente trabalhar com isso. Por a gente entender que era muito necessário dar a essas mulheres mais tempo, né? Elas são mães, elas têm filhos, elas precisam viver, elas querem se formar, querem viver outras coisas. Aí, quando você pensa em mulheres, né? Você tem uma empatia pelo seu gênero, né? Para você pensar que a gente tem que ajudar um tumor que está com poucas possibilidades terapêuticas, né? Posso começar, assim, da Luciana criança? Porque eu sei que eu sou cientista desde que eu era pequena. Eu queria microscópio, eu queria kit de química, e meus pais ficavam doidos, assim. Por que essa menina quer coisas tão diversas, né? Então eu fui gostando desse universo, lendo muito. E quando eu estava na escola, eu tive um professor que ele começou a estudar a célula e contar pra gente. Ele chegou com tanto apetite matemático, e cada aula ele fazia membrana plasmática, citoplasma, organelas, eu fui ficando tomada por aquela unidade. Eu fui ficando tomada. Eu falei, gente, é tudo que eu quero. Eu quero entender o que é isso. E eu, a partir desse momento, eu quis perseguir o estudo das células. Então, quando eu cheguei na faculdade, né, por exemplo, como minha família me achava muito inteligente, porque eu era muito estudiosa e tal, eles falavam, vai ser a primeira menina negra que vai ser médica. Eu falei, mas eu não quero medicina, porque eu não queria ser assistencial. Eu queria desvendar o que estava no meu entorno, a célula. Aí, quando eu resolvi fazer biologia, foi que eu me encontrei. Eu sou bióloga por vocação, não foi por falta de opção. Eu sou bióloga mesmo, na acepção da palavra. O câncer entrou no radar porque, assim, para quem gosta muito da célula, você entender que uma unidade tão perfeita, como é que ela se torna imperfeita? Por que ela começa a desorganizar e causar um dano às pessoas e morte, né? O tumor é uma célula que está situado, imagina um ambiente tecidual, né, no corpo da pessoa, uma célula ela começa a sofrer danos. E esses danos acabam se acumulando e ela consegue dividir uma célula com dano também. Esse dano não é reparado. E dessa segunda célula vira a terceira célula, que vira outra célula, que atrai as células do entorno para se sustentar, porque o tumor é um grande parasita, na verdade, né? Então eu fiquei muito curiosa para saber qual que era a desordem causada, que a célula causava. E o câncer de ovário, ele entrou na minha vida porque já trabalhando com câncer, uma vez um médico, né, que é o professor Aguinaldo da Faculdade de Medicina aqui, ele chegou para mim e falou assim, eu preciso resolver a questão da oncologia no câncer de ovário. Porque na mama, né, para câncer de mama, a gente já incorporou a sobrevida, tratamentos mais eficazes e tem melhorado a sobrevida das pacientes com câncer de mama. Mas no ovário, não. O nosso exame é prognóstico, então ele define o perfil molecular da paciente. Então, por exemplo, como o médico ele está completamente cego, assim, do ponto de vista molecular, sobre como aquela paciente vai evoluir, o nosso exame ele permite dar a ele uma análise de como ela pode evoluir com aquela doença, se ela vai evoluir mal, se ela vai responder a quimioterapia que vai dar para ela. Entende? Ou se ela tem uma tendência a metastizar mais rápido. Por exemplo, se você pensar que se a gente está contando que a paciente ela tende a não responder a platina, né? Por que eu vou dar tratamento para ela base de platina? Eu tenho que buscar outros tipos de tratamento para permitir que ela tenha uma chance melhor de sobrevida, né? Porque senão ela vai a óbito em 6 meses. Eu sempre falo que a gente tem que pensar no câncer igual trato hipertensão. Eu sou hipertensa. Eu não tomo remédio todo dia para controlar minha pressão. Se eu não parar de tomar meu remédio de pressão, eu vou morrer. Eu posso ter um AVC, se eu comer uma coisa mais salgada. Então, o câncer, a gente não tem que falar muito em cura, sabe? Porque assim, muito tempo a gente fica nessa coisa de cura. Nós temos que falar em tratamento, em controle dele. A pessoa não necessariamente ela precisa morrer do tumor. Ela pode morrer com ele, mas não dele. A gente recrutou mulheres
né, que estavam com câncer de ovário, e a gente coleta o tecido, né, do paciente. Quando ela vai para cirurgia, retira um fragmento do tecido do tumor deles, da mesma que vai para anatomia patológica. A gente extrai o RNA. Então, a gente extrai esse tipo de moléculas, porque esse RNA é uma molécula mensageira. É ela que manda informações para formar proteínas, né? Então, esse RNA, quando ele está alterado, ele está sinalizando errado dentro da célula. Então, a gente pegou esse RNA e mediu o nível de expressão gênica. E a partir desses níveis de expressão desse gene, né, a gente correlacionou com os dados de sobrevida da paciente, epidemiológicos, e a gente submeteu isso à análise de inteligência artificial. E a gente fez um nível de expressão relativa. Então, significa que a gente comparou um alvo no ovário normal, né, de mulheres que sofreram, que tiraram o ovário por outras condições, com o ovário cancerígeno, com o tumor. Então a gente viu que tinha alguns genes da via que a gente trabalhou que estavam alterados 1000 vezes. Então assim, o nível de expressão de tanto a tanto está relacionado à resistência à platina. São as mulheres que mais resistiram ao tratamento quimioterápico. De tanto a tanto são aquelas que tiveram melhor sobrevida. De tanto a tanto foram as que tiveram origem do tumor, etc. Entendeu? Então ele vai me contar. A gente chama de aprendizado de máquina, né? A gente treina o algoritmo para falar, olha, esse nível de expressão é importante. Aí ele vai tentando, ele pega a amostra, o seu dado, e vai tentando acertar. Então ele vê quantas vezes ele acertou. E é um método estatístico poderoso, uma ferramenta super poderosa, e ele te dá o valor. Então, por exemplo, esses dados do Ovarian Tag, que é nosso exame, ele acertou muito, é um valor tipo de 96%. Nossa, eu acho que é extremamente importante, porque trabalhando com oncologia é muito difícil, assim, porque assim, eu ainda trabalho na bancada, mas a gente sabe da dor dos pacientes, porque o tratamento quimioterápico é puxado, né? Ele é doloroso, ele afeta não só o paciente, como no seu entorno, né? Eu trabalhei durante muito tempo aqui com o Hospital Alberto Cavalcante. Então, a gente lá dentro, eu levei meus alunos na época para fazer trabalho lá dentro, porque a gente tem que sensibilizar também. Porque, assim, como eu trabalho na bancada, eu trabalho com a parte de alguém, né? A gente tem que olhar para o humano, né? Eu tenho que saber que a parte de alguém tem alguém por trás daquilo. Então as pessoas ficaram muito sensibilizadas, porque você vê gente sem cabelo, debilitada, etc. Mas a gente tem que pensar que o tratamento para o câncer ele existe em alguns casos, assim. E a gente tem que melhorar, inclusive, essa questão desse tratamento, que ele tem que ser mais personalizado hoje em dia, né? Que é o que a gente faz. Porque a quimioterapia ela é dada de maneira geral, né? Então não importa que tipo de perfil molecular que a paciente tem, que é o que a gente está querendo trazer. Nós temos que trabalhar com a lógica de medicina personalizada. Então, é para aquele tipo de tumor que o paciente tem, né? Então, assim, a gente começa a melhorar o tratamento e diminuir a dor, né? Diminuir os eventos adversos, né? As intercorrências, que é isso que a gente tem que buscar. Desafios são vários, né? Assim, desafio de investimento na ciência, né? O Brasil é um país que investe pouco. Porque, assim, enquanto a gente trabalha a conta-gotas, né, a gente demora um tempo para descobrir alguma questão. Quem tem dinheiro, né, investimento é em curto tempo, né? Agora, a questão de ser mulher e negra, né, a questão da questão da negritude, ela é constante, assim. Fui alvo de várias questões por causa da minha cor, assim. Então, assim, lugares que você vai, que você chega, e as pessoas não te reconhecem como pesquisadora, sabe? Assim, eu já fui tudo, assim. Eu já me rotularam de todas as profissões, que é uma questão que a gente sempre fala. Não é questão de me falar que eu não posso ser uma babá. Não é isso. A questão é a pressa de me rotular. Entende? As pessoas não têm curiosidade de saber que uma pessoa negra é, né? Assim, perguntam, olha, o que você faz? Por que não pergunto para a pessoa? Se você quer saber o que a pessoa faz, pergunte a ela, né? Por que você tem que já colocar ela num nicho que você acha que ela deve estar, porque você acha que não merece credibilidade, entendeu? Então essas coisas incomodam e a gente passa por isso o tempo inteiro. Mas eu sou muito teimosa, né? Assim, essas coisas não me intimidam, não. Mas você vê claramente, causa um desconforto, mas não me intimidaram.
Meus próximos passos do meu trabalho é continuar formando gente, porque se tem uma coisa também, eu falei que eu sou bióloga por vocação, mas eu também sou docente por vocação e eu gosto de formar pessoas. Então, meus próximos passos é continuar fazendo as minhas pesquisas, conseguir meus recursos para poder investir neles, né? Expandir meus horizontes também, porque eu sou muito inquieta e eu gosto, vai surgindo novas tecnologias, eu quero incorporar o laboratório, né? As coisas que eu quero fazer. Então, eu fico muito pensando nisso. E pensar no futuro é pensar que a gente tem que estar contribuindo mesmo, contribuindo com a formação das pessoas, sabe? E ajudar mais as pessoas a entender como é que funciona, como é que a ciência funciona. Assim, eu sempre me pergunto, o que é o tempo para mim? O tempo é aquilo que te permite estar no mundo. Comecei a entender que o tempo era a minha jornada aqui, o que eu quero fazer com essa jornada. Esse é meu tempo. Então, quando eu falei do tempo das mulheres, é para dar a ela. Estamos de volta, são 9h05. Está começando nesse momento a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para debater o assassinato de crianças e adolescentes no Brasil. Acompanhe. Provocação que eu digo é praticamente uma convocação, né? Para discutir os assassinatos de criança e adolescente no Brasil. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados, por meio do portal e-Cidadania, na internet, em senado.leg.br e-Cidadania, ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. Eu farei uma fala de introdução para situar os nossos convidados, os telespectadores, aqueles que nos ouvem também pela Rádio Senado, enfim, pela TV e pelo todo o sistema de comunicação na casa. Nós estamos numa semana que a votação e discussão pode ser virtual e, por isso, aqui no dia de hoje, eu sei da importância desse tema, mas já temos nossos convidados que farão a sua fala via teleconferência e serão ouvidos por todo o Brasil. Mas vamos ao tema. Esta audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa foi solicitada para debater a violência contra crianças e adolescentes, um tema urgente, muito urgente. É alarmante o estudo realizado pela Unicef e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, intitulado Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil. Há uma realidade devastadora que aqui foi revelada. Nos últimos 3 anos, mais de 15 mil crianças e adolescentes com idade entre 0 e 19 anos foram mortos de forma violenta em nosso país. Além disso, no mesmo período, vejam só, 165 mil meninas e meninos dessa mesma faixa etária, de 0 a 19 anos, foram vítimas de violência sexual. Esses dados nos deixam mais do que preocupados, tristes, e até envergonhados que isso aconteça no nosso país. Mediante esses fatos, eu levanto ainda que o estudo aponta, entre outros fatores, um aumento preocupante na porcentagem de mortes causadas pela violência. E vejam a violência tanto civil como, infelizmente, que envolva policiais. Um dado, em 2023, quase 1 em cada 5 crianças e adolescentes mortos no Brasil foi vítima de balas da segurança pública. O número de casos de estupro contra crianças e adolescentes tem crescido em todo o país. Em 2021, foram registrados 46.863 casos de violência sexual, número que saltou
para 63.430 em 2023. Vejam só a gravidade. Saímos de 46 mil para 63 mil num período praticamente de, no máximo, 3 anos. Isso tudo significa que no último ano, uma criança ou adolescente foi vítima de estupro a cada 8 minutos. Repito, o que significa que no último ano, uma criança ou adolescente foi vítima de estupro a cada 8 minutos. A situação é ainda mais alarmante entre as crianças mais novas. As mortes violentas aumentaram 15,2% entre crianças de até 9 anos de idade. E a violência sexual teve um crescimento especialmente entre meninas e meninos dessa faixa etária. Entre 2022 e 2023, os registros de estupro contra crianças de até 4 anos de idade aumentaram 23,5%. Crimes hediondos que estão aumentando e a sociedade tem que se mexer, tem que responder. Enquanto entre aquelas de 5 a 9 anos, o aumento foi de 17,3%. Ambos a maior gravidade. Mas vejam, entre aquelas de 4 anos aumentou 23,5% e aqueles que têm de 5 a 9, 17,3%. A covardia cresce e os números aumentam. O estudo também destaca que a violência contra meninos negros, a maioria das vítimas de morte violenta no Brasil tem entre 15 e 19 anos, 91,6%. Eram pretos ou pardos, de 91,6%, 82,9%. E do sexo masculino, 90%. O menino negro, entre 0 e 19 anos no Brasil, tem 21 vezes mais chances de ser morto do que uma menina branca da mesma idade. Não importa se é negro, é branco, não poderia ser conceito sem hipótese nenhuma, e os percentual de números para mais, para menos, mostram que são crimes, todos crimes hediondos. Esses números, por mais impactantes que sejam, são apenas uma amostra da gravidade da situação. A situação não pode continuar como está. Alguém tem que gritar. E a Comissão de Direitos Humanos vai fazer a sua parte aqui no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado, e estamos dispostos a deslocar para qualquer região do país para aprofundar o debate e que se tomem medidas cabíveis para que esses crimes hediondos não continuem acontecendo. O Brasil precisa agir com urgência e firmeza no combate à violência contra nossas crianças e adolescentes. Todos nós sabemos que a omissão é uma forma de cumplicidade. O projeto de lei 5231 de 2020, que trata da abordagem policial, apresentado por mim aqui no Senado, foi aprovado e está na Câmara dos Deputados há alguns anos. Como está também o dos aposentados e pensionistas, há mais de uma década parado lá na Câmara dos Deputados. Aquele que garante uma política decente aos aposentados e pensionistas, apresentei e aprovei há mais de 10 anos atrás. Mas vamos lá, o país não pode mais aceitar abordagens truculentas, racistas, discriminatórias, preconceituosas, que são um veemente ataque aos direitos humanos e à dignidade. Já chegou aqui o nosso mestre convidado, é um tema que eu sei que ele trata com todo o carinho, e quando convidado ele se faz presente.
Gabriel Sampaio, advogado, diretor de litigâncias e incidências do Conectas Direitos Humanos. Gabriel, eu aproveitei o período, enquanto alguns entraram por videoconferência, devido a esse período aqui que o Senado está votando à distância, né? Uns entrarão também por conexão via internet, mas eu fiz a apresentação do tema mostrando dados alarmantes do assassinato de crianças e adolescentes e da violência sexual de crianças e adolescentes, e mostrando que a maioria dos que são assassinados e a violência sexual, meninos e meninas, são negros e negras. Mas eu dizia aqui, seja branco, seja negro, seja indígena, né? Seja quem for, seja migrante, seja refugiado, o Brasil tem que reagir. A situação não pode continuar. Os números são alarmantes. Eu só vou me permitir, e vou repetir aqui, os dados que eu recebi foi da Unicef e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que você conhece muito bem. Nos últimos 3 anos, mais de 15 mil crianças e adolescentes foram assassinados, de 0 a 19 anos. E o outro dado, só para você que vai ser o primeiro a falar, além disso, no mesmo período, 165 mil meninas e meninos dessa faixa de 0 a 19 anos foram vítimas de violência sexual. Depois os dados mostram, principalmente de 0 a 4 é a maior quantidade. Gabriel Sampaio, é uma alegria recebê-lo aqui. Você tem sido sempre um lutador, eu digo com um herói anônimo, né? Herói anônimo porque não está todo dia, como nós temos aqui no Congresso, digamos, com a visibilidade que deveria ter. E é um estudioso desse tema. Eu sei que você se dedica, como a gente fala, com alma e coração, para combater esses crimes monstruosos, que eu chamo crimes hediondos. Gabriel Sampaio, advogado, diretor de litigância e incidência da Conectas Direitos Humanos, com a palavra. Você tem 15 minutos, com mais 5, se precisar mais, naturalmente, nós vamos assegurar. Depois teremos outros convidados por videoconferência e também outros que estarão aqui presencialmente. Muito obrigado, senador. Valeu, amigo. Uma honra enorme estar de novo na presença de Vossa Excelência, senador Paulo Paim, que dignifica o Senado Federal, presidindo a Comissão de Direitos Humanos e, sobretudo, dedicando a sua trajetória pública à defesa da democracia, à construção da nossa Constituição Federal, construção e consolidação de um processo democrático e, sobretudo, sinalizando para todas nós, pessoas negras, o quanto é importante, valoroso e valioso ocupar esse espaço no Senado Federal. Fica aqui, rendo sempre minhas homenagens à sua figura, senador. E agradecendo também as palavras, me dirijo também aqui a essa discussão, pegando justamente do ponto em que Vossa Excelência destacou. Nós temos acompanhado a última série de dados, sobretudo do Atlas da Violência, do Mapa da Violência, produções que têm se consolidado a partir do trabalho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, também da Unicef. Me recordo que há cerca de uns 15 anos atrás, senador, havia sempre uma discussão sobre a confiabilidade dos dados, né? Nós tínhamos ali ainda uma dificuldade nos fluxos dos dados, tanto do Sistema Único de Saúde quanto do Sistema de Segurança Pública. As iniciativas, as dificuldades de sistematização de dados não permitiam que nós tivéssemos um diagnóstico tão completo quanto nós temos. E não que seja que nós temos hoje. Nós temos há pelo menos uma década, vamos falar ali 12 anos, 13 anos, capacidade suficiente de ter dados que sejam capazes de fundamentar as políticas públicas. E aí, passado mais dessa década, nós vamos perceber que há uma constância, há uma resiliência de dados que afetam a nossa juventude, especialmente em relação à mortalidade violenta. Tanto a mortalidade violenta é provocada por diversos fatores que envolvem a sociedade,
nem sempre eles são esclarecidos por conta da dificuldade do sistema de justiça em trazer esclarecimento a todas as situações de morte violenta. E também há uma resiliência relacionada às mortes provocadas pelo Estado. Bom, que características fundamentais elas têm? Vossa Excelência retomou o dado de 15 mil no último ano, das mortes envolvendo crianças e adolescentes. Deixar aqui um abraço ao meu amigo Douglas Belchior. E também... Vou dar esse abraço aqui. É com alegria que nós registramos já a presença, já vai direto para a mesa, esse líder que é o Douglas Belchior, representante da Uniafro, que já está aqui conosco, ele também que é um lutador. Eu disse que esse aqui, o Gabriel, não é um herói, você também é um herói. Cada um trabalha no seu campo de atuação para salvar vidas, seja criança, adolescente, combatendo todo tipo de preconceito. Então, uma alegria enorme estar aqui com dois líderes que são respeitados em todo o país e a nível internacional. Volto a palavra para o Gabriel. Obrigado, senador. Quando eu dizia essa questão dos dados, né, eu já conheço o Douglas nessa luta e nessa militância antes mesmo dessa confiabilidade dos dados. A gente já se conhece bem lá há uns 20 anos, mas dizia Douglas e colegas que nós já podemos traçar com um nível de confiabilidade, pelo menos ali há mais de uma década, 12, 13 anos, a confiabilidade de termos dados suficientes para conseguirmos estruturar e fundamentar políticas públicas. Esses dados têm um traço resiliente e constante no sentido da afetação dessas mortes violentas. Elas têm uma característica, não só afetando preponderantemente a juventude e ainda mais a juventude negra. Senador, na série histórica, nós vamos ter essa resiliência manifestada num tamanho, numa proporção, sempre acima de 70%. 70%, 75%, se aproximando a 80% da representatividade das pessoas negras nessas mortes. Não é um dado que aparece hoje, é um dado que já tem mais de década. Bom, pode-se dizer que as mortes violentas como um todo, elas têm um fator, elas são multifatoriais, é difícil fazer um diagnóstico único, temos uma série de contextos para discutir, pretendo tratar um pouquinho disso na fala, mas também chama a atenção que as mortes provocadas pelo Estado também têm essa mesma resiliência, também sempre acima de 70%. E quando nós falamos das mortes provocadas pelo Estado, nós temos então que reconhecer aqui que o Estado, então, nesse caso, é indefensável que ele não tenha a capacidade de produzir políticas públicas eficazes para evitar essas mortes, né? Pode-se argumentar várias questões em relação aos contextos, mas o diagnóstico que eu trago aqui, eu acho importante nós trazermos para essa discussão, ela está diretamente relacionado ao projeto de país e à relevância, à preponderância das políticas públicas que atendam à juventude. E muitas vezes se colocam e se tentou colocar, se avaliar por meio dos estudos, da doutrina, da literatura, algumas soluções que foram se mostrando, algumas mais, outras menos eficazes em relação a essa matéria. Por um tempo havia um entendimento de que havendo o investimento ou a capacidade do país, o país demonstrando capacidade de crescer economicamente, de combater as causas da desigualdade, da miséria, nós teríamos condições de automaticamente também reduzir esse cenário de violência e de mortalidade violenta. Pelo menos há 10 anos nós podemos dizer que esse argumento ele é insuficiente. Né? Nós lamentamos, porque evidentemente nós sabemos o quanto é importante a preponderância dos investimentos envolvendo o enfrentamento às nossas desigualdades e a miséria, mas eles sozinhos não dão conta desse fenômeno.
Qual é o indicativo e o que é importante trazer aqui para o Senado Federal e para essa discussão na Comissão de Direitos Humanos? Nós precisamos cada vez mais ter uma atenção especial para o fenômeno e destrinchar cada um desses dados. Há um dado relevante, senador, que se nós examinarmos com uma lupa o conteúdo desses dados, nós vamos ver, evidentemente, uma preponderância em algumas regiões do país, dados muito acima da média em alguns estados, né? Mas especialmente nós vamos identificar que os dados mais altos, eles afetam regiões que podem ser objeto de política pública focalizada. Significa dizer, se pegarmos como exemplo um estado de São Paulo, né, que é o estado de onde eu nasci, ou o estado onde eu nasci, Douglas também de São Paulo, não significa que o Estado vai precisar de uma política geral para todo o Estado para resolver o problema. É evidente que é importante ter as políticas gerais, mas se o Estado identificar e tiver a capacidade de identificar as políticas públicas para os territórios mais violentos e mais específicos, ele vai ser mais eficaz. E aí, nesse caso, incide um dado importante. O pesquisador Daniel Cerqueira correlaciona, por exemplo, o investimento em educação. Tem um investimento geral em educação para promover a educação dos nossos jovens, mas tem um investimento naquela região onde as mortes violentas são mais agudas. Significa que naquele espaço público precisa ter a melhor escola. Significa que naquele espaço público precisa ter o melhor acesso ao esporte, o melhor acesso à cultura. Porque nós estamos falando da necessidade de enfrentar um fenômeno e de trazer alternativas sociais que sejam eficazes para aquele contexto de território. Ao Douglas e o Gabriel, que já estão aqui, eu fiz uma introdução. O Gabriel está fazendo a sua fala, em seguida vai falar o Douglas. E temos ainda, por videoconferência, Cauê Martins, pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e Marta Volpi, diretora de Proteção do Direito da Criança e Adolescente, representante do Ministério dos Direitos Humanos. E agora, para satisfação nossa, chegou aqui o nosso querido líder também, lutador por essa causa, que é o Marivaldo de Castro Pereira, secretário nacional de Assuntos Legislativos, que aqui hoje representa o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Fiquei muito feliz com a tua chegada, viu? Porque se o Ministério da Justiça e Segurança Pública não estivesse aqui, eu sei que seria uma tristeza entre nós. A gente daria devida explicação, mas não ia convencer. E também é com alegria que eu vejo que o Cauê Martins vai estar aqui representando o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e a Marta Volpi estará aqui representando o Ministério dos Direitos Humanos. Eu explicava que nós temos numa semana que a votação dos senadores será à distância, né? Pelo aplicativo virtual, e por isso, claro, que o plenário não está com o número de senadores que o tema merece. Mas eu entendo, foram liberados. Eu estou aqui porque eu tinha 2, 3 debates marcados, inclusive um dos aposentados, que foi lá no Nereu Ramos da Câmara ontem, a situação dos aposentados e pensionistas do Brasil. Dou essa pequena explicação e vamos ao nosso tema, que é um dos mais graves de todos que eu já participei aqui no longo desses meus quase 40 anos no Congresso Nacional. Gabriel, eu vou inclusive te dar o tempo, que 2 vezes te atropelei, é contigo. Obrigado, senador. Aproveito também para render minhas homenagens ao Marivaldo de Castro Pereira, figura com quem eu tive a honra de trabalhar e que
e com quem com certeza aprendi muito sobre essa temática, sobre o engajamento no enfrentamento dessa matéria. Tenho certeza que no posto em que ocupa terá plena capacidade de incidir sobre essa matéria. E estava trazendo aqui, Marivaldo e colegas, justamente esse elemento que é fundamental. Tenho certeza que nas falas que vão me suceder, Cauê também vai tratar dessa matéria, a importância de investir de forma focalizada, de identificar, priorizar políticas públicas de acesso aos serviços sociais, de acesso à educação, de acesso à cultura, especialmente para esses territórios. É um recorte, né? Se chegarmos a um recorte mais específico e focalizado, nós vamos perceber que há capacidade do Estado brasileiro em prover políticas públicas para proteger essa juventude, né? Não há falta de recursos, há necessidade sim de engajamento e envolvimento da institucionalidade para priorizá-los. Senador, eu gostaria de destacar aqui a importância e a relevância de iniciativas que também já foram avançadas, já avançaram aqui no âmbito do parlamento e que podem ajudar a enfrentar essa matéria. Senador foi uma das vozes muito importantes em comissões parlamentares de inquérito, né, onde pôde ter contato, onde colaborou na participação da construção de propostas legislativas, algumas delas aprovadas, mas eu quero destacar algumas que contribuem para o enfrentamento desse cenário. Quando iniciei a fala, eu destaquei essa resiliência dos dados, né, tanto das mortes gerais quanto das mortes provocadas pelo Estado. E quando aponto, então, num primeiro momento, que em relação às mortes gerais, nós temos a necessidade de identificar, priorizar e especificar as políticas públicas nos territórios, e em relação às mortes do Estado, a gente também tem uma agenda importante a tratar e uma agenda em relação à qual esse Senado já avançou no debate, inclusive por meio de comissão parlamentar de inquérito e também da construção de propostas legislativas com forte participação da sociedade civil. Eu destaco aqui um PL, que é o PL que põe fim aos autos de resistência. É um tema que aqui nessa mesa, tanto Douglas e especialmente Marivaldo conhece bastante, porque foi um entusiasta, alguém com quem me envolvi bastante na construção dessa proposta. Por que é importante reforçar e enaltecer a relevância dessa iniciativa de enfrentar os autos de resistência? Porque é uma situação que persiste, é uma realidade que persiste no nosso país, é uma realidade que tira a capacidade do poder público, muitas vezes das próprias polícias, na sua institucionalidade, construírem e criarem condições para exercer um controle mais qualificado do uso da força, ampliar a sua capacidade de investigação, de esclarecimento das situações que envolveram as mortes violentas, trazer, tanto do ponto de vista institucional, respostas mais qualificadas para os fenômenos. Então, tanto identificando as reais situações em que possa ter havido uma resistência a uma atuação policial, como identificar as melhores políticas públicas, políticas de inteligência, políticas de atuação que preservem a institucionalidade dos chamados confrontos, mas, sobretudo, conseguir por meio dessa iniciativa, dotar o Estado brasileiro e a nossa institucionalidade de condições de ter um controle qualificado sobre o uso da força e trazer resposta a todas aquelas pessoas que não têm uma resposta qualificada do Estado em relação às circunstâncias em que o Estado usou da força e dessa força tenha resultado a morte de uma pessoa. Esse projeto, ele então é fruto da CPI, ele, salvo engano, no final do ano passado ele chegou a ser arquivado por questões regimentais, mas eu tenho a convicção e a certeza que o resgate desse texto por meio dessa comissão seria uma contribuição muito relevante para enfrentamento dessa matéria.
inclusive não só pela produção das políticas públicas, como também pela contenção do uso da força. Trago a última abordagem, senador, que é a consequência que essas mortes violentas trazem para mães vítimas e familiares. Porque o Brasil tem um movimento pulsante de mulheres, a maioria delas mulheres negras, que lideram e que são as maiores responsáveis no nosso país para que nós tenhamos a cobrança por políticas públicas em relação a essas matérias. Nós podemos citar aqui Mães de Maio, Mães de Manguinhos, diversos movimentos de mães da Baixada. Em todos os estados do Brasil existem movimentos de mães que questionam, que cobram o Estado a responsabilidade por diversas dessas mortes. E, infelizmente, o Estado ainda não é capaz de trazer a devida resposta, reparação, atendimento psicossocial para essas mulheres. Além dos jovens mortos, nós temos um rastro de ofensas do Estado em relação a essas pessoas. Campanha automática, vai. Campanha automática. E prometo aqui encerrar, porque cada uma dessas mortes deixa uma consequência e o senhor, como homem público tão atento às famílias brasileiras, e nós todos aqui, essa institucionalidade tão atenta às famílias vítimas de violência, é importante direcionar, endereçar uma agenda que atenda a essas pessoas. Sei que há agora na Câmara dos Deputados, espero que chegue rapidamente ao Senado Federal, a iniciativa do projeto 2999 de 2022, que trata justamente dessa matéria e da estruturação de programas de atendimento a essas mães, vítimas e familiares. Muito obrigado, senador. Tudo bem, nossos cumprimentos aqui ao Gabriel Sampaio, advogado, diretor de litigância e incidência da Conecta Direitos Humanos. Parabéns pela fala. Eu peço à assessoria que todas as propostas que ele encaminhou sejam anotadas para a gente, no final, poder, desde os autos de resistência, o projeto de abordagem que eu falei na abertura, que você me ajudou muito na construção, encaminhou aqui para a comissão, eu peguei e virou projeto de lei, já está lá na Câmara dos Deputados. Como também eu fiquei muito bem impressionado, porque eu fiz uma apresentação no início, você reforçou com outros dados, inclusive, e que é essa situação das mães, né, que estão em todo o Estado se movimentando. Eu queria que tomassem nota aí, a assessoria, de nós fazer uma audiência pública convidando todas as mães, Estado por Estado, para estarem aqui para nós discutir esse tema. Porque os números são apavorantes, viu? Os números que vocês já passaram e que as consultorias do Senado, a Isabel, que ajudou muito, o Paulo André, e foi o instrumento que eu li também no início. Mas quando você falou, por que não fazer aqui na Comissão de Direitos Humanos e dar oportunidade que essas mães, Estado por Estado, possam se pronunciar e cobrar da sociedade brasileira. Mas vamos em frente. Eu sei que alguns convidados nossos estão com problemas, e é natural, de agendas. Quem pediu para falar agora, se os outros vão concordar, Douglas, foi o Cauê Martins. Cauê Martins, pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Cauê Martins, o tempo é teu. 10 minutos com mais 5, se necessário, a gente amplia. Nossa, estamos aqui para fazer nada. Olá, bom dia a todas e todos. Gostaria de começar agradecendo ao senador Paulo Paim e à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal pela realização dessa audiência pública e pela oportunidade de estar aqui hoje para tratar desse tema tão urgente, que é o assassinato de crianças e adolescentes no Brasil. Cumprimento também os colegas juristas, ativistas e especialistas e peço desculpas antecipadas a todas e todos por ter que me ausentar da reunião antes do término. Falo aqui como representante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em nome do nosso diretor-presidente Renato Sérgio de Lima, e venho compartilhar algumas das principais análises e recomendações contidas no panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Esse estudo que a gente realizou em parceria com a Unicef
abrangendo o período de 2021 a 2023, que foi publicado na semana passada e serviu de mote para a realização dessa sessão. Vou compartilhar aqui a apresentação. Como o senador muito bem destacou, entre 2021 e 2023, tivemos a morte violenta intencional, MVI, de pelo menos 15.101 crianças e adolescentes no Brasil. Essa categoria, o MVI, foi criada pelo Fórum em 2017 e reúne os registros criminais de homicídio doloso, feminicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenção policial em serviço e fora dele. Esses números que trazemos aqui, em especial, chocam e evidenciam uma realidade brutal. Apenas em 2023, 4.944 crianças e adolescentes perderam suas vidas de forma violenta, equivale a uma média de 13,5 mortes por dia. É preciso que se destaque, inicialmente, que não estamos tratando apenas de números. Salvar a vida de uma só criança já justificaria a mobilização de nossa sociedade para enfrentar essa tragédia. Esses números, por outro lado, dimensionam o fracasso da sociedade brasileira, que banaliza a morte violenta intencional em 13 crianças por dia. Em primeiro lugar, é crucial entendermos as nuances da violência letal que atinge crianças e adolescentes no Brasil. A nossa análise mostra que, embora tenha havido uma redução de 7,7% no número geral de MVI entre crianças e adolescentes de 2022 para 2023, essa diminuição não se distribui de forma homogênea entre as diferentes faixas etárias. Enquanto as faixas de 10 a 14 anos e de 15 a 19 anos mostraram uma redução de 1,9% e 8,8%, respectivamente, as crianças mais novas, especialmente aquelas de 0 a 4 anos, sofreram um aumento preocupante de 19,2% no número de MVI. E apesar do crescimento da violência letal contra crianças, as maiores taxas se concentram esmagadoramente entre adolescentes. A taxa média de mortalidade de 0 a 19 anos é de 9,1 por grupo de 100 mil habitantes nesse grupo etário de 0 a 19. Mas entre 15 a 19 anos, a taxa chega a 31,2 mortes por 100 mil, uma taxa 3,4 vezes superior à média. Esses dados, eles nos levam a refletir sobre o tipo de violência a que essas crianças estão expostas e onde ela ocorre. Por exemplo, crianças de até 9 anos frequentemente sofrem violência dentro de suas casas, perpetrada por pessoas conhecidas, muitas vezes familiares. Quando analisamos, por outro lado, as mortes de crianças e adolescentes de 10 a 19 anos, o quadro se desloca para a violência urbana. A arma de fogo passa a ser o principal instrumento utilizado nos crimes e o local das ocorrências de violência letal muda significativamente, saindo do ambiente doméstico em direção à via pública. Outro ponto crucial a ser destacado é o impacto de marcadores sociais como raça e gênero na exposição à violência letal. Nossa pesquisa confirma que a interseccionalidade desses fatores agrava consideravelmente a vulnerabilidade de certos grupos sociais. A partir da faixa de 10 a 14 anos, o sexo da vítima ganha relevância para a explicação do fenômeno. É nessa fase que o gênero começa a atuar enquanto marcador social da diferença no caso da violência letal. De 52,9% das vítimas no final da infância, os meninos passam a representar 71% das vítimas a partir do início da adolescência. Entre os 15 e 19 anos, por sua vez, são mais do que 9 em cada 10 vítimas computadas.
Do ponto de vista dos marcadores raciais, crianças e adolescentes negros estão muito mais expostos à violência letal. Verificamos a prevalência de vítimas negras entre todas as faixas etárias, variando de 64,3% entre as crianças de 0 a 4 anos até 83,6% das vítimas de 15 a 9 anos. Assim, se para as crianças mais novas o gênero, como vimos no slide anterior, não chega a atuar como um fator de risco, a desigualdade racial, sim, implica em uma maior chance de crianças negras serem vítimas de violência letal desde que nascem. Em 2023, a taxa de mortalidade entre crianças e adolescentes negros do sexo masculino foi 4,4 vezes maior do que a de crianças e adolescentes brancos do mesmo sexo. É fundamental que a gente dê o máximo de destaque a esse dado, uma crua evidência do racismo estrutural que permeia profundamente nossa sociedade e que se manifesta cruelmente na violência contra jovens negros. Em suma, as características da violência letal que atingem as crianças de até 9 anos, em comparação com aquelas que estão presentes nos assassinatos de quem tem entre 10 e 19 anos, indicam se tratar de dois fenômenos distintos. No primeiro caso, estamos falando de atos violentos que ocorrem dentro de casa, cometidos em sua maioria por agressão, por pessoas conhecidas da criança. As vítimas são tanto meninos quanto meninas, com uma maior prevalência de vítimas de raça cor negra. Essa síntese nos permite inferir que, na sua maioria, são mortes que decorrem de maus tratos que se passam em geral no ambiente familiar e que podem envolver uma continuidade de atos de negligência, abuso físico, psicológico e sexual. Já a partir dos 10 anos, as mortes assumem características de violência urbana, com prevalência de vítimas do sexo masculino, proporção ainda maior de negros, com massiva utilização de armas de fogo e violências praticadas basicamente no espaço público, muitas vezes por desconhecidos das vítimas. Um último aspecto que não pode ser ignorado é o papel do Estado, especificamente das forças de segurança pública na violência letal contra crianças e adolescentes. Em 2023, 18,2% das MVI desse grupo foram de autoria de agentes estatais. Enquanto a taxa de mortalidade por ações da polícia de pessoas com mais de 19 anos foi de 2,8 por grupo de 100 mil, na faixa de 15 a 19 anos, a taxa registrada no último ano chegou a 6,0 por 100 mil adolescentes nesse grupo etário. Ou seja, a taxa de letalidade provocada pelas polícias entre adolescentes de 15 a 19 anos é 113,9% superior à taxa verificada entre adultos. Com base nessa análise, apresentamos algumas recomendações para enfrentar a violência letal contra crianças e adolescentes no Brasil. Em primeiro lugar, é fundamental que toda a sociedade reconheça que cada vida perdida é uma tragédia que não pode ser banalizada. Precisamos investir em diagnósticos que levem à compreensão do que 15 segundos. A prática de violência... Já estou encerrando. A prática de violência letal. Você tem, no mínimo, mais 5 minutos, porque é 10 com mais 5. Ótimo. Quando toca a campainha, eu dou mais 5. Vai Obrigado, tranquilo, senador. Que está indo bem. Obrigado. Então, eu vou com mais calma, que eu acabei de receber uma mensagem de 15 segundos, imaginei que já fosse para concluir. Não. Aqui é tudo automático, então... mas o presidente interfere. É contigo aí. Agradeço, presidente. Agradeço. Retomando, então, já chego ao fim da exposição. Precisamos investir em diagnósticos que levem à compreensão do que motiva a prática da violência letal e políticas que formulem estratégias de mudança, comportamento e de normas sociais que enderecem esses motivadores. 2. A redução da violência letal contra crianças e adolescentes passa necessariamente pelo controle rigoroso do uso da força por parte das polícias.
há evidências robustas do impacto do uso das câmeras policiais associado a protocolos e fluxos adequados, como a gravação contínua, na redução dos homicídios de adolescentes. 3. A prevalência de armas de fogo como instrumento de morte entre adolescentes reforça a importância do controle do uso de armamento bélico por civis. Um quarto ponto, a gente salienta que o combate à violência contra jovens negros passa pelo reconhecimento e enfrentamento do racismo estrutural em nossas instituições, particularmente na segurança pública e no sistema de justiça. Investir na compreensão das intersecções entre a violência doméstica e a violência contra crianças também é crucial. Políticas que integrem essas perspectivas na prevenção e resposta a casos de violência precisam ser desenvolvidas e implementadas com urgência. Em sexto lugar, é preciso enfrentar normas restritivas e discriminatórias de gênero, que fazem com que meninos sejam socializados para se identificarem com e reproduzirem práticas violentas. Por fim, a Lei 13.431, de 2017, estabelece o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, precisa ser plenamente implementado, com fluxos e protocolos claros para identificação e gestão de casos de violência. 8. É fundamental capacitar os profissionais que atuam com crianças e adolescentes, seja na segurança pública, saúde, educação ou assistência social, para que possam identificar e responder adequadamente aos sinais de violência. Em nono lugar, garantir que crianças e adolescentes tenham acesso a informações sobre seus direitos e saibam como buscar ajuda é essencial para a prevenção e resposta à violência. E, por fim, a melhoria dos registros e investimento em monitoramento contínuo são fundamentais para entender melhor as dinâmicas da violência e ajustar as políticas públicas. Por fim, para proteger as crianças e adolescentes hoje, precisamos insistir em jogar luz nas características bem conhecidas tanto da violência doméstica, intrafamiliar, quanto da mortalidade violenta da juventude negra, para que possamos tornar transparentes os crimes que já ocorrem, responsabilizar seus perpetradores, construir um futuro que contém a dignidade de todas e todos, sem exceção. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de falar aqui hoje. Espero que esse debate seja um passo importante na construção de um futuro mais seguro e menos desigual para todas as crianças e adolescentes do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado. Dizemos nós, Cauê Martins, pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que deixou ali já 10 pontos de sugestão para que a comissão analise e faça o devido encaminhamento. Muito obrigado, Cauê, pela sua participação de um tema tão importante para todo o povo brasileiro, que é cuidar das nossas crianças. Se não cuidar das crianças, vão cuidar de quem? Os idosos, ontem no evento que eu tive, estão pedindo socorro. E as crianças desesperadas. Então, compete a todos nós e aumenta a responsabilidade do nosso governo, né? Que voltamos agora com o presidente Lula. Eu vou passar, se o Marivaldo que teria que sair, né, Marivaldo? Pode ser? Então, agora o Douglas concordou, porque é por videoconferência e um presente. Então, passo a palavra ao Marivaldo de Castro Pereira, que é secretário nacional de assuntos, representando aqui o Ministério da Segurança Pública. Obrigado, senador Paim. Bom dia a todos, bom dia a todas. Felicidade de estar de volta aqui a essa comissão, sobretudo ao lado de dois companheiros que eu admiro muito, Douglas Belchior, companheiro Gabriel Sampaio, companheiros que eu conheço da luta desde o movimento estudantil, né? O Douglas aqui na linha de frente dos cursinhos populares, eu só cheguei onde cheguei graças a cursinho popular,
e muito fã do trabalho, admirador do trabalho que ele toca em São Paulo e que deu oportunidade para tantos jovens negros e negras chegarem à universidade e começarem a ocupar os espaços de poder. Gabriel Sampaio, na luta sindical, na luta no Ministério da Justiça, lutamos muito juntos, lutamos contra o golpe em 2016, senador Paim, aqui no Ministério da Justiça, e seguimos lutando contra o tempo obscuro que tomou nosso país desde então, desde o golpe, e que trabalhou intensamente pelo desmonte das políticas públicas que nós lutamos tanto para construir durante o governo Lula 1 e 2, durante o governo Dilma 1 e 2, e agora seguimos em frente desde 2023 tentando reconstruir essas políticas. E seguimos exatamente debatendo a reconstrução de políticas públicas que tentem fazer frente a esse drama nacional, a essa tragédia nacional, que é o assassinato de jovens, o assassinato especialmente de jovens negros e negras, e os dados que o Cauê colocou ali do Fórum Brasileiro de Segurança Pública não cansam de nos mostrar o quanto ainda é necessário investir para fazer frente a essa realidade. E, senador Paim, eu tenho a convicção, aliás, a gente tem evidências científicas de que nós não vamos mudar essa realidade se a gente continuar investindo na segurança pública da forma como a gente sempre investiu. Tradicionalmente, o nosso investimento em segurança pública é arma, é viatura, é equipamento de enfrentamento. Quando a gente precisa fazer o enfrentamento é porque a gente já perdeu. Quando a gente chega nesse ponto é porque a gente já perdeu, a sociedade já perdeu. E isso é muito grave. E no Brasil a gente tem um histórico de seguir nessa linha de investimento que, infelizmente, nos mantém nessa trajetória da população negra e pobre periférica pagando o preço da violência, pagando o preço da falta de segurança pública, seja da perspectiva da violência institucional, seja da perspectiva da violência privada. No resultado final será sempre um corpo negro tombado em alguma esquina e ninguém vai responder por isso, infelizmente. E é exatamente por isso que a gente precisa discutir como é que a gente pode mudar esse cenário, o que a gente pode fazer de diferente. Porque, veja, se a gente vem fazendo a mesma coisa por anos e não está dando certo, é hora da gente tentar alguma coisa diferente. E acho que é esse o grande esforço que eu, a companheira Sheila Carvalho, a companheira Tamires, a companheira Marta, agora o Sarrubo na Secretaria Nacional de Segurança Pública. Esse é o esforço que a gente vem tentando fazer no Ministério da Justiça. E é exatamente por isso que a gente vem buscando a construção de políticas que atuem na prevenção a essa violência. E aí a gente tem algumas políticas muito importantes que vale destacar aqui, como, por exemplo, o Convive, que foi anunciado recentemente pelo presidente Lula. Ele colocou no PAC, que é a construção de equipamentos em áreas com altos índices de violência que gerem oportunidade de esporte, lazer e educação para a juventude. Então, são equipamentos que têm piscina olímpica, quadra coberta, auditório, salas de aula, e o objetivo é você criar um espaço ali onde essa juventude possa ter oportunidades, possa ter outras perspectivas e disputar essa juventude com esse cenário, com esse destino trágico que a gente verificou aqui na pesquisa apontada pelo Fórum. Convive é inspirado no Compaz, que a gente tem lá em Recife, e nas Usinas da Paz, que a gente tem também lá em Belém. Então, é inspirado nessas duas experiências. A gente teve esse lançamento. A primeira fase são 30 equipamentos. Quem toca essa política é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, e ela está avançando, e a gente espera começar a entregar esses equipamentos ainda esse ano. Mas tem outras políticas também que a gente vem construindo. Junto com a companheira Sheila, a gente tem os cursinhos populares, né?
pela primeira vez o governo federal, Douglas, inspirado inclusive no excelente trabalho que você e outros companheiros que tocam essa política na sociedade civil, e quem vivenciou um cursinho popular sabe o quanto um cursinho popular é impactante para mudar o destino de um jovem negro periférico. Nós começamos a financiar cursinhos populares em parceria com institutos federais, e a gente sabe o impacto que isso tem na periferia. Muitas vezes o jovem da periferia, ele termina o ensino médio, quando consegue terminar o ensino médio, ele nem sabe que ele pode acessar o ensino superior, ninguém nunca falou para ele, porque ninguém na família dele vivenciou isso. Então, o jovem da classe média, ele já cresce com a família dizendo, esse vai ser doutor. O jovem da periferia, se ele concluir o ensino médio, é uma festa, porque já é um negócio assim. Então, ter a possibilidade de acessar um cursinho popular é extremamente importante. A gente tem também o Pronasce Juventude, que é uma política tocada pela companheira Tamires, que é a coordenadora do Pronasce, junto com a companheira Marta, que é a secretária nacional de políticas sobre drogas, que tem como objetivo a criação de políticas públicas para alcançar o jovem antes dessa conclusão do ensino médio, aquele jovem ali entre os 13 e os 15 anos, para que a gente tenha o fortalecimento de vínculos desses jovens. Tem duas experiências importantes sendo tocadas, uma no Rio de Janeiro, que é o Tô de Boa, e outra em Salvador. Também são políticas extremamente importantes. Enfim, tem uma série de políticas sendo testadas, sendo implementadas, mas que a gente ainda tem o desafio de criar mecanismos para conseguir fazer essas políticas em escala. Uma coisa que eu falo é que no Brasil a gente consegue fazer política em escala para financiar, para equipar as forças de segurança pública. E acho que tem que estar equipada. Acho que o policial tem que estar protegido, acho que a gente tem que proteger o policial, acho que o policial não tem que estar exposto, porque na maioria das vezes esse policial é um jovem negro periférico também, mas eu acho que a gente precisa também olhar para a prevenção. Se nós não olharmos para a prevenção à violência, se nós não criarmos mecanismos de financiamento para a prevenção à violência, nós não vamos conseguir mudar esse cenário. Uma outra frente central, e apareceu bastante aqui na pesquisa do Fórum, senador, é a questão do controle institucional. Não dá, Gabriel colocou muito bem aqui, a gente já fez muito essa discussão, né, Douglas, quando a gente lutou aqui pelo PL dos autos, que coloca fim aos autos de resistência. A gente quase conseguiu, né, Gabriel? Chegou a entrar na pauta ali, naquela confusão pré-golpe, mas infelizmente não conseguimos votar. E a gente não queria nada demais, a gente só queria que, quando houvesse morte em operação policial, a gente tivesse o local do crime isolado, fosse realizada a perícia e o Estado investigasse para saber o que aconteceu. A gente não queria nada demais, a gente só queria isso. Mas mesmo assim encontramos uma resistência muito grande, porque quando é para a população negra, pobre e periférica, pedir o óbvio pode ser muito, já é muito, né? Infelizmente a gente não conseguiu avançar com esse projeto, mas de lá para cá a gente vivenciou uma política muito importante que teve um impacto muito forte na redução da letalidade institucional, que é a das câmeras corporais, senador. E exatamente por isso essa foi uma política que desde a transição a gente abraçou com muita força e batalhou muito para que ela avançasse no âmbito do governo federal, para que o governo federal criasse mecanismos para incentivar a disseminação dessa política em âmbito nacional. De lá para cá nós conseguimos 400 câmeras de doação da Embaixada Americana, mandamos 200 para a Bahia e 200 estão em teste na PRF. Nós conseguimos avançar com um projeto da PRF que deve licitar essas câmeras, deve começar agora o processo no final desse ano. Nós conseguimos duas portarias, uma de caráter técnico da Senasp e uma outra portaria disciplinando o uso dessas câmeras, e nessa portaria prevendo que toda a atuação ostensiva e preventiva deve ser gravada de forma ininterrupta, porque senão você coloca em risco a própria política pública. Estudo recente publicado pela Senasp, inclusive, demonstrou que quando você não tem a gravação ininterrupta, quando a gravação depende do acionamento do policial, você coloca em risco a própria vida do policial. E a tendência é que a câmera seja cada vez menos utilizada. Então, com o passar do tempo, nada mais é gravado e significaria você jogar recurso público fora. Então, por isso que a gente prevê que toda atividade
preventiva e ostensiva, de policiamento preventivo e ostensivo, deve ser necessariamente gravado para que a política seja efetiva, para que o policial seja protegido, para que o cidadão também seja protegido. Então, assim, essa é uma política pública que demonstrou resultados muito impactantes e que, infelizmente, não é consenso, senador. A gente vê gente batalhando para desmontar essa política. É uma política que levou uma redução drástica, se não me engano, de um ano para outro, reduziu de 106 para 34 mortes em operações policiais em São Paulo. É um resultado espetacular. É um resultado espetacular. E, por incrível que pareça, uma política bem-sucedida como essa, que deveria ser consenso, é fonte de constantes ataques. Veja, transparência é um pressuposto da administração pública. Transparência está na Constituição. Todo aquele que exerce um cargo público tem o dever de transparência. Se você é autorizado a utilizar a violência em nome do Estado, em nome da sociedade, você tem mais ainda o dever de transparência. A sociedade tem o direito de saber para o que você está usando a violência em nome dela. Então, isso é muito importante. Eu acho que as câmeras corporais são um ponto muito importante para que a gente mude esse cenário. E, por fim, eu queria falar de outro ponto. E esse é o ponto, talvez, eu dizia isso para o ministro Flávio Dino, que a reunião mais importante que eu vi no Ministério da Justiça, e a gente presenciou muitas, né, Gabriel, lá, foi a reunião que ele fez com as mães de vítimas de violência institucional. Não tem nada mais dolorido, não há dor mais difícil de suportar do que a dor daquela mãe que enterra seu filho precocemente. Nada. E o Estado tem uma dívida muito grande com essas mães. E o pior, senador, essa audiência que o senhor chamou, se houver recursos para que elas venham para cá, o senhor vai se assustar porque não pode somar outro plenário aqui de comissão e não caberão todas. Eu fiz uma reunião na Defensoria Pública do Rio de Janeiro para dialogar com essas mães, começaram a chegar, de repente aquele auditório estava lotado. E você dizia, não é possível que o Estado seja capaz de disseminar tanta dor, de disseminar tanto sofrimento a pretexto de proporcionar segurança pública. Está muito errado isso. E compartilhar a dor e o sofrimento daquelas mães foi, sem dúvida alguma, uma experiência que eu jamais vou esquecer. E olhando para isso, mais uma vez em parceria com a companheira Sheila, na Secretaria de Acesso à Justiça, nós temos 2 projetos muito importantes e que seria muito importante a gente nacionalizar, que é o projeto de acolhimento dessas mães. Porque, veja, senador, essa mãe perde o seu filho e ela ainda tem que lutar para provar que o seu filho não era criminoso, e aí que se fosse merecia ser preso e julgado, como manda a lei, e ela não tem nenhum suporte do Estado. Ela tem que lidar com a sua dor sozinha. Sem nenhum suporte. E foi pensando nisso e atendendo a essa demanda que nós montamos 2 projetos, um com a Unifesp, lá em São Paulo, junto com a dona Débora, das Mães de Maio, outro com a Federal do Rio de Janeiro, em parceria com a Defensoria Pública, para criar um espaço de acolhimento dessas mães, para dar um suporte psicossocial para que essas mães possam enfrentar esse momento tão terrível causado pelo próprio Estado. Então, essa é uma política muito importante que a gente conseguiu avançar lá. Então, eu acho que tem 3 eixos que a gente deve focar: prevenção, controle e transparência e acolhimento. Esses 3 eixos precisam ser enfrentados. Mas para que a gente consiga fazer frente a isso, nós vamos entrar agora num momento muito crucial aqui no Congresso, que é a discussão da lei orçamentária. Para que a gente consiga colocar de pé essas políticas, senador, é necessário que elas estejam presentes no orçamento. E a gente sabe que a disputa do orçamento ela é muito difícil. É uma disputa muito difícil, a gente sabe que as corporações se mobilizam e a gente sabe que esse lado que a gente quer alcançar geralmente é o lado mais fraco na disputa desse orçamento. E é por isso que a gente precisa de pessoas como o senhor, de outros parlamentares aqui, que são sensíveis a essa causa, para que a gente consiga assegurar que parte do orçamento seja utilizada para nacionalizar
essas políticas. É com essa perspectiva que a gente quer trabalhar na Secretaria de Assuntos Legislativos e eu tenho certeza que nós teremos essa grande parceria aqui com o senhor e com a sociedade civil representada aqui pelo Gabriel Sampaio, pelo Douglas Belchior e pelos demais companheiros que nos acompanham online. Queria agradecer, senador, e pedir mil desculpas que eu tenho uma audiência agora lá com o ministro e agradecer mais uma vez meu irmão Douglas Belchior aqui, que autorizou eu passar na frente dele. Tudo bem, Marivaldo de Castro Pereira, secretário nacional de Assuntos Legislativos, representando aqui nessa audiência pública o Ministério da Justiça. E, Marivaldo, eu aproveito esse momento para dizer que você tem toda a razão. Se nós não entrar também no orçamento, nós vamos falar e não ter receita. E só vou dar um exemplo. E é possível. Tem comissão aqui no Congresso que ganha 1 bi, que ganha 3 bi. A Comissão de Direitos Humanos ganha, eu digo, para fazer políticas públicas e colocar na peça orçamentária. É 500 mil, 400 mil. Isso é muito menos do que eu particularmente ganho para mandar para o Estado. Sim. Claro que não é, são emendas parlamentares, claro, né? Cada parlamentar hoje ganha no mínimo de 80 a 90 milhões. A Comissão de Direitos Humanos, que olha para essa realidade que vocês estão retratando aqui muito bem, ganha 700, 600, 500 mil reais. É muito menos do que ganha uma prefeitura. Sim. Que ganha de diversos parlamentares. É muito menos do que ganha uma prefeitura do seu parlamentar. Do parlamentar, eu mando emenda para todos os 497. Então, eu falo aqui com toda a autoridade. Eu mando para todos. E essas comissões, como a de Direitos Humanos, teria que ser uma comissão que tivesse, no mínimo, um valor igualitário com as outras comissões. Um valor igual, né, com as outras comissões, para poder aportar recursos nessa área que aqui vocês levantaram muito bem. Não pode passar a impressão para a sociedade que os direitos humanos não é prioridade do Congresso. Não, eu quero só aproveitar, pedir licença, antes que Marivaldo saia, para eu poder falar uma coisa para você ouvir, Marivaldo. Essa mesa, que está composta por 4 homens negros, a gente pode até discutir, né? Tem todo um debate sobre a representatividade, mas tem um simbolismo nessa mesa que nós estamos aqui com o senador Paulo Paim, que é uma referência histórica do nosso movimento, um homem negro que chegou num lugar não permitido a negros. E nós estamos aqui, Marivaldo, Gabriel e eu, que somos militantes de movimentos sociais como Origem, jovens negros que sobreviveram a essa carnificina. E isso aqui é absolutamente anormal, anormal. E me orgulha muito fazer parte dessa geração que se dedicou, Gabriel, Marivaldo, a dedicar a sua vida a expor esse genocídio, que é esse o nome que a gente tem que dar para a tragédia brasileira que acomete, sobretudo, e o Cauê trouxe para a gente ali, Gabriel também falou, como isso afeta, sobretudo, meninos negros. E como o genocídio está dando certo, na medida em que esses meninos desaparecem no processo, na trajetória escolar, né, na dinâmica da sociedade. Então, essa aqui é uma mesa de sobreviventes. E eu gostaria de registrar isso aqui, Marivaldo, com o maior orgulho de ser seu parceiro, seu amigo, Gabriel e Paulo. Obrigado. Gostei da fala aí, viu? Permitam as palmas aqui. Uma mesa de sobreviventes. Cada um de nós contar a sua história, vai ver que tem lógica o que ele diz. De sobreviventes mesmo. E não é só nós, né? A comunidade negra toda vai nessa linha. Se o Marivaldo tiver que sair, nós todos vamos entender. Ele fez um esforço para estar aqui. Então, muito obrigado por estar conosco e vamos ter parceria. O que o pessoal está pedindo, uma foto antes. Vamos. Fazer uma foto com todo mundo. Isso. Tira uma de pé. E vai ser a foto dos sobreviventes aí. Aqui agora, pessoal. Ok, obrigado. Ok? Bom trabalho. Obrigado, excelente participação. Passamos de imediato a palavra para Marta Volpe, diretora de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, que aqui representará o Ministério dos Direitos Humanos. A palavra é sua, Marta, por favor.
Bom dia, senador. Eu agradeço em nome de todo o Ministério pelo convite e a participação nesse importantíssimo debate. Eu cumprimento os colegas de mesa, em especial o colega Douglas Belchior, com quem eu tive prazer em atuar em alguns momentos como sociedade civil. Eu peço desculpas por não estar presencialmente, mas eu estou com sintomas de gripe muito forte há 2 dias, então, para preservar as outras pessoas, eu fiz essa opção de participar remoto. Os dados apresentados aqui pela Conectas, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eles são realmente esses e são esses há algum tempo. Eu anotei algumas partes do estudo que foi feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e, assim, nesse acúmulo de 2021 a 2023, o levantamento é de que são mais de 15 mil, mais de 15.100 vítimas de mortes violentas intencionais entre crianças e adolescentes. Desses 15 mil, mais de 13 mil, quase 14 mil estão na faixa etária entre 15 e 19 anos. Então, tudo isso demonstra aquilo que já vem sendo dito no Brasil há algum tempo a respeito do extermínio da juventude negra e pobre, porque os dados também mostram que o grande contingente desse número são adolescentes negros e pobres. Então, enquanto a maioria das mortes de criança geralmente ocorrem dentro de casa, as de adolescentes não, elas ocorrem fora. Então, esse outro apontamento que foi trazido em relação às mortes por conta de enfrentamentos à polícia, ela é um dado bem real também, né? E aí a gente tem algumas medidas que passam a dar alguns resultados, mas eu queria também chamar atenção para essa informação que os colegas que me antecederam trouxeram, de que a violência ela é um fenômeno complexo, então não basta uma ação isolada, a gente precisa de várias políticas que se integrem, que se conversem entre si, para que nós consigamos reduzir esses números. A fala de Marivaldo traz essa perspectiva de que a diminuição das desigualdades e uma série de políticas que envolvam tanto a transferência de renda quanto cultura, esportes, elas têm o condão de melhorar os índices de violência e também as relacionadas à segurança pública no Brasil. E aí eu trago esse recorte também importante de que a medida das câmeras pessoais, elas de fato, assim, em outra pesquisa feita em São Paulo, demonstram uma redução alarmante do número de homicídios em confronto com a polícia, especialmente de adolescentes. Então, ela é uma medida importante, ela era fundamental. O Ministério da Segurança Pública, de Justiça e Segurança Pública, fez uma recomendação nesse sentido. Só que aí a gente também tem uma questão que eu achei muito interessante de uma pesquisa que foi feita pelo Instituto de Democracia e da Democratização da Comunicação, onde eles entrevistaram um grupo grande de pessoas e a maior parte delas aponta que o governo federal tem a atribuição de garantir a segurança das pessoas, sendo que, pelo artigo 144 da Constituição Federal, as polícias militares são subordinadas aos governos de Estado. Então, de fato, a gente precisa que essa recomendação ela seja também um avanço, seja uma forma de avançar com essa política nos estados, porque a polícia militar está lá, em relação ainda, às práticas que possam reduzir a violência, em especial os assassinatos dos nossos adolescentes,
são apontadas algumas outras medidas que também vêm a impactar nessa redução, que são os programas de gestão para resultados na segurança pública. A gente precisa melhorar, de fato, as investigações com resultados, com apontamento dos culpados, com a punibilidade dos reais atores desses crimes. Temos que melhorar os programas de gestão do uso da força e redução da letalidade policial, onde entram aí as câmeras, mas não só. A gente precisa de um modelo integrado de controle de armas, né? Uma vez que se aumenta a circulação de armas no país, aumentam as mortes de crianças e adolescentes fatalmente. E o investimento em maior esclarecimento dos homicídios. E aí a gente fala dos autos de resistência, e eu me lembro há quantos anos, de fato, a gente vem falando a respeito desse projeto de lei. Eu acompanhei também boa parte, pude, né, fazer parte do coro da sociedade civil pelo fim dos autos de resistência, e de fato foi um assunto que sumiu depois de um tempo, mas a gente precisa resgatar, porque essas investigações, elas também vão nos levar a uma maior elucidação dos casos, a uma resposta de justiça para essas famílias. E quando a gente fala das mães, isso também é uma questão que nos toca muito profundo, né? E também a elucidação, ela vem como uma forma de inibição de novos crimes, né? Porque, enfim, a gente consegue, de fato, punir aqueles culpados. O CONANDA também fez uma manifestação pelo uso ininterrupto das câmeras no fardamento policial, também tendo em vista essa pesquisa que foi feita em São Paulo pela redução dos óbitos de adolescentes. E deixa eu ver o que mais que eu separei para falar com vocês. E aí, a respeito de ações do governo federal, Marivaldo trouxe uma série delas do Ministério de Justiça e Segurança Pública, inclusive citando a secretária Marta, que de fato tem feito um trabalho para a juventude muito bom, muito relevante, né? E nós, enquanto Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, nós temos o programa de proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte. E é um programa que tem salvado muitas vidas, né, desses, em especial de adolescentes, embora não tenham crianças protegidas pelo programa. E nós temos investido não só pela ampliação do programa, mas pelas formas de acolhimento desses jovens, para que eles sejam protegidos. E nós temos um índice muito bom de sobrevivência dessas pessoas no Brasil todo. Agora a gente estuda mecanismos para ampliação do programa para todos os estados brasileiros. E aí, senadora, a gente entra de novo no assunto orçamento, né? E aí eu vou repetir também algo que já tem sido dito em outros espaços há algum tempo, que lugar de criança é no orçamento público. Então, a gente precisa, de fato, fazer com que crianças e adolescentes sejam a prioridade absoluta também na destinação dos nossos recursos, né? Sem políticas, sem recursos para implementação, elas não passam de boas cartas de intenções. Então, a gente precisa fazer com que esses direitos sejam de fato entregues para as pessoas, em especial para as crianças e adolescentes lá nos seus territórios, né? Em relação à formação, que também foi algo citado pelo colega do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? A gente também tem duas grandes iniciativas, que são a Escola Escola Nacional dos Direitos de Criança e Adolescente, que ela é voltada para a formação de profissionais que atuam com esse público, e as escolas de conselhos, que são também uma iniciativa junto com as universidades federais nos estados para a formação 15 segundos. De conselhos tutelares e conselhos de direitos, que são esse público. Você tem no mínimo mais 5 minutos e não 15 segundos, viu?
Fique à vontade. Mas já estou terminando também. Obrigada, senador. Eu já estou terminando também, porque como o grande arcabouço já foi trazido pelos colegas anteriores, então, para não ser repetitiva, eu trouxe mais essas pontuações e queria só concluir falando que as escolas de conselho, elas visam dar essa formação para os conselheiros tutelares e conselheiros de direitos no Brasil todo, que são o público que foi indicado pelo ECA como os grandes espaços, né, tanto conselhos de direitos como os espaços de controle das políticas para a criança e adolescente, controle social, quanto os conselheiros tutelares são a força que fazem o atendimento de crianças e adolescentes que precisam ter os seus direitos resguardados e que em algum momento tiveram esses direitos violados. Então a gente tem apostado muito na Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente que o conhecimento para o público que trabalha com as pessoas de 0 a 18 anos de idade, elas tendo esse conhecimento, elas conseguem entregar melhor a proteção integral que a nossa Constituição Federal determinou a esse público. Eu quero agradecer muito, dizer, senador, que eu, particularmente, eu como indivíduo, admiro muito o seu trabalho, já tem bastante tempo que eu acompanho sua atuação, em especial no que diz respeito a crianças e adolescentes no Senado. Então, é um grande prazer, uma grande responsabilidade estar aqui hoje dividindo essa mesa com colegas que atuam nessa pauta há muito tempo para tratar de um tema tão importante. Eu agradeço mais uma vez ao convite em nome do Ministério de Direitos Humanos e nos coloco à disposição para trazer novos elementos a esse debate. Muito obrigada. Muito bem. Marta Volpe, diretora de Proteção dos Direitos da Criança e Adolescente, que falou aqui representando o Ministério dos Direitos Humanos. Parabéns pela fala, que fez um resumo do que todos falaram. E vi que você falou ali de um programa que já existe, uma realidade que já existe, que é os conselhos tutelares, né? Que eles deveriam ser também aprimorados, incentivados, que estão lá no bairro, estão lá na comunidade, onde estão efetivamente os mais pobres, né? Mas parabéns pelo conjunto da obra. Então, agora nós vamos passar a palavra. Eu agradeço já pela tolerância, né, o Douglas. Ao Douglas Belchior, representante da Uniafro, Movimento Negro, que ele me convidou aqui, e eu já vou dizer em público que na terça-feira estarei com você no evento que você me convidou aqui, numa casa aqui em Brasília, que vão estar reunidos inúmeras autoridades que lutam contra todo tipo de preconceito e, mais precisamente, o racismo. Estaremos juntos lá. Muito obrigado, senador. Que honra, mais uma vez, estar ao seu lado. Obrigado pela confiança de nos convidar mais uma vez para fazer esse debate. Esteve aqui o Marivaldo, que eu já me referi a ele, um cara importante na nossa trajetória e caminhada dos últimos quase 30 anos na nossa geração, atuando desde jovenzinho na luta contra o racismo. O Gabriel, que é membro fundador da Uniafro Brasil, do nosso movimento. O Gabriel estava na Avenida Paulista, nós fizemos um ato no dia 5 de março de 2009, aniversário de 75 anos da USP. E então nós fizemos um ato de inauguração do nosso movimento, ocupando a Faculdade de Medicina da USP, que é, ainda hoje, um sinônimo do privilégio da branquitude brasileira. E estava lá Gabriel com a nossa bandeira em punho, meu querido amigo de muitos anos. É um orgulho para nós, Gabriel, ver a sua trajetória, o seu desempenho, o tamanho da tua contribuição para o combate ao racismo no Brasil. Você nos enche de orgulho, meu irmão querido. A Bel está aqui, minha querida companheira também de muitos anos no combate aqui ao racismo no Brasil. Senador, nós preparamos na Uniafro um texto que eu quero ler ele em respeito à formulação construída coletivamente. Eu quero aqui também agradecer muito
a nossa companheira Adriana Moreira, que devia estar aqui, nos ajudou nessa formulação, mas que o Gabriel, quando eu cheguei, estava falando sobre os diversos aspectos, a complexidade, assim como foi repetido também pelas outras explanações, daquilo que leva a esse resultado mortal, especialmente atingindo jovens e adolescentes negros. Eu vou me ater a esmiuçar, como você disse, temos que esmiuçar os elementos diversos para entender a complexidade e atuar especificamente em cada um deles. Eu vou falar da educação, que é o campo de onde eu venho e que diz respeito ao movimento que a gente constrói. A Uneafra é um movimento negro que tem como estratégia a atuação no campo da educação, por entender que a educação é fundamental, o acesso a ela, para salvar vidas de jovens negros. Então, eu quero lembrar aqui 3 dos eventos disparadores de violência racial que atravessou barbaramente a vida de adolescentes e jovens negros e que demarcaram o início da organização política e institucional do movimento negro brasileiro a partir do período da ditadura militar. O jovem Robson Silveira da Luz, acusado de roubar frutas em seu local de trabalho, foi barbaramente torturado, assassinado por um delegado de polícia lá na zona leste de São Paulo, pertinho da minha casa, em Guaianazes. Isso era em 1978. No mesmo ano, 4 garotos jogadores de vôlei foram discriminados pelo Clube Regatas do Tietê e não puderam participar de um campeonato. No mesmo período, um jovem operário chamado Newton Lourenço foi morto pela polícia militar no bairro da Lapa, em São Paulo. Esses 3 eventos foram impulsionadores do que foi a fundação da Frente, Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, que hoje, e ainda hoje, é a organização mais longeva do movimento negro brasileiro. Desde os seus primeiros momentos, questões vinculadas à forma como o Estado brasileiro não entenderia a população negra como sujeito de direitos, em especial adolescentes e jovens negros sujeitados à violência estatal. Isso sempre figurou entre as principais denúncias realizadas pelas organizações do movimento negro. Portanto, a gente está aqui repetindo a denúncia de sempre. Nos anos 90, diversas dessas organizações do movimento negro que participaram da luta pela constituição do Estatuto da Criança e do Adolescente passaram a denunciar as chacinas das crianças e adolescentes em situação de rua que aconteciam em todo o país. Destaca-se o fato de que as organizações do movimento negro, à época, elas eram as principais promotoras das denúncias e dos enfrentamentos jurídicos e políticos que se assistia no país. Porém, a história não relata o papel do movimento negro e a importância desse protagonismo nesse processo. Já nos anos 2000, para ser exato, em 2008, foi realizado o primeiro Encontro Nacional de Juventude Negra, cuja organização e a agenda de luta consistia em lutar pelo fim do genocídio da juventude negra, quando a gente traz com muita força esse conceito. Desse encontro, alguns entre os principais desafios estava colocado era convencer o Estado brasileiro de que os jovens negros eram vítimas sistemáticas do próprio Estado, o Gabriel falou isso aqui, e, portanto, demandaria, na qualidade de sujeitos de direitos e políticas específicas para resguardar as próprias vidas. O Estado promove a violência, tem os dados, sabe disso, a partir dessa ciência deve formular a contenção, né? Nessa perspectiva, houve a criação, naquele período, da Secretaria Nacional de Juventude, da cadeira de Juventude Negra, que cumpriu a tarefa de convencer e o planejamento do Estado naquele período a produzir indicadores sobre condição de vida e morte de jovens negros brasileiros. Gabriel estava falando que, então a gente já tem 10 e meia de elementos, de dados concretos que nos levam a formular saídas mais alternativas, mais efetivas do que vem sendo experimentado. O tema Juventude Negra, na série histórica Mapa da Violência, que depois se transforma em Atlas da Violência, parece que de alguma forma se consolida para a produção de dados. Com a criação do programa Juventude Viva em 2012, mais indicadores foram produzidos, entre os quais devemos citar o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência, o IVJ, isso em 2017, certo, Gabriel? Que participou disso profundamente, publicado pela Secretaria de Governo da Presidência da República, Secretaria Nacional de Juventude e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em cooperação com a Unesco. O IVJ, Violência, tinha como objetivo elaborar uma radiografia da juventude brasileira
a respeito dos riscos sobre os quais estão os vulneráveis, de modo a subsidiar a construção de políticas públicas que garantissem a vida dos jovens no Brasil. Para tanto, apresentou-se como um indicador sintético que classifica municípios com mais de 100 mil habitantes a partir de uma série de variáveis mobilizadas para compreender as trajetórias das vidas juvenis entrecortadas por toda sorte de violências, inclusive a violência mental, ou seja, observar a vida do jovem negro e como ela é recortada pela violência e como ela é impedida pela violência, inclusive pela ação direta do Estado. De acordo com esse relatório, eu vou repetir, porque para quem acompanha esse debate é muito importante buscar essas formulações, e o IVJ Violência traz isso. Essas variáveis associadas aos níveis de exposição de jovens à violência seriam a permanência na escola. Então, nós estamos aqui identificando elementos que poderiam tirar o jovem negro da linha de tiro. Como é que tira ele desse lugar nebuloso, perigoso, mortal? E aí, trazem aqui os elementos. Permanência na escola, forma de inserção no mercado de trabalho e os contextos socioeconômicos dos municípios nos quais residem os jovens em questão, o que equivale a dizer que educação, emprego, pobreza e desigualdade são vulneráveis fundamentais para explicar a exposição dos jovens à violência. Gabriel, quando falou, disse, se a gente identifica o território, é ali que está a violência, mais investimento em educação focada naquele território. Isso traz resultado. Com especial atenção à relação entre educação e trajetória de morte dos jovens negros no Brasil, em particular meninos negros. O IVJ revelou que entre jovens de 18 a 29 anos de idade, o desemprego ou as formas precárias de inserção no mercado de trabalho contribuem sensivelmente para a sua vulnerabilidade e violência. Já para adolescentes, o mais importante é a condição de frequência à escola. Então, os elementos mudam de acordo com a faixa etária do menino preto. Ao nos atermos apenas no campo educacional, que é o foco que eu quero trazer aqui, o que encontramos no sistema de ensino nacional? Então, essa é a pergunta, o papel da educação no Brasil no resultado de morte de jovens negros. A gente tem que fazer esse cruzamento. De acordo com os dados do SAEB de 2021, 7,8% dos meninos pardos e 11,3% dos meninos pretos acessam a escola com 8 anos ou mais de idade, ou seja, já chegam na escola tarde. Lembra que o argumento aqui é a escola salva a vida, a educação tira o moleque da linha do tiro. E eu estou dizendo aqui agora os dados objetivos em relação à condição desse jovem no acesso ao que salva a vida dele, certo? No 5º ano do ensino fundamental, 15,1% dos meninos pardos e 21,2% dos meninos pretos já foram reprovados pelo menos uma vez. Já no nono ano do ensino fundamental, 8,1% dos meninos pardos foram reprovados 2 ou mais vezes e 12,7% dos meninos pretos se encontram na mesma situação. No que diz respeito ao abandono escolar, no 5º ano do ensino fundamental, 7,7% dos meninos pardos e 9,6% dos meninos pretos já abandonaram a escola uma vez nessa trajetória. Gente, no 9º ano. O quadro apresentado pelos dados educacionais do ensino fundamental expressam o fato inexorável que a escola de educação básica brasileira é avessa aos meninos negros, que perfazem suas respectivas trajetórias educacionais, via de regra, de forma irregular. A trajetória educacional do jovem negro é irregular. Inclusive, as políticas de educação básica no atual governo, dedicadas à permanência escolar, muito embora reconheçam as identidades quilombolas e indígenas como vulneráveis no ambiente escolar e, portanto, sujeitas de direitos da política, ignoram a condição do ser menino negro em ambientes urbanos violentos como condição de vulnerabilidade social, educacional. Isso eu vou repetir porque isso precisa ser elemento para política pública. Então, a política reconhece 2 dados fundamentais, quilombolas, por exemplo. Ok. Na cidade, meninos negros, por serem meninos negros, estão mais afetados à ausência escolar. Isso precisa ser alvo da política, ou seja, tem que ter fomento específico, para além do território, no sujeito, no perfil. Como é que eu mantenho meninos pretos na escola? Tem essa política absolutamente acertada do pé de meia, que um pouco olha para isso, olha, como é que eu mantenho o jovem na escola? Mas ainda é insuficiente, porque receber uma bolsa no final do ano significa que eu vou passar o ano inteiro precisando continuar estudando. E como é que eu fico no durante? Como é que eu fico no processo? Né? Então, isso é... Se eu tivesse que escolher, Paulo Paim, querido senador, uma ação reparatória radical no nosso país
do ponto de vista da reparação histórica, seria o investimento pesado, bilionário, em manter com bolsa, com recurso, com dinheiro, nossos jovens negros nas escolas. Isso mudaria o país radicalmente, drasticamente, num curto espaço de tempo. Nós não temos política para fazer permanecer jovens negros nas escolas. As políticas expulsam os meninos negros das escolas e, ao expulsar eles das escolas, acontece o que eu vou dizer agora. O Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania, por meio do Sistema Nacional... eu pulei um pedaço e vou ler aqui. O relatório de informações penais, no primeiro semestre de 2023, realizado pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, informou que entre janeiro e julho de 2023, agora, no Brasil havia 381.154 homens negros, pardos e pretos, condenados cumprindo pena em regime fechado, cerca de 68% dessas pessoas encarceradas, das quais 67 não concluíram educação básica. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, por meio do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, sobre o atendimento de adolescentes em restrição e privação de liberdade no país, informou que 95,6% são do sexo masculino. 63,8% dos adolescentes atendidos são negros. Do ponto de vista educacional, via de regra, o que se observa é o não cumprimento das diretrizes educacionais para o sistema socioeducativo em meio fechado, ou seja, o moleque é preso e fica preso e não estuda. Logo, não é possível construir outra conclusão que não seja de que o Estado brasileiro constrói as trajetórias para a vida de algumas e para a morte de outras, inclusive o caminhar para a própria morte física. Essa escolha é deliberada, tem um público específico, são meninos e jovens negros cuja exclusão do ambiente escolar se encontra com as oportunidades de geração de renda e dos mercados ilegais, o que garante a justificativa moral para o extermínio da vida. Eles vão buscar estratégias que moralmente são condenadas pela sociedade e os coloca no lugar de descartáveis. Essa formulação é preocupação de projetos de lei que já foram citados aqui, de formulações de solução, como foi colocada pela exposição da Conectas, das propostas que Gabriel traz, que Marivaldo traz, e que, senador, para terminar, não se trata de ausência de formulação, né? Nós não estamos aqui tratando de um tema que não tenha sido profundamente estudado, que tenha sido acompanhado nos últimos anos, que não tenha dados e que não tenha propostas reais e efetivas de solução. Estamos falando de um tema gravíssimo que se mantém com toda a decorrência que disso acontece, como já foi falado aqui, por exemplo, a vida destruída das famílias e o quanto isso impacta a sociedade, porque nós estamos falando de 115 mil jovens e adolescentes mortos, assassinados em 3 anos. Não é só esse número, que já seria abismal. Quer dizer, qual o impacto disso na família, na comunidade, na continuidade daquela família? Infelizmente, eu tenho primos presos, eu tive parentes assassinados, amigos perdidos, sejam mortos na dinâmica do crime organizado ou pela ação do Estado e da sua polícia. Isso explode o ambiente comunitário, explode a família, provoca que o irmão dele se revolte e fale, então agora eu vou, porque eu vou vingar a morte do meu irmão. Isso gera um efeito em cadeia avassalador, violento, que aprofunda traumas, violência e pobreza. Então, se tem algo que precisa ser feito para estancar outros processos de violação e de deteriorização social, é o investimento pesado na manutenção de jovens negros nas escolas, especialmente dos meninos negros. Eu termino, senador Paulo Paim, dizendo a todo mundo aqui qual foi o convite que eu te fiz. Porque eu quero que todo mundo saiba que o Instituto de Referência Negra Peregum, ao lado de CONAC, Alma Preta, Instituto Nós em Movimento e UNEAFRO, vamos abrir uma casa do movimento negro aqui em São Paulo. As pessoas que estão aqui nesse plenário, aqui em Brasília, aqui, inclusive o nome da casa é Hub Peregum, uma casa para os movimentos negros em Brasília. Esse é o nome, então é em Brasília. É uma casa que vai servir de referência, de ponto de apoio, de estrutura, mas também de espaço de formação, formulação técnica qualificada para
apoiar nossos mandatos, para apoiar os nossos líderes que estão ocupando cargos estratégicos dentro do governo, no sentido de disputar esses espaços que estão todos sempre em disputa, mas que para nós é sempre mais difícil. Então, é uma honra poder receber Paulo Paim. Benedita da Silva confirmou, então você imagina um evento desse com Paulo e Benedita. Vai ser uma coisa assim de arrepiar. Eu que vou estar feliz ao lado dela e de vocês. E vamos reunir nossos mais velhos do movimento, as novas gerações também. Vai ser um momento muito forte, importante. Acompanhem essa atuação. Senador, imagina que essas 15 mil jovens e adolescentes poderiam ser Rebecas Andrade, que a gente está tanto celebrando, né? Poderiam ser alvo de uma política pública que oferece vida, possibilidades. Vini Júnior, Suelice Carneiro, Emicidas, Manos Brau, Abdias, Gilberto Gil, Gabriéis, Conceições Evaristo, Sérgio Vaz, Paulo Pains, Bels. É isso Douglas, que a gente está matando. Douglas. Nós, cada um de nós. É disso que se trata. É esse país possível que a gente está matando na medida em que esse processo continua. Muito obrigado. Tudo bem. Parabéns, Douglas Belchior, representante da Uniafro, Movimento Negro, que eu tive a alegria de algumas leis ter sido construída com a ajuda desses dois. Me permita que eu diga os dois. Ele, como assessor da bancada, me ajudava, e você, como líder nacional do movimento, sempre esteve, toda vez que eu solicitei, você contribui com ideias. E o que mais me marcou nesse período foi a abordagem policial, que infelizmente aprovamos aqui, por unanimidade, conseguimos aprovar, mas está engavetado na Câmara. Eu lembro um dos tantos que você trabalhou junto. Nós vamos em frente agora, pessoal. Nós temos ainda aqui o E-Cidadania, que eu vou ler as perguntas que vieram e vocês, se puderem responder algumas delas, poderão responder. Outras eu responderei pela própria comissão, nós da comissão. Eu peço que façam mais 2 cópias, enquanto eu leio, para vocês terem na mão e dando uma olhada. Os 2 que estão aqui presencial. E os que tiverem à distância, que eu vou fazer a leitura, e que quiserem também fazer algum comentário, daí termina o comentário das perguntas e já vai para as considerações finais, ok? Mas, de pronto, já cumprimento a todos que participaram. Foi uma excelente audiência pública. E, se você me permitir, isso não foi falado até agora, eu não vou falar no final, eu falo agora mesmo. É tão importante esse tema que nós vamos entrar com uma sessão temática no plenário do Senado, para que os nossos convidados falem para os senadores durante uma semana e, naturalmente, pelo sistema de comunicação do Senado. Posso colocar? Fruto também dos encaminhamentos dessa reunião. Então, vamos lá. Michele, do Rio de Janeiro. Quais as principais falhas na atuação do Estado que têm contribuído para o aumento dos assassinatos de crianças e adolescentes no Brasil? Muito bem, Michele, é isso que está aqui nos preocupando a todos, e você faz uma pergunta direta. Mas eu não vou comentar, porque senão não dá tempo de vocês falarem. Jackson, de Rondônia. Como engajar a sociedade civil e ONGs no desenvolvimento e implementação de estratégias para proteger crianças e adolescentes da violência? Felipe, de São Paulo. Maiores investimentos no monitoramento das atividades policiais e rigorosidade legislativa reduziriam a criminalidade e a violência policial? Ele faz em forma de pergunta. Adriano, do Mato Grosso. Superar o assassinato da juventude no Brasil é superar o racismo em suas formas. É essencial uma política de educação forte, desde a base. Foi um dos eixos das falas que eu vi. Tá. Rosenberg, do Distrito Federal. A redistribuição de renda em programas sociais tem mostrado melhorias nos últimos anos para reduzir a violência e a marginalidade? Eu vou ler de novo. Rosenberg, DF,
A redistribuição de renda em programas sociais tem mostrado melhoria nos últimos anos para reduzir a violência e a marginalidade? Ana de São Paulo, quais exemplos internacionais de sucesso na redução da violência contra jovens que poderiam ser aplicados no Brasil? Ciro, do Rio de Janeiro, por que não adotar a escola em horário integral? Eu sou simpatizante também, acho que todos nós, né? E foi o eixo, acho, da fala de vocês, principalmente do Douglas aqui. Ciro, do Rio de Janeiro, repito, por que não adotar a escola em horário integral como forma de promover o conhecimento, a socialização e igualdade de condições? Marcelo, de Minas Gerais, o poder público deveria atuar desde o momento em que a criança nasce, acompanhando o seu desenvolvimento, porém é omisso. Ademir, de Rondônia, a falta de escolas integrais e atividades esportivas contribui para que esses jovens entrem no crime. Precisamos de políticas públicas urgentes. Ok? Então, vamos começar com o Douglas e, em seguida, para o Gabriel. Tá, telegráfico, porque falamos bastante sobre esses pontos, mas, Michele, escola, trabalho e renda, ambiente comunitário, né? São pontos em que o Estado poderia ser muito mais efetivo e há, sem dúvida nenhuma, possibilidades de bons resultados. De acordo com todos os levantamentos, pesquisas, dados que nós temos, esses são elementos fundamentais para manter jovens na escola, para garantir uma trajetória regular, para o acolhimento familiar, para que a juventude trabalhada nos espaços comunitários e educacionais possam estar menos sensíveis ao apelo do crime organizado, por exemplo. Porque é muito saboroso, a gente sabe... Cara, o período da juventude, ele é biologicamente um período revolucionário na vida do menino. Ele quer experimentar coisas novas, ele quer consumir no mundo absolutamente dirigido pelo estímulo ao consumo. Isso, sem dúvida, muitas vezes aparece como as suas grandes possibilidades de vida. E a gente tem que disputar isso com outra lógica, com outra moral, com outros valores, e que um ambiente comunitário, adequado, com ausência de violência, com a presença do Estado, isso é importante e traz efeitos. O terceiro setor tem se dedicado bastante a isso, Jackson, mas eu concordo com você que o investimento do capital privado e não haver uma cultura de doação no Brasil atrapalha a atuação da sociedade civil por deixá-la frágil economicamente. Então, talvez uma coisa que a gente tenta fazer os grandes doadores ou aqueles que têm propensão a doar, eles não são mobilizados pela nossa agenda. A pergunta a vida de jovens negros importa a ponto de mobilizar os afetos e as pessoas doarem ou apoiarem essa causa? Eu vou dizer que não, senador. Sabe por quê? Eu quero dar um exemplo, e eu não quero ser antiético, mas eu vou dizer nome aqui, porque é preciso que os nomes sejam dados. Eu sou de uma periferia em São Paulo, que é uma pequena cidade chamada Poá, já saindo da minha cidade de origem, saindo da cidade de São Paulo, bem divisa com Guaianazes e Itaim Paulista. Do lado de Poá tem uma outra cidade chamada Suzano. E na última eleição, ou penúltima, houve uma tentativa de roubo na porta de uma escola. E uma policial que foi levar seu filho na escola, que estava paisana, não estava fardada, estava armada. E ela matou o jovem na sua abordagem. Ele não estava armado, ela matou ele. E se transformou numa heroína. Ela matou um jovem negro. Sabe o que aconteceu com essa policial em seguida? Ela foi eleita deputada federal, com um estrondo número de votos. E ela veio para o Congresso Nacional. Qual era a única peça de propaganda da campanha eleitoral dela? E eu estou dizendo a você, Kátia Sartre é o nome dela. Procurem aí, você vai digitar esse nome na internet e vai ver, a campanha eleitoral dela era a filmagem do assassinato na porta da escola.
Então, isso é a nossa sociedade. A morte negra dá voto. Isso é um absurdo dizer, mas são os elementos concretos que nós temos. Então, é óbvio que é necessário uma mobilização das forças da sociedade para contrapor essa lógica, esse pensamento, esse ideário que nos acompanha desde a escravização. 400 anos de escravidão no Brasil deixam uma mentalidade, né, resquícios, permanências da ausência da humanidade do nosso corpo. Pode matar, não importa tanto. E é isso que a gente vê na prática. Então, Jackson, sem dúvida que seria muito importante mais estratégias e maiores investimentos nesse campo para que ONG, sociedade civil tivessem mais força. O Felipe e o Gabriel vai responder melhor que eu. O Adrian fala sobre política educacional forte desde a base. A Uniafro Brasil é um movimento de educação popular que se dedica a isso, tem um pleno acordo. O Rosenberg fala sobre distribuição de rendas em programas sociais, tem apelo, é importante, precisa ser mais, ainda é em pouca quantidade, então não tem o impacto que poderia. Mas, sem dúvida, quem tem poder de chegar com política pública ou com ação efetiva nos rincões desse país é o Estado brasileiro. Tem uma escola, tem um posto de saúde, são aparelhos do Estado, Gabriel, que deveriam estar dedicados a, por exemplo, estimular práticas comunitárias, vivência comunitária, ambiente comunitário, que no âmago da sua providência, da sua prática, combate o racismo, porque diz respeito, senador, a relações pessoais, a construção de vínculo e de relação não violenta, uma educação não violenta desde pequeno. Então, isso tudo contribui como um todo, porque não é uma ação só que vai dar resultado, né? Sobre escola de horário integral e investimento em esporte, não tem dúvida. Sabe que o movimento negro, talvez eu fale uma grande bobagem e seja depois corrigido pelos meus mais velhos. Mas, pelo menos na minha geração e nos meus espaços de convivência, no movimento negro, tem pouca ação específica pensando esporte, por exemplo. A gente discute pouco. Você quer uma coisa que impacta mais a quebrada e a molecada preta do que possibilidades de esporte? Eu juro que eu seria um esportista, Gabriel. Eu era um moleque que, pulava e corria e jogava. Se eu tivesse tido o estímulo correto e a oportunidade, eu teria sido um atleta de alguma modalidade, provavelmente, ou teria, no mínimo, vivenciado mais essa experiência. E a dinâmica da vivência nos esportes, disciplina, gera respeito, cria sentimentos de respeito, de autoestima, de disciplina, de respeito ao outro. O moleque não gosta do outro moleque, mas os dois jogando junto fazem gol. E é isso que importa. Cara, isso gera todo um clima, um ambiente positivo quando você tem essas iniciativas na comunidade. Isso realmente funciona. O Estado pode fazer isso com muita força e não faz. Isso quase fica sempre na responsabilidade da ação de organizações da sociedade civil. Aí tem um cara que gosta de boxe, improvisa ali uma academia de boxe na quebrada, faz o maior sucesso, mas o cara não tem o tablado, não tem a luva, não tem os aparelhos, não tem o treinamento que poderia oferecer naquela comunidade. Então, por que política de esporte, política de convivência comunitária não é um alvo radical do investimento? Tudo que eu estou falando, gente, eu não inventei. Isso está formulado, isso está escrito, isso está construído, isso está experimentado. E a gente precisa botar mais força nisso. Muito obrigado. Para o nosso querido Douglas Belchior, que representou nesse evento a Uniafro. E vamos continuar, já está convocado, viu, Douglas, para essa sessão temática que vamos fazer no debate do Senado. Porque o título diz tudo, né? Como a moçada aqui já botou, uma sessão temática que vai discutir o assassinato de crianças e adolescentes. E, claro, aí vem no meio toda a violência sexual, os estupros, que os dados são assustadores. Então, de imediato, o Gabriel Sampaio, advogado, não me permite, para você que está presente, Gabriel, fechada aí, é que a Marta Volpe, diretora de proteção do direito da criança e adolescente, que falou em nome do Ministério dos Direitos Humanos, ela pediu para fazer suas considerações finais, ao qual ele teve que sair, não pôde ficar, e eu entendo, já agradeço a ele também, e o Marivaldo também teve que se retirar,
o Cauê representando o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Marivaldo, que representou o Ministério da Justiça. Fica aqui o nosso carinho, abraço a ambos. Então, agora a Marta Volpe usa o seu tempo de considerações finais e, no fim, o Gabriel conclui, usando o seu tempo, naturalmente. Eu achei muito brilhante a maneira como o Douglas ele coloca para nós assim exatamente o que diz o artigo 227 da Constituição Federal, né? Que a gente precisa da família, da sociedade e do Estado nessa garantia de direitos das nossas crianças, adolescentes e jovens. E aí ele citou, né, do investimento privado. Eu acho que isso é ainda algo que precisa muito chegar em especial, né, para as organizações, para compor as ações do Estado. Volto a falar a respeito de orçamento, que é necessário essa priorização da criança. Então, o Brasil ele tem avançado nessas políticas de educação em tempo integral, e aí eu falo também não só a respeito da prevenção às violências, que o espaço escolar ele é um espaço muito importante, até porque ele é um local de formação da primeira rede subjetiva da criança e do adolescente, que é onde vão aparecer as denúncias, né? Mas também ele é um espaço de proteção plena, inclusive como uma das ações de prevenção ao trabalho infantil. A questão do trabalho no tráfico, ela também é algo que precisa vir para os nossos debates com toda a força, porque é uma das piores formas de trabalho infantil, e a gente dá destinação para esses adolescentes, para essas crianças e adolescentes, a destinação da segurança pública. A gente não trata necessariamente como vítimas de um tipo de trabalho que, como o Douglas falou, ele é bastante rentável e é bastante sedutor, ainda mais na sociedade de consumo que a gente vive. Então, nós temos avançado, não na proporção que nós gostaríamos e nem na proporção que as crianças precisam. Então, é mais um apelo assim, para que a gente tenha, de fato, essa união de família, de sociedade, de Estado, e aí compreendendo dentro dessa sociedade não só os indivíduos, como também as empresas, as organizações sociais, porque é uma responsabilidade de todos, né? Garantir um futuro, garantir uma vida plena para crianças e adolescentes com pleno desenvolvimento também, como o Douglas nos coloca, né? Não só o direito à vida, mas o direito ao desenvolvimento pleno. Isso é um dever de todos, isso é uma necessidade, de se estar nas agendas, né? Em especial também do recurso privado, que de fato é isso, né? Para onde vai o investimento quando a gente fala em investir no setor social? Realmente ele está indo para onde se precisa? E eu deixo esse apelo, então, finalizo as minhas considerações deixando mais uma vez esse apelo para todos nós, para que a gente consiga garantir as disposições do artigo 227 da Constituição Federal para todas as nossas crianças, sem qualquer discriminação, que é isso que a Constituição Federal prevê. Muito obrigada. Marta Volpe, diretora da Proteção do Direito da Criança e Adolescente, representante do Ministério dos Direitos Humanos. Meus cumprimentos pela sua fala. Então, como havíamos mais ou menos combinado aqui, Gabriel Sampaio para os seus comentários sobre as perguntas e, ao mesmo tempo, as considerações finais. E eu daí só farei o encaminhamento das propostas que chegaram à mesa. Muito obrigado, senador. Gostaria de renovar aqui meus cumprimentos e agradecimento, de fato, por participar de um momento histórico no Senado Federal. Como o Douglas bem lembrou, é muito importante nós também sinalizarmos para essa juventude com alguns símbolos, né? E ter uma mesa com essa representatividade de pessoas que eu tenho, inclusive, uma admiração e uma história e trajetória pessoal. É um momento que eu vou guardar para sempre na minha memória, e estar ao lado de Vossa Excelência nesse momento, de Douglas, Marivaldo, algo que
que vai ficar realmente marcado para mim. E também me traz uma responsabilidade, né? Ao trazer uma mensagem também para todas essas crianças, adolescentes que vivem hoje nessa situação de vulnerabilização gerada pelo Estado. É importante também trazer essa marca, né? O jovem negro, a menina negra quando nasce, ela não é em si um fator de vulnerabilidade, mas a sociedade impõe condições ou é conivente com condições que tornam essas pessoas vulneráveis. Nós precisamos resgatar essa noção, essa ideia de um projeto de sociedade. Nós vivemos muito isso, né? Senador, na sua geração, me lembro muito da nossa militância, né, Douglas? Desde sempre, nós buscando um projeto de sociedade em que nós possamos ser protagonistas da nossa história. Muito bem lembrado. E cada vez mais, eu tenho um filho agora com 3 anos, nós vemos quanto nós nos perdemos enquanto sociedade nas discussões daquelas questões que fogem a essa ideia de um projeto, né? Cada vez mais se faz debate, se produz conteúdo que pouco dialoga com um projeto de sociedade, que pouco traz de perspectiva de união, de unidade, de um sentido mesmo para a vida, para a existência das pessoas, né? Quantos de nós fica tranquilo quando vê a criança, um jovem adolescente com um celular na mão, porque a gente não sabe que tipo de conteúdo está sendo transmitido. E não só é porque a gente não confia, tem, enfim, várias questões que envolvem isso, mas porque há um oligopólio, há pessoas que ganham dinheiro, há pessoas que se enriquecem, se tornam bilionárias, trilionárias, né? Querem ir para o espaço se aproveitando dessa energia que a juventude tem, essa energia que está sendo cada vez mais canalizada para criar ansiedade, para criar disputa, para criar desarmonia na nossa sociedade. Nós queremos construir um projeto, nós queremos participar de um país que tenha condições de aproveitar essa energia da juventude para construir uma sociedade justa e igualitária, que aproveite a capacidade de atuação do Estado, a capacidade de atuação dessas forças sociais para construir um país justo, livre e muito melhor do que o que nós temos hoje. Entrando aqui nas questões e nos pontos que foram colocados, né? Que tipo de falhas de atuação, como engajar a sociedade civil, ONGs e o Estado nessa tarefa? Acho que a gente falou bastante sobre isso, Douglas reforçou a importância, as perguntas também trazem aqui a necessidade de investimento em educação, em esporte, e colocar e focalizar a política. Se nós fizermos o recorte de onde os dados estão mais elevados, nós vamos identificar que com 200 de município a gente resolve, a gente vai estar abordando mais da metade das mortes violentas no país. Estamos falando de um país que tem mais de 5.500 municípios, e se nós falarmos de 200 dos municípios que têm maior incidência dessa violência, nós vamos enfrentar a parte mais preponderante do dado. Então, é política pública focalizada. A gente quer, no território mais vulnerabilizado, como o Douglas comentou aqui, a melhor escola, o melhor equipamento de esporte. Porque nós precisamos dar para a juventude a melhor perspectiva. E por que escola e por que esporte? Também nessa perspectiva que eu trouxe no início da minha fala. Porque elas dão sentido de coletividade. Nós estamos entregando a juventude para o sentido cada vez mais individualista, em que certos grupos econômicos estão se aproveitando dessa sua capacidade de transformar a sociedade por meio da tecnologia em algo que os beneficia economicamente. Então é preciso ter esse sentido de sociedade. Focalizar a política pública de um lado e também identificar as políticas que dão errado. E aí, senador, não poderia ter sido o melhor momento para fazer essa audiência pública e endereçar questões aqui. Porque nesse momento em que os dados apontaram que a maioria preponderante das mortes provocadas contra crianças e adolescentes ocorrem por arma de fogo, nós sabemos do esforço de Vossa Excelência e de forças comprometidas com a vida das crianças e adolescentes no Brasil para evitar a votação de um projeto de decreto legislativo que retrocede na política de controle de armas.
E aí o debate está equivocado. Me permitam, senhores senadores, ter uma fala muito direta, muito sincera e muito aberta ao diálogo, né? Mas é absolutamente equivocado que esse tema tenha prioridade nesse momento. Num dia o senador traz aqui em audiência pública os dados mais relevantes da mortalidade de jovens, crianças e adolescentes, mais de 13 morrendo por dia por arma de fogo. E a sinalização e a mensagem que fica para a sociedade, é importante que a institucionalidade traga as mensagens corretas. É de que é razoável que haja um clube de tiro perto de uma escola. Eu passo diariamente, porque eu deixo todo dia e busco o meu filho na escola. E eu passo na frente de um clube de tiro na rua da frente, senador. Ah, mas há um direito adquirido a ter um clube de tiro na frente de uma escola? Eu tenho que explicar todo dia para o meu filho que é normal ter um clube de tiro? Ah, ele é um espaço discreto. Senador, tem uma imagem toda mostrando que aquilo é um clube. As pessoas que frequentam, não estou as criminalizando, podem ser pessoas que cumprem a lei, que tomam todos os seus cuidados, mas eu quero falar da mensagem, eu quero falar dos riscos, eu quero falar do projeto de sociedade e dizer que é fundamental o compromisso de todas as pessoas que se importam com a vida dessas crianças e adolescentes em passar a mensagem que a prioridade para a defesa das suas vidas é investir em educação, em esporte, cultura e na proteção da sua vida. Portanto, nós, enquanto sociedade civil, estaremos vigilantes, militantes e atuantes para a gente chegar a esse desafio que parece utópico, mas que com a junção das nossas forças, eu tenho certeza que nós lograremos êxito. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, Gabriel Sampaio, advogado, diretor de litigância e incidência do Conecta Direitos Humanos. Olha, todos falaram, meus cumprimentos aqui ao Cauê Martins, pesquisador do Fórum Brasileiro, a Marta Volpe, que falou pelo Ministério dos Direitos Humanos, o Marivaldo de Castro Pereira, que falou pelo Ministério da Justiça, o Douglas, que falou com a competência de sempre, como os outros painelistas aqui representando a Uniafro, e deu essa notícia boa, além de todas as falas, dessa casa que teremos em Brasília, que vai estar, não é só uma casa ilustrativa, né, como alguém pode estar ouvindo, é uma casa onde será uma casa de um grande debate da situação do movimento negro e, por exemplo, do assassinato de crianças e adolescentes, né? Esse é o objetivo. Eu tenho certeza que será um sucesso e já me comprometi de estar lá. O sucesso pela pauta que ela vai levar de forma permanente. O Gabriel fez essa fala brilhante aqui, Gabriel, meus cumprimentos, fez um encerramento dando exemplo da tua caminhada, do teu filho, em direção à escola, e um clube de tiro bem na frente, e tu tem que explicar para o menino por que isso, né? E querem votar essa questão aqui no Senado. Tem algumas votações aqui que, de fato, me deixam muito, muito triste. Eu sou um defensor permanente, né, da liberdade de expressão, da democracia, mas tem alguns temas que não são favoráveis à vida, né? Os temas que atacam a vida das pessoas não poderiam ter voto favorável, como infelizmente, porque a vida, alguém já disse, eu repito, em primeiro lugar, né? A vida dos negros, dos brancos, dos indígenas, enfim, de toda a gente brasileira. Eu vou agora, Gabriel, depois de te cumprimentar também, o Douglas, que estão aqui presentes, eu cumprimento todos que já estiveram aqui nesse dia histórico para mim. Foi um dia histórico. Eu vou para os encaminhamentos. Começo por aqui mesmo. Vamos realizar uma audiência pública aqui no Senado, na CDH, e, se possível, vamos ouvir as mães, pelo menos uma representando as mães de cada estado que perderam filhos e filhas para a violência. Realizar ação reparatória de investimento para manter jovens negros nas escolas. O princípio aqui
pelo que eu entendi, escola de tempo integral de preferência. Realizar sessão temática no plenário do Senado sobre o tema debatido hoje, assassinato de criança e adolescente. Acompanhar o PDL 206 de 2024, que retira trechos do decreto 11.615 de 2023 do Poder Executivo. Com a retirada dos trechos, vai ocorrer um retrocesso na política de controle às armas de fogo. Acompanhar o PL 2999 de 2022, de autoria do deputado federal Orlando Silva, PCdoB São Paulo, que cria Lei Mães de Maio, que estabelece um programa de enfrentamento aos impactos da violência institucional. O projeto está na Câmara dos Deputados. Acompanhar o PL 239 de 2016, de autoria da CPI dos assassinatos de jovens, aquela que provou que cada 10 jovens assassinados não teria que ser assassinado nenhum. 9 são negros ou negras. Com objetivo por fim dos autos de resistência. O projeto foi arquivado no final da legislatura em 2022. Vamos pensar na possibilidade, se vocês concordarem, do desarquivamento, e se não for mais, porque o tempo já passou, nós reapresentaremos o projeto, fruto dessa audiência pública de hoje. Acompanhar a tramitação do PL 5231/2020 sobre abordagem policial, que já foi aprovado no Senado por unanimidade. Encontra-se na Câmara dos Deputados. O projeto foi aprovado numa comissão e agora está para análise na CCJ. Observar as recomendações apresentadas na pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, essa é a referência, porque ele colocou 10 pontos ali. E não vamos esquecer, eu tinha escrito mais uma proposta, está aqui, é essa aqui. Esse tema tem que estar no orçamento, né? Com mais equilíbrio, inclusive nas emendas de comissão, porque não tem sentido. Eu estou vendo sempre o debate, parece que parece que tem um mistério, e vou falar aqui tranquilamente. Por que certas comissões têm 4 bi, 3 bi, 2 bi, 1 bi? E uma comissão só, por exemplo, que eu passo, eu tenho meu mandato no fim do ano, pegar outro, como essa aqui não tem sequer a última foi 700, se eu não me engano, 700 mil ou 500 mil. É uma vergonha comparando com as outras comissões, uma comissão que trata dos direitos humanos. Que haja mais equilíbrio entre a receita da possibilidade de investimento nas comissões em políticas públicas. E qual a política mais nobre que a política de direitos humanos? Então, que haja também essa preocupação, eu levarei com esse objetivo. Se a Comissão de Direitos Humanos tiver uma verba maior, eu não quero nem igual, porque eu sei que ele não vai ser impossível pelos caciques da vida. Nada contra os caciques, mas os caciques da nossa vida aqui dentro da casa, eu não estou aqui falando de nenhuma comissão, só estou dizendo que eu não consegui entender até hoje por que umas comissões têm um valor bilionário, bilhões, e outros não chegam nem perto de 1 bilhão, nem perto. Bom, então fica esses encaminhamentos, se todos concordam, nós vamos tratar de encaminhar junto à casa e nos espaços que nós poderemos influir, baseado no que foi decidido aqui hoje. Atingido o nosso objetivo, fica a frase que vocês disseram, uma sessão histórica, podem ter certeza, uma sessão que cuidou das nossas crianças e adolescentes. A violência contra elas, que é um ato, eu digo até meio encabulado, né? É um ato de terror, é um crime de lesa pátria, porque quando estão matando as nossas crianças e adolescentes, estão atingindo a nossa pátria. Encerrada a audiência pública de hoje. Muito obrigado.
que são únicas, né? E isso tudo resulta num repertório que permite, que colabora com a busca de pessoas desaparecidas. Coloquei de propósito aquela figurinha ali e aquela palavrinha em inglês relacionada aos desaparecidos para mostrar que esse é um dos grandes condões desses bancos de dados biométricos, além das outras atividades. Tem um exemplo ali, por exemplo, de identificação de vítimas de desastre de massa. Tanto aquelas situações da região serrana, das enchentes, dentre outras coisas, acidente de trem. Então, esse banco de dados hoje, ele existe no Brasil de forma segmentada, mas com o advento da Carteira de Identidade Nacional, há um desejo do poder público de fazer essa integração entre os estados. O que vai facilitar muito, por exemplo, a consulta de uma pessoa em vulnerabilidade social lá, que foi lá para Santa Catarina, por meio de sua biometria. E, às vezes, utilizando uma tecnologia que está na mão do policial de rua, que está na mão ali do policial patrulheiro, que está na mão do CRAS, aquela tecnologia que pode fazer uma fotinho da pessoa e mandar isso para consulta no banco de dados. Só que isso é caro, né, senadora Damares? Essa integração, ela é cara. Essa integração, ela requer essa boa vontade institucional para que essas tecnologias estejam à disposição e na ponta para resolver os problemas, né? Senão, a gente não consegue efetivamente minimizar esse problema que é multifatorial. Aqui no Distrito Federal, a Polícia Civil ela já dispôs para os nossos policiais civis uma espécie de software que permite fazer esse reconhecimento facial, que é usado tanto para apuração de crimes como para situações de pessoas desaparecidas. Só que cabe a gente ressaltar que essa tecnologia ela não é autônoma. Vocês já devem ter visto na imprensa situações de reconhecimento facial na área criminal que gerou um constrangimento exacerbado da pessoa porque ela não era ela. E está ali um exemplo, ó. Parece que é a foto daquele ator americano Tom Hanks, mas são sósias. Aquele é o Dan Stubach, aquele lá da direita, muito famoso pela novela que ele batia na mulher. Tem uma temática que a gente precisa combater também, nós homens, né, também, encampar fortemente isso. E olha como eles são parecidos. Então, o sistema de reconhecimento facial, sozinho, sem a intervenção dos especialistas, ele não vai funcionar. Ele precisa dessa intervenção humana para ter a certeza. E aqui os exemplos das outras biometrias que a gente tem oportunidade de colaborar. Coloquei ali a palminha da mão, porque antigamente nós coletávamos o pezinho do bebê nas maternidades, mas era uma biometria imprestável. O registro, aquele carimbinho do pezinho do bebê, não servia para identificá-lo no momento que era necessário, quando um cadáverzinho era encontrado. Hoje já existem tecnologias que estão propiciando essa coleta para a gente fazer a identificação neonatal e permitir que, para frustrar aquelas situações que o coronel comentou, de tráfico de crianças, porque você pode vincular a biometria da mãe, só aquela mãe tem, com a biometria do seu bebê. E aí, quando for passar numa fronteira, quando for passar em alguma região de um estado para o outro, pode-se fazer uma consulta. Isso está na mão hoje do poder público? Não, mas pode ser construído, principalmente usando essa ferramenta que está aqui na frente de vocês, à disposição para ser explorada. Eu e todos os outros colegas desse segmento. Nós somos instrumentos para colaborar nesse segmento. E é interessante ressaltar, pessoal, essa questão da identificação. Identificação é diferente de reconhecimento. Reconhecimento acontece, às vezes, quando o familiar vai lá ver aquelas vestes do cadáver e tudo mais. Às vezes lembra de alguma cicatriz ali que não é de conhecimento do poder público. E aí fala, olha, isso aqui é meu filho que faleceu nesse atropelamento, estava morador de rua e tudo. A identificação é um processo científico que usa essas características fisiológicas. O que é isso, Rafael? Do nosso corpo. E que só o nosso corpo tem. Só eu tenho, o meu é diferente da senadora. E é diferente de cada um de nós. O DNA faz parte disso aqui. Além dessas outras todas biometrias. Então, um banco de dados de biometrias, ele tem que ir além do nosso DNA. Ele tem que ir para a impressão digital, para a face, se possível o palmarzinho, se possível o pezinho, que tudo isso necessita investimento.
Opa, para cá. Aqui um exemplo de um caso internacional da polícia do Havaí, onde encontraram um senhor com demência que desapareceu, saiu de casa, não lembrava, ficou perdido, e eles conseguiram fazer a recuperação dessa pessoa desaparecida por conta dos bancos de dados e colaboração naquele conceito de segurança comunitária. As pessoas recuperaram aquela pessoa, levaram até o poder público lá no Havaí e conseguiram fazer a identificação desse senhor que tinha demência, um senhor já idoso. Essa é a realidade nacional, como a senadora acabou de mencionar. Abrigos, temos uma série de idosos, às vezes, que nem certidão de nascimento tem. E aí? Como é que a gente vai resolver essa situação? O poder público precisa emitir essa documentação básica para ele efetivamente existir como cidadão e poder ser protegido, porque é uma população vulnerável, assim como as crianças e os nossos idosos. Pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Se a gente consegue implementar um processo de identificação precoce lá da mãezinha, tendo seu bebê dentro de um hospital, por exemplo, o mais precocemente possível, eu consigo inserir isso numa base de dados para apoiar aquela mãe, para ela não vender o bebê, para ela receber um recurso, um auxílio necessário, porque aquilo já foi identificado. E a maioria, né, dos nascimentos acontecem em maternidades, grande maioria da população vulnerável tem os seus bebês nas maternidades públicas, então é o poder público que deixa escapar o cidadão que precisa da sua ajuda. E recurso, a gente sabe que existe, mas a canalização para o local correto é que vai auxiliar a gente resolver todos esses desafios. Lá do lado direito, tem de propósito uma pele de um cadáver, que a gente chama de luva cadavérica, que quando a gente encontra um cadáver em avançado estado de decomposição, ele existe e pode ser usado para identificar aquele cidadão que faleceu. E aquele registro biométrico, muitas das vezes ele foi feito em algum estado e ele existe para poder ser utilizado para identificar o desaparecido do outro estado que está no banco de dados de carteira de identidade, qualquer que seja. Agora não há essa comunicação e essa integração. A gente luta, enquanto instituição representativa da categoria, para fomentar essa integração e nos inserirem como especialistas e técnicos para colaborar nas orientações necessárias para ter a ferramenta adequada. Não é só uma coisa, temos que usar de todas as ferramentas para resolver o nosso problema. Em 2010, assim que foi implantado o sistema EIFES no Distrito Federal, nós tínhamos uma série de pessoas que faleceram, que tiveram as suas impressões digitais coletadas, mas a gente não sabia de quem era. Quando o banco de dados ele foi digitalizado, nós conseguimos identificar 21 pessoas, 21 famílias, doutor Ivaniski, que tiveram seu ciclo encerrado, porque conseguiram saber sobre o seu ente querido. Nós estamos em 2024, já passamos por várias modernizações, tanto de procedimento como de tecnologias. Por exemplo, nossas equipes são acionadas para fazer a identificação no hospital de um paciente que ninguém sabe quem é, ou de um cadáver que faleceu lá no hospital, ou até na residência de uma pessoa adoecida, que às vezes precisa da sua documentação. Tem equipe especializada para fazer isso. Tudo isso graças à tecnologia, respondendo uma das perguntas. Tecnologia EIFES, tecnologia EIBS, sistemas de reconhecimento facial, que tem essa interface para consultar essa biblioteca de biometrias que existem. Um exemplo, quando a gente lança uma fotinho do dedinho, né, ou da impressão digital da pessoa no sistema, eu tenho lá uma quantidade de 20 pessoas para eu dizer de quem é aquele material que eu lancei. Aí eu preciso do especialista para fazer essa intervenção. Da mesma forma, um sistema de EIBS, que é um sistema multibiométrico, quando eu lanço um facial. Peguei uma imagenzinha lá, que foi capturada na rodoviária interestadual, lancei no banco de dados aqui do Distrito Federal, eu tenho 20, 30 pessoas que se assemelham àquela ali. E eu preciso do especialista para fazer esse cotejo. Já no sistema de reconhecimento facial, ele está funcionando de forma autônoma. Ele vê o que mais bate e acende lá, usado em estádios e etc.
mas a gente precisa desse treinamento e desse monitoramento dos especialistas para a gente não fazer uma identificação errônea no caso da esfera criminal. No caso do desaparecido, é melhor eu errar, ou seja, é melhor eu optar como um procedimento de trazer aquela pessoa e saber, será que você não é o que está desaparecido? Aí não, você não é. Do que eu ficar perdendo, né, um pouco de tempo com esse cotejo. Porque a necessidade do reconhecimento facial do desaparecido é outro. Existe uma legislação distrital que ainda não está em vigor sobre crianças desaparecidas e sistemas de reconhecimento facial. Sistemas de reconhecimento facial provocam muito desconforto para a população, assim como os bancos de DNA. A gente precisa, enquanto cidadão, fazer uma reflexão e uma discussão da importância da utilização dessas tecnologias para a gente garantir a segurança das nossas crianças, dos nossos idosos, das nossas mulheres, por exemplo, que às vezes um sistema de reconhecimento facial ele pode ser usado para monitorar um agressor, a sua mulher, e acendeu a luzinha verde lá para as equipes policiais. Então tem muito potencial. A gente precisa trazer isso à tona e ter um compromisso para conseguir colaborar e diminuir esse sofrimento que é gerado para cada uma das famílias. Para encerrar, senadora, só queria dizer que eu sou pai de 4 filhos e me padeço com a situação de cada uma de vocês. Me emociono por estar aqui hoje, acompanhando a força de vocês, e olha que eu sou treinado para passar por situações como essas, né? Deixo o meu contato para vocês, mães das associações, para os legisladores aqui presentes, para os técnicos, para que a gente possa construir algo que mude o rumo do que vem acontecendo no país, senadora. Estou à disposição. Obrigada, doutor Rafael, muito obrigada. Espero que os senadores entendam agora por que eu defendo tanto uma polícia científica no Brasil, independente, autônoma e fortalecida. Eu vou fazer uma coisa que não está aqui no nosso roteiro. Essas mães vieram com recursos próprios, essas mães vieram para colaborar com a audiência. Eu vou permitir, autorizar e pedir, inclusive, que vocês tenham uma participação na audiência. 3 minutos cada uma. É possível? Então, alguém ajudá-las com o microfone aí. Se apresenta, diz o estado onde está, de qual estado pertence, e as impressões da senhora sobre a audiência, o que esperam de nós. Fiquem à vontade. Pode começar. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada pela sua oportunidade. Ministra Damares, tenho o meu profundo respeito pelo seu trabalho. Sou uma pessoa que tem a senhora como referência. Muito obrigada. Eu sou Vera Lúcia Ranu, sou mãe de uma menina chamada Fabiana Renata, desaparecida há 32 anos. Minha filha desapareceu aos 12 anos na porta de uma escola em São Paulo, no bairro do Jaraguá. Desde então, tenho militado. Sou fundadora, junto com a dona Ivanise, das Mães da Sé, e hoje atuo como Mães em Luta, num projeto principalmente levado à prevenção e orientação a esses familiares. A gente procura ajudar e estamos à disposição da senhora e de todo o Estado brasileiro com a nossa causa e pedimos um olhar para a senhora diferenciado. Nós somos mulheres, mães humildes que buscamos nossos filhos sem recurso, ajudando outras famílias também como nós, sem recurso, fazendo uma revolução nesse país. Nesse mundo de nossa caminhada, não encontramos nossas filhas, mas dizemos para a senhora, com os nossos próprios recursos e com a nossa vontade de ajudar, independente da nossa dor, temos mais de 15 mil pessoas encontradas por nós. Uau. Isso mostra que é o que o Major falou. Vontade, amor ao próximo, e estamos aqui para somar com a senhora nessa luta. E pedimos que a senhora nos olhe e nos dê essa visibilidade. Eu tenho como que eu vou falar para a senhora? Um relatório de 32 anos de luta, que depois eu posso mandar para a senhora no e-mail. Tá bom? Muito obrigada, senhora. Parabéns a todos e estamos à disposição. Obrigada, senhora. Obrigada, mãe. Obrigada.
A nossa audiência fala da participação da sociedade civil na formulação, na definição e no controle das ações da política de busca de pessoas desaparecidas. Essa política ela não vai ser de verdade se a sociedade civil não participar na formulação, na indicação aonde precisa ser melhorado. Uma experiência de 32 anos precisa ser considerada. Como é que uma instituição sem recurso encontrou 15 mil pessoas? A gente vai ter que entender isto, entender. Muito obrigada por ter vindo. A próxima, mãe. Todos, meu nome é Rogéria, sou do Rio de Janeiro. Atuo ali com Mães Braço Forte, com algumas mães também, com seus filhos desaparecidos. E é uma honra poder estar aqui hoje, né, participando, dando essa força também uma para a outra, porque é isso que nós fazemos também, nos unindo forças para alcançarmos um objetivo que é encontrar, né, os nossos filhos ou ter uma resposta positiva ou seja negativa, mas nós precisamos. Eu sou a mãe da Vitória, que tem 15 anos desaparecida. A minha filha desapareceu ali em Irajá com 11 anos de idade, saindo de casa só para entregar um Rio Card escolar de uma amiguinha e não voltou. Nós vemos que não teve uma investigação legal, como não há, e nós sofremos com inquéritos arquivados, inclusive da minha filha foi arquivado. Eu não sou mãe biológica da Vitória, a Vitória é minha filha adotiva, eu crio a Vitória desde bebê, e nós precisamos muito, realmente, dessa força do Senado Federal, de todas as políticas que nos ajudem e nos fortaleçam. E nós estamos aqui para lutar, realmente, dar voz a esse Senado, porque eu creio que nós vamos vencer e vamos alcançar muitas pessoas ainda, através dessa luta, que eu vejo que a senhora realmente tem feito coisas assim extraordinárias. Era muita vontade de poder conhecê-la pessoalmente. Muito obrigada por esse espaço. Obrigada. A próxima, mãe. Bom dia a todos. Eu sou a Josedalva, sou de São Paulo, mãe do Leonardo de Souza Campioto, que ele está desaparecido há 17 anos. E quero agradecer também de estar aqui presente nessa comissão e lhe pedir encarecidamente que coloque a gente, mães, fazendo parte dessa comissão, para a gente poder expor as nossas lutas, nossas necessidades. E outra coisinha que eu vou falar com a senhora citou das clínicas, né? E eu tenho uma informação de uma clínica, várias clínicas de Campinas, que eles me informaram o seguinte, quando meu filho desapareceu, que lá eles costumam pegar as pessoas, né, na rua, sem identidade, e aí levam para uma clínica dessas. Lá, o tempo que eles ficam, se eles não recuperam a memória, o próprio juiz da cidade autoriza a mudar o nome dessas pessoas. Então, pensando nisso, várias clínicas estão com esse problema e a gente não sabe, entendeu? E é só isso. Agradecer a todos vocês de estar aqui e, né, pela ajuda, porque nós necessitamos de ajuda de todos vocês. Somos mães invisíveis, né? Muito obrigada a todos por tudo. Obrigada, mãe. A senhora trouxe um fato importante, grave. Não se muda o nome de ninguém sem uma identificação científica.
Se isso está acontecendo, a gente vai ter que acompanhar. Então, eu falo nisso sempre, em todo lugar que eu vou, porque falaram isso para mim. Mas tem pessoas que não acreditam, mas eu acredito que acontece isso mesmo. E nessas clínicas também a gente não consegue entrar, né? E elas têm alvará de funcionamento. A gente vai ter que conversar sobre Tem alvará. isso. Quais são os critérios que estão sendo dados para funcionamento dessas clínicas. Eu tive em uma no interior do Ceará, que nós resgatamos 81 idosas que moravam em jaulas. Então, nós vamos ter que fazer o papel também de investigação e observar os critérios que os municípios estão usando, doutores. E aqui a PM pode nos ajudar muito, pode ser, inclusive, uma indicação do nosso relatório final, quais os critérios que os municípios estão dando para funcionarem essas clínicas. Na época, eu fui em 4 clínicas lá de Campinas, porque o sinal do celular do meu filho foi encontrado em Campinas, né? Então, eu fiquei uma semana andando em Campinas, indo em hospital, pronto-socorro, inclusive nessas clínicas. E eles não deixam a gente entrar na clínica, eles barram a gente, só pega nome, pede para deixar fotografia, mas depois não dão, né, informação nenhuma. E lá, não numa clínica, que me falaram isso, que acontece. Acontece isso. Obrigada, acontece da mesma maneira que dizem que acontece nos presídios, Sim. que tem gente, né, lá nos presídios com outro nome e eles não descobrem quem é a pessoa e existe várias pessoas desaparecidas nessa situação. Tá? Muito obrigada. Próxima mãe. Bom dia a todos e a todas. Eu não sou mãe, é minha irmã, Graciane da Silva Bandeira, desaparecida na cidade de Paissandu, no estado do Paraná. Agora em outubro, vai completar 19 anos que a Graciane está desaparecida. Diante de investigações, diante de muitas coisas que nós fizemos e conversa com algumas autoridades, acreditamos que a Graciane foi vítima do tráfico humano para prostituição. A minha irmã ela foi arrancada de dentro de casa, um vizinho entrou de madrugada, tirou ela à força, a vizinha ouviu ela pedir socorro, porém não acionou a polícia porque achou que era uma briga de algum vizinho ali e poderia ter nos ajudado muito se ela tivesse acionado a polícia naquele momento. E todas as pistas têm dado que a Graciane, todas as pistas em locais de prostituição. E devido a todo esse tempo de luta, de viver essa dor, também me tornei uma ativista na causa, ajudo nas divulgações de pessoas desaparecidas, ajudo pessoas que perderam contato com familiares, né, que às vezes querem encontrar o pai e a mãe, que foram adotados de alguma forma e querem encontrar a família biológica. Tenho ajudado também nessa questão de localização desses parentes. E a gente pede muito, assim, com carinho, atenção, né, dos nossos governantes, das nossas autoridades para a causa dos desaparecidos. Estou muito feliz com essa iniciativa e eu digo que nesses praticamente 19 anos de luta, esse ano de 2024 é um ano que a gente está vendo que estamos sendo notados, que a nossa dor está sendo notada e que de alguma forma vocês das autoridades estão querendo nos ajudar. Isso é muito importante para nós. Também quero dizer que admiro muito a senhora pelo enfrentamento, não só por estar nos ajudando nessa causa, mas pela luta que a senhora tem em questões de crianças vítimas de abuso, como várias denúncias que a senhora fez, e fico feliz pela sua coragem. A gente sabe que é difícil quando você bate de frente com algum tipo de sistema que vai contra a lei. Então, eu quero agradecer, sou grata a cada um de vocês por ter nos ajudado e continue lutando por nós e como a Dalva disse, precisamos ter representatividade das famílias, das mães, nessas comissões, nessas reuniões, porque ninguém melhor do que nós, que passamos pela dor, para dizer para vocês e contar como foram nossas experiências nesses longos anos, os problemas que nós enfrentamos, porque muitas vezes a gente sai para procurar uma ajuda e não somos bem tratados onde vamos. Tá? De chegar, às vezes, numa delegacia e não receber um tratamento humanitário,
quando chega nesses lugares, de como é desaparecimento, e muitos falam, mas desapareceu, não é crime, porque para nós é um crime. Para nós é um crime, independente da forma que foi desaparecido, é um crime. E muitas vezes, quando a gente chega numa delegacia, não são tratados dessa forma. Não é crime, então deixa. Né? Então a gente vê que não tem aquela devida importância. E as primeiras horas são fundamentais para a localização, independente se está vivo ou morto. As primeiras horas são importantes. Aonde eu moro fica no máximo 4 horas do Paraguai. Então é muito fácil atravessar. E eu falo porque eu cansei de ir no Salto de Guairá para tentar procurar minha irmã, e eu ia com meu filho pequeno e nunca ninguém perguntou se ele era meu. Nunca pediram um registro na fronteira entre a Guaíra e o Salto. Então, e eu ficava horrorizada, porque eu dizia assim, se fosse uma criança roubada, ninguém ia saber, porque não pediam documento. Então, a gente tem esses problemas nas fronteiras também, de questão de documentação. Né? Eu sou de Foz do Iguaçu, nasci lá, sempre estou lá em Foz, e a gente vê isso também quando vai lá para o Paraguai. Não tem esse cuidado. Opa, mas você está com uma criança, está com um adolescente, cadê o documento? Você é mesmo o pai e a mãe para poder entrar em outro país. Na Argentina tem um pouco mais de cuidado, mas nas fronteiras com o Paraguai é livre para se passar. Então, assim, é um caso também que a gente deve pensar nessa questão de como cuidar das fronteiras em relação às, principalmente, crianças e adolescentes que dão entrada nesses lugares sem estar com o pai e a mãe junto, né? Sem ter ali um documento, alguma coisa que comprove que aquela criança não está sendo traficada. Obrigada. Obrigada, mãe. Muito obrigada. Vocês estão colaborando de uma forma incrível com o debate hoje. Nós temos mais 2 mães, né? Bom dia. Mais uma. Bom dia a todos. Eu me chamo Lucineide Damasceno, sou mãe de Felipe Damasceno Machado, desaparecido há 16 anos e 9 meses. Ele desapareceu indo na casa de um colega, foi até a casa do colega, chegou até a casa do colega e lá sumiu ele e o colega. Não temos nenhuma informação do que aconteceu. Eles foram vistos lá e sumiram. Nesses 16 anos de luta, como a Ivanise foi a primeira mãe que eu conheci no dia que meu filho desapareceu, e de lá para cá, todas as mães aqui já falaram um pouquinho da nossa luta, da nossa batalha. Quero agradecer a senhora pelo espaço que nesses 16 anos nós nunca tivemos essa oportunidade de estarmos falando sobre as nossas necessidades para vocês. E vocês trazerem para a gente coisas que podem ser feitas para mudar a nossa realidade. Como ele falou, que precisamos ter vontade, né, para botar a cara para bater, porque não é fácil a nossa luta. Quem vê a gente aqui fala assim, nossa, é fácil. Não, não é. É muito difícil a gente chegar assim, diante de tantas autoridades e falar do nosso assunto, ser ouvida. Isso, para a gente, eu acredito que é um prêmio bem próximo de uma realidade de encontrarmos os nossos filhos. Como ele falou, nas tantas questões de que como se pode encontrar pessoas. Ele já mostrou ali o caminho, né? Todos vocês mostraram um caminho, e a senhora está vendo que vamos para o mesmo lugar. Aonde a gente vai encontrar os nossos filhos são com as respostas que vocês já estão nos trazendo. Basta colocá-las em prática para que dê certo. E para que isso seja feito, nós dependemos de vocês. Dependemos de vocês nos ouvirem, eu sei que já deu tempo de vocês nos ouvirem, porque somos nós que vamos para as ruas fazer vários trabalhos e trazer para vocês essas respostas do que pode ser feito. Então, a oportunidade que a senhora falou de nós termos essa representatividade é muito, muito importante. Quando a senhora falou da lei de 2019, que está sendo aí, que lembrem dos nossos que estão para trás dessa lei de 2019, porque a maioria aqui está e muitas outras. E isso, para mim, para nós aqui, é um presente muito grande, esse espaço que vocês estão nos dando. Muito obrigada e conte com a gente para o que precisar. Porque nós somos mães que, se a gente não tem condições de vir de ônibus, de avião, a gente vem de carona, a gente vem a pé, a gente se vira. Mas a gente quer uma resposta. E obrigada por você estar nos dando esta esperança.
de respostas. Obrigada a todos. Obrigada, mãe. Obrigada mesmo. Vocês nos emocionam. E a gente acredita que vocês também têm respostas para nos dar. Aonde nós estamos errando, onde temos que acertar. Nós estamos chegando ao final de nossa audiência. Nós vamos passar para os nossos expositores para agradecimentos, considerações finais, em torno de 3 minutos para cada um. Tudo bem? Vamos começar por Dona Ivanise. Eu quero mais uma vez agradecer a senadora pelo convite. Estou muito honrada. Nós estamos voltando para São Paulo com uma outra visão do poder público. Estamos saindo daqui sabendo que fomos acolhidas de uma forma muito especial por uma mulher que faz a diferença, que é a senhora. E quero agradecer as minhas mães, quero agradecer a nossa vinda hoje a Brasília só foi possível graças ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha, ao CICV, que é um parceiro nosso, que patrocinou a nossa viagem, patrocinou a nossa estadia. E quero agradecer ao CICV, quero agradecer a todos os representantes aqui da mesa e dizer que a nossa luta, ela é uma luta solitária, mas quando nós nos juntarmos, o Estado, a sociedade civil e todos aqueles, o poder público e todos aqueles que se preocuparem com as nossas crianças, com os nossos adultos, com os nossos idosos, as pessoas não precisam passar na pele por essa dor. Que as pessoas tenham empatia pela causa. Que a sociedade se coloque por um segundo no nosso lugar e pense, se fosse meu filho, meu pai, minha mãe, que as pessoas olhem para a causa do desaparecimento de uma forma humanizada. Porque ninguém está livre de passar por essa situação, deputada. Só que quando se trata de uma pessoa que tem um poder aquisitivo alto, que tem uma influência social, que tem uma influência política, aí as coisas se resolvem muito rapidamente, a senhora sabe disso. Agora, nós, como mães, nós não podemos desistir do bem mais precioso que Deus nos deu, que é os nossos filhos. Então, eu quero deixar aqui o meu carinho, a minha admiração, o meu respeito pela senhora e por todos os senadores e todos os deputados que estão envolvidos nessa comissão. E eu tenho certeza que juntos somos mais fortes. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, dona E para quem ligou a televisão agora, ela é presidente da instituição Mães da Sé. Acompanhe o trabalho dessa instituição, procurem eles nas redes sociais, acompanhe o trabalho, uma instituição séria e que essas mães, já encontraram mais de 15 mil pessoas desaparecidas. Está conosco, gente, o senador Sérgio Moro. Eu vou passar a palavra para ele, mas eu precisava fazer um registro. Em 2019, ele era o ministro da Justiça, quando a lei estava lá já sancionada e a gente precisava fazer a execução da política. E foi no senador Sérgio Moro que nós encontramos apoio. Ele era o ministro da Justiça, 80% da política é no Ministério da Justiça. Ele se esforçou muito, muito. Acreditem, vocês têm um grande parceiro nessa luta e nesta comissão ele está colocando também o tema como prioridade. Então, senador Sérgio Moro, o senhor tem a palavra. Obrigado, senadora Damares. Eu acompanhei aqui a audiência e manifestando aqui apenas ao final, apenas para primeiro destacar aí, senadora Damares, parabéns a Vossa Excelência, não só por ser a grande motora dessas audiências públicas nos quais nós temos discutido esse tema,
mas também pela sua aguçada sensibilidade aqui em permitir, inclusive, a manifestação das mães presentes. Eu quero cumprimentar todos os componentes da mesa, o Edson, o senhor Jailson, o senhor Rafael, e especialmente a senhora Ivanise Esperidião, a pessoa também de quem externo meus cumprimentos a todas as demais mães. Eu tive a oportunidade de visitar a sede da organização, né, Instituições Mães da Sé, em 2022, e confesso que fiquei extremamente tocado, não só pelos dramas familiares que comovem a todos, mas igualmente também por constatar o esforço associativo das pessoas que se encontravam na mesma situação e buscar não só soluções para os casos específicos, mas igualmente o amparo mútuo, essa solidariedade que surge principalmente entre pessoas que vivenciaram situações dramáticas similares. Da minha parte, eu quero dizer aqui que tanto eu como os demais senadores, incluindo a senadora Damares, né, que também sempre foi uma pessoa extremamente preocupada e atuante nessa área específica, nós buscaremos aqui, da melhor forma possível no Legislativo, encontrar alguma forma de contribuição. O que eu vejo muitas vezes em relação a essa temática, o grande problema é uma certa falta de uma governança, uma certa falta de desorganização do poder público para encontrar soluções, padrões, inclusive, e definir protocolos. Tanto que, foi relatado aqui pelo senhor Jailson, né, quando o Estado se organiza um pouco melhor, os resultados vão aparecendo. A dificuldade é fazer isso num Estado, numa federação como a nossa, com tantas diferenças, né, existentes. Mas é uma pena que nós não tenhamos ainda um cadastro claro e unificado, um lugar que possa chamar assim, pode ir lá que os registros, todos os registros nacionais estão lá, atualizados. Nós não temos isso ainda de uma maneira apropriada no nosso Brasil. Mas quero apenas externar minha solidariedade, né, e minha admiração a todas as senhoras e todos os participantes dessa audiência. Muito obrigado. Obrigada, senador Sérgio Moro. Obrigada. Está no plenário também mais um senador. Eu não sei se ele já quer falar agora ou quer deixar que os demais falem. Gente, o senador André Amaral, ele está chegando na casa, mas ele é bravo, muito bravo. E se tem um senador que a gente vai poder contar muito, ele estando ou não no exercício do mandato, vai ser o senador André Amaral. Senador, obrigado. Ele é da Paraíba, gente, e muito bravo. Os traficantes de criança, vocês encontraram mais um adversário ferrenho aqui no Senado Federal. Senador. Senadora Damares Alves, essa referência da mulher brasileira, destemida, corajosa, competente e um carisma que já comprovou nas urnas. Senhoras e senhores, senhores senadores, senhor Edson, senhor Rafael, senhora Ivanice, coronel Jailson. A problemática, o nascedouro dela, ela vem no nascedouro da pena. E eu posso citar aqui, dos desaparecidos, Ana Sofia, 8 anos de idade. 8 anos de idade, no distrito rural, numa comunidade rural, na cidade de Bananeiras, na Paraíba. Tem 1 ano que a criança desapareceu e não deram contas. Não deram conta. Até hoje a mãe alimenta a esperança, coitada, como todas as mães do Brasil. Quero mandar minha solidariedade para todas as famílias de desaparecidos. Todas as famílias recebam o meu abraço, a minha solidariedade, porque o sonho, a certeza, e tenho certeza que vocês sonham todas as noites abraçando e recebendo os seus, como vocês também têm o pesadelo e o medo da realidade de receber uma notícia não muito agradável. Ora, o tráfico de pessoas está tipificada no artigo 149-A do Código Penal, com pena prevista de 4 a 8 anos.
Isso é para quem rouba bicicleta. Isso é para quem rouba bicicleta, o nascedouro, querida senadora Damares. Nós precisamos urgentemente dessa casa chamar o feito à ordem. Não pode. Desaparecido, famílias sofrendo, angustiadas. E o custo? E o custo para a justiça, para a polícia, para o Estado? Principalmente quando impacta crianças e adolescentes. Precisamos urgentemente atualizar essa nova legislação. São coisas que não dá para... Não sou bravo, eu sou destemido. Bravo não, né? Segundo o filósofo francês, quando a gente tem o direito e a razão, a gente tem o poder de persuasão. E assim tem que ser. Para isso que estou aqui. Eleito junto com Efraim, o senador, muitíssima venha, eleito o melhor senador da República no ano 2023, do qual eu tenho orgulho de ser o seu primeiro suplente. Porque também é um jovem destemido. Também é um jovem destemido. Mas essa casa é composta por pessoas, por representantes do povo, no sentimento do povo, e na sua maior expressão das mulheres está aí a senadora Damares. Essa mulher que já mostrou o Brasil para que veio. Muito orgulhoso de ser seu par, muito orgulhoso de compor essa casa como suplente no exercício do mandato. E na certeza dos senhores que vocês não estão sozinhos. Nós precisamos de verdadeiramente bater a porta de quem tem que decidir, começando por esta casa, pelo Legislativo. Precisamos urgentemente fazer um manifesto. É gritante. 4 a 8 anos. 8 anos tem mães sofrendo, esperando o filho voltar. E tem até mais. Um bandido desse, um marginal, quer seja uma quadrilha, quer seja o que seja, tem que pagar na barra da justiça. E sem regalias. É um crime hediondo, é um crime absurdo. Todo crime é crime, mas esse com a gravidade muito maior. É a nossa contribuição, estou aqui diante de autoridades que melhor não poderia ter para falar. Estamos juntos. Estamos juntos, senador Damares. Obrigado. Obrigada, senador. Eu tenho certeza que a gente vai poder contar muito com o senhor nessa luta, certeza. Na sequência, para agradecimentos e considerações finais, doutor Edson, senador doutor Edson, ele está representando uma instituição internacional, mundial, com atuação no mundo inteiro no enfrentamento ao tráfico humano. Obrigado, senadora. Senador, pela sua brabeza. Agradeço pelas suas palavras e já o convido a conhecer a nossa instituição em Orlando. Teremos em novembro, reitero o convite à senadora Damares e agora ao senhor também, Vossa Excelência, que esteja conosco na Open Justice. Em novembro teremos lá um evento muito importante. Volto minha palavra novamente às mães que aqui estão presentes. Alguém fez uma pergunta aqui online falando a respeito de como que a gente pode evitar com que esse tráfico humano aconteça. A complexidade deste crime se deu aqui. A cada uma das mães que falaram e a cada um daqui dos presentes, para onde vai cada uma das pessoas que foi traficada. Então, são várias as vertentes, né? Seja para abuso sexual, seja para trabalho escravo. Então, nós temos que, quando o coronel fala aqui para a gente que nós temos um cadastro único, que apenas 7 estados estão utilizando esse cadastro. Único, ele não é. De forma nenhuma, esse cadastro pode ser único se apenas 7 estados o utilizam. Temos aqui 2 cases de sucesso, que é o estado de Santa Catarina e o Distrito Federal. Por que o resto dos estados não seguem o que nós tivemos aqui de exemplo? Falta apenas ter vontade, foi o que o coronel nos disse aqui, e reiterado pela nossa senadora. Então, convido vocês a ter a mesma coragem que essas mães têm, que vem aqui ao Distrito Federal,
com recursos próprios. E nós só poderemos dizer a vocês que nós estamos com vocês de verdade quando nós pudermos falar que vocês estiveram aqui sendo custeadas por esta casa, custeado pelo governo deste país, porque vocês realmente, 15 mil pessoas encontradas por estas mães, não podemos mensurar o trabalho feito por vocês. Mais importante de cada um aqui que falou hoje é o trabalho de vocês. A fala que nos deu aqui, por 10 minutos, a senadora, não tem nenhum valor maior do que os 3 minutos que vocês falaram e nos deram uma aula do que é viver verdadeiramente a falta de um ente querido. Então, eu agradeço a vocês. Hoje eu aprendi mais com vocês e vocês podem contar com a Fundação Hope and Justice. Eu vou deixar o meu contato com vocês. Muito obrigado. Obrigada, doutor Edson. Muito obrigado. Coronel, agradecimentos e considerações finais. Senadora, se a senhora permite, antes dos agradecimentos, fazer sobre dois temas que foram levantados aqui, né? Um sobre a dificuldade de acesso a abrigos, lares e clínicas. Eu vejo duas situações. Uma é o medo de expor irregularidades, que é um fato, e o outro receio é de expor ali os internos, os pacientes, e da própria polícia em buscar essas informações reside também no atual estado. Eu, com 32 anos de polícia, não tenho receio de falar de insegurança jurídica que nós vivemos hoje no nosso país. Hoje é muito complicado a gente tomar uma iniciativa, muitas vezes, que a gente não sabe de que forma que o judiciário vai interpretar essa entre aspas, intervenção, essa curiosidade lá nessa clínica. Imagina a polícia chegar numa clínica de recuperação de dependentes químicos pedindo informação. Uma clínica séria vai pensar, puxa vida, se forneça ou não forneça, daqui a pouco será que não vai ser usado por conta da insegurança jurídica. E outro ponto até que foi, a senhora falou, eu fiz minha carreira toda na fronteira, lá em Santa Catarina, e realmente existe esse medo das famílias em perder os seus filhos e serem levados para outro país. A Argentina, a senhora falou, a Argentina é difícil de entrar, e é muito difícil de ficar lá dentro, porque para entrar exige documentos. Se eu conseguir burlar a entrada, lá dentro eu vou ser fiscalizado. Aí levanta uma questão. A dona Evelyn falou de empatia. É muito fácil entrar no Brasil, é muito fácil permanecer no Brasil e é muito fácil adquirir cidadania brasileira. Será que nós não estamos sendo hoje parceiros em esquemas internacionais de tráfico de crianças? Eu entro um casal com uma criança aqui no Brasil, se regulariza no Brasil e daqui a pouco sai legalmente pela fronteira com documento brasileiro, cidadania brasileira. Então, acho que aqui na Casa do Povo é o local para falar isso também. É claro que o Brasil quer ser um país acolhedor, mas é muito fácil, senadora, é muito fácil entrar, permanecer e se naturalizar brasileiro. E por fim, então, aproveito para fazer os agradecimentos, agradecer a recepção que eu tive aqui na Casa do Povo pelos senadores, por todos aqui presentes, reforçar o agradecimento pelo convite do senador Seif, do nosso estado, e do senador Petecão também, que nos convidou, e dizer que estamos muito longe da perfeição, muito longe, mas eu volto a dizer, o começo se dá com boa vontade, com vontade de fazer diferença. E depois cabe ao poder público, então, o investimento, tecnologia, instrumentalização e, principalmente, ouvir a experiência para que a gente tenha resultados ainda maiores. Muito obrigado. Senadora Damares. Sim, senador. Participei esse final de semana como membro efetivo do Parla Sul. O tema é justamente esse. Todos eles da América do Sul, Argentina, Paraguai, entram no Brasil, da América do Sul, facilmente. O brasileiro, para entrar, é uma burocracia. E essa foi a pauta do Parla Sul. Oportuna sua colocação, coronel, e vou levar, na próxima reunião do Parla Sul, essa sua propositura. Essa sua propositura pontual, oportuna, e não podia ter chegado em melhor momento. Como membro efetivo do Parla Sul, vou levar. Muito fácil entrar no Brasil, mas para entrar lá, a senhora não tem ideia. Eu passei, fui com minha esposa, nós fomos almoçar no Paraguai e na Argentina também. Passamos o dia em debate e eu disse, eu vou ver se é verdade mesmo. Passamos 45 minutos, certo? Com passaporte diplomático, com identidade, minha mulher farmacêutica, eu estou dormindo daqui a pouco. Eles pediram o CPF dela, físico,
Está aí no documento. Depois de 45 minutos. Na Argentina foi mais de 1 hora. Então, agora todo mundo entra no Brasil, né? O país dos bonachões, né? Nós somos bonachões por natureza. E muito oportuno, eu vou levar a pauta para o Parla Sul, muito oportuna. Os desaparecidos e os fugitivos, e que fazem o tráfico levando pessoas para outros países, principalmente na América do Sul. Senador Damares, muito oportuno essa audiência pública, e a senhora com muito brilhantismo conduzindo os trabalhos, a senhora deveria enriquecer lá, dando esse debate, convidando o coronel, inclusive, para participar. É oportuno isso aí, muito oportuno. Obrigada, senador. Vamos ouvir o último expositor para agradecimentos, considerações finais. Doutor Rafael, nossa gloriosa PCDF. Muito obrigado, senadora, pelo carinho aí com a instituição a qual eu pertenço. Parabenizo a senhora pela iniciativa, pela bandeira, né, de fazer permanecer essa pauta, reverberando aqui dentro do Senado, influenciando aí todos os agentes políticos. Gostaria de mencionar novamente as mães, as supermães que estão aqui presentes. E só tenho a me colocar à disposição enquanto especialista da área, colocar a nossa associação à disposição também. Temos alguns materiais técnicos para orientação, caso a senhora tenha interesse, seu corpo técnico de assessores, senador André Amaral também, senador Sérgio Moro. É um repertório de vídeos, se vocês tiverem interesse, a gente pode compartilhar para colaborar as mães também das associações, porque até para a gente cobrar algo do poder público, a gente tem que saber de algumas coisas, né? Senão a gente não sabe nem o que cobrar. E acontece muito isso. E repito que continuamos à disposição como instrumento de trabalho para fortalecer esse segmento, senadora. Deixo um grande abraço a todos e obrigado. Obrigada, doutor Rafael. E a gente vai para o encerramento dessa audiência, mas eu quero registrar 3 pontos. Quero agradecer a presença de todos, claro, as mães que abrilhantaram o debate. Vocês serão parceiras dessa atividade aqui na comissão e de outras que surgirão na comissão e no Senado Federal. Mas eu preciso dizer para as mães que está acontecendo um movimento inverso hoje no Brasil. Com o advento das redes sociais, são as crianças desaparecidas que estão adultas, que estão se encontrando nas redes sociais, e existem movimentos mundiais. As meninas de Israel, os meninos de Israel se encontraram assim. Acharam alguém parecido na rede, foram conversando. Tem gêmeos que foram separados, trigêmeos separados, e eles estão se encontrando. Então, esse movimento de jovens que queriam saber a sua origem, ele cresce muito no Brasil. E eu recebi, o mês passado, uma menina de 16 anos, que sozinha, aqui no DF, eu não vou dar detalhes, sozinha ela desconfiou, tem alguma coisa errada. E ela descobriu um segundo nome da suposta mãe que está com ela. Inclusive, a guarda está sendo retirada. E ela, sozinha, olhando as redes sociais, descobriu um processo da suposta mãe com um outro nome, num outro estado, de subtração de menores. Ela é um exemplo clássico aqui no DF. E a menina veio bater na minha porta. Então, esse movimento, ao contrário, está acontecendo. Tem mães procurando, mas tem meninos procurando as mães também. Então, o recado fica aqui, está sendo transmitida essa audiência. Se quiserem conversar com a comissão, procure a nossa comissão aqui no Senado. E o cuidado, o segundo ponto, estão aparecendo aproveitadores em cima da dor das famílias. Detetives particulares, supostos, os sérios trabalham direitinho, mas já tem instituições aparecendo aí dizendo, portanto, eu acho seu familiar. Cuidado com as instituições que estão aparecendo. Procure as instituições sérias, mas procure a polícia. As instituições sérias trabalham em parceria com a polícia. Se chegar uma instituição dizendo que faz mais que a polícia e que não quer que você converse com a polícia, cuidado. A ocorrência policial tem que ser feita e vocês precisam estar em parceria com a polícia em qualquer lugar do Brasil. Cuidado com quem quer ganhar dinheiro em cima da dor da família. Feito esses 2 pontos, vou para o último, e o que eu vou falar aqui não é lacração e não é ameaça,
mas eu não posso perder a oportunidade. E eu sei que essa audiência também vai ser acompanhada, não agora, talvez depois, os trechos são compartilhados, por agressores, abusadores, pedófilos e traficantes de pessoas e de crianças. E não é uma ameaça, é um recado. Nós vamos pegar todos vocês. Eu vou repetir. Nós vamos atrás de todos vocês. Obrigada a todos que participaram dessa audiência. Nada mais tendo a tratar, eu dou por encerrada. Com o livro A Palavra Nunca, Éric Nepomuceno revisita alguns de seus contos mais marcantes. Eu não me preocupo com a forma do que eu vou escrever. A história, agora mesmo, eu estou trabalhando numa história que ela vem na forma dela. Se crescer, vira um romance. Se não crescer, vira um conto longo. Não sei. Eu nunca me preocupei com isso. Leituras. Hoje, 19h, aqui, né? Como todos nós sabemos que no segundo semestre nós estamos num ano eleitoral, onde vamos escolher prefeitos e vereadores. Então a gente sabe que o Congresso Nacional vai ter uma agenda mais moderada, mas com certeza nós vamos votar aquilo que é essencial para a população brasileira. Temos que aprovar os projetos que sejam importantes para a educação, para a saúde, para a segurança pública e assistência social. Então, essa pauta, com certeza, vai continuar sendo priorizada, mesmo no ano eleitoral. Getúlio anuncia pelo rádio a entrada em vigor da nova Constituição. 17 dias depois do golpe, a bandeira nacional passa a ser um dos principais símbolos do novo regime. Além das bandeiras estaduais, os partidos políticos também são extintos. A ação integralista brasileira sofre um duro golpe. Getúlio não cumpre a promessa de entregar o Ministério da Educação a Plínio Salgado, chegando mesmo a declarar que os integralistas não passam de palhaços no circo político. Ao contrário da Alemanha e da Itália, onde partidos únicos de massa dão suporte aos regimes nazista e fascista, no Brasil, o Estado Novo não é ligado a nenhum partido político. Agora é lei. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias passam a ser considerados profissionais de saúde. Com a nova lei, os profissionais das duas categorias poderão acumular cargos públicos, o que é permitido pela Constituição apenas aos profissionais de saúde e professores. O Senado votou, agora é lei. Quais as conquistas e os desafios após 18 anos da Lei Maria da Penha? Quais são os sinais de alerta e quando pedir ajuda? Representante da ONU Mulheres, Ana Carolina Querino, e a professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Lívia Jimenez, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições
além de, o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. Ao longo da história da escravidão no Brasil, muito mais escravos foram alforriados, através de negociações com seus senhores, do que os 700 e tantos mil que foram os chamados libertos do 13 de maio. Houve um movimento em todo o Brasil de senhores alforriando seus escravos porque já sabiam que a abolição iria acontecer. Então, forreavam em troca desses escravos permanecerem nas fazendas, nos engenhos, sobretudo nas fazendas do sul, de café, para pelo menos garantirem o trabalho, a mão de obra da próxima safra. Os senhores viram que o movimento dos próprios escravos estava crescendo. Fugas, por exemplo, em massa aconteceram às vésperas da abolição. Direita, esquerda. Em tempos de polarização, estas palavras estampam muitas vezes mensagens de ódio e ignorância nas redes sociais. Mas será que você sabe realmente como estes dois conceitos políticos apareceram no Brasil? Antes de mais nada, é preciso entender como eles surgiram na história mundial. No século XVIII, a França é governada por uma monarquia absolutista. Todo o poder está nas mãos do rei e de alguns membros da nobreza e da igreja. Mas quem paga os impostos e sustenta todos eles é a burguesia, formada por empresários, banqueiros e comerciantes, além da classe trabalhadora. Eles se revoltam e deflagram a Revolução Francesa. O poder do rei passa, então, a ser dividido com a burguesia e todos se reúnem numa assembleia para tomar as decisões. Os conservadores, que apoiam o rei, sentam à direita do presidente da assembleia. Já os que apoiam a burguesia e a república sentam à esquerda, inclusive capitalistas. Com o passar do tempo, novos grupos vão surgindo nas nações europeias e empurrando os outros para a direita ou para a esquerda, tornando bastante complexa essa configuração. A diferença entre esquerda e direita no Brasil só começa a aparecer durante a década de 1930. Havia uma grande polarização política no mundo. O capitalismo e a democracia liberal estavam em crise por conta da quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Muitos países tinham saído arrasados da Primeira Guerra Mundial e alguns buscavam se reconstruir por meio de regimes ultranacionalistas, repressores e de extrema direita, como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Outros, como a União Soviética, apostavam no regime comunista e autoritário. Em 1932, Plínio Salgado funda a AIB, Ação Integralista Brasileira, um movimento político ultranacionalista de extrema-direita inspirado no fascismo italiano.
Gustavo Barroso, um de seus principais líderes, prega a perseguição aos judeus. Em outubro de 1934, já tinham 150 mil filiados no Brasil e realizaram uma passeata no centro de São Paulo, mas entraram em choque com o movimento antifascista. Resultado, 5 mortos e dezenas de feridos. Um ano depois, acontece a Intentona Comunista, um levante de militares rebeldes em 3 cidades brasileiras, mas que foi logo reprimido. O presidente Getúlio Vargas aproveita-se da situação e decreta sucessivos estados de sítio e de guerra no Brasil. Os radicais da direita jogam pesado e o capitão integralista Olímpio Mourão Filho inventa, em 1937, um documento fictício chamado Plano Cohen, segundo o qual judeus e comunistas iriam incendiar o país e derrubar o presidente. Era tudo mentira, mas a fraude serviu para que Vargas cancelasse as eleições e fechasse o Congresso, implantando a ditadura do Estado Novo. Por via das dúvidas, Vargas também extinguiu o Partido dos Integralistas, que ficaram inconformados e reagiram. Em maio de 1938, eles se tornaram os personagens do próprio plano que haviam inventado e tentaram tomar o poder. Invadiram o Palácio Guanabara, cortaram as linhas telefônicas e começaram a trocar tiros com a guarda presidencial. Alzira Vargas, filha de Getúlio, avisou a polícia por meio de uma linha telefônica secreta, mas como havia muitos integralistas infiltrados entre os militares, a ajuda demorou a chegar. Até Eurico Gaspar Dutra, o ministro da Guerra, foi ao palácio lutar contra os invasores. O levante foi finalmente contido. Centenas de integralistas foram presos e o Estado Novo permaneceria até 1945. Um Estado federativo é composto por diferentes níveis de governo que atuam no mesmo território. Ao mesmo tempo em que existe um poder central, existe também uma divisão de poder entre as unidades. Essas unidades são regulamentadas por uma Constituição Federal. No Brasil, esse modelo existe desde a proclamação da República, lá em 1889. A nossa inspiração vem do federalismo americano e influenciou também vários outros países pelo mundo afora. De acordo com a Constituição de 1988, a Federação Brasileira é formada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Cada um deles possui uma instrução própria. A União tem a Constituição Federal, os estados têm as constituições estaduais e os municípios e o Distrito Federal têm as leis orgânicas. Dentro dessas competências, cada um pode legislar sobre determinados assuntos com autonomia de governo. Na União, quem governa é o presidente da República, nos estados e no Distrito Federal, os governadores e nos municípios, os prefeitos. O importante é existir sempre espaço democrático para que cada uma dessas unidades possa se posicionar politicamente e administrativamente de acordo com suas particularidades. Embora cada um deles tenha sua autonomia, as responsabilidades políticas sempre exigem cooperação entre esses diferentes níveis de governo. O federalismo faz parte da nossa identidade como país. E uma frase da nossa Constituição define tudo isso. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Acho que uma coisa importante é que as coisas mudam dependendo da esfera que a gente as observa. Dentro do direito a gente tem uma mania, equivocada, mas é uma mania de tentar dividir a sociedade entre os honestos, os homens de bem e os bandidos. E a gente nunca consegue achar
essa linha, que linha tênue é essa? Filosofia Pop, neste sábado, 7 horas, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Uma nova rota para o comércio brasileiro, rodovia Brasil-Bolívia. E de olho na China. A Bolívia significa 11 milhões de consumidores. A saída do Pacífico, ela é a alternativa mais barata e mais rápida. De todas as exportações do Brasil, 2% iam para a China e hoje mais de 30% vão para a China. Em discussão, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Como todos nós sabemos que no segundo semestre nós estamos num ano eleitoral, onde vamos escolher prefeitos e vereadores. Então a gente sabe que o Congresso Nacional vai ter uma agenda mais moderada, mas com certeza nós vamos votar aquilo que é essencial para a população brasileira. Temos que aprovar os projetos que sejam importantes para a educação, para a saúde, para a segurança pública e assistência social. Então, essa pauta, com certeza, vai continuar sendo priorizada, mesmo no ano eleitoral. Agora é lei. A injúria racial passa a ser tipificada como crime de racismo. Com a nova lei, a pena para o crime de injúria racial, que antes era de 1 a 3 anos, aumenta para 2 a 5 anos de reclusão. O Senado votou, agora é lei. Ao longo da história da escravidão no Brasil, muito mais escravos foram alforriados, através de negociações com seus senhores, do que os 700 e tantos mil que foram os chamados libertos do 13 de maio. Houve um movimento em todo o Brasil de senhores alforriando seus escravos porque já sabiam que a abolição iria acontecer. Então alforriavam em troca desses escravos permanecerem nas fazendas, nos engenhos, sobretudo nas fazendas do sul, de café, para pelo menos garantirem o trabalho, a mão de obra da próxima safra. Os senhores viram que o movimento dos próprios escravos estava crescendo. Fugas, por exemplo, em massa aconteceram às vésperas da abolição. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora o assunto de Estado Especial Eleições. O pleito municipal de 2024 se aproxima e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre o perfil do eleitorado brasileiro. E para conversar comigo, a nossa convidada é a cientista política Isabela Rocha. Bem-vinda, Isabela. Sérgio, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você hoje. Isabela, como que você avalia o perfil do eleitorado brasileiro renovado nas últimas eleições? Bom, primeiro a gente tem que considerar que o Brasil é um país de dimensões continentais.
E hoje em dia, esse país, que tem dimensões continentais, está cada vez mais conectado através das redes de informação que aconteceu nesse panorama da digitalização. Então, hoje, esse eleitorado que é diverso, ele foi renovado desse contexto de cada vez mais interconexão, cada vez mais disseminação de informação acelerada. Então, é um eleitorado que hoje em dia é mais informado, mas é informado por diversas fontes. Então, a partir daí, a situação fica muito mais complexificada. Eu ia justamente te perguntar que fatores você atribui esse perfil renovado. E um deles você já comentou, que é o principal, creio, que é a rapidez da informação pelas redes sociais. Qual a importância disso, de redes sociais também seguras para o eleitor? Assim, as redes sociais hoje, elas podem fazer ou desfazer uma campanha política e fazer ou desfazer uma política pública. Antigamente, quando a opinião pública tinha que passar pelo crivo perdoem de eu dizer isso, das velhas mídias, hoje em dia a nova mídia é extremamente acelerada e a opinião pública, ela se modifica assim num estalo. Então, quando a gente pensa nesse eleitorado, que é muito informado, com uma opinião que é muito volatizada, a opinião pública, ela não é matizada, ela funciona como se fosse um fluxo de narrativas, onde quando você tem um conjunto de narrativas que deságua numa narrativa forte, como se fossem rios, né? Você consegue ter uma política pública ou uma candidatura eficaz. Só que é um ambiente que, justamente por você ter muita possibilidade de narrativas alternativas, nem sempre a verdade é o que vai estar reinando nesse espaço. E um desses novos grupos de eleitores que mais é alcançado pelas mídias sociais, creio que seja justamente dos jovens. A gente preparou aqui umas informações de iniciativas de estímulo do Tribunal Superior Eleitoral para trazer o jovem para as votações, né? Então, a gente tem aqui o Dia Nacional da Consciência do Primeiro Voto, dia 26 de junho, de uma lei, foi criada em 2015, para celebrar esse dia. Então, são mais de 2.250.000 jovens aptos a votar esse ano. Em abril, foi lançado pelo TSE o documentário Jovem, a Voz de Quem Faz História, também para estimular esse público. E são mais de 83.000 títulos emitidos na Semana do Jovem Eleitor, que é celebrada no mês de março. Como que você avalia essas iniciativas de engajamento do TSE? Eu acho que o TSE foi muito feliz nessas iniciativas. Uma trend que eu acabei acompanhando por eu estar conectada foi a hashtag Meu Primeiro Voto, né? Que aconteceu em 2022. Acho que está para acontecer novamente agora, em 2024, se não já aconteceu agora nesse contexto de... Se eu não me engano, o TSE fez uma iniciativa de ir para as escolas para ensinar, né, como você faz para ter seu título, instalar a biometria, né? Então é legal, porque já tem essa coisa tecnológica que é comum para essa geração mais jovem, né? Acho que agora já são a geração Z, se não a geração alfa, mas acho que é predominantemente a geração Z. Então, assim, em média, eu acho que o TSE foi feliz e eu espero ter muito mais voto jovem esse ano, né? Não só com 18 anos de idade, mas também com 16. E, enfim, esse é justamente o protagonista dessas mudanças tecnológicas que a gente conversou até agora. Nessas iniciativas, o TSE aborda um público de 15 a 18 anos. Perfeito. Você comentou na geração Z. Esse público da geração Z, qual que é a faixa etária dele? Salvo engano, ele tem entre 18, talvez, eu não sei certamente se já é a geração alfa, com 15 a 16 anos. Mas geração Z costuma ser, assim, o pessoal que veio antes dos millennials. Então, os millennials, eles já estão, assim, mais próximos dos 30 do que dos 20. Geração Z são o começo dos 20, o finalzinho da adolescência, né? Mas agora eu acredito que já tem uma entrada da geração alfa. A geração alfa é a pessoa, assim, aquela criança que já sabe mexer no tablet, que pergunta para a Alexa, né? Às vezes vai na aula e ela não fala professora, fala Alexa. Então, assim, é uma geração que já nasceu completamente conectada nas redes, na internet, nesse panorama da digitalização. A gente comentou aqui de estratégias do TSE para engajar jovens. Quais outras estratégias você considera eficazes para engajar outros tipos de público nessa renovação que a gente está comentando? Olha, ainda para os jovens, e aí a gente pode pensar assim, numa ampliação tanto jovem que está no ensino fundamental, médio, né, mas também para o jovem do ensino superior,
Eu acho muito interessante a proposta de modelo de simulação, né? Então, por exemplo, simulação do legislativo, simulação de uma prefeitura. Eu gosto desse tipo de estratégia porque ela coloca no jovem, né, uma sensação de participação. E eu sinto que o maior problema que não só o jovem, mas o eleitor como um todo tem é apatia e desconfiança. E essa desconfiança e apatia vem de um sentimento de não compreender muito bem como que a política funciona. Então, o legal desses projetos de simulação, como simulação do legislativo, simulação, né, tipo de um município, é que como o jovem ele se vê como um político, não apenas ele entende que política não é nada muito complicado, como ele também se vê talvez um dia fazendo política. Então, assim, pensando em jovens de diversas idades, esse tipo de iniciativa pode ser bem interessante. Antes de começar o programa, a gente conversava sobre a importância de estimular e também encorajar a participação feminina, então as mulheres na política enquanto eleitoras e também candidatas. Hoje o eleitorado feminino representa 52% no Brasil, 33% se candidatam a algum cargo e desses 33% apenas 15% se elegem, segundo o TSE. Então, como você avalia a participação da mulher hoje no cenário eleitoral? Certo. Vou trazer mais estatísticas para empilhar em cima das suas. Hoje em dia, salvo engano, são cerca de 12% das prefeituras municipais que são ocupadas por mulheres. E quando a gente tenta ver mulheres negras, esse número cai para 4%. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é que a mulher que faz política, tanto quando ela é candidata quanto ela está votando, é uma mulher corajosa. O Brasil é um país misógino. O crime de feminicídio, que é o assassinato de uma mulher por ela ser mulher, acontece uma vez a cada 6 horas. Então, existem vários mecanismos de violência, seja essa violência simbólica, seja essa violência patrimonial, seja uma violência mais física, como é o que a gente está acostumado a ver. A mulher ela é muito desinibida a participar do processo político, pelos parceiros, pela sociedade. Durante as eleições do ano passadas, né, houve o caso assim, de mulheres que se sentiram inibidas a votar. Os parceiros não queriam que elas votassem. Então, assim, ser mulher na política, eu acredito que é um ato de coragem. Então, cabe ao Estado fomentar políticas públicas que protejam as mulheres e também as minorias, principalmente mulheres negras, mães, para que elas possam ter um respaldo institucional para elas se sentirem protegidas na hora que elas fazem política. A função do Estado é proteger a pessoa. Então, eu acho que a partir daí a gente pode começar a pensar numa participação feminina que é segura. E você comentou de políticas públicas. Então, até com o incentivo das mulheres na política e mais candidatas e mais mulheres governando o país, você acredita que as políticas públicas seriam diferentes e trariam mais mulheres e encorajariam mais essas mulheres? Sim, eu acho que é um toma lá da cá. Então, quanto mais políticas públicas nós tivermos agora para poder incentivar a participação de minorias, sejam elas mulheres, sejam elas indígenas, negros ou pardos, população LGBTQIA+, pessoas com deficiência. Quanto mais políticas públicas a gente tiver para incluir essas pessoas, mais políticas públicas a gente vai ter quando essas pessoas estiverem incluídas para que elas continuem sendo incluídas. E aí, eventualmente, a gente nem vai mais precisar ter política pública para isso, porque já vai ser uma coisa natural ter essas pessoas nesses espaços. Só que esse cenário está muito distante ainda quando a gente tem uma participação tão irrisória desses setores na política como um todo. E quais você considera que são os obstáculos para hoje esses outros grupos, até que você comentou, não só as mulheres e os jovens, estejam mais representados nos postos de poder? Olha, a gente tem como país uma linda Constituição, a gente tem um sistema político que foi muito bem projetado, só que os nossos costumes ainda são, perdoe-me a palavra, em alguns momentos retrógrados, né? Então, talvez seja a resposta que todo político dá, né? Precisa investir em educação, mas de fato precisa investir em educação. Uma educação que justamente confronte esses costumes que excluem essas pessoas da vida pública. Então, talvez o problema não seja tanto a forma, a estrutura política, e sim como que a gente aplica essa estrutura política na prática. Por isso que a gente precisa de políticas públicas específicas, justamente para burlar essa questão dos costumes. Você comentava sobre as redes sociais e a gente comentava sobre como facilitar para o público em geral o acesso ao voto. Qual que você acha que é o principal entrave para que
maioria da população, toda a população, tem acesso facilitado a ir às urnas. Seria dificuldade de logística, de acesso à informação, dificuldade até de conectividade? Qual seria, na sua opinião? Olha, eu acho que essa é uma pergunta muito difícil de se responder, porque o Brasil é um país com dimensões continentais, né? Então, assim, existem problemas que a gente não consegue listar, considerando que as particularidades de cada município, de cada estado, né? Então, pode ser de logística, no sentido de talvez não existirem estruturas apropriadas para que o voto seja feito. Pode ser de informação, às vezes tem uma população específica que tem dificuldade de acesso a redes de comunicação, não só a internet, às vezes até mesmo telefonia, né? Tem lugares no Brasil onde a telefonia não chegou de maneira eficaz. Pode ser também, de novo, de costume, né? Um lugar onde as pessoas não gostam de votar, onde vê o voto com desconfiança. E, inclusive, a questão da desconfiança, eu penso, é o maior entrave que a gente tem hoje em dia para a participação cívica. A nossa população, na minha opinião, nunca esteve tão desconfiada dos processos políticos. E esse é o problema, é o grande abacaxi que a nossa casta política tem para resolver hoje em dia. Como que a gente vai resolver esse problema da desconfiança e convidar essas pessoas a voltarem a participar da vida pública? Agora falando sobre o eleitor que reside na área urbana ou na área rural. Entre esses dois públicos, como, na sua visão, eles percebem e até participam da política? Eu achei interessante você trazer isso, né? Porque, claro, existem algumas zonas rurais onde não tem acesso à internet, né? Tudo bem. Mas, em grande maioria, existe, né, influência da internet nesses espaços. E aí é muito interessante porque, quando você muda de localização, você também muda quais são as redes que são mais utilizadas. Então, por exemplo, em espaços como cosmopolitas, os jovens usam TikTok, o Instagram, ele tem lá como aquele cartão de visita para mostrar quem você é, né? Só que quando você chega na zona rural, o aplicativo que é mais utilizado pelos jovens, também por setores mais velhos da população, é o Quai, que é semelhante ao TikTok, mas é um pouquinho diferente, tem umas particularidades. E aí você tem esse público usando uma plataforma diferente. Então, é engraçado, né? Porque tem essa distinção de território também num espaço que não é territorial, que é a internet. Então, realmente, a situação fica cada vez mais complexa. E falando das minorias que a gente tratava agora há pouco aqui no programa, você falava do acesso à informação, mas a gente falava também sobre encorajamento, se sentir seguro para ir às urnas e ter a sua voz ativa, né? Queria que você comentasse sobre isso. Pois é, eu acho que esse é um tema tão difícil, né? Como que você pode promover a segurança para uma pessoa que se sente insegura para votar? Passa por educação nas escolas, e não é só uma educação cívica, né? Mas também educação financeira, para que, por exemplo, esses grupos em vulnerabilidade não passem por violência patrimonial. E isso passa por política pública, né? No final das contas. A gente precisa de políticas públicas voltadas para a emancipação desses setores. Eu não gosto de usar a palavra oprimido, mas nesse sentido realmente são setores oprimidos porque eles são impedidos de fazer valer os seus direitos como cidadão. Então, a gente também precisa preparar, por exemplo, as nossas polícias para poder educar realmente a população para o direito que elas têm de votar e tudo mais, de que elas não são obrigadas a passar por violência, de que existe, por exemplo, um 8-0, né? Às vezes, assim, a mulher ela não foi votar porque ela tinha medo do parceiro ter alguma reação e, no fim das contas, a multa pelo não voto não é uma coisa muito cara, né? Então, às vezes, para esse núcleo familiar, é melhor que a mulher pague a multa do que ela apanhe, né? Então, a gente precisa realmente que o Estado como um todo se mobilize para proteger essas pessoas para que elas possam ter seus direitos de cidadão assegurados. A gente está falando aqui no assunto de Estado especial das eleições municipais de 2024. Eu gostaria de saber de você, considerando e comparando as políticas públicas das últimas eleições de 2022 para agora, você acha que esse público, essas minorias, esses grupos, né, diferentes também do perfil eleitorado brasileiro, eles estão se sentindo mais seguros ou menos? E como você avalia que será daqui em diante? Essa é uma pergunta muito difícil, saber se esse público se sente mais ou menos seguro. Eu gosto de pensar que ele está se sentindo mais seguro. Eu acredito que a gente pode ser um pouco otimista com o cenário atual. Eu acredito que, pelo que está sendo observado em pesquisas, existe uma intenção de ir votar maior, né? Uma intenção de apoiar um candidato tal e qual.
E daqui para frente eu acredito que as coisas só vão melhorar. Apesar de, por exemplo, as prefeituras municipais terem pouquíssima participação feminina, pouquíssima participação de minorias, ainda assim é mais do que era 10 anos atrás. Então eu imagino que daqui 10 anos vai ser mais do que é agora. Só que isso, infelizmente, não é um processo que leva, enfim, pouco tempo. E também existe uma certa questão interna, né? Porque para a pessoa se sentir num lugar, ela precisa se ver num lugar antes de tudo. Então, se a mulher, ela vê poucas mulheres na política, se a pessoa negra, ela vê poucas pessoas negras na política, existe uma internalização de que aquele espaço não é para essas pessoas. Então, é preciso, assim, quanto mais essas pessoas ocuparem esses espaços, mais essas pessoas vão passar a ocupar esses espaços, o que parece ser meio paradoxal, mas é o processo histórico. Então, assim, eu acho que dá para a gente ser otimista, mas com realismo. A bancada feminina aqui no Senado vive incentivando a participação, né, para que tenha mais mulheres aqui no Congresso Nacional. Você, enquanto mulher especialista no assunto, você considera que são suficientes as iniciativas nesse sentido? Olha, enquanto não houver uma participação de 50% de mulheres nos espaços políticos, pelo menos, porque eu acredito que a população feminina é 51% no Brasil. Mas tudo bem, enquanto não houver 50% de participação feminina na vida pública, eu acredito que não é o suficiente. A gente comentou, e o mínimo legal é de 30% e 33%, quase o mínimo, apenas de candidaturas. Gostaria de te perguntar também como a classe social do indivíduo é impactada no processo político, principalmente com acesso à informação e também à desinformação. É muito impactada, é extremamente impactada. Assim, existem estudos, linhas de pesquisas voltadas a estudar justamente a questão da desigualdade no processo político. E existe uma relação, assim, direta entre você ter muito dinheiro e você ter capacidade de participar politicamente e você ser pobre e você não conseguir participar politicamente. Fazer uma campanha política é caro. Ter capital cultural, né, capital intelectual é caro. Então, assim, é muito difícil para o pobre, né, conseguir superar todos esses obstáculos para ele conseguir fazer parte da vida pública. Não quer dizer que não é possível, mas existem muitos impeditivos. Então, assim, a questão de classe social é, assim, determinante na hora de você ver a composição dos nossos municípios, do nosso Senado, do nosso Congresso. No início do programa, a gente falou aqui bastante sobre os jovens. Agora, traçando um comparativo com os eleitores de uma idade, uma faixa etária mais avançada. Esse público, às vezes, não recebe informação com a rapidez do jovem, não compartilha também com a rapidez do jovem. Então, qual que é a influência desse público em comparação com o jovem no processo eleitoral? Interessante. Eu não gosto de dizer, assim, eu não quero colocar culpa em ninguém, né? Mas eu acredito que quando a gente pensa nessas pautas de costume, elas estão prevalecentes principalmente na população mais velha. Então, talvez seja necessário, quando a gente pensar em costumes, pensar em bons costumes, né? Pensar em boas práticas que as pessoas mais velhas podem trazer para a população mais jovem. Existem formas de você preservar a tradição de maneira que seja aquém com os tempos. Então, assim, seria muito bom que daqui para frente a gente visse cada vez mais pessoas mais velhas que usam principalmente o Facebook aqui no Brasil. A demografia que mais usa o Facebook são pessoas mais velhas. Seria muito bom ver essas pessoas, assim, encorajando os jovens a votar, encorajando os jovens a participar da política, porque eles também são parte ativa da construção do nosso país. E você é especialista também em redes sociais, você acredita que nos próximos anos, não apenas nessas eleições de 2024, mas nas próximas, com o avanço das redes sociais e também inteligência artificial, as eleições terão resultados mais justos ou, às vezes, até enviesados para um resultado que não é aquele mais adequado que a sociedade espera? Olha, se você me permitir uma anedota, eu gosto de pensar na inteligência artificial como a nossa criação. Então, tem aquela coisa, né, de que Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. O homem é imperfeito e a gente criou a inteligência artificial em nossa imagem e semelhança. Então, a crença que eu tenho é que a inteligência artificial vai pegar tudo que é mais humano e tornar isso mais exagerado. Então, assim, os impactos positivos serão magnânimos e os impactos negativos serão catastróficos.
a minha perspectiva em relação ao uso da inteligência artificial, principalmente na política. Então, eu digo que, assim, os potenciais da inteligência artificial e da tecnologia e da comunicação que as redes sociais trazem para a gente são, assim, enormes, são incríveis. Só que a gente precisa de muito cuidado para a gente não trazer cada vez mais a parte negativa que existe dentro de cada um de nós para a nossa realidade material. Agora, analisando os diferentes grupos desse perfil do eleitorado, quais você considera que são mais suscetíveis a erro em relação à informação que chega? Com certeza, o eleitorado que não passou por educação digital. E assim, eu digo isso também me incluindo nessa demografia, né? Porque quando eu cresci com um computador dentro de casa, ninguém me ensinou qual era o jeito certo de usar a internet. E eu tenho 27 anos de idade, não é como se eu fosse muito velha, né? E hoje em dia, eu penso que talvez seja até um pouco mais agravante para os jovens, né? Porque o jovem, ele não mexe no computador, ele mexe em tablet, ele mexe em celular. Então, ele não tem o hábito de abrir um arquivo, de pesquisar no Google, de fazer uma busca assim dentro daquela máquina. Já está tudo pronto com o app para ele. Então, assim, tanto as pessoas que não tiveram educação tecnológica porque elas são mais velhas e não participaram dessa revolução informacional, quanto as pessoas muito jovens que agora estão recebendo tudo isso pronto, têm potencial muito semelhante de promover desinformação. E que recado você daria para esse perfil de eleitor para ficar atento nesse período pré-eleições municipais de 2024 para não ser induzido a erro por campanhas políticas? O meu conselho é de que política é muito mais importante do que político. Não votar no candidato, votar no projeto de que ele tem na sua campanha. Um dos problemas que a gente tem hoje em dia na política é justamente o personalismo político e o aumento dessas candidaturas carismáticas. No final das contas, nós somos só pessoas, né? Ninguém é melhor que ninguém, no fim das contas. Só que as políticas, de fato, são melhores ou piores. As políticas têm impacto nas vidas das pessoas. Então, o recado que eu tenho que dar para essas pessoas que estão agora na internet pensando em votar é: olhem para os projetos, pensem como esses projetos vão ser implementados e como esses projetos vão mudar, melhorar ou piorar a sua vida. Converse com outras pessoas, leia notícias de diversas fontes. Tá tudo bem você talvez não acreditar num jornal mais hegemônico. As pessoas têm o direito de acreditar no que elas quiserem, mas observa todas as opiniões. Porque quando você tem uma visão amplificada, geralmente você chega numa decisão informada. A gente está falando aqui do perfil do eleitorado brasileiro e eu gostaria que você avaliasse também o perfil daqueles candidatos eleitos, então da representatividade desse grupo, da diversidade desse grupo. Hoje, para o Brasil, você enxerga com otimismo para o futuro? Olha, essa é uma pergunta difícil, principalmente porque estamos sendo televisionados agora, né? Não quero causar nenhum estranhamento. Mas, se a nossa população, e esse é um sentimento que para mim está muito presente na análise de redes sociais, se sente desconfiada com os políticos e os processos políticos, tem um motivo por trás disso. Então, eu não acredito que a desconfiança na nossa casta política seja infundada. Eu acredito muito no nosso país e nas nossas instituições e no nosso processo, mas não necessariamente nas pessoas que estão ocupando esses espaços. E eu digo que toda desconfiança é bem-vinda, desde que ela seja bem informada. Muito obrigado, Isabela Rocha, pela participação aqui no Assunto de Estado. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com você hoje. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. Quais as conquistas e os desafios após 18 anos da Lei Maria da Penha? Quais são os sinais de alerta e quando pedir ajuda?
Representante da ONU Mulheres, Ana Carolina Querino, e a professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Lívia Gimenez, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. O PL propõe um marco regulatório que inclui regras para a operação de jogos, limites à quantidade de estabelecimentos e mecanismos de fiscalização. Estimativas recentes sugerem que o mercado de jogos de azar no Brasil pode ter movimentado algo entre 14 e 31 bilhões de reais em 2023. Se nós compararmos com o G20, que são os países das 20 maiores economias mundiais, onde o Brasil é a 8ª maior economia hoje, apenas, pasmem, a Indonésia e o Brasil ainda não legalizaram os jogos e apostas. Esse projeto não é bom. Esse projeto não atende os interesses da sociedade. Pesquisa do Datafolha. Quem recebe Bolsa Família chega a gastar mais de R$100 por mês em apostas esportivas. Imagine um Brasil onde nosso destino turístico seja tão vibrante, atrativo quanto Las Vegas, Macau, Singapura. Os cassinos são mais do que locais de entretenimento. São verdadeiros motores de desenvolvimento. Eu sou uma prova viva que eu tirei dinheiro, eu deixei de pagar a conta de luz para fazer aposta esportiva. Eu deixei de pagar o colégio do meu filho para jogar roleta. O bolso do brasileiro é um só. O brasileiro não tem o bolso da aposta, o bolso da comida, o bolso do parque, o bolso, não. A legalização dessas atividades é uma decisão soberana do Congresso Nacional. Essa decisão tem que se dar, sim, de uma forma republicana e democrática, discutida em ambas as casas. A observação da luta abolicionista a partir vista de baixo, ela vai nos ajudar a perceber que existiram vários projetos abolicionistas. E o que isso significa? Significa perceber que a luta pela liberdade, ela foi vivenciada a partir não só dos projetos de uma elite para controlar e até, se possível fosse, eliminar essa presença africana, essa presença dos descendentes de africanos no Brasil. Essas pessoas, elas tanto se entendiam como parte e participantes desse país, que elas se lançaram na luta contra a escravidão e até pelo respeito aos direitos, de formas que são ainda negligenciadas. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. O programa a seguir é livre para todos os públicos. As profissões em matemática estão em alta no mundo. Além dos salários mais altos e da grande demanda por essas profissões, elas são mais resilientes em tempos de crise. Matemática e mercado de trabalho são assuntos de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o professor de matemática e diretor do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Marcelo Viana.
Professor Marcelo, muito bem-vindo ao nosso programa de maneira remota. Obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer. Professor, então, o senhor falou sobre esse tema em um congresso na FAPESP, agora em 2024, falando justamente sobre o valor da matemática para o Brasil. Esse congresso, na verdade, ele parte, né, de estudos sobre o valor da matemática em outros países do mundo. Eu queria que primeiro o senhor falasse um pouco desse panorama geral, né? Esse valor da matemática para a produção de riqueza, para o mercado de trabalho. Sim, estudos desse tipo vêm sendo feitos em vários países já desde o início da década passada, 2010, 2012, começou no Reino Unido. E as conclusões desses estudos foram um pouco surpreendentes no início, porque o primeiro deles mostrou que profissões que utilizam a matemática de forma intensiva contribuem para a economia do país com cerca de 16%, o país, no caso o Reino Unido, com cerca de 16% do produto interno bruto do país. É uma quantidade de riqueza absolutamente extraordinária e que eu acho que as pessoas não tinham percepção dessa importância, dessa contribuição da matemática para a economia. Na ocasião, eu acho que o primeiro estudo foi surpreendente até para nós, que somos do meio, sabemos que a matemática é importante, mas também não tínhamos essa dimensão. Mas sucessivamente foram feitos estudos parecidos em outros países, na Holanda, na França, na Austrália, posteriormente na Espanha também, e todos eles comprovaram que a participação da matemática em economias avançadas hoje em dia é muito elevada, dessa ordem 15, 16%, até 18%. E um fato interessante, eu mencionei a Espanha, é que no caso espanhol essa contribuição é um pouco menor, é só de 12%. E os organizadores do estudo espanhol não tiveram dúvida sobre a razão disso. É que a economia espanhola é menos sofisticada do que as dos outros países, menos avançada do que os outros países que eu mencionei, e por isso a contribuição da matemática para ela é menor. Eu acho que hoje em dia nós podemos quase que medir o grau de avanço de um país em termos socioeconômicos pelo percentual da contribuição que a matemática dá para a economia. E quando eu falo matemática, é todas as profissões que usam ferramentas matemáticas. Não estou falando de dar aula de matemática, estou falando de engenharia, estou falando de tecnologia da informação, fármacos, aerodinâmica, agronomia, áreas da atividade econômica em que a matemática vem estando cada vez mais presente. E tem um fato muito curioso, que no caso da França, eles já fizeram um segundo estudo, com intervalos de 10 anos. O primeiro relativo a 2012, o segundo 2022. E o que eles descobriram foi que nesse espaço de 10 anos, a contribuição da matemática para a economia francesa passou de 16% do PIB para 18% do PIB. Então, não é só que está crescendo, não é só que é grande, ela está crescendo. E eu acho que isso, se a gente parar para pensar, não é muito surpreendente, porque todos nós vemos como ferramentas de inteligência artificial, ciência de dados, machine learning estão entrando no nosso dia a dia e na atividade econômica. Então, do ponto de vista brasileiro, a questão importante era saber, bom, e nós onde é que estamos? O nosso país, em que ponto é que está? E, felizmente, no início desse ano, a Fundação Itaú publicou um estudo que foi realizado em colaboração com o meu instituto, com o INPA, para justamente determinar esse percentual, essa contribuição, impacto que a matemática tem na economia brasileira. E a conclusão foi que é bem menor, é da ordem de 4,6% do nosso PIB. 4,6% do PIB brasileiro já é quase 450 bilhões de reais por ano que a matemática produz, mas está, claro, muito aquém dos 16%, 18% dos países avançados. E do meu ponto de vista, isso significa que nós temos uma oportunidade extraordinária ao nosso alcance, que é tomar medidas, tomar iniciativas para nós passarmos do 4,6% para o 16% ou 18%. O Brasil tem instituições bastante avançadas no domínio da matemática. Nós somos um país do Grupo 5 da União Matemática Internacional. O Grupo 5 é o grupo dos 12 países mais avançados do mundo em matemática. Então, conhecimento, expertise na área nós temos. O que importa é transferir essa expertise, transferir esse conhecimento, transferir a prática da matemática para os nossos processos produtivos e, com isso, a gente passar do 4,6% para o 16%, 18%. Vale a pena? Veja, a diferença entre 4,6% e 18% do PIB brasileiro é 1,3 trilhão de reais.
1,3 trilhão por ano, tá? Então, certamente vale a pena qualquer iniciativa que nos permita botar a mão nessa riqueza que o país está deixando de produzir e que é viável nós fazermos isso. A gente tem essa excelência em matemática na produção de conhecimento, excelentes matemáticos em todo o país, mas a gente tem um percentual que se mostra bastante baixo em relação aos outros países. Veja bem, em relação à Espanha, que já está bem abaixo dos outros países que o senhor citou, o Brasil está ali praticamente 1/3 dessa participação da Espanha na economia. Qual é o gargalo? O problema está justamente na busca pelos cursos superiores com a aplicação da matemática mais intensiva, como alguns que o senhor citou, ou a gente tem um problema de base no ensino da matemática? Nós temos vários gargalos. Eu vou descendo. O primeiro, talvez o menos difícil de resolver, é estabelecer um diálogo entre a academia e o setor produtivo que faça com que um busque o outro para fazer essa transferência de conhecimento. As nossas instituições universitárias não estão habituadas, sobretudo na minha área, não estão habituadas à ideia de dialogar com o setor produtivo, transferir o conhecimento. É importante e o setor produtivo também raramente faz essa busca pelo conhecimento. Nós, no meu instituto, temos alguma experiência já, porque nos últimos anos criamos um pequeno centro de inovação para transferir conhecimento para matemática para a indústria. É uma experiência extremamente bem sucedida. A empresa nos procura com um problema, nós sentamos com eles, delineamos o problema, criamos uma equipe, essa equipe começa a trabalhar no problema e entrega uma solução, quando essa solução é possível, mas até hoje temos sido muito bem sucedidos, e o resultado disso é facultar à empresa ferramentas para que ela melhore a sua eficiência, melhore a sua eficácia, melhora a sua margem de lucro também. Então, esse diálogo é o primeiro aspecto que no Brasil ainda está bastante subdesenvolvido, tem que ser muito aprimorado, e é o primeiro aspecto. No nível universitário, sim, nós temos um problema sério de falta de demanda pelas carreiras de exatas, e a tendência nos últimos anos, de fato, tem sido até negativa, no sentido de diminuir. As razões são muitas. Eu acredito que uma delas é o desconhecimento que os nossos jovens têm do potencial de empregabilidade dessas profissões, dessa formação. Você fala em matemática, as pessoas pensam em professor. A carreira de professor, infelizmente, não é valorizada como merece, em particular professor da educação básica. Então, há um desconhecimento dos nossos jovens em relação àquilo que uma formação em matemática, uma formação em ciências pode trazer. E o fato é que os nossos meios de comunicação, a nossa mídia tem dado bastante eco à grande demanda do mercado por profissionais formados em matemática. Eles escasseiam no país, eles são preciosos, são muito bem pagos. Eu vi há pouco tempo um ranking publicado pelo Valor Econômico que coloca os matemáticos e profissões afins em segundo lugar dentro de todas as profissões mais valorizadas pelo mercado atualmente, só perdendo para médico, e com detalhe, médico estabilizado em termos de evolução no tempo, e matemáticos subindo com aumento de salário. O mercado está carente por esses profissionais, e é fundamental que essa informação chegue aos nossos jovens, porque na hora de escolher matemática talvez só pensem em termos muito limitados de docência, etc. O mercado atualmente é muito mais rico. Agora, o nosso gargalo maior é o gargalo da formação na educação básica, porque se a demanda no ensino superior é baixa, também é porque a formação na educação básica, com todas as suas carências, não produz, digamos, potenciais candidatos para carreiras universitárias na área de exatas e, em particular, na área de matemática. É sabido, por informação do MEC, que o percentual dos jovens que terminam o ensino médio com o conhecimento básico esperado em matemática é muito baixo. Fica no um dígito percentual,
qualquer coisa como 4, 5, 6% dos nossos jovens, quando terminam o ensino médio, aprenderam a matemática que deveriam ter aprendido. Isso é um reflexo de carências estruturais do nosso sistema educacional, carências socioeconômicas do país também, mas também de inadequação do modelo de ensino. E eu, em particular, desde que o novo ensino médio foi lançado, eu sou um defensor bastante caloroso da evolução do nosso ensino médio, porque o modelo que nós tínhamos anteriormente é um modelo completamente errado, para começar, na ideia de que todo mundo deve ter a mesma formação no ensino médio. Isso não é correto, isso não é realista, não é razoável, porque é evidente que a especialização tem que ser limitada no momento do ensino médio, mas tentar que todo mundo aprenda a mesma quantidade de matemática, digamos, resulta em pouquíssimos aprenderem a matemática que precisam aprender. Então, flexibilidade no ensino médio, eu espero que ajude, é um passo positivo, e isso foi trazido pelo novo ensino médio. Vamos tentar trazer aqui na nossa conversa, de alguma forma, incentivar principalmente os jovens a ingressarem na matemática, a perderem o medo da matemática. Me parece que culturalmente existe uma ideia de que a matemática é um bicho-papão, que é uma matéria complexa, e muitas pessoas ainda têm essa ideia de que se vai aprender matemática só para ensinar matemática e não entendem essa noção de que a matemática, na verdade, está em tudo, né? Inclusive também, claro, nas profissões de humanas. Uma matéria publicada pela agência Senado em 2023 mostrou o problema dessa defasagem do ensino médio, que acaba resultando em pessoas que estão, em jovens que estão entrando na universidade, inclusive para os cursos de exatas, com uma proficiência muito baixa na matéria, também em língua portuguesa, mas focando aqui na matemática. Nós gravamos uma entrevista sobre isso e a Universidade de Brasília ela tem um programa de nivelamento dos alunos que chegam com essa dificuldade. Eles oferecem um programa de nivelamento para que os alunos superem esse medo da matemática, e os resultados têm sido bastante positivos. Vou chamar aqui no vídeo um trechinho dessa entrevista que vai orientar a nossa próxima pergunta. E o quanto que é ruim quando a gente ouve, de alunos que chegam, até professores que às vezes vêm nos visitar, falam assim, não, a matemática não é para mim. A matemática é difícil, eu nunca vou aprender a matemática, ou física, ou química. Não. Não existe. Não existe isso. Não existe que ninguém vai aprender matemática em física. Esse é o professor Ricardo Ruivaro, da Universidade de Brasília, um entusiasta desse curso de nivelamento que tem trazido ótimos resultados. Como é que a gente desmistifica essa ideia de que a matemática é o bicho-papão? Como é que a gente chama os jovens para enfrentarem o desafio de aprender a matemática, sabendo que a superação desse desafio pode gerar uma prosperidade na vida profissional dessas pessoas? Vamos começar por falar de onde que nasce esse bicho-papão. Qual é a origem? Tem muita gente, eu ouço isso com frequência, eu sou de humanas. Eu nasci de humanas, matemática nunca foi a minha praia. Isso é uma concepção errada, e não sou eu que digo isso, são pesquisas em neurociências que deixam bem claro que quando nós nascemos com um cérebro extremamente plástico, capaz de se adequar em função das nossas vivências, se adequar a diferentes situações, o que é ótimo. Então, ninguém nasce de humanas, ninguém nasce de exatas. Essa relação, em particular a relação problemática com a matemática, que é desenvolvida por muitas pessoas, é o fruto da experiência dos anos iniciais. É o fruto da experiência até antes de chegar na escola, antes de chegar no ensino formal, mas continua também durante os anos iniciais. Uns anos atrás, houve um estudo em que era perguntado às crianças, em diferentes momentos do processo educacional, se gostavam de matemática ou não. E o resumo desse estudo é um gráfico em que as crianças que gostam de matemática eram indicadas, eu lembro que era em verde, e as que não gostam em vermelho. E o gráfico, o Marcelo, começava assim: no primeiro ano do ensino fundamental, o verde, os que gostam, está lá em cima, o vermelho está cá embaixo. E aí a linha verde vai baixando, e a linha vermelha, à medida que nós vamos avançando nos anos da educação, a linha verde vai baixando,
a vermelha vai subindo e elas se cruzam mais ou menos na virada entre o primeiro e o segundo ciclo do ensino fundamental. Então, o processo educacional em si acaba sendo um ator da geração do bicho-papão. E eu creio que as razões são mais ou menos claras. A matemática que as crianças gostam, e a maioria, como eu mencionei, esse estudo mostra, as crianças gostam, é uma matemática que fala com a experiência direta da criança. O número para contar brinquedos, o número para contar os amigos na hora de fazer as equipes de futebol, a fração na hora de cortar a pizza, para comparar tamanhos e tal, tudo isso tem uma conexão que dá para entender. Como a matemática é uma forma de conhecimento abstrata, ela vai ficando mais abstrata com o tempo. E é extremamente importante que o professor consiga manter essa conexão. O grande inimigo da matemática na sala de aula é a sensação de que ela não tem nada a ver com a realidade. E a matemática não foi inventada para torturar ninguém, ela foi inventada para refletir, e para atrapalhar e para controlar a realidade. Então, fazer essa conexão com o prático é extremamente importante. E isso se liga diretamente no outro ponto que você levantou na sua pergunta, que tem que ver também com a motivação para as carreiras em matemática, que é mostrar sempre que possível para que aquelas séries. Para que aquela série? Já comentamos aqui, matemática não é... A gente não ensina matemática para que as pessoas aprendam para depois ensinar matemática para outros. Não é isso. Nós fizemos há pouco tempo um projeto no Centro de Inovações do INPA, do meu instituto, um projeto na área médica, um projeto ligado à medicina fetal, para fazer um diagnóstico de medicina de gestações de risco a partir da medida do líquido, da quantidade, do volume de líquido amniótico. É um estudo, é um trabalho importante que precisa ser feito quando há alguma suspeita em relação à gestação, algum risco. A quantidade de líquido amniótico é um bom indicador da saúde da gestação e é um laudo complicado, que demora 6, 7 horas para fazer esse laudo, com o médico lá, o técnico percorrendo, para medir na foto o que é líquido amniótico e depois integrando tudo isso para obter o volume. O nosso projeto, a nossa equipe fez um treinamento de machine learning, de aprendizagem de máquina, ensinou o algoritmo a fazer essa medição e agora esse trabalho pode ser feito em 6 segundos. 6 segundos. Você fornece as informações, os dados da ressonância para o algoritmo e em 6 segundos ele dá o volume de líquido amniótico com margens de erro, com margens de segurança, etc. Isso veja um impacto extraordinário, não é só econômico, é social também, porque esse médico que faz esse trabalho não existe em todos os pontos, em todos os municípios do Brasil, mas o algoritmo pode ser utilizado por um celular em qualquer lugar do país. Então, além do valor econômico, tem também um impacto social. Isso é apenas um exemplo de como a matemática pode ser utilizada. E o pior, sabe o que é o pior? Meio que brincando aqui, o pior é que quando ela está sendo utilizada assim, as pessoas não se apercebem. Quando a gente assiste uma partida de futebol na TV, a gente não tem noção de quanta matemática está por trás daquela imagem. Para definir, por exemplo, qual é a parte da imagem que tem mais resolução, menos resolução. Isso aí é feito em tempo real. Eu gosto de brincar que a grama não precisa ter muita resolução, então não vamos gastar banda larga transmitindo a imagem da grama. Mas quando aparecer a cara do Cristiano Ronaldo, tem que estar bem definida. Tá? Quem faz essa, brincando, evidentemente, quem faz essa definição é matemática até bastante avançada, que é utilizada em tempo real e é uma tragédia para a reputação da matemática, que as pessoas não chegam a se perceber disso aí. Eu acho extremamente importante isso ser exposto, ser apresentado, porque valoriza, porque ajuda a fazer a conexão, ajuda na própria motivação da criança na sala de aula e, posteriormente, na motivação numa escolha por uma opção de carreira. Além dessas aplicações da matemática no mercado de trabalho, de todas as oportunidades que as profissões que têm uso mais intensivo em matemática estão trazendo, estão descortinando aí para jovens, enfim, para todas as pessoas que estão no mercado de trabalho, a
as aplicações, inclusive também, né, como colocamos aqui, na área de humanas. Agora, no congresso que o senhor apresentou na FAPESP em 2024, falando justamente sobre o valor da matemática para o Brasil, o senhor trouxe um dado que é muito interessante, que tem muito a ver com o nosso programa. A importância da matemática para o exercício da cidadania. Queria que o senhor falasse sobre isso. Cidadania é o acesso de todos, de forma democrática, ampla e restrita, aos direitos fundamentais que todo cidadão tem. E esses direitos, evidentemente, evoluíram no tempo, à medida que as nossas sociedades foram ficando mais sofisticadas. O direito à vida, o direito à saúde, o direito, posteriormente, ao direito à educação. Mas nos dias de hoje, cidadania também é o direito a participar de forma plena no mundo em que nós vivemos. Eu vou contar um episódio. Eu estava na época da Rio 2016, da Olimpíada, estava lá no Parque Olímpico e a minha filha quis um picolé. Eu comprei o picolé e falei ao vendedor, olha, eu queria o picolé, mas eu só tenho uma nota de 100, posso pagar com 100? E o vendedor de picolé me respondeu, pode, eu só não sei fazer o troco, tá? Eu só não sei fazer o troco. Quando o vendedor de picolé não sabe fazer um troco de uma nota de 100, porque não foi ensinado, porque ele não atingiu esse nível de proficiência em matemática, há um direito fundamental que está sendo negado a essa pessoa. E tem outras experiências desse tipo. Então, a alfabetização é certamente um aspecto fundamental da cidadania, abre portas para a vivência plena, abre algumas portas, mas nos dias de hoje, no século XXI, o conhecimento matemático é fundamental, as noções básicas, as operações, poder gerir juros. Quem que pode sobreviver na sociedade que nós temos sem ter uma percepção razoável do que é juro, para saber se o empréstimo, saber se o crediário é razoável ou não, ou se é extorsivo? Tudo isso são elementos que uma nação tem que fornecer a todos os seus cidadãos de forma ampla e restrita. A matemática avançada vai ser para quem for exercer como carreira, como profissão. Mas, no nível básico, isso é direito de cidadania, direito de todo cidadão brasileiro. E nós, infelizmente, não estamos falhando com conceder, dar acesso aos nossos jovens a esse direito. E é assim que eu vejo a matemática como um ingrediente fundamental da própria composição da cidadania. O que fazer para melhorar essa comunicação com a sociedade a respeito da importância da matemática e mudar essa mentalidade para que a matemática tenha mais presença em nosso país? Nós precisamos, e aí é uma tarefa que compete em primeiro lugar a mim, aos nossos colegas, aos cientistas, nós precisamos popularizar, aproximar a ciência da sociedade, levá-la até cada um de nós, as famílias, fora da escola, fora do ambiente acadêmico, levar a matemática até cada um esforço que não vai terminar nunca, porque estão nascendo novos brasileiros a cada momento que a gente precisa levar esse conhecimento. É um esforço nosso. É um esforço também que passa pelos grandes meios de comunicação, pelas redes sociais, certamente. Aqui, nesse momento, vocês estão dando uma contribuição importante para isso. Passa por nós termos os instrumentos para chegar até a sociedade como um todo e passa por nós expormos de maneira muito contundente de que não se trata só de vontade, o gosto, enfim, de medos dos matemáticos, medos dos cientistas. É algo que tem implicações estratégicas para o país. Porque se nós queremos passar do 4,6% do PIB para 18% do PIB, nós precisamos de jovens, precisamos de profissionais com o perfil, com o gosto adequado para utilizar a matemática para mudar o mundo. Professor Marcelo Viana, diretor do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Mais uma vez eu agradeço a sua presença no Cidadania. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Marcelo. Foi um prazer estar com vocês aqui. Prazer foi todo nosso. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.
que são as chamadas áreas de ressaca da cidade de Macapá e qual é a sua função no equilíbrio ambiental? Em meio aos incêndios sofridos pelo Pantanal, a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo é sancionada. E o cabeleireiro que usa folhas de bananeira em vez de papel alumínio para descoloração de cabelos. Ecosenado. Neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. Nunca foi tão necessário a presença da segurança privada no Brasil hoje. Raros são os estados onde os governos, os governadores, têm zelado pelas suas polícias e têm botado a cara de frente para defendê-los. É uma conquista histórica para a categoria. Nós temos nesse momento aqui, eu diria, seria um marco para os trabalhadores da vigilância. Antes da aprovação desse projeto, esperamos tanto tempo, hoje vai se tornar realidade. A segurança privada, ela tem um papel sim, apesar de complementar, muito importante na própria segurança pública. Infelizmente, nossos recursos humanos das forças de segurança pública não conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo para atender a todos os brasileiros. Em 2013, 450 agências bancárias foram assaltadas no Brasil. Em 2023, apenas 29 agências foram assaltadas. Por que isso aconteceu? Porque o assalto à mão armada nas agências bancárias não existe mais. Porque o assalto agora ele é digital. Então, a gente precisa de um estatuto para modernizar toda essa relação. Esse assunto é de interesse, desde o governo, as empresas de segurança privada, que faz, de fato, o papel complementar da segurança pública, que está presente nas escolas, nos hospitais, nos aeroportos, e fazendo também com que aqueles que se dedicam a essa atividade, como são os vigilantes, tenham o respeito e a valorização que merece. Em agosto, uma programação especial dedicada aos direitos humanos. Toda sexta, 9h30 da noite, na TV Senado. Agora é lei. Foi aprovada a escola em tempo integral. Com isso, é permitido à União financiar as matrículas nas escolas de educação básica por meio de transferência de recursos para estados e municípios. Para isso, o aluno terá que ficar na escola ou em atividades curriculares por tempo igual ou superior a 7 horas diárias ou a 35 horas semanais. O Senado votou, agora é lei. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13 horas e 30 minutos e o Senado Notícias está no ar. E nós abrimos o jornal com uma notícia que causa alarme a todos. Epidemia de violência atinge milhares de crianças e adolescentes a cada ano no Brasil. O alerta foi feito na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Participantes apresentaram dados e propostas para mudar essa situação.
territórios minados em nossas cidades e uma epidemia. Que doença? A violência. Brasileiros com menos de 20 anos correm sérias ameaças na periferia. Os que passam dessa faixa etária são sobreviventes. Pesquisa do Unicef Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que entre 2021 e 2023, 15 mil crianças e adolescentes morreram de forma intencional e violenta. Há uma constância, há uma resiliência de dados que afetam a nossa juventude, especialmente em relação à mortalidade violenta. Tanto a mortalidade violenta é provocada por diversos fatores que envolvem a sociedade, nem sempre eles são esclarecidos por conta da dificuldade do sistema de justiça em trazer esclarecimento a todas as situações de morte violenta. E também há uma resiliência relacionada às mortes provocadas pelo Estado. Crianças de até 9 anos frequentemente sofrem violência dentro de suas casas, perpetrada por pessoas conhecidas, muitas vezes familiares. 10 a 19 anos, o culpado se desloca para a violência urbana. A arma de fogo passa a ser o principal instrumento utilizado nos crimes e o local das ocorrências de violência letal muda significativamente, saindo do ambiente doméstico em direção à via pública. Se é para continuar investindo em nossas polícias, sim, mas é preciso ver o como, com que foco, com que objetivo em vista. Nós não vamos mudar essa realidade se a gente continuar investindo na segurança pública da forma como a gente sempre investiu. Tradicionalmente, o nosso investimento em segurança pública é arma, é viatura, é equipamento de enfrentamento. Quando a gente precisa fazer o enfrentamento é porque a gente já perdeu. A gente precisa melhorar, de fato, as investigações com resultados, com apontamento dos culpados, com a punibilidade dos reais atores desses crimes. Temos que melhorar os programas de gestão do uso da força e redução da letalidade policial, onde entram aí as câmeras, mas não só. A gente precisa de um modelo integrado de controle de armas, né? Uma vez que se aumenta a circulação de armas no país, aumentam as mortes de crianças e adolescentes fatalmente. Mas a audiência não foi feita apenas para denunciar e repercutir o alerta. Militantes e técnicos trouxeram propostas para mudar essa realidade. Nós estamos aqui identificando elementos que poderiam tirar o jovem negro da linha de tiro. Como é que tira ele desse lugar nebuloso, perigoso, mortal? E aí trazem aqui os elementos. Permanência na escola, forma de inserção no mercado de trabalho. Significa que naquele espaço público precisa ter a melhor escola. Significa que naquele espaço público precisa ter o melhor acesso ao esporte, o melhor acesso à cultura. É preciso enfrentar normas restritivas e discriminatórias de gênero, que fazem com que meninos sejam socializados para se identificarem com e reproduzirem práticas violentas. Garantir que crianças e adolescentes tenham acesso a informações sobre seus direitos e saibam como buscar ajuda é essencial para a prevenção e resposta à violência. Nós começamos a financiar cursinhos populares em parceria com institutos federais e a gente sabe o impacto que isso tem na periferia. Muitas vezes o jovem da periferia, ele termina o ensino médio, quando consegue terminar o ensino médio, ele nem sabe que ele pode acessar o ensino superior. Ninguém nunca falou para ele, porque ninguém na família dele vivenciou isso. Então, o jovem da classe média, ele já cresce com a família dizendo, esse vai ser doutor. O jovem da periferia, se ele concluir o ensino médio, é uma festa, porque já é um negócio assim. Então, ter a possibilidade de acessar um cursinho popular é extremamente importante. E olha que bacana, ativos ambientais e políticas públicas podem aumentar a renda do produtor rural. Caminhos para chegar a esses ativos e políticas foram debatidos na audiência pública, que a Subcomissão de Mercados de Ativos Ambientais realizou na manhã de hoje.
O representante da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, afirmou que produtores rurais deixaram de abrir mais de 253 milhões de hectares de pastos apenas com a agregação de tecnologia, em comparação com o que era feito 40 anos atrás. Esses ativos ambientais, eles estão aqui. O que a gente precisa é identificá-los, valorá-los e, lá no fim da ponta, incentivar a sua conservação, através de pagamento por serviços ambientais, créditos de carbono, reserva florestal, tudo aquilo, os instrumentos que já existem para que esse ativo seja, compense, né, e faça com que o produtor rural compense aquele serviço que ele presta ao Brasil. Uma das grandes vantagens do país é a utilização de áreas degradadas para aumentar a produção agrícola brasileira, que já é uma das maiores do mundo. A gente tem possibilidade de, sem derrubar uma únicazinha árvore, alimentar o mundo todo até 2050 com facilidade, só otimizando e restaurando pastagem degradada. Conquistamos centenas de mercados internacionais, cumprindo de modo eficiente suas regras sanitárias e fitossanitárias no passado. E agora temos o desafio, senador, de fazer o mesmo em relação à sustentabilidade ambiental. Essa é uma exigência do nosso público interno e dos consumidores que adquirem, né, que se alimentam dos nossos produtos agrícolas e pecuários. Mas o país não pode se descuidar da agregação de conhecimento e de tecnologia para uma melhora contínua da produção e da produtividade. Esse é um jogo que nós temos que continuar em todo momento aportando conhecimento. Esse é o papel, é um dos papéis que a Embrapa tem. Uma sessão especial na próxima segunda-feira homenageia os 65 anos da empresa brasileira de aeronáutica, a Embraer. Aviões nacionais produzidos em série com alta tecnologia brasileira tornaram-se realidade em 1969 com a fundação da Empresa Brasileira de Aeronáutica, a Embraer. O primeiro avião a ser fabricado foi o Bandeirante, turbohélice para 12 passageiros que teve extenso uso militar e civil no Brasil e no exterior. Uma sessão especial do Senado vai homenagear os 55 anos de existência da Embraer. Foi uma empresa fundada em 1969, orgulho da indústria nacional, tendo se destacado pela criação pioneiristicamente na América Latina e no mundo de aeronaves como Bandeirantes, entre outros, que marcaram época na indústria aeronáutica internacional, e sem deixar de destacar as produções mais recentes do 195 e de outros jatos da Embraer, que têm caráter de competitividade no mercado internacional e, por isso, como já disse, razão de orgulho para todos nós. E o plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira projetos sobre competências dos juizados de pequenas causas, sobre a adoção de crianças e adolescentes e ainda regras sobre descontaminação de áreas de lazer. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira a proposta que mantém as competências dos juizados de pequenas causas cíveis. Pelo atual Código de Processo Civil, uma lei deveria definir quais causas seriam de competência desses juizados. Mas pelo projeto aprovado pelos senadores, segue valendo a norma atual, que atribui aos juizados especiais a conciliação, o processo e o julgamento das ações cíveis menos complexas e de valor até 40 salários mínimos. Os senadores também aprovaram a obrigatoriedade de juízes da criança e juventude consultarem os cadastros nacional e estaduais de adoção em procedimentos adotivos. De acordo com o texto, a intenção é evitar escândalos envolvendo adoções irregulares, onde os juízes dão andamento aos processos sem consultar os cadastros. O projeto exclui as particularidades de crianças ou adolescentes indígenas e quilombolas. O plenário aprovou ainda a obrigatoriedade de limpeza e descontaminação periódicas de areia ou argila de tanques e quadras usados em áreas de lazer, de prática esportiva e de recreação infantil. A não cumulatividade da contribuição do Imposto sobre Bens e Serviços na reforma tributária foi tema de audiência pública ontem na Comissão de Assuntos Econômicos. As demandas de setores específicos e a perspectiva de especialistas foram foco do debate.
Esse é o segundo dia que a Comissão de Assuntos Econômicos debate em audiência pública a não cumulatividade da contribuição e do imposto sobre bens e serviços, para garantir que um tributo não seja cobrado de forma duplicada. O objetivo é aprimorar o projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados, que regulamenta a reforma tributária. Para isso, a CAI ouviu o posicionamento de especialistas e as demandas específicas de setores que serão diretamente impactados pela reforma. Esta energia que nós estamos consumindo aqui agora, que a gente não sabe onde está sendo gerada e quem é que está, a gente não tem rastreabilidade, ela está passando, em média, por pelo menos 5 operações de compra e venda de energia. Ela não obedece à lógica de uma cadeia de produção de valor agregado. Hoje, como é que nós pagamos imposto sobre energia? Há décadas no Brasil. Todo mundo sabe, por causa disso. Né? O consumidor final, seja ele indústria, seja ele o consumidor pessoa física, etc., ele paga a conta e paga o imposto da cadeia inteira. Aliás, a energia é o maior contribuinte de tributo do país. Nós interrompemos o jornal para transmitir agora a comissão de juristas. Acompanhe. Responsável pela elaboração do anteprojeto de lei do processo estrutural no Brasil, criada pelo ato do presidente do Senado, ato número 3 de 2024, destinado a apresentar no prazo de 180 dias anteprojeto da lei do processo estrutural do Brasil. A presente reunião destina-se à realização da segunda audiência pública do colegiado. Antes de iniciarmos, gostaria de renovar o pedido para que todas as manifestações sejam feitas no microfone para o bom registro dos nossos trabalhos, sabido que tudo que for aqui debatido integrará os anais dessa comissão e do Senado Federal. Informo também que adotaremos o mesmo procedimento da nossa reunião da parte da manhã, quanto à organização dos convidados em blocos e os tempos de fala que serão atribuídos. Finalmente, reafirmo que pretendemos cumprir a nossa pauta até as 16h30. Alguns dos nossos membros terão que sair um pouco antes, mas não temos um caráter decisório hoje. Isso não prejudicará em nada, mas certamente que nós já temos uma perspectiva de satisfação por tudo que foi apresentado na parte da manhã. Então, passemos agora a ouvir a doutora Mônica Silveira Vieira, juíza do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a fazer uma exposição em até 10 minutos. Sua Excelência participará também de forma remota. Com a palavra, a doutora Mônica, a quem de logo agradeço a participação. Boa tarde a todos, eu agradeço muito essa oportunidade de participação. Excelentíssimo Procurador da República Augusto Aras, excelentíssimo Ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, excelentíssimo Desembargador Federal Edilson Vitorelli, por meio dos quais eu cumprimento todos os membros da comissão, todos os presentes, todos que nos acompanham. E eu agradeço essa oportunidade de participação, não apenas em meu nome, mas de toda a magistratura estadual. Por vezes nós pensamos que apenas o mais relevante é a participação da magistratura federal na condução dos processos estruturais, mas nós temos cada vez mais e crescentemente a condução desses processos pela magistratura estadual. E eu trago aqui uma breve exposição que eu foquei não apenas em um assunto, mas em dificuldades que eu tenho colhido na minha experiência como magistrada estadual desde 2007, antes disso como servidora do TJMG, mas também como formadora e tutora de cursos, e um curso recente que foi muito rico, porque ele envolveu a interação de membros do Ministério Público, magistrados e membros da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. Então, sem mais delongas, eu gostaria de pontuar que creio que o anteprojeto, como já pontuado por vários daqueles que fizeram exposições hoje, deveria realmente delinear o que se considera conflito e, portanto, litígio estrutural para fim de sua aplicação, para que não se esvazie o objeto do processo coletivo. Essa é uma preocupação que já foi exposta aqui por diversas vezes e me parece muito lúcida, muito legítima. As peculiaridades do processo estrutural me parece realmente que devam ali constar.
E assim como os princípios aplicáveis ao processo estrutural, essa é uma dificuldade que nós temos enfrentado, a criação de uma nova cultura jurídica que faça com que o Poder Judiciário atue de uma forma nova à frente do processo estrutural e também que se traga para dentro do anteprojeto aquela previsão que ficou muito clara no tema 698 do STF, de que aqui nós temos uma intervenção do Poder Judiciário de modelo fraco, uma condução muito mais otimizadora de fiscalização, de impulsionamento dos agentes que realmente construirão planos de enfrentamento. Além disso, acho importante que o projeto traga normas que viabilizem que a distribuição de competência judiciária, as normas de distribuição de competência não constituam óbice a flexibilidade própria do processo estrutural e a prevalência do postulado da competência adequada, né, que os instrumentos de cooperação judiciária sejam de fato empregados para evitar a suscitação de conflitos, para permitir a prática de todos os atos necessários pelos diversos ramos da justiça que devam praticar atos processuais em um dado processo estrutural. Nós sabemos que conflitos diversos em processos complexos, inclusive nos macro-litígios de ocorrência súbita, tem pedido que se preste a justiça com a celeridade necessária, que inclusive se alcancem os objetivos relacionados à composição, o atendimento das vítimas, que a doutora Helena Refosco lembrou de manhã. O que aconteceu, por exemplo, no desastre da Samarco, nos litígios relacionados ao desastre da Samarco, com conflitos que atrasaram por demais os processos, deve ser evitado. Acho também que é muito importante que conste do anteprojeto uma previsão que delineie em que casos, com observância de que requisitos é admissível que o magistrado determine a transformação de um processo comum, notadamente de uma ação individual, em processo estrutural. Isso tem acontecido com cada vez mais frequência em casos concretos, e a determinação desses casos e requisitos me parece necessária até para evitar um esvaziamento de casos, uma proliferação de processos estruturais em casos que muitas vezes isso, de fato, nem deveria acontecer. E por outro lado, para que isso aconteça nos casos em que é necessário que ocorra, para que não aconteça aquilo que foi claramente identificado no tema 698 do STF como uma inviabilização de políticas públicas por meio de determinações em casos individuais. É muito importante, como já se discorreu aqui por diversas vezes, a determinação das duas fases em que se desenvolve o processo estrutural e que na primeira fase, fique claro que na primeira fase não cabe ao magistrado determinar de que maneira o plano de reestruturação se realiza, mas apenas, fixar metas, delineamentos, contornos, porque a construção do plano se fará com observância do princípio da consensualidade. Acredito ser muito importante também que se reúnam dentro do projeto determinações em relação às diversas ações individuais. Nós temos no Brasil, não apenas em relação ao processo estrutural, mas também em relação ao processo coletivo em geral, o problema da convivência das diversas ações individuais com as ações coletivas. O STJ muito bem equacionou essa questão por meio dos temas 60, 589 e 923. Os dois últimos não são uma mera reafirmação, mas uma densificação desse precedente. E conquanto o doutor Vitorelli tenha dito de manhã que não pretende com o anteprojeto fazer uma mera, esvaziar o processo coletivo ou trazer dentro do anteprojeto questões que não tenham sido trabalhadas em relação ao processo coletivo, não creio que seja isso que se faria se trabalhasse aqui no anteprojeto do processo estrutural a questão da suspensão das ações individuais, a necessária suspensão para evitar exatamente essa inviabilização das políticas públicas em razão do seu tratamento disperso nas ações individuais, porque a norma já existe no processo coletivo. A questão é que ela não está tratada de forma legislada, mas por meio desses 3 precedentes firmados pelo STJ, mas em virtude das dificuldades que ainda a gente tem em relação à operacionalização do sistema brasileiro de precedentes qualificados, que a gente sabe são várias e por diversas razões, eu acho que trazer essa questão para dentro do anteprojeto seria muito relevante.
Creio que seja muito importante também uma previsão normativa de que, com a colaboração dos demais sujeitos interferentes processuais, o magistrado deve empreender os esforços necessários para identificar todos os interesses relevantes envolvidos em rede, no conflito litígio estrutural e deve haver previsões para garantir a representatividade adequada desses interesses. Acredito ser muito importante prever as peculiaridades da segunda fase, inclusive em relação à possibilidade de alterações até do que foi decidido na sentença da primeira fase, na fase de cumprimento. Acredito ser fundamental também prever claramente as responsabilidades pela implementação do plano de reestruturação, especialmente pela fiscalização dessa implementação, para que a gente não tenha um problema de efetividade, para que a gente, embora saibamos que às vezes existe uma virtude pela própria criação de uma cultura nova em razão do processo estrutural, pode parecer não efetivo em razão de não implementação do plano, mas o próprio reconhecimento da situação de desconformidade pode levar no futuro, né, a sua superação. Acho que é importante que o projeto de lei traga previsões relevantes no sentido dessas responsabilidades, principalmente por meio de sua atribuição ao Ministério Público e Defensoria Pública. Acho que é preciso prever no anteprojeto o papel dos centros de inteligência em relação ao processo estrutural. Essa relevância da atuação dos centros é prevista na obra, indicada na obra do professor Vitorelli, mas acredito que se deve prever aqui não apenas o papel institucional dos centros na gestão da litigiosidade, notadamente da litigiosidade estrutural, que já decorre da resolução 349 do STJ, mas a possibilidade de que os juízes, e muitas vezes os juízes, no seu solipsismo, no seu isolamento, na falta de recursos para lidar com problemas tão complexos, se veem isolados na dificuldade da gestão do caso, de que se falou tanto de manhã, que possam recorrer aos centros de inteligência como órgão de colaboração do juiz para finalidades como a identificação de melhores estratégias de gestão de conflitos e litigiosidade e até da identificação dos interesses relevantes e de quem possa representá-los. E também a necessidade de que o Conselho Nacional de Justiça, em relação aos processos estruturais, desenvolva políticas diferenciadas de metas a serem cumpridas e de medição das metas. Porque, embora tenha se dito muito de manhã que a fase de cumprimento do processo estrutural não possa levar a uma fluidez absurda, de modo que o processo não termine nunca e se leve a uma situação de inefetividade, também não se pode olhar para esses processos em relação ao cumprimento de meta 1 como um processo tradicional comum. Porque se esse processo tiver que terminar de uma forma rápida, ágil, como um processo comum, não se alcançará a superação da situação de desconformidade como desejado. Eu agradeço e me coloco à disposição da comissão. Obrigado, doutora Mônica, pela contribuição relevante e a satisfação de saber que Vossa Excelência acompanhou todo o trabalho da manhã, porque certamente Vossa Excelência poderá voltar a participar das discussões e trazer novas contribuições com outras falas que ocorrerão nessa tarde e até dezembro, quando concluiremos os trabalhos com fé em Deus. Então, convido o Procurador do Trabalho, Afonso de Paula Pinheiro Rocha, a tomar assento na mesa e fazer a sua exposição por até 10 minutos. Seja bem-vindo. Bom dia a todos e todas. É uma satisfação, uma grande honra estar aqui. Começar a quebra de liturgia, a brincadeira, estar numa banca com doutrina viva é difícil. Então, a gente, doutor Marcelo, doutor Vitorelli, doutor Aras, nosso presidente, cumprimento a todos. Gostaria de agradecer a designação, a indicação do ministro Alberto. Tive a satisfação de trabalhar com o ministro Alberto e discutir esses temas. E acredito que a razão da minha presença é de acordo com a experiência concreta na implementação e para fazer um lembrete. O lembrete aqui é do que nós podemos aprender com o processo do trabalho. As reformas do processo civil, inegavelmente, o nosso Código de Processo Civil, de certo modo, refletiu algumas práticas trabalhistas que são muito úteis e têm muito a ver com o processo estrutural. Ou seja, falou-se muito hoje sobre oralidade.
oralidade do princípio do trabalho, a centralização de decisões, mensagens que o processo do trabalho tem o histórico das execuções centralizadas no processo do trabalho, os núcleos de execução centralizada para a efetividade do processo de litígio de massa. E aí eu trago essa reflexão como bom bairrista, né, e trabalhista, processualista trabalhista, de que, vejam, as relações de trabalho contêm em si, cada uma delas, um germe específico de potencial estruturalidade. Porque quando você tem um litígio difuso trabalhista, um ilícito trabalhista, ele é atomizado. Não é à toa que o Supremo Tribunal Federal está discutindo a litigiosidade trabalhista hoje em dia. Mas, vejam, às vezes é o benchmark, para usar a palavrinha bonita, do setor. Às vezes é um estado de coisas, de incentivos estruturais, econômicos, regulatórios, até de uma própria cultura judicial, que levam à litigiosidade de massa difusa, e o processo do trabalho, historicamente, tem elementos de conexão. A própria tutela coletiva, os dissídios coletivos, são exemplos tradicionais de resolutividade agregada, através de entidades que têm uma legitimidade expressa prévia, ou seja, os próprios sindicatos. E eu chamo essas decisões para quê? Porque, na prática, nós precisamos de elementos de viabilidade do processo estrutural. Sendo num nível bem visceral, o que é um processo estrutural? É um reconhecimento de um estado de coisas irregular, que gera demandas e gera violações sistêmicas. Não é à toa que nós temos os maiores precedentes no próprio Supremo Tribunal Federal, e não é à toa que nós precisamos de mecanismos indutivos de alteração dos comportamentos dos atores relevantes que geram esse estado. Na área trabalhista, a gente se depara muito com isso. Por quê? Porque nós temos os efeitos em cadeia econômica. Muitas vezes, ao longo do tempo, nós tivemos casos onde nós necessitamos de práticas estruturais para alterar dinâmicas de cadeias produtivas, e as intervenções são feitas, veja, numa esfera privada, mas em atores relevantes que fazem a mudança do comportamento. Para usar a linguagem bonita, no player relevante da cadeia que influencia o comportamento. E nisso a gente cai em um ponto que eu gostaria de fazer uma reflexão aqui com a comissão, é o seguinte: nós precisamos entender quais instrumentos o magistrado ou grupo de magistrados. Por quê? Porque nós falamos o tempo inteiro de magistrado, porém, foi ressaltado o princípio da colegialidade. E os atos de cooperação judiciária, não temos previsão hoje de mecanismos de decisão colegiada intraesferas. Isso é algo que pode ser pensado pela comissão, a legitimidade. Acredito que um exemplo que talvez o ministro Alberto tenha lembrado foi a condução de uma intervenção em maternidade no estado do Rio Grande do Norte, onde atuamos Justiça do Trabalho, Justiça Federal e Justiça Estadual, decisões e manifestações assinadas sempre a termos 3, com base ainda em 2016, o Código, a ideia de cooperação judiciária direta. Mas será que nós temos hoje, e aí eu trago para provocar mesmo a comissão, será que nós não podemos olhar o que temos de incidentes e adaptá-los? Por exemplo, incidente de assunção de competência. Um mecanismo processualmente reconhecido para causas que tenham uma relevância e expressividade possam ser deslocadas para uma decisão colegiada. Será que não cabe pensar um incidente eventual de deslocamento de algumas ações estruturais para que, numa estrutura talvez de um órgão colegiado, não tenha-se um trabalho hercúleo de um magistrado para fazer a condução individual? Incidentes de demandas repetitivas, que existe um processo de qualificação prévio. Nós precisamos definir realmente o que é um processo estrutural para trazer essa explicitação do que é possível. Outras figuras processuais interessantes que nós temos. Falamos muito do tema 498, recente, de indução de políticas públicas. Vejam, os entes públicos têm uma figura bem peculiar, que é a intervenção anômala dos entes públicos em demandas relevantes. Por que não prever intervenções anômalas de agentes relevantes para a resolução de um caso estrutural? Hoje nós temos a figura da intervenção de terceiros. Está certo que isso pode ser resolvido tão somente com uma flexibilização da ideia de pertinência, amicus curiae e audiências públicas, mas por que não dar uma ferramenta ao magistrado para trazer efetivamente aqueles que o comportamento pode ser induzido por uma decisão judicial a resolver o estado de coisas. E aí nós entramos, algo que eu tenho visto muito e acompanhado, as belíssimas, brilhantes apresentações, mas eu acho que a comissão deve se ater também e pensar que ferramentas, e aí agora eu vou para a execução,
que ferramentas indutivas de comportamento nós podemos dotar um processo realmente estrutural para que nós possamos fazer adequações de comportamento. E aqui eu chamo a atenção, hoje as tutelas executórias atípicas já estão se tornando algo extremamente relevante, tem o seu papel reconhecido, mas o que seriam tutelas executórias atípicas em litígios e processos estruturais? Que ferramental nós teríamos? Foi falar da flexibilização entre objeto e pedido, mas a tutela efetiva executória para você induzir o comportamento de regularização de uma conduta estrutural. Nesse ponto, eu exorto a comissão a considerar os trabalhos que estão sendo feitos até no novo Direito Civil. Na proposta de alteração do Código Civil, existe um fator que eu acredito que é relevante ser discutido aqui, que é a multifuncionalidade da responsabilidade civil. Da nossa experiência, os magistrados precisam de comandos, e o comando financeiro, ou seja, a imposição de multas, a imposição de tutelas específicas atreladas a um astrente, atreladas a uma tutela atípica, isso é ferramental de indução. Se eu estou lidando com litígios complexos, que eu preciso induzir comportamentos e posturas positivas à resolução, ao plano do litígio, nós precisamos desse ferramental executório. Então, previsão de tutelas atípicas, mecanismos desse reconhecimento da responsabilidade civil, ou mesmo a possibilidade de atribuição de ônus de responsabilidade civil para indução de comportamento resolutivo estrutural é algo que eu exorto a comissão a considerar. Então, vejamos, temos uns mecanismos da possibilidade de integração, e aí eu exorto que haja previsão, e aí eu confesso que eu não sei como ainda, mas é inegável que hoje o papel do soft law desempenhado pelas resoluções dos conselhos é essencial. Vejam o exemplo da DPF 347. Quem é que está fazendo o plano pena justa, que vai ser a metodologia de implementação? Ou seja, mecanismos dentro de um projeto de lei com atribuição de órgãos de cooperação judiciária, por exemplo, um comitê intersetorial de justiças que seja específico em execução de projetos. Se você está fazendo gerenciamento de pauta, você está fazendo project management, inegavelmente nós precisamos ter uma habilitação, e aí entra uma política de estruturação judiciária. Você terá que ter estruturas habilitadas para fazer aquele gerenciamento. Seriam os núcleos de inteligência? Talvez, não sei, estruturas como o NUSOL, o Núcleo de Litígios Estruturais do STF, talvez, mas órgãos para o planejamento. E aí entra no monitoramento. Qualquer estrutura relativa, nós precisamos ter uma previsão de etapas de monitoramento e de reajustamento do processo. Então, ferramental específico para talvez até acender um litígio através de um incidente, por exemplo, incidente de resolução de litígios estruturais significativo, que pudesse transcender para uma atuação colegiada, até no intuito de evitar, por exemplo, múltiplos recursos em primeira instância que pudessem atrapalhar a resolutividade desse processo. É algo que eu exorto. A possibilidade de tutela extrapetita, vinculada e ferramental específico de indução de comportamento é outro que eu exorto. E da experiência trabalhista, o reconhecimento das redes contratuais. Talvez seja preciso fazer um diálogo de fontes, tanto com responsabilidade civil, como atribuições da rede de obrigações, porque um litígio estrutural reconhece que há uma convergência de obrigações, e aí você entra na principiologia que foi falada. Boa-fé, compromisso com direitos fundamentais, efetividade horizontal dos direitos fundamentais como uma base para impor tutelas obrigacionais e responsabilidade a entes privados. E essa multifuncionalidade e essa ligação entre as diversas instâncias, eu deixo uma última mensagem. Eu peço que seja previsto a expressa aplicabilidade ao processo do trabalho e, diante de uma justiça do trabalho que vê litigância de massa, uma litigiosidade difusa que, por sua natureza, se projeta para litígios múltiplos, a previsão da aplicabilidade também ao processo do trabalho, um diálogo de fontes com a simplicidade e instrumentalidade do processo do trabalho, acredito que concorre aos objetivos, e fica a parabenizar. Acredito que o Senado Federal não poderia ter escolhido uma comissão mais adequada para tornar e deixar que seja isso efetivamente um legado na efetiva concreção da entrega da prestação jurisdicional focada em resolutividade e efetividade, que essas práticas transcendam. E, por último, ainda tinha só a menção, não é só o processo judicial. Hoje nós vemos TST,
STJ, medidas de mediação pré-processual. Não tenham dúvidas que o trabalho dessa comissão será um farol que irá orientar práticas, inclusive de mediações pré-processuais, que irão incorporar práticas de processo estrutural. Fica a parabenização, espero ter contribuído e fico à disposição de todas e todos para qualquer questionamento. Muito obrigado. Obrigado, doutor Afonso de Paula Pinheiro Rocha, certamente contribuiu muito. Fala significativa de uma especialidade que é o direito do trabalho e que tem grande relevo para todos nós. Agradeço a participação de Vossa Excelência e convido a promotora de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Maria Carolina Silveira Beraldo, a fazer a sua exposição de forma remota em até 10 minutos. Doutora, a palavra está com Vossa Excelência. Bom, boa tarde a todos que participam dessa audiência pública, presencial e remotamente. É com muita honra que me incluo entre os participantes e aproveito essa oportunidade inicial para agradecer o convite que me foi formulado e, mais do que tudo, a possibilidade de trazer posicionamento a partir da perspectiva do Ministério Público Mineiro, que tem tido relevante atuação por seus promotores, promotoras, procuradores e procuradoras de justiça em múltiplos problemas estruturais, judicial e extrajudicialmente, relembrando que, infelizmente, o estado de Minas Gerais foi palco de 2 grandes desastres ambientais, o que tem propiciado amplas discussões do tema. Então, nessa oportunidade, cumprimento, então, toda a comissão, nas pessoas do senhor presidente, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, do senhor relator, querido e sempre colega, doutor Edilson Vitorelli, e da amiga e membra, doutora Suzana Henriques Costa, promotora de justiça no estado de São Paulo, professora da Universidade de São Paulo, que é exemplo de profissional com intensa atuação acadêmica e prática no tema. Bom, preliminarmente, eu conversava há pouco com a professora Suzana, acho que os pontos principais têm que ser mesmo a flexibilização objetiva e subjetiva, o aprimoramento da participação e a regulação da articulação judicial na execução. Mas, de forma breve, respondendo a pergunta em relação a quais aspectos da perspectiva, né, do Ministério Público Mineiro entendemos que mereça o processo estrutural regulamentação específica, eu vou tentar passar a expor aqui objetivamente, então, 4 deles. Em primeiro lugar, e aderindo à ideia de um projeto mínimo que foi exposta por todos os colegas que antecederam, penso que o principal objetivo da comissão deva ser buscar trazer ao sistema processual civil, especificamente na vertente estrutural, segurança a partir de uma diretriz procedimental uniforme, não obstante, claro, a flexibilização das soluções e institutos, né? Essa segurança em relação a um procedimento mais uniforme possível é importantíssima. Em segundo lugar, tendo em vista que a lei tem o objetivo de regular o processo estrutural, são muito caras ao Ministério Público Mineiro as disposições propostas no já citado também PL 8058, né, que propõe a instituição de um processo especial para controle e intervenção em políticas públicas pelo Poder Judiciário, as quais, então, nós reforçamos desde já, né? Embora eu comungue do entendimento de que menos é mais, né? Que já foi trazido por diversas vezes e que deve ser um projeto enxuto e minimamente procedimentalista, a gente está falando de um processo estrutural, o processo em como método de atuação estatal, né? O método pelo qual o Estado juiz brasileiro atua. O Ministério Público trabalha essas questões estruturais diuturnamente de forma extrajudicial, né? O Ministério Público Mineiro conta, inclusive, com um Centro de Autocomposição e Segurança Jurídica, o COMPOR, que trabalha extrajudicialmente os processos estruturais sob a perspectiva extrajudicial. E se o problema chega ao judiciário é porque efetivamente foram encontrados graves entraves a essa resolução. Por isso é importante a previsão, e aqui eu ressalto, de um conteúdo mínimo de dever de informação que deve ser cometido ao réu na resposta, que tem que incluir dados específicos da política pública objeto de pedido, né? Isso é muito importante da perspectiva do Ministério Público, né, que trabalha nessa implementação de políticas públicas. Então, trazendo aqui os exemplos do artigo 6º, né, do projeto de lei 8058 de planejamento e execução existentes, recursos financeiros eventualmente previstos no orçamento, possibilidade de transposição de verbas, enfim. Eu lembro que a gente está falando em 2024 ainda da implementação de políticas públicas garantidoras de direitos sociais mínimos previstos constitucionalmente. A
gente está falando de um país que ainda tem 47,6% da população sem coleta de esgoto, mais de 40% da população com esgoto não tratado. Então, a gente tem graves problemas estruturais ocorrendo nos municípios brasileiros e que demandam essa atuação extrajudicial e judicial diuturna. E os agentes de sistema vêm trabalhando sem essa regulamentação processual e procedimental mínima, adequada e uniforme, né? Então, por mais que a gente tenha um dos processos coletivos mais avançados do mundo, a gente precisa reconhecer que temos juízes e agentes ainda não familiarizados com esse experimentalismo empírico das práticas estruturais. Então, essa regulamentação própria e adequada é necessária e vai auxiliar muito. Em terceiro lugar, e aqui eu gostaria de considerar que a gente tem um precedente normativo importantíssimo, que é o tema 698 do Supremo Tribunal Federal, e ele já vem sendo aplicado, estamos constatando, pelo menos aqui no Ministério Público Mineiro, por vezes de forma equivocada. E aqui eu chamo a atenção da comissão para a importância de que se reconheça formalmente a ideia do procedimento bifásico, né, doutrinariamente defendida pelo professor Didier, que antecedeu, pelo professor Zanetti, pelo Alexandria, e que nos leva tecnicamente à existência no processo de uma decisão que reconhece e declara o problema estrutural. E é preciso que isso fique muito marcado. Existe uma declaração do problema estrutural e uma posterior fase de endereçamento das medidas estruturais. Essa marcação, e aqui eu ressalto, ela deve vir clara e estabilizada, porque não é o que tem ocorrido, sobretudo após o tema 698 do Supremo. Tem havido uma aplicação talvez equivocada, né, do tema 698, e a pretexto de se determinar o retorno dos autos para essa segunda fase de aplicação das medidas, sobretudo das questões decididas preliminarmente, né, previamente ao tema 698, e o tribunal tem cassado a sentença, tem anulado a sentença, justamente por não haver essa marcação clara daquele capítulo de conteúdo declaratório do estado de desconformidade, né? E isso pode trazer obstáculos e demora processual indesejados. Esse tema cabe, inclusive, numa discussão sobre direito intertemporal, já que a gente vai ter um novo procedimento, e é justamente o que vem acontecendo a partir das novas diretrizes do tema 98, né? Então, a gente sugere aqui a expressa adoção da aplicação das técnicas das decisões abertas, né, exortativas, para que se declare eventualmente a desconformidade, mas sem reforma da decisão, e que se propicie, então, a integração dessa decisão impugnada, mas já com aquele capítulo da declaração previamente sedimentado, né? E por fim, mas não menos importante, até talvez contrariando um pouquinho aqui a minha antecessora, né, a doutora Mônica, eu queria relembrar que, embora o tema 698 tenha trazido como regra aquele modelo fraco de intervenção, a gente também tem visto na prática a importância das medidas estruturais mais impositivas e pontuais, sobretudo quando essas medidas a serem implementadas decorrem efetivamente de comandos legais, né? Então, aquela velha discussão, né, na academia em relação aos modelos fracos ou fortes, né, a gente precisa chegar a uma composição e entender que ambos são importantes, sobretudo nessas questões legais. Então, eram essas as observações que a gente tinha por aqui, a partir da atuação prática, né, também chão de fábrica, em relação à implementação de políticas públicas por meio de procedimentos estruturais ainda feitos, né, à mão e com as ferramentas que a gente tem, que eu agradeço pela atenção e também me coloco à disposição da comissão para, enfim, tudo que se fizer necessário. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, doutora Maria Carolina da Silveira Beraldo, promotora de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Convido agora a eminente juíza do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, doutora Marcele Ragazzoni Carvalho Ferreira, representando o presidente da JUF, doutor Caio Marinho, a tomar assento na mesa e a fazer a sua exposição por até 10 minutos. Se quiser me dar esse papelzinho. Ah, tá. Obrigada. Boa tarde a todas e todos aqui presentes. Gostaria de saudar os membros dessa comissão, em nome do seu presidente, Antônio Augusto de Brandão Aras, em nome de quem cumprimento todos os ilustres membros da comissão e também aqui os presentes.
Boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão solene em homenagem aos 120 anos do nascimento do Marechal do Ar Casimiro Montenegro Filho. Essa sessão foi um requerimento meu, senador astronauta Marcos Pontes, e do deputado Danilo Forte, que se encontra aqui conosco. Composição da mesa. Senhor deputado federal Danilo Forte, do União do Ceará, requerente dessa sessão. Senhor Tenente Brigadeiro do Ar Marcelo Canites Damasceno, comandante da Aeronáutica. Senhor Tenente Brigadeiro do Ar Maurício Augusto Silveira de Medeiros, diretor-geral do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Senhor Senador Isalci Lucas, do PL, Distrito Federal. Ok. Senhor Inácio Arruda, ex-senador e secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social, representando a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, senhora Luciana Santos. Convido a todos para, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional executado pela Banda de Música da Base Aérea de Brasília, conduzida pelo maestro suboficial músico Gil Roberto Milak. Gostaria de
anunciar a presença e convidar para a mesa nossa deputada Bia Kicis. Por favor. Pessoal, boa tarde. Esse é um momento extremamente feliz para mim, que tive o prazer de ser propositor com o deputado Danilo Forte dessa sessão e pela minha vida ter passado um tempo muito importante da minha vida no DCTA, antigamente CTA, ali em São José dos Campos. Como ex-aluno do ITA também, para mim essa sessão tem um significado muito, mas muito especial. E com toda a visão de futuro do nosso Marechal Montenegro, nós temos aqui, por exemplo, conosco, os alunos do ensino médio da escola Lourenço Castanho, das unidades Juscelino Kubitschek e Alto da Boa Vista, de São Paulo. Aqui um abraço a todos vocês. Eu digo isso, essa conexão, porque, de certa forma, o Marechal Casimiro Montenegro ele tinha essa visão da importância da educação conectada com os aspectos práticos de se transformar uma região, aquela região de São José dos Campos, no que ela é hoje, um dos maiores centros de desenvolvimento de tecnologia do Brasil e do mundo. Antes de iniciar o meu pronunciamento oficial aqui, eu gostaria de pedir a todos que se juntem a mim em um momento de pausa e reflexão. Há 22 anos, o Brasil sofreu a sua maior tragédia no programa espacial brasileiro. Nessa data, em 2003, ocorreu uma explosão no Centro Espacial de Alcântara, do Maranhão, tirando a vida de 21 brilhantes profissionais que dedicaram a vida ao avanço da ciência e da tecnologia da nossa nação. Suas contribuições jamais serão esquecidas. Portanto, hoje, honramos a memória com respeito e gratidão. Peço a todos que se levantem para um minuto de silêncio em homenagem a esses heróis. Realizamos hoje esta sessão solene destinada a celebrar os 120 anos do nascimento do Marechal do Ar Casimiro Montenegro Filho, conforme o requerimento do Congresso Nacional número 10 de 2024, de minha autoria e do deputado federal Danilo Forte. Tal sessão reveste-se de particular importância porque celebramos a inteligência aliada à vontade e à iniciativa de construir um país melhor. Quando, em alguém, a inteligência se alia ao espírito criativo e esses dois à capacidade de edificar, então é certo que estamos diante de uma daquelas pessoas que fazem diferença no mundo e que são imprescindíveis para o sucesso e o avanço da sociedade. Casimiro Montenegro Filho foi um brasileiro com essas qualidades. Nasceu em 1904 em Fortaleza, no Ceará, e a sua vida foi dedicada à causa pública e ao engrandecimento do Brasil. Desde a adolescência, interessou-se pela aviação. Na época, uma área de completa inovação. Ingressou na Escola Militar em 1923, onde ascendeu posições de destaque devido à sua competência e responsabilidade. Eu também me interessei pela aviação muito cedo. Quando criança, eu ia de bicicleta no aeroclube da minha cidade para ficar mais perto dos aviões. Meu sonho era ser piloto e, quem sabe, um dia alcançar o espaço. Eu entrei para a Força Aérea Brasileira para poder
ser piloto e ter uma carreira militar. Esse cearense, falecido em 2000, na idade profecta de 95 anos, chegou ao posto máximo da carreira da aeronáutica, ao posto de Marechal do Ar, uma designação de honra. Seu título tem o peso das realizações estruturantes para o destino de uma nação. Sua visão e liderança foram fundamentais para o desenvolvimento tecnológico e científico do Brasil, especialmente no setor aeroespacial. Casimiro Montenegro Filho fundou o Departamento de Ciência de Tecnologia Aeroespacial e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Isso muito me comove, pois foi no ITA onde me formei como engenheiro aeronáutico, buscando me qualificar para criar melhores oportunidades profissionais. Quem já fez o vestibular do ITA sabe o que realmente significa estudar. Casimiro Montenegro foi também pioneiro no desenvolvimento do Correio Aéreo Militar, que mais tarde se tornou o Correio Aéreo Nacional. É a partir da inteligência científica e tecnológica reunida no ITA e no Departamento de Ciência e de Tecnologia Aeroespacial, inclusive com a contratação por sua iniciativa de engenheiros aeronáuticos alemães de alto gabarito em 1953, que foi possível a criação da Embraer, a empresa brasileira que hoje exporta aviões para o mundo inteiro. Aliás, lembrando que a Embraer completou agora 55 anos de criação. E eu tenho que ressaltar também a participação do meu conterrâneo de Bauru, Coronel Osiris Silva, na criação da Embraer. Por esses feitos, Casimiro Montenegro Filho é patrono do setor de engenharia da Força Aérea Brasileira e da Academia Nacional de Engenharia. Demonstrando o espírito visionário e empreendedor, acreditava na educação como um instrumento de avanço e de desenvolvimento humano. Foi responsável pela formação de milhares de engenheiros e pelo desenvolvimento da tecnologia no nosso país. Eu sou herdeiro do legado de Casimiro Montenegro e me comprometo a promover a educação, a tecnologia e a inovação no nosso país. Assim como eu, são milhares de engenheiros que se formaram no ITA, que se formaram e hoje participam em diversos setores do nosso país. Nós somos o resultado do trabalho do Marechal Casimiro Montenegro. Gostaria de expressar meu profundo respeito e admiração por esse ilustre brasileiro e saudar seus familiares aqui presentes. Aliás, eu gostaria de pedir para os familiares, por favor, se levantar aqui conosco. Eu gostaria de cumprimentar também, em especial, aos militares da nossa aeronáutica aqui conosco também. Eu tenho muita honra de fazer parte dessa organização e de sentir a honra e o prazer de ter vestido azul durante muitos anos da minha vida. Isso é muito, muito importante. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem, assim como eu, no Marechal do Ar, Casimiro Montenegro Filho, uma inspiração de excelência de espírito público a lhes guiar o caminho e desafios que enfrentam na sua profissão. Eu também quero aproveitar este evento para exaltar uma figura exemplar da Força Aérea Brasileira, além do Marechal do Ar, Casimiro Montenegro Filho. Hoje é também o aniversário, isso é importante ressaltar aqui, hoje é aniversário do nosso comandante da Aeronáutica, o Tenente Brigadeiro do Ar Damasceno. Aqui. Isso é muito bom. Deixa eu até passar aqui uma parte. Ele é nascido na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Ele iniciou sua trajetória profissional em 1976, cujo caminho é marcado pela dedicação, competência e inúmeros serviços prestados ao país. O comandante aeronáutico ocupou posições de destaque como adido de defesa e de aeronáutica junto à Embaixada do Brasil em Bruxelas e em Paris, além de ter atuado como secretário de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica e como chefe do Estado-Maior da Aeronáutica. Trilhou e ainda trilha um caminho notável, demonstrando habilidade e comprometimento com a aviação militar. Foi condecorado com o último grau da Ordem do Mérito da Defesa. Neste dia, portanto, desejamos um feliz aniversário com votos de muita saúde e contínuo sucesso. Que sua liderança continue a inspirar futuras gerações e o seu exemplo
sem nenhuma dúvida, é motivo de orgulho para todos nós. Obrigado, senador. Tá aqui, eu tive o prazer de ser bicho dele na academia da Força Aérea. Muito bom. Quero aproveitar essa data também para lembrar o aniversário de 20 anos da Assessoria Parlamentar de Relações Institucionais do Comando de Aeronáutica da ASPAER, no próximo dia 26 de agosto. São 26 anos atuando junto ao Poder Legislativo, atuando em setores estratégicos da Força Aérea Brasileira. Agradecemos a dedicação e o apoio de cada um dessa organização militar. Aqui também. Pontiroli. Por favor, está aí, nosso brigadeiro Pontiroli. Agora daremos continuidade à sessão solene destinada a celebrar os 120 anos do nascimento do Marechal do Ar Casimiro Montenegro Filho. E eu passo a palavra para o nosso proponente também, deputado Danilo Forte. Obrigado, senhor presidente dessa sessão, senador astronauta Marcos Pontes. Queria também agradecer e parabenizar por essa participação o senador Isalci Lucas, a nossa querida amiga e deputada Bia Kiss, o senhor comandante da Aeronáutica e aniversariante Marcelo Damasceno, o senhor secretário-geral do Departamento de Ciência e Tecnologia, Tenente Brigadeiro Maurício Augusto Silveira de Medeiros, o representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, meu amigo senador Inácio Arruda. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de iniciar prestando uma justa homenagem para celebrar os 120 anos do grandioso Casimiro Montenegro Filho, Marechal do Ar, considerando uma das figuras mais influentes da história da aviação e da engenharia no Brasil. Muito me honra poder ser o deputado que apresentou o requerimento desta sessão solene, juntamente com o senador Marcos Pontes, entendendo minhas sinceras homenagens, em especial para Maria Anunciada Montenegro Salomone Nunes, sobrinha neta de Casimiro Montenegro Filho, e representantes da Força Aérea Brasileira, da Academia Nacional de Engenharia, da Embraer, do ITA e do DCTA. Casimiro nasceu em Fortaleza, no Ceará, em 29 de outubro de 1904, se tornando um militar do Exército Brasileiro de grandes honrarias e criador do Instituto Tecnológico da Aeronáutica e do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, instituições que foram um embrião que desempenham um papel crucial no desenvolvimento da indústria aeronáutica brasileira, inspirando a criação da Embraer, além de pioneiro do Correios Aéreo Militar, sendo o patrono da área de engenharia da Força Aérea Brasileira e da Academia Nacional de Engenharia, além de ter passado na criação do Ministério da Aeronáutica e das Forças Aéreas Brasileiras. Pela sua trajetória, nota-se o espírito visionário de Casimiro, que desbravou novas rotas aéreas, valendo-se de todos os meios de transportes, fixando os marcos dos novos aeroportos, onde por pouco tempo depois ele mesmo e seus pares viriam a pousar. Na sua brilhante jornada de vida, realizou o primeiro voo do Correio Aéreo Militar, transformado mais tarde em Correio Aéreo Nacional, entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Serviço este que ajudou a criar e também abriu várias novas rotas com destino como o Sul e o Nordeste do Brasil. Em 1975, merecidamente, recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Estadual de Campinas. Foi agraciado em 1981 com o prêmio Anísio Teixeira, em sua primeira edição. Esse prêmio foi criado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, para agraciar personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da educação no nosso país. O Marechal morreu aos 95 anos de idade em Petrópolis, no Rio de Janeiro, na madrugada do dia 26 de fevereiro de 2000, e foi enterrado com honras militares,
deixando um legado de extrema importância ao desenvolvimento do Brasil e um exemplo dignificante para todas as gerações vindouras. Quero aproveitar o momento para enaltecer a instalação do Instituto de Ciência e Tecnologia, vinculado ao SENAI, dentro do primeiro campus avançado do Instituto Tecnológico da Aeronáutica ITA no Nordeste, por meio do trabalho integrado dos Ministérios da Educação e da Defesa. O ITA Fortaleza será a primeira unidade do Instituto no Ceará e a segunda no Brasil. A primeira está sediada na cidade paulista de São José dos Campos e funciona desde 1950. O Ceará, meu estado, do qual me orgulho, é destaque em aprovação do vestibular, sendo o estado com o maior número de alunos aprovados na instituição. Uma das motivações para a construção da segunda sede do ITA na base aérea de Fortaleza. Há muitos anos, o Ceará está se tornando a capital da educação de excelência, servindo de exemplo para todo o território brasileiro. E por isso, o projeto do ITA no Nordeste é um avanço para a educação e a inovação e de grande relevância para o desenvolvimento do Estado e do país com todo esse viés tecnológico. Dessa forma, a iniciativa visa oferecer aos estudantes do Nordeste a formação de excelência do ITA, bem como potencializar a região no âmbito das energias renováveis. Com isso, é esperada a ampliação da capacidade científica e de desenvolvimento industrial do Brasil, a partir de 2 cursos promissores e alinhados com a estratégia da sustentabilidade do país e a inovação, que não são lecionados nos municípios de São Paulo, Engenharia das Energias Renováveis e Engenharia de Sistema. Cabe ressaltar, com grande potencial em energias renováveis, o Ceará está se tornando a casa do hidrogênio verde. Há anos tenho empenhado na atração de investimentos em práticas sustentáveis na geração de energia limpa no meu estado, aproveitando de forma consciente o sol e os ventos fortes, presentes em abundância no Ceará, contribuindo com o governo na geração de trabalho e renda para os cearenses, do qual já colhemos resultados satisfatórios e até transformadores na economia nordestina e brasileira. O mundo inteiro tem visto o Nordeste com outros olhos desde que foi assinado o primeiro memorando de entendimento para a produção do combustível do futuro, em fevereiro de 2021. Atualmente já são mais de 30 acordos com instituições parceiras, empresas nacionais e estrangeiras, com a finalidade de investimentos acima de 30 bilhões de dólares, ou seja, cerca de 145 bilhões de reais. Desses, há 4 contratos já firmados, nos quais a previsão de investimento é da ordem de 8 bilhões de dólares, ou seja, algo em torno de 38 bilhões de reais no estado do Ceará para a geração de energia limpa, renovável e hidrogênio verde. No dia 9 desse mês, tive a honra de participar do evento no município de Aquiraz, voltado para o setor das energias renováveis, que reuniu diversas autoridades, empresas especialistas e líderes do setor para debater temas importantes para o futuro da energia renovável no Ceará e no Brasil. Momento em que o Estado nordestino assinou um memorial de entendimento entre o governo do Ceará e a empresa Vestas. A multinacional dinamarquesa anunciou investimentos da ordem de 130 milhões para o desenvolvimento de energia eólica no Estado. O objetivo do memorando é desenvolver ações mútuas, cooperação para a ampliação do processo fabril da Vestas e de fornecedores do Estado do Ceará, viabilizando a implantação de novos empreendimentos de energia limpa na região. Todo o presente de hoje, voltado para os investimentos sobre inovação, tecnologia, aviação, engenharia limpa, energia limpa e educação, estão sendo alcançados graças à potencialidade visionária de Casimiro Montenegro Filho, Marechal do Ar, que foi criador de uma das instituições mais importantes do Brasil, o ITA. Dito isso, concluo agradecendo imensamente a todos os presentes que vieram prestigiar essa grandiosa homenagem aos 120 anos do nosso eterno Marechal do Ar, pela dimensão de sua vida, pela preciosidade do seu exemplo, pela grandeza de suas lições e por suas brilhantes realizações. O nosso homenageado tornou-se um gênio inspirador que paira sobre a pátria inteira, extrapolando dos contornos de sua gloriosa instituição para fazer-se credor de título mais amplo e mais proporcional à grandeza e à multiplicidade de sua edificante vida. Patrono do Instituto Histórico Cultural da Aeronáutica. Peço a todos uma salva de palmas ao Marechal. Viva Casimiro!
Obrigado, deputado Danilo Forte. Aliás, nosso estado do Ceará tem dado muito bom exemplo com relação à educação no Brasil. Isso é muito importante e é bom a gente ter também um ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, instalado lá, inclusive com engenharias que são olhando para o futuro, justamente. Obrigado, parabéns. Por olhar para o futuro, eu registro aqui também de uma segunda turma dos alunos do ensino médio da Escola Lourenço Castanho, das unidades Juscelino Kubitschek e Alto da Boa Vista, São Paulo. Bem-vindos, bem-vindos aqui. Eu espero que entre vocês nós tenhamos aí futuros engenheiros também pensando aí no ITA. Tem alguém pensando no ITA aí? Ninguém ainda? Está na hora de pensar. Eu acho que é um bom momento também para que nós possamos saudar as nossas autoridades presentes fora aqui da mesa. Então, nós temos, representando a Universidade Federal do Oeste da Bahia, a senhora chefe de gabinete Marina Meirelles Paes. Representando a Universidade Federal de Jataí, o senhor chefe de gabinete Hugo Machado Sanches. A senhora comandante da Escola Superior de Defesa, Major Brigadeiro Médica Carla Lírio Martins. Aliás, parabéns, né? É bom ressaltar isso aqui, é a primeira mulher 3 estrelas no nosso país. Então, que é uma homenagem especial. Magnífico reitor do Centro Universitário do IESB, professor Luiz Cláudio Costa. Mantenedora do Centro Universitário IESB, professora Eda Coutinho Barbosa Machado de Souza. Representantes diplomáticos dos seguintes países: Palestina, Rússia. Representando o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, o senhor Tenente Coronel Vicente Cavalcante Biapina Parente. Representando a Polícia Militar do Distrito Federal, o senhor Tenente Coronel Fernando Eduardo Ramos Paz. Presidente da Associação dos Engenheiros do ITA, o senhor Alex Pereira. Sobrinha neta de Casimiro Montenegro Filho, a senhora Maria Anunciada Montenegro Salamone Nunes. Obrigado, muito obrigado por estar conosco. Nesse momento, eu convido a todos a assistir ao vídeo institucional preparado pela Força Aérea Brasileira. A história da aviação no Brasil é marcada por grandes visionários. E entre eles, Casimiro Montenegro Filho ocupa um lugar de destaque. Sua trajetória se entrelaça com os momentos mais marcantes da primeira metade do século XX, quando o Brasil, um país em transformação, começou a erguer suas asas. Nascido no Ceará em 1904, Casimiro Montenegro Filho iniciou sua carreira como aspirante na Escola de Aviação Militar do Exército. Foi um dos pioneiros na criação do Correio Aéreo Militar. Ele estabeleceu a primeira rota aérea entre Rio de Janeiro e Goiás, provando a viabilidade do transporte aéreo num país de dimensões continentais. Com uma visão estratégica, Casimiro Montenegro foi nomeado para o Ministério da Aeronáutica. Foi lá que concebeu o plano de criação do Centro Técnico de Aeronáutica, o CTA, uma instituição que transformaria o Brasil num polo de desenvolvimento tecnológico na aviação. Entre as realizações do CTA, destaca-se a criação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Desde 1950, o ITA tem sido referência em educação e pesquisa na engenharia aeronáutica, formando profissionais que impulsionaram a aviação e a indústria aeroespacial no Brasil. O CTA evoluiu para o atual Centro Técnico Aeroespacial, um dos pilares da pesquisa e desenvolvimento aeroespacial no Brasil. A visão de Casimiro Montenegro Filho continua viva, impulsionando o Brasil rumo ao futuro da aviação e do espaço. Neste ano, comemoramos os 120 anos do nascimento do Marechal do Ar Casimiro Montenegro Filho, um visionário. Seu legado é um testemunho de como a determinação de um indivíduo pode transformar a história de uma nação.
A aviação e a indústria aeronáutica brasileira deve a ele os alicerces que a fizeram voar cada vez mais alto. Neste momento, eu concedo a palavra ao senhor Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Canitz Damasceno, comandante da Aeronáutica. Boa tarde a todos. Senhor presidente requerente desta sessão, senador astronauta Marcos Pontes. Requerente desta sessão, senhor deputado federal Danilo Forte. Senhores senadores Alci Lucas. Senhora deputada federal Bia Kicis, senhor diretor-geral do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, o nosso DCTA, o antigo CTA, tenente brigadier do Ar Maurício Augusto Silveira de Medeiros, representando o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o senhor secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social, Inácio Arruda, senhoras e senhores parlamentares, senhores oficiais generais e membros do alto comando aqui presentes conosco, oficiais generais e oficiais das Forças Armadas e Forças Auxiliares, senhores e senhoras funcionários desta casa, senhoras e senhores. Na qualidade de comandante da aeronáutica, é com incontida honra que prestigio a razão pela qual se dá esta sessão solene, bem como profiro algumas palavras acerca da justa homenagem que se tributa a esse impetuoso e visionário brasileiro chamado Casimiro Montenegro Filho. Desde muito cedo, ainda na adolescência, já havia por si mesmo decidido os rumos que gostaria de seguir, ratificando sua natural capacidade de ver além. Apaixonado pela aviação, como um legítimo discípulo de Santos Dumont, o jovem cearense, aos 19 anos, vislumbrando alçar os ares como piloto, migrou para o estado do Rio de Janeiro, de modo a ingressar na Escola Militar em Realengo. Já formado piloto militar pelo Exército, imbuído do orgulho e do compromisso de servir a pátria, quis o destino conduzi-lo para uma trilha de reconhecimento quando se alcança o sucesso, mas também de muitos espinhos, em vista dos inúmeros desafios, espinhos esse do pioneirismo. Percorrendo-a ao servir no Grupo Misto de Aviação, em 1931, realizou o primeiro voo do à época nominado Serviço Postal Aéreo Militar, a bordo do Curtiss Fledgling, na companhia de outra lenda, o tenente Nelson Freire Lavanero Vanderlei. O jovem piloto montenegro teve registrado seu nome na história da aviação ao realizar o transporte de uma mala postal do Rio de Janeiro para São Paulo, dando início ao hoje conhecido por todos nós brasileiros, o Correio Aeronacional. Serviço esse por meio do qual se promove a integração do país, levando esperança e auxílio ao nosso povo, sempre onde o Brasil precisar. Casimiro Montenegro, contudo, não somente por paixão, dedicou-se como piloto ao voo como por vocação, soube fazer também uso do poder transformador da educação, convicto de que o progresso de uma nação dependia da qualidade na formação de seus cientistas e engenheiros. Diante disso, esse legítimo visionário dedicou-se firmemente a estabelecer as bases para o futuro da indústria aeronáutica brasileira. Não tendo nos céus os limites e com a coragem que lhe era peculiar de desbravar barreiras e inovar, o piloto e também engenheiro Casimiro, ao sedimentar sua estratégia na chamada tríplice hélice, destacou a importância da união entre o meio acadêmico, o Estado e a indústria, delineando uma promissora rota por meio da qual o potencial do setor aeroespacial brasileiro foi verdadeiramente evidenciado. Alicerçando nesses pilares o seu ideal de transformar o Brasil numa potência aeronáutica, Casimiro Montenegro deu início a esse sonho, fundando as sólidas bases da aviação nacional. Assim, foi criado em 1950 o Instituto Tecnológico de Aeronáutica e, naquele mesmo ano, a primeira escola de formação de engenheiros aeronáuticos do Brasil. Sempre com a mente voltada ao progresso e ciente do quão essenciais são as pessoas para o seu alcance, Casimiro enfatizava que, antes de produzirmos aeronaves, precisávamos produzir engenheiros. E assim, ele o fez. Fruto do pioneirismo e da inovação,
o ITA se tornou uma distinta escola a qual coube a nobre tarefa de preparar engenheiros militares e civis para o desenvolvimento tecnológico do nosso Brasil. Graças às sementes por ele plantadas, atualmente, a Força Aérea Brasileira orgulha-se de possuir um importante complexo de pesquisa e de desenvolvimento em São José dos Campos, um verdadeiro símbolo do DNA inovador do povo brasileiro. Devido ao empenho e à ousadia de nossos conterrâneos brasileiros e brasileiras, de visão diferenciada, hoje o Brasil dispõe da capacidade de fabricar aviões, além de possuir a terceira maior fabricante de jatos do mundo, a Embraer. Seguindo essa trilha de excelência, em breve, na terra natal do nosso eterno Marechal do Ar Montenegro, teremos o ITA Fortaleza, com o edital de admissão já publicado. O campus do ITA, no Ceará, começará a receber sua primeira turma de alunos e engenheiros em 2027, reforçando o compromisso da Força Aérea em continuar a ser as asas que apoiam o ensino, a tecnologia e a inovação em nosso país. Queria abrir um parênteses aqui, senadoras. Há 20 anos atrás, neste mesmo local, nós comemorávamos aqui os 100 anos do nascimento de Casimiro Montenegro. Eu acompanhava aqui Osiris Silva, foi tão falado. E Osiris Silva, em seu discurso, disse: alguém aqui conhece a Hyundai? E todo mundo levantou a mão porque conhecia. Falei, lógico que vocês conhecem a Hyundai. A Hyundai foi carro do ano, o ano passado, nos Estados Unidos. Mas há 20 anos atrás, alguém ouviu falar em alguma empresa coreana? E ninguém, logicamente, conhecia. E ele dizia, há 20 anos atrás, 40 anos atrás, 20 anos, mais 20 anos, ele recebia, em São José dos Campos, uma equipe de engenheiros coreanos que queriam conhecer o ITA. Ele falava, vou mostrar tudo para vocês, mas vocês vão também a Massachusetts, no MIT, porque nós somos filhotes daquele grande instituto de tecnologia. E assim foi feito, copiando o modelo brasileiro, o modelo americano. Os coreanos, há 20 anos atrás, formavam 2.200 engenheiros padrão ITA, e nós formamos ainda hoje 150, alastrando um pouco mais para mais 100 engenheiros em Fortaleza. Então, falava com o senador Exalci, tem muito espaço, senador. O Brasil tem muitos lugares, tem muita capacidade de formar engenheiros nesse padrão. É uma preocupação sua, é nossa, a redução de engenheiros de alto nível no país. E nós, a sociedade civil e militar, o mundo público e privado, juntos, podemos reabilitar essa grande capacidade de formar engenheiros em São José dos Campos, no Ceará, em todos os cantos desse nosso país. Seguindo, antes de concluir, então, permito expressar, em nome do Comando Aeronáutica, a minha gratidão pelo inestimável apoio que a Força Aérea tem recebido de ambas as casas legislativas deste nosso Congresso. Aproveito também para destacar os 20 anos de existência da nossa assessoria parlamentar, já tão bem falada pelo nosso senador, que tem sido fundamental para fortalecer os laços entre a Força Aérea e o Legislativo Federal. Estou convicto de que é dessa genuína sinergia de esforços voltados ao bem da nação que o nosso Brasil terá sempre como destino a prosperidade e o progresso. Ao Casimiro nos deixar esse indelével legado, no qual se alia a coragem à inovação, torna-se a sua existência na história um belo exemplo a inspirar as futuras gerações de brasileiros e brasileiras. Viva os 120 anos de Casimiro Montenegro Filho. Viva a Força Aérea Brasileira, sempre presente onde o Brasil precisar. Muito obrigado pela oportunidade. Viva o Brasil. Parabéns pelo discurso. Nosso querido comandante da Aeronáutica, meu amigo de academia, né? Parabéns, Rafael. Seguindo com as nossas falas, pronunciamentos, eu passo a palavra ao senhor senador Exalci Lucas. Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar, parabenizar ao nosso querido coronel da Aeronáutica, nosso querido senador, astronauta Marcos Pontes. Cumprimentar também meu querido amigo e companheiro também na Câmara Federal, Danilo Fortes. Cumprimentar a minha amiga, deputada federal Bia Kiss, tenente brigadeiro Marcelo Damasceno. Tenente brigadeiro, estive no CTA ainda, né, em 2007, como secretário de Ciência e Tecnologia.
era o tenente Saito. E nós chegamos a separar aqui um terreno, ali em Samambaia, para a gente instalar o ITA em Brasília, que é fundamental, e precisamos disso. Eu sei que o Danilo foi mais esperto, e também em homenagem também aos cearenses, né, ao Cassimiro, que eu acho que a gente, né, vamos relevar isso, deixar o Ceará fazer, né, Bia? Mas o próximo nós temos que fazer aqui no Distrito Federal, que é a capital de todos os brasileiros. Quero aqui também cumprimentar, né, o diretor-geral do DCTA, nosso tenente brigadeiro, Maurício Augusto Silveira de Medeiros, meu colega também de Câmara e também aqui do senador Inácio Arruda, que hoje representa aqui o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e ele como secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social. Cumprimentar todos os nossos militares, convidados aqui, servidores. Bem, nós estamos aqui hoje nessa sessão solene para homenagear um brasileiro cearense que no início do século passado iniciou com a sua inteligência, preparo, coragem e muito trabalho a nossa indústria aeronáutica. O Marechal Cassimiro Montenegro Filho é patrono, né, da engenharia aeronáutica por ter sido um cidadão à frente do seu tempo, por ter a visão dos avanços que a ciência, a tecnologia e a inovação trariam para o nosso país e, acima de tudo, por ter lutado por uma educação de qualidade, que isso é fundamental. Hoje, aqui nós temos a oportunidade ímpar de conhecer essa história que muitos brasileiros desconhecem, a história do Marechal Cassimiro Montenegro Filho. E hoje, coincidência ou não, a história dos cearenses campeões nas aprovações do ITA, a instituição que ele criou. Em um relato impressionante, o biógrafo Fernando Moraes conta a história desse aviador militar que, contrariando todas as expectativas, defendeu até o fim o seu ideal de transformar o Brasil em uma potência aeronáutica e fundou então o ITA, uma escola de excelência, assim como a Embraer, uma das 3 maiores construtoras de aeronaves de transporte de passageiros do mundo, ao lado da Boeing e da Airbus. São as aventuras do Marechal que fez a revolução nos céus do Brasil. A apresentação do livro já dá vontade de seguir, ler e conhecer a história deste brasileiro que tanto fez e nos orgulha pelas sementes do saber e fazer que deixou não só em sua terra natal, mas em todo o Brasil, e especialmente na juventude que tem no ITA a oportunidade ímpar de estudar e planejar o seu futuro em uma escola reconhecida em todo o mundo. Aqui eu vou abrir uma aspa para ler a apresentação dessa biografia lançada inicialmente por ocasião do centenário do Marechal Montenegro Filho. Cassimiro Montenegro Filho, menino tímido, magro, de olhos azuis, não estava entre os melhores alunos da classe, mas tinha sonhos ambiciosos, queria ser piloto, assim como o astronauta queria ser astronauta, né, Marcos? Aos 19 anos, o rapaz cearense partiu para o Rio de Janeiro e se inscreveu na Escola Militar de Realengo. E ali, então, começaria uma trajetória que passaria por momentos cruciais da história política do país e seria de grande contribuição para a consolidação da aviação brasileira. Em junho de 1931, Montenegro embarcou no Curtiz vermelho e amarelo para realizar o primeiro voo de projeto que era caro ao aviador militar, a criação de um serviço postal aéreo que pudesse alcançar os rincões do país, promovendo o desenvolvimento tecnológico e a unidade nacional. O livro conta as dificuldades e conquistas do Marechal para expandir o serviço postal, hoje o Correio Aéreo Nacional, e fundar também o Instituto ITA. Senhoras e senhores, pioneirismo, dedicação, obstáculos e aventuras marcaram a vida deste brasileiro a quem muito devemos. O Marechal Cassimiro Montenegro tinha em seus relevantes serviços sempre a escolha
das causas nobres e cívicas. Sabia administrar, era reconhecidamente leal e íntegro, e há de sempre ser lembrado e louvado por todos nós brasileiros pelo legado deixado à nossa nação de ontem, de hoje e de sempre. Nesses tempos sombrios em que vivemos em nosso país, o Marechal Cassimiro é chama que devemos manter acesa. Para finalizar e reverenciar nosso homenageado, trago-lhes o mestre Machado de Assis, que disse: grande coisa é haver recebido do céu uma partícula da sabedoria, o dom de achar as relações das coisas, a faculdade de as comparar e o talento de concluir. Viva o nosso querido Marechal Cassimiro. Viva a Aeronáutica. Senador Exalci Lucas, parabéns pelo discurso. Obrigado pelas referências. Eu passo a seguir a palavra para a senhora deputada federal Bia Kicis. Boa tarde a todos. Uma honra, senador astronauta, presidente dessa sessão, constar aqui da lista, dessa honrosa lista, né, de integrantes dessa mesa, dessa solenidade. Agradeço esse convite a Vossa Excelência e também cumprimento o meu amigo, deputado Danilo Fortes, também requerente desta sessão. Cumprimento também o senador Exalci Lucas, cumprimento o comandante da Aeronáutica, Marcelo Damasceno, brigadeiro Marcelo Damasceno, o senhor diretor-geral do Departamento de Ciências e Tecnologias Aeroespacial, tenente brigadeiro do ar, Maurício Augusto Silveira Medeiros, e o representante também do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o senhor secretário da Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Social, o senhor Inácio Arruda. Cumprimento a todos os presentes, os oficiais, convidados, a senhora sobrinha neta do homenageado, servidores presentes, servidores da casa. Estamos aqui, então, para celebrar os 120 anos de nascimento do Marechal do Ar Cassimiro Montenegro Filho. A memória desse visionário, corajoso militar cearense é motivo de justo orgulho para todos nós, brasileiros e brasileiras. Herdeiro do pioneirismo de Santos Dumont, o pai da aviação, Cassimiro Montenegro foi um autêntico contemporâneo do futuro, protagonista da viagem inaugural do Serviço Postal Aéreo Militar, embrião do Correio Aéreo Nacional, o CAN, de 1931, e fundador, em 1950, do ITA, esse instituto que tanto orgulha nós brasileiros. Eu sou filha de engenheiro militar, meu pai foi professor do IME, e a gente sempre, então, comparando, né, o talento daquelas pessoas que se formam, que estudam no IME e no ITA, esses dois institutos militares que tanto orgulham a nós brasileiros. O ITA, por sua vez, gerou o Centro Tecnológico da Aeronáutica Embraer, indústria que é referência mundial no seletíssimo e ultracompetitivo ramo da produção de aviões de transporte de carga de passageiros e também de aeronaves militares. Ao longo de todas essas etapas, exigentes e gloriosas, o Marechal Montenegro demonstrou o carisma que aglutinava os melhores cérebros do seu tempo para essa epopeia atemporal. Minhas senhoras e meus senhores, em um país e num mundo hoje tão carente de papéis modelares, tanto na vida pública quanto na vida profissional, a trajetória vitoriosa do Marechal Montenegro, suas lutas para vencer os inúmeros obstáculos à implantação no Brasil de um centro de excelência na formação de talentos científicos, tecnológicos e sua destemida criatividade na transformação do nosso Brasil em player da vanguarda aeroespacial, merecem ser reconhecidos e reconhecidas, sobretudo, pelas novas gerações.
Sua vida e sua obra comprovam que o Brasil pode sim dar certo, superando o pessimismo e o famigerado complexo de vira-lata. As palavras inspiradoras desse líder nato, herói da nossa pátria amada, iluminam o caminho que todos devemos seguir para compreendermos, para correspondermos à urgência com que o Brasil é chamado, senador, astronauta, que também tanto orgulha esta nação. Eu tenho aqui, fazendo um parênteses aqui nesse discurso, uma alegria muito grande de ser sua amiga, de ter acompanhado parte da sua trajetória, de conhecer e ver o carinho, o carisma de Vossa Excelência e o carinho que os brasileiros, especialmente as crianças, têm por Vossa Excelência. Então, com urgência, o Brasil é chamado a preencher o seu destino no concerto das nações. E é com elas que eu encerro minha breve, porém sincera intervenção nesse evento. Abro aspas. Em toda a minha vida profissional, jamais acreditei em messianismos, estrelismo, concentração do poder e do mérito em um só indivíduo. Sempre trabalhei em equipe. E se algum merecimento tenho, é o de ter sabido despertar em meus companheiros o entusiasmo, delegar-lhes autoridade com responsabilidade, exortá-los ao pleno uso de suas potencialidades e qualidades em proveito do povo brasileiro. Fecho aspas para essa palavra do Marechal Montenegro. Agradecemos o teu exemplo imortal, Marechal do Ar Casimiro Montenegro Filho, e lutaremos para dignificar a tua memória hoje e sempre. Muito obrigada. Obrigado, deputada federal Bia Kicis, parabéns pelo discurso, obrigado pela referência. Obrigado. Eu passo a palavra ao senhor Inácio Arruda, secretário de Ciências e Tecnologia para o Desenvolvimento Social. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, pessoal. Quero cumprimentar o nosso presidente dos trabalhos neste momento, senador Marcos Pontes, astronauta, ex-ministro do nosso Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Cumprimentar o nosso deputado federal, meu amigo de longa jornada, Danilo Forte. Cumprimentar o nosso também querido amigo Isalci Lucas, que temos também trabalhado intensamente em conjunto pelas causas da ciência, tecnologia, inovação e da educação no nosso país. Cumprimentar a deputada federal Bia Kicis, muita satisfação estar aqui com Vossa Excelência. Cumprimentar o aniversariante do dia, comandante brigadeiro Marcelo Damasceno. Um grande abraço, parabéns do nosso povo cearense que gosta da aeronáutica. Cumprimentar o nosso tenente brigadeiro do ar, Maurício Augusto, com quem participamos ativamente dos trabalhos legislativos no Congresso Nacional, quando você aqui esteve em nome da aeronáutica, acompanhando os trabalhos legislativos numa assessoria muito qualificada sob o seu comando. Também cumprimentar o brigadeiro Mesquita, que trabalhamos em conjunto aqui no Congresso Nacional e agora no Conselho do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em nome da Defesa Brasileira. Quero cumprimentar também a Maria Anunciada Montenegro, grande abraço, e extensivo a Lúcia Mota, nossa querida Lúcia Mota, sobrinha do Marechal Montenegro, e também cumprimentar o brigadeiro Salomone, que por muito tempo comandou esse importante centro e destacado centro de tecnologia aeronáutica. É um momento assim muito simbólico para todos nós. Você veja que eu estudei 12 anos na escola Geni Gomes, a genitora do Eduardo Gomes. E depois de deserdado, o Montenegro, socorrido pelo seu irmão, vai parar no Campo dos Afonsos, agarrado naquela cerca de arame farpado. Deserdado porque o pai, que queria que os meninos fossem, um era padre, outro tinha que ser médico, então tinha que ser advogado, viu que esse menino não quer nada.
considerou até que ele ficava ali olhando para o espaço, via um avião e inventou de ser piloto de avião. Então, esse menino perdeu o juízo. Sem juízo, está deserdado. Socorrido pelo irmão, vai ao Rio de Janeiro. Agarrado naquela cerca de arame farpado todo dia, vendo os aviões subirem, chegou ali aquele oficial e disse: ô soldado, está ficando doido? Ele disse: não estou ficando doido não. O que você quer agarrado todo dia nessa cerca? Eu quero entrar naquele avião que o senhor anda pilotando. Pois vem comigo. E vai o Montenegro ser piloto de avião, levado pelas mãos de Eduardo Gomes. E daí em diante, tem essa grande e extraordinária trajetória. De deserdado, vai construir uma página heróica do povo brasileiro, lutando, guerreando, literalmente, e construindo sonhos que iam muito além do seu sonho de ser piloto. O sonho de ter um país forte, de ter um país confiante nos seus pesquisadores, nos seus cientistas, de que a educação, a formação, o preparo permitiriam que o nosso país pudesse, de fato, alçar novos voos. O Correio Aéreo Nacional, e olha que eu nasci e me criei dentro daquele quartel da Aeronáutica no estado do Ceará. O Correio Aéreo Nacional é um desses projetos, é um desses sonhos que se materializaram dentro da sua instituição, projetado, pensado e dirigido, digamos assim, por ele, que faz o seu primeiro voo também. A sequência dessa história fantástica, nós podemos dizer que é impressionante, porque ao final da guerra, Montenegro vai aos Estados Unidos e o seu objetivo nos Estados Unidos é encontrar os meios de ampliar a formação dos nossos oficiais, de formar engenheiros lá. E no seu diálogo, que é muito interessante na biografia do Fernando Moraes, que tenha essa biografia como o melhor livro dele, o que ele todo dia olha, entendeu? E que todo dia ele acha que tem que melhorar o que está escrito pelos diálogos que teve direto com o Marechal Montenegro e com a sua família, com a sua esposa, com seus amigos, com aqueles mais próximos. Mas o reitor do MIT, olhando para o Montenegro, disse: mas, Marechal, o Brasil é um país muito grande. O senhor não tem que mandar os seus oficiais para cá. O senhor tem que ter o seu próprio MIT. O Brasil tem que construir uma escola forte, capaz de responder aos desafios da sua nação, e não da nossa, dele. Era o desafio da nossa nação. E o Montenegro botou aquele negócio na cabeça e disse: vou comprar essa empreitada. Essa empreitada, ela não foi fácil. Ela enfrentou muitos obstáculos. Ele teve que dialogar com o seu irmão, que era o Eduardo Gomes, e às vezes enfrentar aquele que ele considerava muito acima dele. Mas para responder ao desafio, ele também teve que enfrentar. Às vezes até nas coisas mais simples, porque o Marechal resolveu fazer um concurso para a construção ali do ITA e das outras instalações do CTA. E quem ganha o concurso? Quem ganha o concurso é um sujeito também que vai construir aqui essa cidadezinha chamada Brasília, junto com tantos outros, evidentemente. Mas quem ganha o concurso é Oscar Niemeyer. E quando sai o resultado, ele despacha logo um telegrama para o Niemeyer, que estava em Nova York, construindo a sede das Nações Unidas. Não era pouca coisa. Só, Niemeyer, você ganhou o concurso. Vamos construir aqui o ITA e companhia. Mas na semana seguinte, o Niemeyer recebeu um outro telegrama. Você ganhou, mas não levou. O comunista não vai construir a sede do ITA. Tá certo? Isso seria um absurdo. E aí o Montenegro disse: pô, mas esse é o melhor projeto. Não se trata, não é um problema ideológico.
É problema de eu ter o melhor projeto. E buscou, olha como é que é a história, olha se isso passava hoje, no TCU, ou no Ministério Público, ou na CGU, ou no ZU, a turma do ZU que não é fácil. Olha se passava. O Montenegro, então, chama o Niemeyer, conversa com o Niemeyer para examinar se ele topava construir e ser o autor da obra e tocar a obra em conjunto, tirando o nome dele. E só alguém com uma capacidade muito elevada de ver o país chegaria para o Montenegro e diria: eu topo, isso não é um problema. O desafio maior é o nosso sonho, é o nosso objetivo. E assim começaram a construir. Mas o fato que o Niemeyer conta para o Moraes é que ele chegou em São José dos Campos e procurou nos prédios melhores que já estavam construídos, onde é que está o coronel Montenegro? E nesses cantos não estava o Montenegro. Até que um oficial aponta uma cabaninha lá no finalzinho e diz: é ali que ele está. Mas, pô, mas aquele prédiozinho acanhadozinho ali? Disse: é, ali que está o coronel. E foi lá e encontrou o Montenegro e ele perguntou: pô, mas coronel, o senhor fica nesse cantinho aqui, tão acanhado, para construir um negócio tão forte, poderoso para o Brasil? Disse: é porque aqueles melhores lugares são para os estudantes, são para os pesquisadores, são para os professores. Eu sou apenas o construtor. Eu posso ficar aqui nesse cantinho, não tem problema nenhum. E assim foram construindo essa estrutura de formação de gente capaz, que permitiu o surgimento de instituições extraordinárias para o mundo, não apenas para nós brasileiros, fundamentais para nós. Mas a construção e o surgimento da Embraer é o DNA puro do Montenegro. Ali é Montenegro. Osíris vai dirigi-la, mas aquilo é obra do Marechal Montenegro. O próprio Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, isso é uma obra de Montenegro. Então, essa construção que olha o país, que olha o seu desenvolvimento, que olha a sua capacidade, merece muito o nosso respeito. Merece demais o nosso respeito. O respeito do povo brasileiro, de conhecer, de saber, da gente divulgar. Nós estamos construindo agora a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O ministro Marcos Pontes sabe perfeitamente disso. Da importância de popularizar a ciência, de popularizar os nossos pesquisadores, os nossos construtores, os nossos cientistas. E nós temos que fazer isso com o Montenegro. Nós fizemos uma simples homenagem. Vocês sabem que o Lattes é a principal plataforma do CNPq. No nosso estado, na nossa fundação de apoio, a plataforma é Montenegro, porque é a homenagem dos pesquisadores, dos cientistas do Ceará a esse honrado homem do povo brasileiro. Ele mesmo, no seu depoimento, disse que se fosse hoje, e como ele deu o depoimento com mais de 90 anos, ele disse: agora eu vou dizer o que eu quero, do jeito que eu quero, tá certo? Provavelmente eu não vou ser mais preso, mas se eu fosse construir o ITA e construir essa potente estrutura de formação do povo brasileiro, com as regras que nós temos hoje, eu estaria preso e condenado a não sei quantos anos. Por sorte, nós não tínhamos tantas regras nessa época, que permitiu ele pagar, segundo as palavras dele, no caixa 2, em dólar, os professores contratados no exterior. Foi assim que ele fez, assim que ele usou de determinação para garantir a construção dessa potente instituição que é o ITA, que é a Embraer, que é o INPE, que é o Correio Aéreo Nacional, que até hoje cumpre um papel destacado na vida política e social do nosso país, porque não atende apenas à força, atende ao povo brasileiro. E esse que era o seu sonho. Então eu considero, comandante Damasceno, nosso presidente Marcos Pontes, Danilo, Biaquis, Maurício, que nós deveríamos propalar o Montenegro, que a gente deveria espalhar esse DNA bom do Brasil, porque esse homem confiou na ciência. Então, em meu nome, em nome da Luciana Santos, que está em atividade hoje no estado de São Paulo, e o presidente sempre tem pedido que os seus secretários e ministros, sempre que estiverem presentes nas solenidades, falem seu nome. Fale que o presidente Lula confia na ciência,
que o presidente Lula quer investir mais em tecnologia, quer investir mais em inovação, quer investir mais no ITA, no nosso ITA lá do Ceará, que agora é um filho noviço, para ele ser forte, para ele ser bom, para ele ser competente, para ele responder, dizendo que nós não queremos apenas continuar ocupando as vagas em São José dos Campos. Nós queremos ocupar as vagas em São José dos Campos e lá em Fortaleza, evidentemente. E para propalar, e para divulgar, presidente, eu também queria que a gente ficasse de pé. Todos nós, a mesa e todos que estão aqui nos acompanhando. Para a gente fazer, como diríamos lá no Ceará, uma salva de palma, arretada, forte, para Cassimiro Montenegro Filho, presente hoje e sempre entre nós, pesquisadores, cientistas e produtores de ciência do nosso país e criadores de empresas da categoria de uma Embraer. Um abraço e uma forte salva de palmas. Tivemos o pronunciamento do nosso secretário Inácio Arruda, secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Parabéns. Bom, nesse momento, terminados os pronunciamentos, nós passamos à entrega de certificados. Esse certificado é um certificado de reconhecimento pelo trabalho e pela dedicação em preservar e promover o legado do Marechal do Ar, Cassimiro Montenegro Filho, às seguintes autoridades. Eu peço que as autoridades se posicionem aqui à frente. O senhor Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Canitz Damasceno, comandante da Aeronáutica. O senhor Tenente Brigadeiro do Ar, Maurício Augusto Silveira de Medeiros, diretor-geral do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. O senhor Alex Pereira, presidente da Associação dos Engenheiros do ITA. Senhora Maria Anunciada Montenegro, sobrinha neta de Cassimiro Montenegro Filho, representando toda a família do Marechal.
Ok. Bom, eu acho que ao longo dessa sessão nós pudemos conhecer toda a grandiosidade, né, tanto do Marechal Casimiro Montenegro Filho, tanto como pessoa, quanto profissional, quanto brasileiro, né, que por todo o trabalho que ele fez, por tudo que ele acreditou, por ser um visionário que projetou isso que nós temos hoje, né? Saiu da mente dele, isso que nós temos hoje ali no DCTA e muitas outras conquistas que se espalham pelo Brasil e pelo mundo, porque não? Nós temos engenheiros do ITA, por exemplo, em muitos lugares do planeta. Eu acho que cada um de nós que está aqui hoje tem aí um pouco dessa história dentro de si, dentro do coração, né? A gente sabe que nós somos parte do legado dele. Então, fiquei muito honrado, muito feliz em poder presidir essa sessão em homenagem aos 120 anos do nascimento do Marechal Casimiro Montenegro Filho. Gostaria de aproveitar esse momento final para agradecer a presença de cada um dos senhores e senhoras, agradecer também aqueles que estão aqui nas galerias assistindo conosco, agradecer a todos os nossos membros aqui da mesa que fizeram seus pronunciamentos, bastante de coração, e isso é importante, né? Todos nós tivemos a presença de jovens vindo aqui, exatamente no momento também celebrando, né, a educação, né, jovens do ensino médio, né, que tem aí pela frente todo um futuro. Eu espero que eles tenham, ao longo da sua vida, exemplos bons que eles possam seguir, e o Marechal Casimiro Montenegro, sem dúvida, é um desses exemplos, para que eles tenham sucesso, sejam felizes, sejam brasileiros que realmente façam a diferença. Gostaria, em especial, de agradecer, né, a sobrinha neta do nosso Marechal Casimiro Montenegro aqui conosco e, novamente, agradecer a presença de todos aqueles que nos acompanharam também na TV Senado e, de coração, a todos que fizeram parte desse momento tão feliz para a nossa Força Aérea, para o nosso Brasil, para o nosso DCTA, né, e para todos os brasileiros. Cumprida a finalidade da presente sessão solene do Congresso Nacional, agradeço a todas as personalidades que nos honraram com as suas presenças. Declaro encerrada a presente sessão. Obrigado a todos. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer a oportunidade, saudar primeiramente o presidente dessa comissão, doutor Aras, vice-presidente, que já nos deixou em função da agenda de hoje, ministro Dantas, mas principalmente o relator, meu professor e grande jurista, professor Vitorelli, a quem quero agradecer a essa oportunidade de ter a Defensoria Pública falando, né, podendo trazer a sua fala e a sua visão para tão importante processo e projeto legislativo. Eu sou defensora pública no Pará e trago aqui um exemplo prático de processo estrutural. Em 2012, apesar de que nós já tínhamos um decreto que regulamentava, né, que implementava, definia as regras de implementação da política de atendimento a pessoas em situação de rua, Belém não tinha sequer um aparelho social ou de saúde para garantir o atendimento e a assistência dessas pessoas. E pudemos, então, em 6 meses, num processo interdisciplinar, interinstitucional, multidisciplinar, implementar o aparato mínimo, com centros POPs, com atendimento aos CAPs AD, enfim, o mínimo, né, atendimento, acolhimento, consultório na rua, os aparelhos que o próprio decreto, que hoje nós temos a lei, mas naquele momento tínhamos apenas um decreto. E essa experiência nos traz aqui uma via, porque esse processo todo se deu de via extrajudicial. E é esse recado que a gente quer
que a Defensoria Pública, através desse momento, trazer aqui para esse projeto, senhor relator, que essa via extrajudicial, ela pode ser efetiva. E falo nesse exemplo, que é um exemplo de atendimento, de assistência da Defensoria, que acontece diariamente por todas as defensorias públicas nos estados do Brasil e no Distrito Federal. Nós fazemos o atendimento e buscamos essa via extrajudicial. E, muitas das vezes, conseguimos estruturar uma política através dessa via. E isso nos é dado através de prerrogativas que a lei, que institucionalizou o acesso à justiça no Brasil, né, através do preceito constitucional que nos deu origem à instituição, já que o Brasil é um país que decidiu institucionalizar o acesso à justiça, temos as prerrogativas e, dentre elas, o princípio da requisição, um acordo firmado perante um defensor ou uma defensora pública já é considerado um título executivo. Então, essa via nos é muito cara. A própria lei diz que o acesso à justiça é amplo e restrito e pode ser judicial e extrajudicial, mas que nós possamos priorizar a garantia e a promoção dos direitos humanos e a via extrajudicial. Então, esse é o recado que nós buscamos trazer aqui, agradecendo mais uma vez essa oportunidade, porque, inclusive, a Defensoria foi muito citada, né, por várias instituições aqui. Ela é uma porta, é uma instituição. E isso eu escutei de uma pessoa em situação de rua que dizia assim: a gente não tem coragem de entrar em vários lugares, em várias casas, mas na Defensoria a gente tem. E essa é a realidade, gente. Então, eu quero muito agradecer a oportunidade de fala, saudar também o colega da Defensoria da União, que faz parte da comissão, e dizer que estamos à disposição. Muito obrigada e uma boa tarde. Agradeço também a ilustre defensora pública do Estado do Paraná, doutora Annelise Santos de Freitas, que acaba de se manifestar. Agora, encerrado o segundo bloco de convidados, passo a palavra ao eminente relator para que apresente suas considerações, caso assim deseje. Obrigado, senhor presidente. Acho que seguimos na mesma linha, né? Eu acho que tivemos intervenções muito interessantes, muito práticas, acima de tudo, nesse nosso bloco. Acho que o objeto da demanda surge como uma preocupação do doutor André, do doutor Glaucio. Tivemos aqui a doutora Luciane e a doutora Annelise tratando de aplicação empírica, né, do processo estrutural, ressaltando mais uma vez, precisamos de uma lei que primeiro não atrapalhe, porque as coisas estão acontecendo, e depois melhore aquilo que está sendo feito. Muito bom. Obrigado, desembargador Vitorelli, eminente relator. Bem, agora eu... Décima segunda sessão solene do Congresso Nacional. Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional destinada à promulgação da Emenda Constitucional número 133 de 2024. A proposta oriunda da Câmara dos Deputados foi autuada como PEC número 9 de 2023 e teve como primeiro signatário o então deputado federal Paulo Magalhães. Naquela casa, foi relatada na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania pelo deputado federal Diego Coronel e na Comissão Especial pelo deputado federal Antônio Carlos Rodrigues. No Senado Federal, a proposta foi relatada na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania pelo senador Marcelo Castro. Convido para compor a mesa com esta presidência o senhor senador Dr. Irã, terceiro suplente da mesa do Senado Federal. Convido a todos para, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional.
gigante pela própria natureza, recebe as mortes morre do moço, e o teu futuro espreguiçado deles entre outras vidas do Brasil, pátria amada, dos filhos deste sol das mães, gente, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da beira, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais querida, meus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos mares têm mais vida, nossa vida no cruzeiro mais amor. Pátria amada, Brasil de amor eterno seja assim, o barulho sempre estrelado, e diga o verde muro dessa cor, mas no futuro e glória no passado, mas serves a justiça palma forte, terás no filho teu não foge a lua, ninguém te agora entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol das mães, gente, pátria amada, Brasil. Registro a presença em plenário do meu amigo, senador Eduardo Gomes, bravo estado do Tocantins. Encontra-se sobre a mesa o autógrafo da emenda constitucional número 133 de 2024. Exemplares da emenda serão destinados à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Supremo Tribunal Federal, à Presidência da República e ao Arquivo Nacional. O senhor senador Dr. Irã fará agora a leitura dos autógrafos da emenda constitucional. Emenda Constitucional número 133 de 2024. Impõe aos partidos políticos a obrigatoriedade da aplicação dos recursos financeiros para candidaturas de pessoas pretas e pardas. Estabelece parâmetros e condições para regularização e refinanciamento de débito de partidos políticos e reforça a imunidade tributária dos partidos políticos conforme previsto na Constituição Federal. Brasil, 22 de agosto de 2024. Assino neste momento a emenda constitucional número 133 de 2024. Aqui, né? Ele também? Não. Só vai ler, né? A emenda constitucional número 133 de 2024 receberá oportunamente as assinaturas dos demais membros das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Solicito aos presentes que se coloquem em posição de respeito e, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a emenda constitucional número 133 de 2024. Senhoras e senhores, o Congresso Nacional concluiu hoje mais uma importante tarefa. Senador Dr. Irã, senador Eduardo Gomes, demais presentes nessa sessão, aqueles que me assistem pela TV Senado. E o papel do Congresso Nacional é de estruturar o arcabouço legislativo nacional e de aprimorar a Constituição Federal para garantir o bom funcionamento de nossa democracia. Essa emenda constitucional que ora promulgamos reforça
e aperfeiçoa o modelo de democracia consagrado pelo legislador constituinte de 1988, a democracia partidária. Esse modelo, importa ressaltar, pressupõe a existência de partidos políticos fortes e comprometidos com a representação popular. Não por outra razão, a Carta de 1988 conferiu aos partidos políticos certas garantias, tais como a imunidade tributária e a autonomia de organização e funcionamento. Além disso, a mesma Carta estabeleceu a obrigatoriedade de filiação como condição de elegibilidade. Nesse contexto, é da máxima importância que os partidos tenham sua atuação pautada no cumprimento das normas criadas pelo Parlamento, as quais, quando transgredidas, devem receber as sanções previstas em lei, observados sempre os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. É fundamental, portanto, que os partidos políticos sejam rígidos e atuem em um ambiente de segurança jurídica, no qual possam planejar o tempo e executar suas estratégias em busca do sucesso político eleitoral. Do ponto de vista da representação política, a presente emenda constitucional também reforça as ações afirmativas voltadas à representação do mosaico social. Há 2 anos, por meio da emenda constitucional número 117 de 2022, o Congresso Nacional constitucionalizou a ação afirmativa voltada a fortalecer a participação feminina na política, assegurando a destinação de recursos públicos recebidos pelas agremiações às candidaturas das mulheres. Até então, tratava-se de regras concebidas pelos tribunais. Neste aspecto, vale ressaltar a importância de que as ações afirmativas sejam elaboradas, discutidas e aprovadas pelos legisladores. Afinal, devem ser fruto do legítimo debate político, no qual é levado em conta os aspectos práticos da implementação destas ações, que devem ser de fácil compreensão por toda a sociedade e de simples execução pelos partidos políticos. É o caso, por exemplo, da ação afirmativa viabilizada pela emenda constitucional número 111 de 2021, que determinou a contagem em dobro dos votos atribuídos a candidaturas de mulheres, de pessoas negras, para fim de distribuição de recursos públicos aos partidos. Nesta emenda constitucional que ora se promulga, dando continuidade às medidas adotadas por este Congresso Nacional, com vista ao fortalecimento da representação popular, é inserida na Constituição Federal a obrigatoriedade de os partidos destinarem 30% de recursos públicos recebidos pelos partidos às candidaturas de pessoas negras, já a partir das eleições deste ano de 2024. Registre-se ainda que a nova regra constitucional prevê que os partidos não tenham investido recursos nessas candidaturas nos pleitos passados, possam fazê-lo nas próximas 4 eleições. Não haverá sanção, desde que sejam investidos estes recursos em candidaturas de pessoas negras, sem prejuízo dos novos recursos assegurados pela ação afirmativa, que ora se estabelece. Ressaltamos, assim, que esta emenda à Constituição não tem como fim o perdão de sanções decorrentes do descumprimento de cotas relativa ao sexo e raça. Por fim, parabenizo especialmente o esforço dos parlamentares que se dedicaram à empreitada de aprovar a proposta de emenda à Constituição número 9 de 2023 e
ressaltamos que é com trabalhos como esse que oferecemos, o Congresso Nacional oferece as melhores respostas ao povo que nos confiou o poder de representação e que entregamos ao nosso país os instrumentos de que ele necessita para avançar com justiça. A democracia brasileira também avança e está mais forte, com certeza, a partir de hoje. Muito obrigado. Consulto o senador Dr. Irã, se quer fazer uso da palavra. Senador Eduardo Gomes. Não havendo mais ninguém que queira fazer uso da palavra, é cumprida a finalidade desta sessão solene de promulgação desta emenda constitucional. Agradeço a todos que nos honraram com as suas presenças e declaro encerrada a presente sessão. Decisão definitiva e que não se venha depois tentar rever coisas do tipo, até mesmo pensar, e aí obviamente, e temos aqui ministros do STJ, num recurso especial imediato. E não ficar o recurso especial meramente pendente, porque se traria uma decisão no curso do processo e não uma decisão final, tal como é o recurso especial em relação às decisões parciais. Essa decisão de certificação seria efetivamente uma decisão parcial de mérito aí na forma do artigo 356 do Código de Processo Civil. Mas, enfim, nós estamos aqui discutindo e eu mesmo estou refletindo sobre isso, tanto que de minha fala pela manhã e de minha fala agora à tarde já há uma certa mudança, uma certa evolução. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu creio que encerramos o bloco de hoje com as manifestações relevantes também dos membros. Antes de encerrar, eu queria apenas fazer uma breves abordagens sobre a última parte do que nós ouvimos aqui. Em primeiro lugar, dizer que em setembro de 2019, quando assumi a PGR, encontrei algo em torno de 101 ou 102 milhões de processos em curso no Brasil, o que equivaleria a praticamente um processo para cada 2 brasileiros. Naquela primeira fase, desenvolvemos um amplo trabalho de convidar as instituições, todas elas do sistema de justiça, para a busca de instrumentos de conciliação e concluímos o ano passado com 80 milhões de processos. Não me perguntem como foi a mágica desta conciliação de 20%, mas são os dados que nós dispomos publicamente, inclusive no Conjur, no seu anuário. Ou seja, em 4 anos nós reduzimos 101 milhões e alguns números para 80 milhões, o que reflete que a conciliação tem um relevo muito importante. Segundo lugar, dizer que aqui, durante este dia, eu e o professor Vitorelli, nosso querido vice-presidente estava aqui ao lado da nossa eficiente secretária dos Trabalhos, eu não pude falar muito com ele, mas falei com o Vitorelli, e viemos trocando ideias, dentre elas a de não ter natureza subsidiária de regra, creio eu, não vou decidir nada aqui, é absoluto, o que vai decidir é o colegiado por maioria. Não ter natureza, penso eu, subsidiária o processo estrutural. Neste contexto, vem também uma lembrança que reputo histórica, porque quando Procurador-Geral da República, eu inaugurei o primeiro incidente de assunção de competência no Supremo Tribunal Federal. Também um instrumento processual relevante, que, creio, não sofrerá nenhuma redução da sua importância com a adoção de um processo estrutural já posto em prática pelo próprio Supremo. Não vejo nenhuma dificuldade nisso. De outra parte, vejo com muito entusiasmo
a ampliação do diálogo interinstitucional, dos órgãos do sistema de justiça com a sociedade civil, até porque 4 anos nós diminuímos 20 milhões de processos, é algo inusitado. Isso se deve aos distintos órgãos, à Defensoria Pública com o seu poder requisitório e também de conciliação, ao Ministério Público Brasileiro como um todo, que apoiou a nossa iniciativa de buscar conciliar antes de provocar o litígio, ao próprio Poder Judiciário com seus órgãos de composição, ao Observatório do CNMP, do Conselho Nacional de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, que se não fosse a Covid, tenho que fazer justiça, nós teríamos praticamente, eu diria, concluído todos os conflitos indígenas do Brasil. Antes da Covid, nós conseguimos acabar todos os conflitos do Acre, do grupo étnico Axininca, e já festejávamos a capacidade de acabar com os conflitos indígenas no Mato Grosso do Sul. Lamentavelmente, temos que enfrentar a pandemia. E dizer também, aqui nesse momento do término dos trabalhos de hoje, a importância do cadastro, que não é só penal, não é só dos inquéritos, não só das medidas de quebra de sigilo, de interceptação telefônica, mas especialmente das ações coletivas e, quiçá, das ações estruturais. E também a questão da conversão, que essa é uma questão tormentosa, que eu não me aventuro sequer a adiantar aqui agora, nesse instante, que nós vamos ter que enfrentar isso nos trabalhos ordinários da comissão. Eu quero fazer um agradecimento à professora Daniela Marques, diretora que recém concluiu o seu biênio, o seu período na diretoria da Faculdade de Direito da UNB. A professora Daniela Marques não somente foi diretora, mas ela é professora de processo civil, faz parte do grupo de trabalho lá do processo estrutural do Conselho Nacional de Justiça, tem um trabalho profundo no tema, então é mais um valor, uma acadêmica que vem a brilhantar os trabalhos da nossa comissão. Então, com as vênias dessa minha fala, eu indago ao eminente relator se há alguma manifestação. Nada mais, senhor presidente, apenas agradecer a Vossa Excelência, a todos os nossos amigos aqui da organização, doutor Henrique, doutora Renata, que nos ajudaram tanto aqui nesse dia. Muito obrigado. Amanhã seguimos. Então, por hoje foi muito bom. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todas e todos, ao tempo que informo que está convocada a 5ª reunião da comissão para amanhã, 23 de agosto, às 10 horas, neste mesmo plenário número 3. Declaro encerrada a presente reunião. Até mais. Amanhã às 10, então, né? Que hora? Uma nova rota para o comércio brasileiro, rodovia Brasil-Bolívia. E de olho na China. A Bolívia significa 11 milhões de consumidores. A saída do Pacífico, ela é a alternativa mais barata e mais rápida. De todas as exportações do Brasil, 2% iam para a China e hoje mais de 30% vão para a China. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu acho que se fala muito sobre essas mulheres porque elas são muitas quando a gente vai pesquisar. Elas pulam dos documentos, sabe? Elas sambam em cima das palavras quando a gente vai ver. É uma documentação que tem a ver com a vida pública. Então, são os jornais, são os processos crimes. É uma documentação de espaços dominados pelos homens. Entretanto, quando você vai olhar o cotidiano da cidade, são as mulheres que estão arquitetando e planejando sobre a liberdade. Quando a gente olha as ações de liberdade, que era um tipo de ação de processo em que se requeria a alforria. Tem muitas mulheres que estabelecem um procurador e procuram na justiça garantir sua alforria. Eu encontro vários documentos de mulheres presas em samba, comemorando a abolição. Imagina o que é isso? Uma população feminina que celebrou dançando e bebendo a abolição. Agora é lei.
Foi sancionada a lei que garante ecocardiograma e ultrassonografias para gestante na rede pública de saúde. A lei inclui o ecocardiograma fetal no pré-natal e exige exames de ultrassonografia transvaginal nos primeiros 4 meses de gestação. Em caso de risco à gestação, o médico deverá encaminhar a gestante para tratamento adequado. O Senado votou. Agora é lei. Quais as conquistas e os desafios após 18 anos da Lei Maria da Penha? Quais são os sinais de alerta e quando pedir ajuda? Representante da ONU Mulheres, Ana Carolina Querino, e a professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Lívia Jimenez, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Como todos nós sabemos que no segundo semestre nós estamos num ano eleitoral, onde vamos escolher prefeitos e vereadores. Então a gente sabe que o Congresso Nacional vai ter uma agenda mais moderada, mas com certeza nós vamos votar aquilo que é essencial para a população brasileira. Temos que aprovar os projetos que sejam importantes para a educação, para a saúde, para a segurança pública e assistência social. Então, essa pauta, com certeza, vai continuar sendo priorizada, mesmo no ano eleitoral. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Brasil investiu quase 140 bilhões de reais em segurança pública no ano passado. Os municípios aumentaram os gastos em mais de 30% nos últimos 5 anos. Como as despesas da área de segurança impactam o orçamento público? E como é possível medir a efetividade desse investimento? Nós vamos conversar sobre essas questões com o professor Arthur Trindade, que é da UNB, conselheiro do Fórum de Segurança Pública. Vamos começar a nossa conversa, professor, por favor. Muito obrigado por ter vindo. Nós queremos debater, então, esse orçamento da segurança pública. E eu começo com a seguinte questão. Quando nós falamos do orçamento da segurança pública, nós devemos falar de despesas, de investimentos ou as duas coisas? Eu acho que as duas coisas, porque no orçamento de segurança pública a gente tem gastos com pessoal, né, folha de pagamento, aposentadorias, e temos investimentos, né? Investimento em tecnologia, investimento em aquisição de armamento e outros equipamentos. Então, os dois. Mas há um equilíbrio entre essas duas despesas? Não, não há. Talvez esse seja um dos problemas que nós deveríamos atacar. Na maior parte dos estados, os gastos com pessoal e com aposentadorias praticamente consomem todo o orçamento de segurança pública, sobrando muito pouco para investimentos. Quando a gente fala de investimentos, a gente está falando, por exemplo, investimentos em tecnologia, né?
câmaras, sistemas de vídeo monitoramento, sistemas de reconhecimento facial, estamos falando de aquisição de viaturas, estamos falando em aquisição de armamento, coletes, e estamos falando também em investimentos na área de inteligência, que se fala tanto que é necessário enfatizar as operações de inteligência. Ora, inteligência precisa de equipamentos, precisa de tecnologia. Isso são os investimentos. Na maior parte dos estados, os gastos em segurança, né, saúde e folha, superam em muitos investimentos. Quase não sobra dinheiro para isso. Eu queria trazer uns dados aqui que estão... os dados que nós vamos mostrar aqui são do último anuário, né, da Segurança Pública, que foi feito pelo Fórum Nacional de Segurança Pública, e uns dados sobre a relação entre os gastos com segurança pública e outras áreas de governo, outras áreas importantes. Aqui são apenas alguns exemplos. No anuário nós temos esses dados de todos os estados, mas nós fizemos aqui. No Ceará, se gasta 12,4% do orçamento com segurança pública, 16% com saúde, 17% com educação. Vamos descendo, chegamos, por exemplo, em São Paulo com 4,8% em segurança pública, 17,6% em educação, saúde 10,1%. E aqui temos uma amostra, então, de estados do Nordeste, do Sudeste, do Norte. Vemos que Rondônia tem 12,4% de segurança pública, assim como o Ceará. Para analisarmos esses números, a primeira questão que eu gostaria de fazer para o senhor: a segurança pública concorre com os outros gastos de governo, no sentido de que muitas vezes a população imagina que é melhor eu gastar em saúde, em educação, do que em segurança pública. Eu estou gastando muito com segurança pública. Ou nós não devemos ver assim? Não há uma concorrência dos gastos de segurança pública com os outros? Bom, na prática, hoje, há uma concorrência, né? A área bom, as três áreas, saúde, educação e segurança, são as áreas que mais puxam os gastos estaduais. Na prática, hoje, há uma competição entre as categorias, entre os grupos, para aumentar seu próprio orçamento. Então, a área de educação compete com saúde e compete com a área de segurança. É o que acontece hoje. Mas não precisava ser assim, né? Porque há muitos gastos em segurança que, na verdade, complementam os gastos, por exemplo, com a educação. Quando a gente está falando, por exemplo, em segurança na escola, a gente está falando na área de segurança ou na área de educação, né? Essa despesa entra como gasto de segurança. Dependendo do que se trata. Se a gente estiver falando da criação ou ampliação, por exemplo, de um batalhão escolar, isso aí entra como gastos de segurança. Mas se a gente estiver falando sobre aquisição de equipamento e contratação, por exemplo, de empresas de segurança na escola, entra como gasto de educação. Pode haver uma situação em que estados consideram essas despesas em rubricas diferentes? Sim. Determinado estado pode considerar tudo educação, outro pode considerar tudo segurança? Esse é um problema no orçamento brasileiro. Algumas despesas são consideradas como despesas de educação num estado, e em outras eles são considerados, às vezes, como despesa de saúde, por exemplo. Um exemplo fácil. Alguns estados mantêm unidades de saúde dedicadas às polícias, policlínicas militares, por exemplo. E, dependendo do estado, esse gasto com policlínica militar pode entrar na rubrica de segurança ou na rubrica de saúde. Não há uniformidade. Isso pode gerar um desequilíbrio de análise? Sim. Quando eu analiso apenas os números sem levar em conta isso, eu posso estar fazendo uma análise enviesada? Pode, e acontece com frequência. Uma das medidas importantes a serem tomadas, provavelmente você vai querer conversar sobre estatísticas criminais, que também não coincidem, mas fala-se muito pouco sobre as rubricas orçamentárias e como elas também não coincidem. Você tem toda a razão. Os números parecem claros, mas se a gente abrir os números, a gente vai descobrir que há diferentes classificações, né? Formas diferentes de classificar o mesmo tipo de gasto. E aí, em relação a esses números, há uma outra questão que me chama a atenção, repetindo, né, que esses dados são do Anuário de Segurança Pública. São Paulo, por exemplo, gasta 4,8% do seu orçamento com segurança pública. Vemos Rondônia gastando 12,4%. Entretanto, os índices de violência e de insegurança em Rondônia são muito maiores do que em São Paulo. Ou seja, não há uma relação direta entre o percentual investido em segurança e criminalidade. Não há. E por que não haveria essa relação?
Não há uma relação direta entre o percentual de gastos, o quanto se gasta com segurança e as taxas criminais, e tampouco há uma relação direta entre o tamanho do efetivo das polícias e as taxas criminais, né? Por quê? Bom, primeiro porque depende, né, da dinâmica do crime, né? A gente pode pensar num estado onde, como está acontecendo no Brasil hoje, principalmente nos estados da região norte, você falou de Rondônia, onde há uma situação de conflitos, de guerra entre diferentes facções, né, criminosas, né? Então ali, por mais que se aumente os gastos, né, esse conflito nessas facções vão puxar os números de criminalidade, principalmente as taxas de homicídio, para cima, né? No mundo todo não há essa relação direta. Primeiro a gente está falando então que as dinâmicas criminais elas não necessariamente, né, são impactadas por isso. Bom, um outro aspecto a considerar é entender a qualidade desse gasto, né? Há estados que a maior parte dos gastos, como eu já disse, são gastos em pessoal, tá? Salários e aposentadorias. E há estados onde esse gasto de pessoal também é muito desequilibrado, onde se gasta mais com aposentadorias e pensões do que com o pessoal. Então, só olhando os números assim friamente, não dá para entender. Mas o fato é, as dinâmicas criminais não necessariamente, né, são impactadas por esses gastos no curto prazo, no médio e longo prazo, provavelmente. E que a qualidade do gasto é importante. Correto. Nós percebemos também, vamos passar para uma outra arte agora, com esses dados do anuário, que há um crescimento muito grande do investimento dos municípios em segurança pública. Vamos analisar aqui, né? Nós tivemos em 2023 110 bilhões de investimento de estados, né, e o DF, Unidade da Federação, 16,5%, 16,5 bilhões da União e 11 bilhões dos municípios. Vemos aqui que os municípios, em valores absolutos, gastam muito menos. Mas quando analisamos o crescimento de 2019 até 2023, que é o que o anuário traz, nós percebemos que o investimento dos municípios aumentou em 32%. O investimento da União aumentou em 16,6% e o investimento dos estados aumentou em 12,2%. Para analisarmos esses números, eu queria começar com a seguinte questão. Eu queria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo as diferenças de competências de cada um desses entes em relação à segurança pública, para depois analisarmos os números. Ok. Bom, a maior parte dos gastos e a maior parte do trabalho em segurança pública está a cargo dos governadores de estado, dos estados, né? São os governadores, são os estados que mantêm e financiam suas polícias militares e civis, sua perícia, né? Então, Defesa Civil entra nisso também? Defesa Civil, bombeiros, toda essa área, né, que a gente chama de segurança, ela está a cargo dos estados, né? O governo federal, ele financia duas polícias, a Polícia Federal e a Rodoviária Federal, mas são polícias pequenas, né? A Polícia Federal tem cerca de 13 mil policiais, homens, mulheres, enfim, né? Peritos, agentes. E a Polícia Rodoviária Federal tem um efetivo ainda menor, menos de 10 mil. Enfim, então o gasto do governo federal, basicamente, ele se concentra no repasse de recursos aos estados. Já os gastos municipais, eles dizem respeito principalmente ao financiamento, ao custeio das guardas municipais. E aí esse número, esse crescimento de 30%, ele pode ser explicado pelo crescimento do número de guardas municipais no Brasil. E esse crescimento tem sido relevante? É muito grande. No começo dos anos 2000, final dos anos 90, a gente tinha cerca de 120 municípios com guardas municipais. Dos 5.500? Hoje, nós temos cerca de 1.200 municípios com guardas municipais. O crescimento é bem grande. Bom, a gente tem vários tipos de guardas municipais. Guardas municipais grandes, né?
municípios com guardas grandes, onde as guardas municipais exercem papel de controle de criminalidade, meio que concorrendo com as polícias militares, né? Tem municípios onde as guardas municipais basicamente se concentram na proteção e guarda dos prédios públicos, né? Enfim, tem que deveria ser a função própria da Guarda Municipal. Originalmente era essa a função, né? Mas hoje essa função está sendo ampliada. E é uma terceira função que eu acho talvez a mais importante de todas das guardas municipais, que é a função de manutenção da ordem pública. A gente está falando dos parques, das praças, do trânsito, né, do sistema de transporte. É um tipo de atuação que dificilmente é realizado pelas polícias militares, que estão concentradas no controle, no combate ao crime, né? O cuidado, a proteção dos prédios públicos pode perfeitamente ser substituído, por exemplo, pela contratação de empresas de vigilância, como acontece. Agora, a manutenção da ordem, porque a manutenção da ordem implica num aspecto pouco pensado, a capacidade de fiscalizar e multar, né? Então não pode ser qualquer um que vai fazer isso, né? Isso compete às guardas municipais, né? Esse papel ainda não está bem claro, né, no Brasil, em boa parte dos municípios. Mas voltando, o crescimento dos gastos municipais, ele é função do aumento gigantesco do número de guardas municipais. Mas esse gráfico que você mostra, ele traz uma informação também muito importante. Se a gente olhar a distribuição dos gastos, né, entre municípios, estados e União, a gente vai notar que basicamente essa distribuição não se alterou nos últimos 20 anos, né? Os municípios arcam com cerca de 90% do total de gastos, um pouco menos, 88%, 89%, e o restante, os 10%, 11% restantes, estão divididos entre União e municípios. Os estados, então, os estados arcam com 90% dos gastos e os outros 10% de gastos são distribuídos entre municípios e a União. Ou seja, o Estado continua sendo, né, o principal ente, né, encarregado de segurança pública. O que é um problema também, que a gente sabe que a gente precisa da participação da União, né, e a gente pode comentar depois que tipo de participação é essa, e da participação dos estados que eu estou falando, tem as guardas municipais e sua função de fiscalização da ordem pública. Mas apesar dos aspectos positivos, né, dessa criação de guardas que o senhor apontou, não estaria havendo, nesse sentido, uma transferência de responsabilidade ou uma pressão dos estados para os municípios, para que os municípios aumentem esses gastos? Quer dizer, quanto maior uma guarda municipal, menos policiais da Polícia Militar eu preciso naquele município, e aí o Estado consegue deslocar aquele contingente para outro local? Essa pressão ela não existe até da própria população do município? Sim, existe a pressão, mas eu diria que a pressão não é do Estado, não é das polícias militares nem das polícias. Ao contrário, há uma competição, né, eu diria, entre polícias militares e guardas municipais, em alguns casos, né? Porque há uma sobreposição de funções, né? Agora, de fato, há uma pressão muito grande da população, do eleitorado, sobre o tema. Esse ano vamos ter eleições municipais. A gente já sabe, as pesquisas de opinião mostram que o tema segurança pública é um tema central no debate, né? Provavelmente, as candidaturas, os candidatos, as candidatas vão sugerir contratação de mais guardas municipais. Porque não adianta para o candidato dizer, né, no debate, olha, isso não é comigo, isso é com o governador. Ele tem que apontar uma solução, e a solução que ele pode apontar é criar a guarda municipal. Exatamente. Então, a grande moeda é: eu vou contratar guarda, vou dobrar o número de guardas, vou não só contratar mais guardas, mas vou armar melhor as minhas guardas. Então, é outro debate, que eu estou acompanhando o debate eleitoral em alguns municípios. Também tem esse debate, né? A guarda já é grande, mas não, agora a nossa guarda vai portar fuzil, né? Enfim, é esse foco. O curioso é que em alguns lugares, sim, alguns municípios, sim, precisam de guardas municipais, como eu disse, para manutenção da ordem. Em alguns municípios, o efetivo de polícia militar, de fato, é reduzido, e isso vai ajudar. Mas uma fórmula que tem sido muito aplicada
em municípios para suprir sua necessidade de aumento de policiamento ostensivo, polícia militar, os municípios eles pagam, né, o programa de hora extra das polícias militares. As polícias militares estaduais hoje, quase todas elas têm um programa de hora extra remunerada. É um banco de horas que o policial pode fazer na sua folga, né, e ele é remunerado. É uma boa ideia, porque isso inibe o famoso bico que existia antigamente. O policial, para complementar a sua renda, ele ia fazer um bico. Hoje não. Digamos, ele faz o bico para a própria polícia. É uma boa ideia, né? Então, alguns municípios optam por, em vez de contratar mais guardas para fazer a função de policiamento ostensivo, eles pagam essa hora extra. Me parece uma boa ideia. Se a ideia for só aumentar o número de policiais nas ruas. Parece ser. Mas se nós formos pensar do ponto de vista orçamentário, o município é aquele ente da federação que tem menos capacidade de arrecadação. Sim. Inclusive menos capacidade de aumentar a arrecadação. Essa pressão que vem da sociedade, que muitas vezes leva o administrador a fazer investimentos além da capacidade, ela não pode impactar muito mais o orçamento dos municípios do que impacta, por exemplo, do Estado e da União? Muito mais. E aí eu volto. Veja, é importante ter guardas municipais? É muito importante ter guardas municipais. Como também é muito importante estabelecer melhor a competência dos municípios na área de segurança pública. Isso é um grande tema. Mas a expansão, o aumento mal planejado do número de guardas municipais tem um impacto enorme no município. Porque esse aumento de número de guardas vai impactar o quê? Lá na frente, em aposentadorias, em pensões, etc. Por isso que eu volto. Não me parece razoável o município contratar guardas municipais, né, incorporar na sua folha de pagamento, de pensões, etc., guardas para tomar conta dos prédios públicos. Ele pode contratar uma firma de vigilância. Sim. Como também não me parece razoável você contratar mais guardas municipais para exercer a função que é exercida principalmente, fundamentalmente, pela Polícia Militar. É mais barato contratar hora extra. Impacta menos no orçamento municipal. Mas, claro, a gente está falando aqui, no calor da discussão, no calor da eleição, né, a mensagem que transmite melhor a ideia de que a segurança será prioridade no município é a mensagem de que vamos contratar mais guardas. Nem sempre é o melhor caminho. A partir de 2018, o Fundo Nacional de Segurança Pública ele foi turbinado com recursos de loterias. Na pesquisa do Fórum, a gente percebe que os repasses deste fundo para os municípios e estados são difíceis, até por falta de projetos. Sim. Como é que funciona hoje esses repasses e quais são as dificuldades que a União tem para repassar recursos de um fundo? Bom, os dados do anuário mostram o que a gente chama do empossamento, né? Primeiro, o grau de execução dos recursos do fundo é baixo, mas é também baixo em outras áreas, né? Em 2018, né, a lei foi alterada, a lei que rege, normatiza o fundo, com duas alterações importantes. A primeira, que você mencionou, é que agora o fundo, né, os recursos do fundo vêm das loterias federais, né? O que é uma boa notícia. Primeiro que dá uma estabilidade, né, no volume de recursos destinado ao fundo, né? A gente sabe que mais ou menos ano que vem vai ser mais ou menos o mesmo volume desse ano que foi do ano anterior. Ele não pode ser contingenciado, né? No atual momento a gente está assistindo contingenciamento de uma série de recursos federais, o fundo não pode ser contingenciado. Então, isso é uma boa notícia. Mas há um segundo aspecto na lei que foi muito importante, que ele estabeleceu que um determinado percentual de recursos do fundo sejam repassados na modalidade fundo a fundo. Antes de 2018, os repasses eram feitos na modalidade convênio. O convênio é um instrumento muito mais complexo, né, que o Estado ou o município faz para obter esses recursos. Fundo a fundo não. Mandou, fundo não precisa de projeto, não precisa. Precisa também. Mas é mais simplificado. É muito mais simplificado, né? Então isso foi uma evolução. Mas a expectativa é que, olha, agora vai melhorar muito. Olhando a execução orçamentária, a gente descobre que não melhorou tanto assim. E aí o problema não está no governo federal, está na ponta.
né? As secretarias estaduais de segurança pública, que são, principalmente são elas que elaboram projetos e recebem esses recursos, via de regra, elas são mal equipadas, mal mobiliadas com pessoal especializado na área de orçamento e de elaboração de projetos. Então, a capacidade dessa secretaria de elaborar projetos que parem de pé, né? Que tem início, meio e fim, tem metas, objetivos, indicadores, o que deve ser um projeto de política pública como a gente conhece. Elas têm dificuldade de elaborar projetos desse jeito. E também falta pessoal, né? Em alguns lugares, tem uma pessoa cuidando desses repasses fundo a fundo na Secretaria de Segurança Pública. Atualmente, o governo federal, através da Senasp e da Diretoria Geral do Fundo Nacional de Segurança Pública, estabeleceu uma dinâmica interessante. Pactuou com os estados, que os estados alocassem alguns servidores, pelo menos 5 servidores, para cuidar dos repasses do Fundo Nacional de Segurança Pública. Essa iniciativa foi feita esse ano, a gente ainda não sabe se vai surtir efeito ou não, mas é uma tentativa, né? O diagnóstico é que esse empossamento diz muito mais respeito à baixa capacidade, né, de elaborar projetos e de gerenciar esses recursos no nível estadual e municipal do que no nível federal. Uma questão rápida para encerrarmos. Está se discutindo no Congresso, até por iniciativa do governo, uma reformulação da segurança pública e muitas pessoas defendem que os gastos de segurança pública sejam vinculados não, ou seja, haja um mínimo obrigatório, como é em saúde e educação. Saúde e educação, o Estado tem que gastar um mínimo obrigatório e educação também. O senhor é a favor dessa proposta? Eu sou a favor da gente disciplinar a quantidade de gastos e os percentuais. É muito provável que o mínimo que seja estabelecido, esse mínimo seja cumprido por todos os estados, né? Porque o que acontece na prática é que em praticamente todos os estados os gastos com segurança vêm aumentando, né? Agora, eu acho que seria interessante fazer um outro debate, que os gastos com segurança pública mais ou menos seguissem a lógica da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelecesse, um mínimo, mas estabelecesse também percentuais máximos para gastos com pessoal, né? Eu volto. Não é razoável que um Estado, por maior que seja seu orçamento na área de segurança pública, gaste 90%, 95% com pessoal e gaste outros 5%, 10% com custeio e não sobre nada para investimento. Então, eu acho, é um bom debate, mas eu não olharia muito para a dimensão do mínimo, mas eu olharia para a dimensão dos máximos, né? Qual é o máximo, qual é o razoável de gastos com folha? O que é razoável de gastos com custeio? Eu acho que seria uma boa ideia. Muito obrigado, professor Arthur Trindade, que é professor da UNB, é conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Agradeço também a você que nos acompanhou, que estava aqui sintonizado na TV Senado. Você pode rever esse programa no nosso site senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. Vá lá, se inscreva, curta o programa e garanta o acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. Uma nova rota para o comércio brasileiro, rodovia Brasil-Bolívia. E de olho na China. A Bolívia significa 11 milhões de consumidores. A saída do Pacífico, ela é a alternativa mais barata e mais rápida. De todas as exportações do Brasil, 2% iam para a China e hoje mais de 30% vão para a China. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu acho que se fala muito sobre essas mulheres porque elas são muitas quando a gente vai pesquisar. Elas pulam dos documentos, sabe? Elas sambam em cima das palavras quando a gente vai ver. É um
documentação que tem a ver com a vida pública, então são os jornais, são os processos crimes, é uma documentação de espaços dominados pelos homens. Entretanto, quando você vai olhar o cotidiano da cidade, são as mulheres que estão arquitetando e planejando sobre a liberdade. Quando a gente olha as ações de liberdade, que era um tipo de ação de processo em que se requeria a alforria. Tem muitas mulheres que estabelecem um procurador e procuram, na justiça, garantir sua alforria. Eu encontro vários documentos de mulheres presas em samba, comemorando a abolição. Imagina o que é isso? Uma população feminina que celebrou, dançando e bebendo a abolição. Quais as conquistas e os desafios após 18 anos da Lei Maria da Penha? Quais são os sinais de alerta e quando pedir ajuda? Representante da ONU Mulheres, Ana Carolina Querino, e a professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Lívia Gimenez, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. A observação da luta abolicionista a partir vista de baixo, ela vai nos ajudar a perceber que existiram vários projetos abolicionistas. E o que isso significa? Significa perceber que a luta pela liberdade, ela foi vivenciada a partir não só dos projetos de uma elite para controlar e até, se possível fosse, eliminar essa presença africana, essa presença dos descendentes de africanos no Brasil. Essas pessoas, elas tanto se entendiam como parte e participantes desse país, que elas se lançaram na luta contra a escravidão e até pelo respeito aos direitos, de formas que são ainda negligenciadas. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Agosto no Brasil é mês de conscientização sobre o aleitamento materno. É o agosto dourado, assim chamado em referência ao padrão ouro do leite materno na alimentação dos bebês. Nossa convidada hoje é Juliana Sobral, pediatra e coordenadora do Serviço de Banco de Leite da Maternidade Brasília. E nós vamos conversar sobre a amamentação. Olá, Juliana, seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por vir aqui participar. Prazer é todo meu. E aí, vamos começar, você podia explicar para a gente por que esse ouro? Por que o leite materno é padrão ouro? A gente costuma falar que são gotinhas de ouro e de puro amor, né? O leite materno ele é considerado padrão ouro porque ele é um alimento completo. Né? Então, ele é um alimento completo até o 6º mês de vida do bebê. Ele vai fazer com que esse bebê fique nutrido, hidratado, sem necessidade de nenhum outro alimento, nem água, né? Então, a gente considera ele padrão ouro de alimento para esse bebê nesta fase da vida. E existem, são 3 diretrizes principais, né, para a boa amamentação, bom aleitamento, né? Recomendados pela OMS, pelo Ministério da Saúde. Quais são eles? Isso. Começa já na sala de parto. Após o parto, nessa primeira hora de vida, a gente recomenda que a mãe já fique em contato pele a pele com o seu bebê e o bebê já mame ali logo depois do parto. Com isso, a gente garante ali uma melhor relação da mãe com o bebê. O bebê, ao sugar o peito da mãe, libera uma substância que chama ocitocina, fazendo com que o leite ejete do peito dela para o bebezinho, então a primeira fase do leite, que é o colostro, e essa ocitocina faz com que o útero da mãe contraia. Assim, a gente evita que tenha aquela hemorragia pós-parto, né? Então, ele volta ao lugar, né, o lugar original dele com maior facilidade, evitando que essa mãe tenha qualquer intercorrência pós-parto,
que inclusive vai fazer com que, se ela tiver alguma intercorrência, seja afastada do seu bebê, às vezes para ir para uma UTI, alguma coisa assim. Então, essa amamentação na primeira hora é importante tanto para a mãe quanto para o bebê, para a gente garantir o sucesso do aleitamento materno. A segunda coisa é que a gente orienta que o bebê seja amamentado exclusivamente ao seio até o 6º mês de vida, sem necessidade de nenhum outro alimento, água, nem nada, e até 2 anos ou mais, conforme vontade e possibilidade dessa mãe amamentar. Então, vamos voltar aqui para a primeira orientação, né? Assim, essa primeira hora ali, né? Porque às vezes as pessoas acham que o bebê não está mamando nada, não tem força para sugar, não está saindo nada, mas é importante até para estimular, né? Como é que funciona isso? A gente sabe que a ejeção do leite a primeira coisa que faz essa ejeção do leite é a sucção do bebê, né? Então, ele faz aquele estímulo de sucção que vai fazer com que o nosso cérebro entenda que tem que liberar essa ocitocina para liberar o leitinho na boca do bebê. Então, a primeira fase desse leite é o colostro, rico em anticorpos. O bebê, embora assim, muitas mães falam, mas é só algumas gotinhas, é o suficiente para esse bebê nos primeiros dias de vida. E também o estômagozinho dele, o estômago é pequenininho, né? E muitas mães, vem às vezes algum mito popular falando, isso não vai dar certo, o neném não vai ficar saciado. Vai sim, é o suficiente para ele naquela fase. E é importante a gente encorajar essa mãe que vai dar certo. Então, a gente está ali para ajudar a posicionar corretamente, para que não machuque o peito dela, né? Às vezes o bebê pega errado, ou assim, pós-parto, às vezes a mãe está ainda, por exemplo, numa cesárea meio anestesiada, então, às vezes deitada, não numa posição talvez não muito confortável para ela amamentar. Então, cabe a nós, a equipe multidisciplinar que está ali para auxiliar, colocar o bebê de uma forma correta, auxiliar na pega, e aí a mãe consegue fazer essa amamentação na primeira hora de vida. E essa pega tem assim, algumas dicas básicas que você pode dar? Assim, tem sim. A gente fala assim, que o bebê tem que estar posicionado de uma forma confortável com a mãe, de preferência voltado para a mãe. Então, a gente brinca e fala que é de barriguinha com barriguinha, né, com a mãe. A boquinha do bebê tem que estar bem aberta, abocanhar a maior parte da areola da mãe, sem impedir a respiração do narizinho. E quando o bebê começa a sucção, a gente tem que garantir que os lábios estejam evertidos, que não faça covinha na bochechinha, que não faça barulho de entrada de ar. Então, a gente tem que fazer uma sucção efetiva, né? Então, a gente veda direitinho ali essa boquinha do bebê na areola da mãe para garantir que não machuque a mãe e que ele consiga extrair o leite de forma correta. E o colostro, né, que é esse primeiro leite, mas ele tem um nome diferente, ele é até um pouco diferente mesmo. Sim. Ele não tem aspecto de leite, né? Muitas vezes, assim, às vezes no popular, né, a cultura popular diz que é água, né, que não é nada. Tinha algumas tradições até descartavam, né? Isso. Assim. Ele começa ali meio... não é aquela cor branca leitosa, né? Então, ele fica meio transparentezinho, depois ele fica bem amareladinho, mais grosso, rico em vitamina E, rico em anticorpos. E ele é diferente, a gente pode ver quando uma mãe extrai, né, e coloca num potinho o colostro. É diferente as características tanto físicas dele quanto visuais, né? A gente olha ele é realmente mais amareladinho quando a mãe consegue começar a extrair do que o leite depois que... E a gente ainda tem o leite de transição, que é entre o colostro e o leite mais gorduroso, que é o leite maduro, né? Que fica aquele branquinho, mas não tão leitoso. E depois o leite gorduroso, que é o leite mais maduro, que nós vamos ter ali amanhã, mais ou menos no final da 2ª semana de vida, ele ainda pode variar de mãe para mãe. Algumas mães têm um leite mais branquinho, outro um pouco mais amarelado. Tem até uns leites um pouco mais acinzentados às vezes. Quando a gente tem... Quando a gente vê no banco de leite a geladeira com os leites já pasteurizados, nos vidros, a gente vê que há essa diferença de coloração. Tem uns que parecem até um amarelo manteiga, assim, gordura mais pura, gorduroso, né? Sim, tem. A gente faz, inclusive, essa análise do leite, né?
chama crematócito, né? Que a gente vê a gordura do leite. Tem bebês até para poder dar a quem precisa. Então, assim, por exemplo, durante a internação na UTI, por exemplo, alguns bebês precisam de um leite mais gorduroso para ganhar mais peso, outros precisam de um leite mais parecido com o colostro. Então, isso é um trabalho desenvolvido tanto pelo banco de leite, que faz essa divisão dessas características do leite, e a nutricionista, geralmente a nutricionista da UTI, determina qual leite é mais adequado para cada criança, para cada caso. Agora, e continuando assim nesse início, né? Aí o bebê tá aprendendo a mamar, né? Assim, acertando a pega e tal. Aí tem uma hora que chamam, né? Que desce o leite, que também é um momento difícil, principalmente, né? Para as mães de primeira viagem, né? Famosa apojadura. Apojadura, que é a descida do leite. É uma preparação da mama para a descida do leite, né? Daquele leite, como nós já... eu gosto de enfatizar aqui que o colostro já é leite, não, porque a mãe fala, vai descer o leite ainda, só tá colostro. Colostro é a primeira fase do leite. Mas essa descida do leite, conhecida popularmente como descida do leite, é a apojadura. Que aumenta muito a quantidade, aumenta a mama, né? A mãe fica com aquela mama de volume maior, a temperatura ao tocar essa mama é maior também. Algumas mães têm alguns sintomas mais sistêmicos, como, por exemplo, calafrios, né? Então, varia de mulher para mulher. Em algumas mulheres é mais intensa essa apojadura, outras passam um pouco mais leve e não sentem tantos sintomas, né? Importantíssimo nesse momento ter alguém que oriente os cuidados com a mama, por exemplo, a massagem da mama, a ordenha, de forma correta para aliviar esses sintomas e a mãe prosseguir nessa amamentação. Agora, quando tem assim, aumenta a temperatura e a mulher sente calafrios, aí já é uma mastite ou não? Isso ainda está dentro do normal? Temos diferenças aí. Por exemplo, a apojadura vai acontecer muito próximo ao parto ali, geralmente até o 4º dia, 5º dia vai acontecer isso. Acontece de uma forma igual nas duas mamas, né? Tem algumas mães que têm essa sensação de frio, de calafrio, de febre, mas a grande maioria não vai ter uma febre aferida mesmo, né? A gente põe o termômetro, não vai estar com febre mesmo, mas acontece aumento do volume das mamas, ficam mais quente e tem essa sensação de febre, de calafrio. Após alguns dias, eu gosto sempre de falar para as mães, olhem-se sempre na frente do espelho, quando você for tomar banho, se tem diferença entre as mamas. Se você está achando alguma área da mama um pouco mais avermelhada, com dor localizada, seria sim, para a gente pensar mais numa mastite, seria isso. Não seria de uma forma igual dos dois lados, geralmente unilateral, geralmente mais localizada, com febre aferida mesmo, e um pouquinho mais tardiamente, vamos dizer assim, porque a apojadura a gente sabe que vai acontecer nesse período aí, logo após o parto. E aí, então, a gente passa já para a segunda orientação, né, até os 6 meses. Essas dificuldades maiores geralmente são no começo e depois engrena, né? Flui, assim, né? Assim. E aí, o importante é manter até os 6 meses sem oferecer nenhuma outra coisa para o bebê, né? Aquela cultura, tradição popular, você está achando dar um chazinho. Esse menino está precisando de uma água, não está precisando. O leite materno é suficiente. Exatamente. Mesmo aqui em Brasília, a gente sabe que a umidade do ar é baixíssima, mas o leite dá conta. O leite dá conta. E é importante a gente ressaltar que é livre demanda. Então, assim, a mãe falou, mas tem 1 hora só que ele mamou, ele está querendo mamar de novo. Sob livre demanda. Assim como algumas pessoas tentam colocar intervalos fixos. É de 3 em 3 horas, é de 4 em 4 horas. O neném vai... Isso a gente sabe que nos primeiros dias de vida, às vezes o bebê é mais sonolento, a gente não pode deixar o neném dormir por longos períodos, às vezes pode ter hipoglicemia, perder excesso de peso. Então, a gente fica um pouquinho mais criterioso com essa mamada mais frequente, de incentivar a mamada com frequência no peito. Mas depois de uma mamada bem estabelecida, o bebê faz os seus horários, né? Então, quando ele estiver dormindo, ele está tranquilo, acordou, mama,
está fazendo o acompanhamento direitinho com o pediatra, o bebê está ganhando o peso adequado, então está tudo bem, está fazendo xixi, está fazendo cocô, a mãe está com a produção legal, o peso está grama por dia direitinho, então está tudo bem, está livre demanda conforme o bebê precisa. Mas então essa questão do horário seria mais assim com relação a não deixar, principalmente no começo, não deixar o bebê dormir demais. Isso, e não longos períodos. Mas se ele estiver querendo, oferece. Não esperar, não, ainda não se passaram. Não, de jeito nenhum. Pode dar. Ofertar. Agora, e outra coisa também, muitas, né, na cultura popular, esse bebê está chorando, ele está com fome, o leite está fraco. Esse leite fraco. Acho que todas as mães... Famoso leite fraco. Famoso leite fraco. Eu acho que todas as mães já ouviram esse leite fraco alguma vez na vida, né? Principalmente em algumas fases do bebê que ele tem um salto de desenvolvimento e picos de crescimento. Muitas vezes nessa fase, o bebê vai ao seio mais vezes, justamente para o cérebro entender que tem que produzir mais substâncias, no caso a prolactina, a ocitocina, para aumentar a produção desse bebê. Esse bebê cresceu, esse bebê tem um estômago maior e ele tem uma nova necessidade vamos dizer, de ml de leite, né, para suprir as suas necessidades. Então, por muitas vezes, em algum período de tempo, que a gente fala que são os saltos, os picos de crescimento, esse bebê vai muitas vezes ao peito da mãe e aí, neste momento, às vezes muitos familiares ou até a própria mãe desacredita no seu próprio leite, né, fala, poxa, acabei de amamentar o bebê, quer mamar de novo, parece que não está saciando. Simplesmente é uma fase de transição que ele vai passar por várias vezes na vida e que é para justamente adequar a mãe adequar a produção dela à nova necessidade do bebê. Assim, o bebê está estimulando a produção. Estimulando a produção. Né? Agora, e essa questão da fome, né? O bebê está chorando por fome, mas toda vez que o bebê às vezes ele quer colo, quer carinho, né? Nem tudo é fome. Nem tudo é fome. Então, eu sempre oriento as mães. A gente sempre oferece o peito, mas o bebê não aceitou, vamos olhar. A gente pede até para olhar antes. Olha a fraldinha, se essa fraldinha não está suja, vamos trocar. Se esse bebê não está com excesso de roupa e está com calor, se ele não está com frio por falta de roupa adequada, se não tem alguma coisa prendendo, às vezes ele está com dor. Então, a gente tem que olhar outras necessidades do bebê ou simplesmente ele quer um afago. A gente fala que até o 3º mês temos um período que chama esterogestação. Muitas vezes esse bebê pode passar pelo colo de todo mundo e não para de chorar, mas quando ele chega na mãe dele, sente o cheiro e o barulho do coração quando ela coloca no colo e tudo, ele se acalma. É como se até o 3º mês ele e ela são uma pessoa só. Então, ele sente a falta da mãe, tudo isso. Então, existem vários motivos para um bebê chorar, não só fome. E o leite fraco, então, não existe? Deixa isso para lá. Não existe. Ele é perfeito na sua composição para cada bebê. De todas, né? De qualquer. Todas. Não é, né? Assim, até as mães que estão doentes, que podem estar elas até subnutridas, mas o leite vai ser ideal ali para o bebê. Vai, e a gente vê isso acontecer com muita clareza nas mães que amamentam, por exemplo, em países de extrema pobreza, por exemplo, a África, né? Às vezes a mãe está extremamente emagrecida e tudo, está lá amamentando o seu filho, né? E o neném gordinho, ganhando peso e tudo, porque o leite dela está... É lógico que a gente sabe que a mãe, às vezes, fica desnutrida com relação a vitaminas, tudo isso. Então, assim, é importante que essa mãe se cuide, que ela procure o médico dela, que faça a suplementação de vitaminas adequada, que alimente de uma forma diversificada com alimentos mais naturais possíveis. Eu costumo falar, abra menos embalagem, descasque mais, não? Então, da forma mais natural possível, né? E se cuide, porque... Todas as mães falam, se você não se cuidar, quem vai cuidar do seu filho, né? Então, para que ela se mantenha saudável dentro de toda aquela... E eu falo também da parte não só biológica, mas da parte de nutrição, de se alimentar bem, mas de ter uma rede de apoio que possa segurar esse bebê,
para a mãe dormir um pouco, o sono é fundamental, o descanso é fundamental, e a gente sabe que uma das principais dificuldades para o aleitamento materno, para manter esse aleitamento materno, é a privação de sono. Às vezes essa mãe não vai ter tempo de comer direito durante o dia, então se você tem uma pessoa que faça uma comida para ela, que cuide da casa para ela, já estamos ali garantindo que essa mãe esteja íntegra, né, bem para cuidar do seu bebê. Que é até o tema da campanha mundial, né, da amamentação esse ano, justamente, né, tá escrito aí, apoie em todas as situações, né? Que aí é isso que você está explicando, né? O apoio para continuar a amamentação, não é dar uma mamadeira para o bebê. Não, é cuidar dessa mãe para que ela possa cuidar do seu bebê, porque ela possa se dedicar à amamentação desse bebê, na sua relação com esse bebê, né? E aqui nessa parte de todas as situações, a gente entra também nas novas conformações familiares, né? Então, existem famílias agora com duas mães, que duas mães querem amamentar, então a gente já pega essa mãe no pré-natal, garante que ela faça todos os exames de sorologia adequados, igual a mãe que está gestando o bebê, para que ela também consiga amamentar, se for essa a vontade dela, após o parto. Mães que têm deficiência física necessitam muito da rede de apoio para que essa mãe consiga colocar o bebê de forma adequada no peito e mantenha essa amamentação em casa, com todas as suas dificuldades, às vezes de mobilidade, às vezes cognitivas. Então, se a gente tem uma rede tanto multidisciplinar da equipe dentro do hospital, que já fez toda essa orientação antes da mãe ir de alta, que pode manter essa orientação através dos atendimentos no banco de leite. E temos uma rede de apoio em casa que consegue manter essas orientações dadas pelos profissionais, nós temos aí tudo para ter o sucesso do aleitamento materno. E aí chegamos assim à terceira orientação, então, que é até manter, mesmo depois, assim, até 6 meses exclusivo, aí começa a introdução de alimentos. Mas, nesse momento, o leite materno continua sendo, né, a principal fonte de nutrientes e é importante continuar até os 2 anos, pelo menos. Pelo menos. A gente entra aqui numa fase bem difícil da vida das mães, né? Cada vez mais as mães não são só donas de casa, né? Porque é muita coisa. Então, assim, essa mãe que tem que dar conta da casa e ainda tem que fazer uma jornada dupla, tem que voltar ao trabalho. Muitas vezes só tem licença de 4 meses, né? Licença no trabalho, licença maternidade. E aí a gente entra com estratégias para que essa mãe não desmame precocemente. Afinal de contas, o leite materno é o principal alimento até 1 ano. Esse bebê vai passar por uma introdução alimentar de forma adequada, seguindo as orientações do nutricionista, do pediatra, porém, o aleitamento materno continua sob livre demanda enquanto essa mãe puder estar com o bebê. A gente sabe que durante a introdução alimentar, muitas vezes o bebê não aceita grandes quantidades de alimento. A grande maioria vai só experimentar uma vez ou outra e demora alguns meses para poder realmente ter uma refeição efetiva ali, né? Então, muitas vezes ele vai comer e logo depois vai mamar novamente, né? Vai mamar além disso, como a gente brinca e fala que é a sobremesinha, né, do bebê, mas ele sempre está ali mamando com frequência. E após 1 ano é mais difícil ainda, muitos bebês vão para creche, escolas e aí as mães acabam desmamando, muitas mães engravidam novamente, vai ter o 2º filho. Então a gente gostaria de ressaltar aqui que ela pode amamentar até quando for possível para ela e até quando ela quiser. Mas a gente faz parte da orientação do pediatra e da equipe de saúde dar todo o apoio e orientação para essas mães continuarem amamentando. Sabemos também que, por exemplo, quando a criança entra na creche, entra na escola, a tendência é que essa criança fique doente nesses primeiros meses, pegue algumas viroses, tudo, e leite materno salva. Crianças têm diarreia, às vezes não se desidratam porque para de comer tudo, não aceita às vezes nem água, mais mama, né? E fora os anticorpos que a mãe passa para o bebê para ele se recuperar mais rápido. Então a gente tem menor taxa de absenteísmo no trabalho dessa mãe, porque a criança se recupera mais rápido, e a gente tem menor, lógico, mortalidade infantil por causas preveníveis, como uma desidratação, por exemplo, menor taxa de hospitalização dessas crianças. Aí a gente desonera, né, o serviço de saúde e, assim, só benefícios para
todos os lados, né? Para o governo, para a mãe, para a criança, para a família, para o empregador, né? Então, assim, a gente incentivar que essa mãe amamente até 2 anos ou mais faz parte do nosso lema de vida, assim, né? Auxiliar e orientar bem direitinho. E aí esse é mais um momento, né, que o lema e apoie, né, assim, volta, porque muitas vezes a gente vê o contrário, né, as pessoas olhando, mas um menino desse tamanho, tá mamando pra já quê? Já tá correndo, tá mamando. Cheio de dente. Cheio de dente. Né? O dente é um problema? Não é problema, o neném mama do mesmo jeito, cheio de dentes na boca, inclusive é uma das fases, né, que o bebê solicita mais vezes a mãe, né? Quando os dentinhos estão nascendo, às vezes eles não aceitam tão bem os alimentos sólidos e aí pedem para mamar mais vezes, né? E a gente sabe que eles ficam mais enjoadinhos, mais chorosos, né? E mamam do mesmo jeito. Então auxilia também nessa fase difícil, que muitas vezes é difícil para alguns, né? Para algumas crianças. Eles sentem mais o nascimento do dente, né? Alguns passam ilesos, né? Mas alguns sentem bastante e aí o aleitamento materno é muito importante. E aí a gente vê a importância, né, da gente voltar a esse assunto todo ano, agosto dourado, né? Até porque tem novas mães começando a amamentar e as famílias, a importância, né, de envolver os pais, os avós, os vizinhos, todo mundo, né, tem que dar esse apoio mesmo, né? Apoio e enfatizar a importância do leite materno para essas crianças sempre. É importante campanha para doação de leite. Tem mães que têm muito leite, que o bebezinho dela mama tudo, ganha peso adequadamente e ainda sobra para doar para outros bebês que precisam. Então, assim, a gente incentiva também essas mães a amamentar seu filho e ainda doar para aqueles que precisam, principalmente os que são prematuros, que estão em UTI, que não conseguem mamar na própria mãe ainda. Que são esses que são atendidos, são os bebês prematuros, porque o Banco de Leite atende tanto, né, a rede de bancos de leite nessa orientação, nesse estímulo, nessa conscientização, mas para geralmente quem consome mesmo leite são os prematuros internados. Isso. Então, aquelas mães... A gente tem pessoas que buscam em casa para não... A gente já sabe que o cotidiano de uma mãe é extremamente, né, difícil. E aí a gente sabe que essa mãe muitas vezes vai querer doar, mas não tem como se deslocar para levar, né, aquele leite doado. Muitas vezes ela não tem o material adequado para a extração do leite. Então, damos, assim, a rede de bancos de leite dá total apoio com orientações, com fornecimento dos materiais, por exemplo... luva, máscara, os potes de vidro com tampinha de plástico já esterilizados para essa mãe poder fazer a extração adequada desse leite, as orientações, como fazer para lavar as mãos, essas coisas, porque às vezes a mãe conseguiu ordenhar uma quantidade enorme de leite, aí cai uma sujeirinha, a gente não pode aproveitar aquele leite, entendeu? E aí, pessoas, por exemplo, na rede pública, os bombeiros buscam esse leite em casa. Na Maternidade Brasília temos a pessoa que busca também. São pessoas orientadas com como fazer esse transporte adequado desse material. E os bancos de leite recebem esse material, fazem classificação, o que está adequado, o que não está. Fazem a pasteurização e em seguida congelam esse leite. A classificação também a classificação dos leites é uma função do banco de leite também, como eu já tinha citado antes. Esse leite tem mais gordura, esse leite tem menos gordura. E a nutricionista da UTI direciona para esses bebês que estão na UTI quem é que precisa de um leite mais calórico, quem é que precisa de um leite que parece mais um colostro. E aí vamos dando para esses bebês prematuros a chance deles melhorarem mais rápido e terem alta mais rápido, ganhando peso adequado. Juliana, muito obrigada. Nosso tempo voou, já acabou. Muito obrigada por todas essas orientações. Por nada. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela audiência e até o próximo Cidadania.
uma nova rota para o comércio brasileiro, rodovia Brasil-Bolívia. E de olho na China. A Bolívia significa 11 milhões de consumidores. A saída do Pacífico, ela é alternativa mais barata e mais rápida. De todas as exportações do Brasil, 2% iam para a China e hoje mais de 30% vão para a China. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A essência da democracia deve ser esta: solucionar disputas e fazer a divergência pacificamente. E que os três poderes, juntos, podem construir e devem construir o que é o pilar da democracia. Democracia é essa que exige convivência pacífica entre todos, mesmo com divergência de ideias. Entendemos que a democracia, mais do que um regime político, é um modo de vida. A democracia é o único regime que pode permitir o convívio das pessoas que discordam. E discordar é saudável. O conteúdo que nos ensina a Constituição é que a democracia deve ser defendida. A democracia é o melhor terreno para plantar e colher direitos. TV Senado. Democracia todo dia. Peixes contaminados com minério. O impacto do rompimento da barragem de Mariana ainda é sentido no Espírito Santo. Parlamentos de Mato Grosso e de Barretos investem na comunicação com pessoas surdas. Pequenos agricultores de Minas Gerais ganham renda extra com usinas solares. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês. Esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu uso uma frase que vem muito da minha realidade como delegado de polícia. O bandido, ele é bandido, ele não é obrigatoriamente burro. E diferentes tipos de crimes se sobrepõem, né? Tráfico de drogas, desmatamento. O crime organizado no Brasil há muito tempo entendeu que esse avanço ambiental, a grilagem de terras, é uma enorme fonte de recursos. Seja bem-vindo, senador Alessandro Vieira. Muito obrigada pela presença. Recentemente, a Comissão Mista Permanente de Mudanças Climáticas, da qual o senhor é relator, aprovou o plano de trabalho. O senhor pode explicar quais são os objetivos e como que esse plano está desenhado? Basicamente, o que a missão central dessa comissão é trazer esse assunto à pauta, saindo daquelas bolhas mais concentradas apenas daqueles preservacionistas, como historicamente se fez. O desafio maior que eu vejo na comissão é garantir que o grande público e o Congresso tenham total conhecimento dos dados e compreenda finalmente que a pauta ambiental é fundamentalmente uma pauta de preservação econômica. O ministro Fávaro foi muito feliz numa frase: o maior capital, o maior ativo brasileiro é o seu clima.
E a gente está jogando esse ativo fora, por um descuido, por uma falta de atenção humana. Acho que a nossa comissão tem um papel muito importante para resgatar isso. A produção de dados que existe hoje, o senhor acredita que ela é suficiente? Sim, do ponto de vista de qualidade, quando você vai para qualquer análise mais séria, não existe dúvida com relação a essa realidade. Mas no campo político, infelizmente, você ainda tem uma persistência de dois erros. Primeiro, o negacionismo puro e simples. Você tem ainda grupos fortes, representados no Congresso, que negam essa realidade de mudança do clima. Mas que negam que o clima está mudando ou que negam que existe um fator humano que acentua as mudanças climáticas? Negam as duas coisas. Negam a mudança em si, alegam que isso sempre aconteceu e negam a participação humana numa possível mudança. Entendem que também isso faz parte de um ciclo histórico. E é muito difícil enfrentar esse tipo de desinformação, esse tipo de ignorância, porque ela se enraiza e ela rejeita a academia. Então, eu me recordo, ainda em 2019, de participar de uma audiência pública aqui no Senado, onde especialistas, pseudo-especialistas, defendiam justamente que não existia aquecimento global, que não existia um processo de mudanças climáticas. Eu conversava com os colegas questionando-os, não faz o menor sentido, é contrário a qualquer dado científico, mas infelizmente alguns concordavam com aquelas teses, e ainda hoje concordam, não só aqui no Senado, mas também na Câmara dos Deputados. Então, a gente tem esse desafio de enfrentar a desinformação e a ignorância. Mas tão grande quanto é o desafio de você romper essa falsa dicotomia, de que para preservar o meio ambiente eu tenho que deixar a nossa atividade econômica em decadência. Eu tenho que impedir o desenvolvimento econômico do Brasil. É justamente o contrário. O desenvolvimento econômico do Brasil está fundamentalmente ligado à preservação do meio ambiente. Não há necessidade, isso é demonstrado cientificamente, não há necessidade de se cortar uma árvore, de se fazer nenhum tipo de avanço naquilo que está preservado para aumentar a nossa produção econômica. Pelo contrário, a recuperação daquilo que está degradado é um grande fundamento econômico. Então, a gente vem avançando nisso, a gente percebe que os setores mais profissionais do nosso agronegócio já compreenderam. Eles começam a entender cada vez mais que as sanções globais vão superar qualquer tipo de ganho que você possa ter momentâneo com desmatamento, com queimada. E eu acho que essa soma de esforços dentro de um centro de equilíbrio pode dar bons resultados. Criar um consenso geral, médio aqui na nossa casa, de que é preciso enfrentar esses problemas com preparação, com adaptação e com a compreensão de que os eventos extremos estão se tornando cada vez mais frequentes. São consequência do nosso descaso. E adaptar a nossa realidade, tentar evitar que isso progrida de uma forma ainda mais agressiva é uma missão fundamental de qualquer representante do povo. Mas o senhor acredita que é possível construir um consenso? Acredito que sim, desde que você traga a pauta com respeito. Eu não posso criminalizar setores econômicos, eu não posso criminalizar os setores de preservação, as ONGs que tradicionalmente ocupam esse espaço. Esse não é um debate de nicho, não é um debate de segmento, é um debate de toda a sociedade brasileira. Quando você tem uma tragédia da dimensão que você teve no Rio Grande do Sul e semanas depois você já está num processo muito agressivo de falta d'água e de seca queimada em ambientes como a Amazônia e o nosso Pantanal, isso torna cada vez mais claro que é preciso enfrentar o problema, reconhecer a existência do problema e enfrentá-lo. Não enfrentar vai gerar um prejuízo justamente para essas pessoas que estão nesse ambiente. Então, é muito claro você ver a atuação de parlamentares que são, por exemplo, ligados ao setor do agro, como a senadora Tereza, que é uma alta profissional, absolutamente engajada, com compreensão completa. O que ela não quer? O que esse setor não quer? Ser criminalizado, ser penalizado por condutas de terceiros. Isso é absolutamente justo. Então, quando você traz para a mesa e quando você garante um debate legítimo, respeitoso, a chance de chegar a um consenso é muito maior. O que a gente não vai... Mas e com os negacionistas, senador? Você vai processando eles na base da informação. Você sempre vai ter uma faixa da população que vai estar presa em teorias conspiratórias, em bolhas de desinformação. O que a gente tem que evitar é que eles sejam maioria. E aí o trabalho passa por resgatar, por dar a mão, por trocar experiências com a maioria que quer buscar um consenso. Porque a maioria das pessoas não está com pressa para morrer, não quer acabar com o planeta, não quer atrapalhar a sua atividade econômica, não faz sentido. A maior parte das pessoas, quando recebe um relatório de uma universidade séria ou de uma entidade que tem consistência técnica, aceita os dados. É com essa maioria que a gente dialoga.
Com aqueles que ficam presos nas suas ilhas, ele vai continuar tentando, dialogando. Acho que é a missão de qualquer democrata persistir na tentativa, mas sabendo da dificuldade. Infelizmente, alguns chegaram a um patamar de limitação mesmo, de compreensão. O senhor acredita que a catástrofe provocada pelas enchentes no Rio Grande do Sul, ela pode ter sensibilizado o parlamento de alguma forma em relação ao enfrentamento de mudanças climáticas e das possíveis causas das mudanças climáticas? Você teve um sentimento muito forte nas casas, você teve uma mobilização, mas você não teve direcionamento das lideranças. As lideranças das casas falharam no endereçamento das medidas corretas. Se acomodaram em medidas mais simples e em deixar que o Executivo arcasse com toda a responsabilidade de propor soluções e de realizar suas ações. Cabia, sim, ao Legislativo um espaço maior de enfrentamento, para que a gente possa endereçar, por exemplo, a estruturação de um fundo de combate às consequências das mudanças climáticas mais robusto. Garantir financiamento, nós aprovamos a legislação, o presidente Lula já sancionou, eu fui relator aqui no Senado, a deputada Tabata Amaral, primeira autora na Câmara dos Deputados, do projeto que obriga a criação de planos de adaptação para cada cidade brasileira. Mas é um passo muito tímido, nós poderíamos fazer muito mais. E essa experiência que nós temos dessa tragédia, nós tivemos Brumadinho há tempos atrás, nós tivemos a própria pandemia, que não deixa de ser uma grande tragédia de alcance nacional, que nos mostrou a necessidade de ferramentas consistentes e nós não tivemos essa aptidão. E na minha visão, muito por falha das nossas lideranças. Senador, um dos temas, né, do plano, ele trata exatamente da agenda governamental e legislações vigentes, né? O senhor pode avaliar se hoje há conflito entre políticas públicas, governamentais e a necessidade de preservação ambiental no país? Existe principalmente uma falta de efetividade, principalmente por falta de financiamento adequado. Se eu não tenho financiamento adequado, não tenho resultado. A gente fez um teste muito interessante em meados do governo passado, quando nós tínhamos operações de GLO, Garantia de Lei e Ordem, direcionadas para a preservação ambiental na Amazônia. A tese era de que, mobilizando os militares para essa atividade, você teria uma redução no desmatamento criminoso, nas invasões, grilagens, queimadas. Nós provamos matematicamente que não era verdade. Quando você compara com períodos históricos, as equipes técnicas do IBAMA trabalhando adequadamente têm um efeito muito maior, com um custo muito menor. Então, falta você ajustar as nossas expectativas e necessidades com financiamento adequado. A pauta ambiental, por muitos e muitos anos, ela foi apenas uma peça retórica, num discurso pronto para agradar um segmento. Então, bastava o candidato ou o governador de plantão inserir na sua fala ou nomear na sua equipe alguma representação dessa pauta e estava tudo resolvido. Bastava isso, era cosmético. Só que o problema chegou num tamanho tão grande que o cosmético não resolve mais. Eu preciso de soluções efetivas, eu preciso reduzir os problemas, eu preciso preparar as cidades e as pessoas para conviver com essa realidade, eu preciso informar a população adequadamente. Eu só faço isso tendo dinheiro. Fala política sem entrar no orçamento é só discurso ao vento. Então, cada vez mais, a nossa expectativa é que a gente possa indicar para o orçamento uma reserva de espaço significativa e ela tem toda a condição de ser amplamente financiada por setores que são naturalmente mais agressivos para o meio ambiente, para que a gente possa preparar a nossa realidade. Seja no meu estado, Sergipe, seja no Rio Grande do Sul, em qualquer localidade do país, nós temos cidades e comunidades profundamente vulneráveis, que sofrem periodicamente com eventos extremos. Não reconhecer essa realidade e não dar uma resposta adequada é uma responsabilidade muito grande. A gente tem que superar essa etapa. E o que vai além da adaptação climática? Quando você faz adaptação, você está preservando aquela comunidade. Quando você tenta fazer o ajuste do modo de produção e de viver daquela comunidade, você começa a mitigar as causas. Eu tenho que fazer o enfrentamento das causas máximas ou maiores dessa problemática, que é a carbonização. Então, o investimento na transição energética é importante. Essa transição ela não é mágica e ela não deve ser feita de forma atabalhoada ou atendendo a interesses de outros países. O Brasil tem uma matriz de produção energética limpa. De energia elétrica, né? Elétrica, de combustíveis fósseis a gente ainda não... Nós temos o biocombustível numa dimensão e numa tecnologia que nenhum país no planeta tem, mas por pressões comerciais externas a gente está saltando essa etapa, indo diretamente para o carro elétrico, para a sustentação elétrica. E aí você tem o problema dos metais raros e das baterias. Então, nós temos soluções brasileiras. Nós temos um caminho para percorrer. Os desafios são superar barreiras comerciais estrangeiras, garantir financiamento para isso tudo,
Garantir que, por exemplo, e aí um exemplo muito consistente, o meu estado, Sergipe, o menor da federação. Sergipe está inserido num contexto de uma das maiores reservas de gás da América Latina. Petróleo e gás são pontos fortes de Sergipe. Eu tenho que garantir que esse estado não seja penalizado na transição energética. Ela tem que acontecer, o planeta precisa, mas aquela população precisa se desenvolver também. Da mesma forma, quando eu penso no norte do país, eu tenho que preservar todo o ambiente da grande área amazônica, mas lá eu tenho mais de 20 milhões de brasileiros. Eles têm que ter acesso a desenvolvimento social. Tenho que ter ferramentas para viabilizar isso. Então, compatibilizar as duas coisas é um projeto de gestão. O Legislativo entra nisso dando as ferramentas, mas quem assume o cargo de incumbente, de governante, vai ter que ter isso como pauta central, sob pena de entregar para a geração seguinte um país ainda mais degradado. Senador, e como engajar esses setores mais desafiadores de descarbonizar? Diálogo e financiamento. O diálogo que vai dar consciência de que não seguir essa linha vai gerar cada vez mais restrições. Eu acabei de participar de uma rodada europeia acompanhando o governo de Sergipe justamente com a pauta de hidrogênio verde, que para eles é um grande objetivo. Mas nas entrelinhas do diálogo, seja com diplomatas, seja com empresários na Europa, você percebe que existe uma tentação de restrições comerciais para o Brasil apenas para mascarar a ineficiência deles. Quando eles fazem o cômputo da matriz, eles se recusam a reconhecer aquilo que a gente já tem de preservação. Então, por exemplo... Do ponto de vista econômico, é muito parecido com o discurso do agronegócio em relação ao protecionismo europeu também, Exatamente. Né? No final do dia, cada país quer ter a melhor balança econômica possível, a melhor balança comercial possível. E aí você percebe que eles não vão aceitar o nosso hidrogênio verde produzido com energia de hidrelétrica, embora seja uma matriz limpa. Eles querem que você faça um investimento completo na nova geração com solar e eólica para aí sim garantir o selo verde. Isso também se repete com o nosso mercado de carbono. E, novamente, as nossas lideranças falham ao não fazer andar e se concluir o processo de regulamentação do mercado de carbono, que é fundamental. Nós precisamos ter métricas brasileiras, selos brasileiros que sejam acreditados no mundo para poder capitalizar isso tudo que a gente tem. Porque o Brasil não vai poder trilhar um caminho de desenvolvimento que outras nações trilharam, que se construíram e hoje são nações ricas à base de uma destruição do seu território e de suas colônias. Não dá mais para fazer isso. O planeta não suporta mais. Então, a gente tem um caminho alternativo que vai passar por muito trabalho de negociação diplomática e por uma gestão muito consciente desse desafio. Nós temos agora janelas de oportunidade muito grandes. A gente vai receber o maior evento sobre meio ambiente e clima aqui no Brasil, no seio da Amazônia. Isso talvez sirva para gerar uma energia política suficiente para quem tenha legislações consistentes e a participação do governo federal como gestão mais focada na resolução desses problemas. Mas o senhor está falando da COP30 em Belém, né? O senhor acredita que o Brasil vai ter condições de liderar os debates nessa conferência? É o país melhor colocado para isso. O que nos falta, talvez, é uma definição maior de foco e uma unidade interna. Eu acho que a compreensão de que o momento da eleição se dá a cada 4 anos e que nesse intervalo é preciso governar, é preciso solucionar problemas, ainda é uma carência nacional. A gente gasta uma energia política muito grande na disputa visando o pleito, visando a eleição. Só que ela demora. E, enquanto isso, as pessoas continuam com as suas necessidades. Então, o que o presidente eleito, tanto faz se agora é o Lula e se antes era o Bolsonaro, sendo uma pessoa responsável, de verdade interessada em atender o cidadão brasileiro, ele tem que descer no palanque do dia seguinte. E ele tem que juntar uma maioria que forme um consenso, que não necessariamente é aquele que ele acredita individualmente, mas tem que ser democraticamente construído. Democracia sempre é a maioria, aqui no Congresso, na gestão, na conquista da sociedade. Hoje você vê uma tentação muito grande de ficar no seu segmento, na zona de conforto da sua bolha. Na minha bolha eu não preciso debater problemas, basta criticar a bolha do vizinho. Basta gera jogar muito mais pedra. Engajamento, né? Muito mais engajamento, é muito mais confortável. Quem sai dessa bolha, em regra, é atacado. É meio que aquele mito das cavernas, né, lá atrás do Platão, né? Você sai da caverna e chega relatando a realidade, e quem está na caverna não aceita a realidade, porque nunca teve coragem de sair e ver a luz e ver os dados da vida real. Acho que todo mundo que se engaja nesse processo político, se coloca à disposição de representar o povo, tem que fazer esse exercício de sair da caverna, conhecer a realidade e trazer de volta a informação consistente. Porque, repito, nenhum ser humano quer o final da sua raça, nenhum ser humano quer acabar com o seu negócio.
Ninguém quer ser governado por gente incompetente. Não é natural isso. Agora, se eu não chego com a informação consistente, se eu não dou alternativas, nada acontece. Eu acho que a gente já gastou quase metade de um governo debatendo o governo passado. A gente tem que debater o futuro do Brasil. Cada governante tem que entender que a sua etapa é de transição. O ex-presidente americano Barack Obama usava a expressão uma corrida de revezamento. Você corre o máximo que você pode e você passa o bastão. Mas para essa corrida funcionar, a gente tem que estar correndo para o mesmo lado. Se cada um for correr para um lado oposto, a gente vai ficar parado no mesmo ponto. E o ponto hoje não é bom. O Brasil continua um país desigual, extremamente ameaçado pela questão das mudanças climáticas, extremamente ameaçado pelo crime organizado, que tem conexão com mudanças climáticas. Como, isso senador? É muito claro. A atividade de desmatamento é uma atividade criminosa. Então, aquele avanço agressivo, você tem ali uma zona de atuação do crime organizado muito evidente. Até pela formação... Diferentes tipos de crimes se sobrepõem, né? Sim. Tráfico de drogas, desmatamento... Eu uso uma frase que vem muito da minha realidade como delegado de polícia. O bandido, ele é bandido, ele não é obrigatoriamente burro. O que ele quer é a vantagem financeira, patrimonial e desrespeito à lei. Ele não se preocupa com as limitações, ele quer a vantagem. E ele vai identificando pontos de vantagem. O crime organizado no Brasil há muito tempo entendeu que esse avanço ambiental, a grilagem de terras é uma enorme fonte de recurso. A lavagem de capitais que vem daí também da mesma forma. Como eles estão infiltrando nas licitações, no poder público, nos cargos eletivos. Eles vão permear cada vez mais a sociedade. Então, o Brasil é um país permanentemente ameaçado por esse problema, que está todo entrelaçado, entremeado. Se o governante de plantão não atenta para isso e não convoca a sociedade, tem que ser toda a sociedade, não tem que ser só a bolha, a compreender o problema e defender soluções, a gente não vai sair do lugar. Eu acho que o Brasil tem uma oportunidade histórica muito grande. O mundo inteiro está forçando uma transição energética e a gente está bem colocado para isso. Você tem uma mudança na geopolítica global que está mudando os canais, as linhas de suprimento tradicionais. Então, a China, como grande fornecedor do mundo, já não é mais uma realidade. Existe um espaço para o Brasil ocupar, mas sem um plano de nação aí não chega. Vai ser mais uma janela histórica que a gente joga fora e fica preso nessa nossa armadilha de voos de galinha na economia, de planos que sustentam por algum tempo e depois a gente volta para o nosso ciclo de pobreza. É um desafio tentar romper isso, mas é uma obrigação de quem está aqui. O senhor fala da importância do financiamento e aí eu acho que está tratando tanto da alocação de recursos via orçamento público, quanto também da busca de financiamento internacional para gestão de clima no país, né? Como que isso é possível? Você tem desde parcerias já consolidadas, o Fundo Amazônia é um caso já consolidado, que foi desperdiçado, relegado ao segundo plano por muito tempo. Mas o principal, na minha visão, é essa conexão entre a proposta econômica, o uso do capitalismo para a preservação ambiental. O senhor está falando do mercado de carbono? Mercado de carbono, investimento na produção de energia limpa. O Brasil tem toda a condição de se colocar como um grande fornecedor mundial de energia limpa, porque a estratégia mecânica do hidrogênio permite fazer isso. Ficou na história o meme, a piada da ex-presidente Dilma falando em estocar vento. Você não estoca vento propriamente, mas você estoca amônia, que armazena ali o hidrogênio, que se foi produzido com eólica vai ter o selo de verde e vai ter um valor muito alto no mercado internacional. Você tem metas europeias para serem atingidas, eles não vão conseguir sozinhos, eles precisam da gente para atingir essa meta. Mas ou eu ocupo esse espaço, ou outros países, por exemplo, ali no norte africano, podem ocupar. É uma corrida permanente entre os países na dinâmica da economia conforme ela vai evoluindo. O Brasil, repito, está muito bem posicionado, nós temos o conhecimento científico, nós temos já os casos em desenvolvimento. Não acho que a gente vai ter uma dificuldade tão grande de financiamento, porque tem muita coisa já em andamento, muita coisa acontecendo, mas sem isso ser compreendido como um projeto de país, a gente está agora celebrando os 30 anos do Plano Real. E se você for analisar o que foi o Plano Real, uma parte fundamental é o convencimento da sociedade. A sociedade que é tão machucada, que com toda a justiça não respeita e não confia nos políticos, ela tem que ser convencida a voltar a acreditar. Porque, no final das contas, quem vai fazer a gestão disso tudo é a política. Se eu não tenho o mínimo de acompanhamento do cidadão, de respeito, de engajamento, eu fico muito longe e não consigo nem entender os problemas que irá resolvê-los. A gente tem na nossa história exemplos do que funciona e do que não funciona.
escolher entre eles devia ser fácil. Não é, mas a gente está aqui para tentar facilitar. Senador, vamos voltar um pouquinho para o plano de trabalho da comissão, né? O senhor também pretende tratar de uma estratégia de marketing que as empresas podem adotar para falsear suas ações em relação às mudanças climáticas, né? O climate washing. O que é possível fazer a respeito no Congresso Nacional e como é que o senhor está abordando esse problema na comissão? A gente vai primeiro fazer as audiências públicas, trazer especialistas, tentar gerar um consenso técnico, mas já se sabe que essa é uma estratégia comum, né? Você tentar fazer essa maquiagem de dados para ter o seu selo verde sem efetivamente cumprir a sua meta. Fiscalização adequada, conhecimento amplo e enfim, difundido com clareza são as soluções. Não é uma maioria, mas é uma parte representativa de quem está envolvido nisso que faz esse uso deturpado desse espaço. Eu acho que conforme os eventos extremos estão se somando, o espaço para essa turma vai diminuindo. Porque cada vez mais as pessoas estão propensas a pelo menos gastar alguns minutos da sua vida tentando entender. Eu nasci no Rio Grande do Sul, fui para o Nordeste criança ainda. É muito claro, quando eu acompanho a realidade do meu estado natal, o quanto as pessoas agora começaram a prestar atenção em coisas que não prestavam, como, por exemplo, assoreamento de rios, desmatamento de nascentes, a forma como você está cuidando da ocupação do campo. Não era um assunto relevante, não foi pauta de nenhum governo. Agora vai ser, na próxima eleição, com absoluta certeza. A recuperação do Estado. Eu espero que aí não tenha que ter uma repetição desse tipo de desastre no Brasil inteiro para que a gente possa ter esse tipo de compreensão. O senhor acha que isso já vai ter impacto, por exemplo, nessa eleição? O discurso em defesa do meio ambiente pode ter uma resposta do ponto de vista eleitoral? Seguramente, especialmente quando você conecta, porque o grande desafio é conectar uma questão teórica à vida real das pessoas. Porque o cidadão comum, ele não está acompanhando a política, ele não está preocupado com a mudança do clima, ele está preocupado se o almoço dele e o jantar vão estar disponíveis, se a família vai ter onde dormir, ele está cuidando da vida dele, como a gente disse. Mas agora ele começa a entender que a vida dele vai ser impactada diretamente, que tudo aquilo que ele construiu ao longo de uma vida ele vai perder, porque durante 2 dias choveu demais. E ele nunca prestou atenção para saber se fazia um saneamento adequado, se fazia uma manutenção de comportas, se a casa das bombas que deveria drenar aquela água funcionava ou não. Nunca foi um foco de atenção dele, agora vai passar a ser. Sim, e isso foi uma grande questão em Porto Alegre, né? As bombas não funcionarem de drenagem. Tendo recursos e não tendo a aplicação dos recursos. Acho que ainda não é hora de sair caçando culpados, mas os erros que são constatados têm que ser bem delimitados e estudados para que não se repita. A gente está falando de uma estrutura que foi projetada lá pela década de 70 do século passado e que atravessou esse tempo todo praticamente sem manutenção, esperando o dia da tragédia acontecer. Então, elas aconteceram, elas estão se repetindo. Eu tenho o Pantanal muito abaixo do nível d'água histórico. Eu tenho os rios na Amazônia, alguns deles 1 metro, 2 metros abaixo do nível histórico agora, que ainda não é o período. E no caso do Pantanal, com muitas nascentes no Cerrado, que tem o maior índice de desmatamento dos biomas brasileiros. Né? Agora as pessoas começam a entender que tem uma conexão. Porque antes, quando você falava assim, preservação, você pensava na Amazônia, lá longe. Ninguém ia estar, não é um problema meu, não está aqui, eu não vou sofrer nada com isso. Cada vez mais as pessoas começam a entender, sim, é um problema seu, e você, seus filhos, seus netos vão sofrer por conta disso, porque o clima é todo conectado. E se a gente abrir mão desse grande ativo que nós temos, o Brasil perde talvez seu maior diferencial competitivo no mundo. Aquilo que nos colocou em uma rota de desenvolvimento, que é essa produção de commodities, especialmente agrícolas, vai se perder, porque eu vou ter que fazer todo um rearranjo no território nacional e enfim, com investimento, com custos pesadíssimos. Senador, que mensagem o senhor gostaria de deixar para a sociedade sobre a importância de agir agora para enfrentar os desafios das mudanças climáticas? A mensagem é: preste atenção. É um problema seu. É tão problema seu como é o assalto na vizinhança, como é a falta de emprego, quando é o preço da gasolina. Isso tudo está, de certa forma, conectado, afeta a sua vida. E a solução para esses problemas, numa democracia, está na boa escolha da política. A cobrança do gestor, do parlamentar, para que tenha compreensão do problema, enfrente esse problema com qualidade, faça com que as respostas sejam colocadas na mesa e num processo que tem que ser contínuo e permanente, a gente vai ter o endereçamento do Brasil para uma nação que vai liderar esse processo no globo de preservação do ambiente, de produção de energia limpa e de uma sociedade mais igualitária.
Eu acredito muito nesse potencial que o Brasil tem. Nunca vai ser um desafio simples. O Brasil tem uma das elites mais cristalizadas do mundo. É uma elite que não precisa mudar e melhorar para continuar elite. É uma herança nossa do tempo da escravidão. A gente tem que romper um pouco isso, porque mesmo essa elite agora, cada vez mais vai ter que morar num condomínio mais fechado do que nunca, mais alto do que nunca, mais distante do que nunca. E que pode ser afetado por chuvas. Como foi em Porto Alegre. A água entrou na casa do rico e na casa do pobre. E o desastre da seca, o preço dos alimentos que muda de acordo com a mudança climática, isso vai afetar todo mundo. Acho que essa compreensão, esse pedido de atenção é a grande mensagem que a gente deixa. Senador, muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Esse acho que talvez seja o maior desafio com esses resultados e com a medalha olímpica agora, né? Que as próximas gerações tenham oportunidades, né? E oportunidades melhores que eu tive. Eu não tenho como contar a minha história, falar para você meus títulos brasileiros, sul-americanos, Jogos Pan-Americanos, Campeonato Mundial e Jogos Olímpicos, sem falar da Bolsa Atleta. Cidadania, nesta segunda, 8 horas da manhã, aqui na TV Senado. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Fiz uma cadeira na academia, me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. Olá, os dados consolidados são de 2022. 82 mil pessoas desaparecidas no Brasil. São números que envolvem de crianças a idosos. Os especialistas falam de um ingrediente fundamental para o sucesso da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas: a integração de sistemas, ou seja, além da informação rápida e de fácil acesso, a reunião de diversos bancos de dados. A Comissão de Segurança Pública do Senado avalia este ano a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas no país. Temos uma legislação,
e muitos ajustes pela frente. Nós vamos trabalhar com diligências, nós vamos trabalhar com busca de informações, nós vamos trabalhar com outras oitivas, reuniões menores. Nós vamos fazer inúmeras ações para a gente chegar ao objetivo da avaliação. Vamos ainda falar muito de dados, acesso às informações de pessoas desaparecidas. Agora, os números. Em 2022, mais de 82 mil pessoas desaparecidas. E se o recorte for apenas as crianças, são mais de 2 mil. Em média, 6 por dia. São 2.169 crianças desaparecidas no ano base de 2022. São 6 crianças desaparecidas por dia no Brasil e somente 3 localizadas. Então, nós temos 3 crianças que não sabemos se estão efetivamente perdidas ou se efetivamente foram localizadas de alguma forma, porque não nos enganemos, ainda podemos ter alguma falha nessa comunicação de uma localização de um boletim de ocorrência que não cruzou com outro boletim. E eu chamo a atenção aqui de um número que a doutora Vanessa trouxe. Mais de 2.000 crianças desapareceram em 2023. 22 no Brasil. Mais de 2.000 notificações. Isso não quer dizer que foram só 2.000. É possível que tenha sido um número maior. E ainda falando em faixa etária, entre os desaparecidos, temos também mais de 18 mil adolescentes. Os idosos em 2022 eram mais de 6 mil e o maior número de pessoas desaparecidas era de adultos, 53.818. Nós trabalhamos também na perspectiva de tentar enviar e divulgar esse relatório. Eu espero que essa audiência pública nos traga essa visibilidade. Quem puder acessar e quem quiser, está disponível no site da Senasp DGI, o relatório estatístico anual de crianças desaparecidas, que foi lançado dia 11. Ele traz todos esses dados e nós estamos buscando aportes da academia, do legislativo, para que nós possamos melhorar a qualidade desses dados. O debate na Comissão de Segurança Pública tem como base a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, de 2019. Na lei, a pessoa desaparecida é todo ser humano cujo paradeiro é desconhecido, não importando a causa. Um tema complexo, como afirmam os convidados à audiência pública. A gente percebe que o fenômeno do desaparecimento ele é muito complexo e ele pode se dar aí em várias facetas. Uma primeira categorização desse desaparecimento, né, que é o desaparecimento voluntário, involuntário ou forçado, né? Então, o voluntário seria esse movimento de intencionalidade própria da pessoa de sair de circulação, né, seja por qual motivo for. Um desaparecimento involuntário, que é o caso dessas crianças que somem, né, sem deixar vestígios por algo que foge do desejo delas, foge da autonomia delas, e o desaparecimento forçado, que é justamente quando esse desaparecimento, quando essa pessoa, né, que é feita desaparecer, tem um envolvimento com alguma questão de crime. A gente sabe que essa problemática do desaparecimento ela é muito complexa, conforme já foi dito, exige a atuação de diversos atores. A gente entende, enquanto Polícia Federal, que é nossa missão também, se tendo informações que possam subsidiar essas investigações, a gente tem, e tendo condições de passar, a gente passa essas informações. Não é, em regra, atribuição nossa, não é, em regra, investigações nossas, mas são situações que a gente consegue, sim, estar auxiliando os estados da melhor forma possível. A gente percebe que nessa questão da autonomia dos estados, que historicamente cada um teve que ir se desenvolvendo, você percebe que há um excesso de legislação nos estados. Vou falar no DF que a gente existe dezenas de leis que falam de alguma forma sobre desaparecidos, mas que você vê a baixa eficácia, a baixa eficiência dessa legislação. Então ela não traz o resultado que a gente deseja. E quando se fala em políticas públicas e principalmente na área da segurança, tratar de orçamento é essencial. Bilhões de reais que fazem a diferença. E aí, quando se fala novamente em questão de repartição de competências de pacto federativo, se percebe que o encargo do investimento em segurança pública sempre ficou mais nas costas dos estados, né? Eu tenho um dado aqui que, segundo o levantamento, a União
com relação ao PIB, ele contribui com 0,18%, enquanto os estados contribuem com 1,3%. Em termos de valores, isso significa que a União contribui com 21%, 21 bi em termos de segurança pública, enquanto os estados 137 bilhões. Né? Então, a questão orçamentária ela é fundamental porque você não consegue fazer a política acontecer sem os recursos. Nós precisamos chegar ao ponto em que o Ministério da Justiça e Segurança Pública receba também recursos para que implementemos nessa potente base de dados, em que já compila, não com perfeição, mas com bastante propriedade, os dados de todo o país, de boletins de ocorrência. Com este banco de dados potente, sendo o Ministério da Justiça a autoridade central federal, a Senasp, a Autoridade Central Federal, nós podemos fazer cruzamentos e análises preditivas do reconhecimento facial, o reconhecimento de objetos, reconhecimento de tatuagens, por que não? Né? Porque nós estamos hoje com a tecnologia avançadíssima e para isso nós precisamos de quê? Investimento, senadora, na infraestrutura dos ministérios. Orçamento é importante, mas o calcanhar de Aquiles quando se fala da política de desaparecidos no país é mesmo dados uniformes. Vários sistemas, pouca integração. Acompanhem. No Brasil inteiro, né, são 11 estados que utilizam o procedimento policial eletrônico, o PPE. O que é o PPE? O PPE é um procedimento padronizado, onde há um boletim, um registro padronizado, em que as polícias judiciárias de 11 estados da Federação, em Norte e Nordeste, eles já ingressam dados, fazem a entrada desses dados com maior qualidade, porque houve uma padronização na Secretaria Nacional de Segurança Pública. Já o Sinesp Integração, né, que também recebe os dados dos outros estados, 16 estados da federação, também recebe os dados dos boletins de ocorrência, todavia, às vezes, com algumas, vamos dizer, lacunas que necessitam ainda ser melhoradas, tendo em vista não ser um procedimento padronizado, um formulário, por assim dizer, um boletim de ocorrência padronizado, mas que atende às peculiaridades de cada estado, que vieram sendo construídas. Nós sabemos muito bem, quem é das polícias aqui sabe que, muitas vezes, cada estado investiu na tecnologia para que o sistema próprio fosse construído. Pessoas localizadas, mas não identificadas, e aí a gente percebe a necessidade de integração com hospitais, asilos, abrigos, presídios, porque na prática essas informações muitas vezes estão fora do escopo da Polícia Judiciária. Se não vier essas informações desses órgãos parceiros, a gente não vai ser informado sobre essa situação. Eu me lembro de um desespero de uma senhora que pegou um ônibus no interior, foi lá no Ministério dizer assim: doutora, ministra, o meu pai não está no Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas e meu boletim de ocorrência é de tantos anos, o que vocês fizeram com meu pai? Como dizer para a pessoa que está do outro lado que a gente tem essa dificuldade da integração de dados? E o que fazer para melhorar essa integração? E como é que o parlamento pode fazer para melhorar? Tem dados no Ministério, nos cadastros dos ministérios, tem dados na PRF, tem dados na PF, tem dados no Ministério de Direitos Humanos. A integração de dados, confesso que acho que é o maior dos desafios da política. E aí a gente começa a identificar vários problemas. A falta de integração, que foi muito bem colocada aqui por todos os participantes até o momento, a falta de padronização e a dificuldade em questão de termos de desenvolvimento tecnológico, de integrar estados, municípios, que é muito importante, a gente não pode esquecer. A alternativa é fazer com que esses sistemas comuniquem com a Senasp, com o Sinesp, e a partir daí você pode ter dados fidedignos, dados consolidados, padronizados. Cada polícia tem o seu modo de fazer o registro da ocorrência nos estados, e também existem outros bancos de dados, como o banco de dados dos ministérios públicos. São Paulo tem um banco de dados grande, né? Então, e a dificuldade, justamente, chovendo no molhado novamente, né, é a integração desses bancos de dados para que o nosso sistema como um todo possa ser mais efetivo.
nós trabalhamos no governo federal e a senhora sabe como existe muitas vezes preciosismo e até vaidade em compartilhamento de dados entre os órgãos. Não vamos mentir aqui, a verdade é essa. Preciosismo para que, quando se resolve um problema, se elucida um problema ou se acha algo, as pessoas querem mostrar seu serviço, mas isso muitas vezes preterindo outros órgãos que podiam fazer cooperação. Pois é, vários sistemas, cada um atendendo a demandas específicas. Às vezes, faltam recursos humanos, níveis tecnológicos diferentes. Vamos conhecer o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Quando eu descobri que a Polícia Rodoviária Federal tinha o Sinal, e aquilo me deixou muito angustiada. Como é que nós temos um sinal, o programa Sinal, que vocês localizavam imediatamente um carro roubado. Quando um carro era roubado aqui em Brasília, o inspetor lá da fronteira do Rio Grande do Sul recebia a informação do carro e eu ficava, uau, se a gente tem um sinal para o carro, nós vamos ter um sinal para a criança também. Nós desenvolvemos um sistema que ele é chamado Sinal Desaparecidos. Ele está à disposição aí para todos, para o público no geral. É um programa que ele é hospedado via web mesmo, né, na internet, e qualquer pessoa pode fazer a comunicação de uma pessoa desaparecida. Quando uma pessoa é registrada como desaparecida, ela já aparece faz exatamente essa funcionalidade que a senadora mencionou. Ela emite um alerta para todos os policiais que estão no raio de 500 quilômetros do registro, da última visualização daquela pessoa, para que eles possam estar atentos àquela pessoa desaparecida. Não somente o registro é encaminhado ativamente, né, para esses policiais no raio de 500 quilômetros, como ele fica lá permanente para que outros policiais possam fazer a consulta, mesmo fora desse raio de atuação, e fica disponível lá por tempo indeterminado. E ainda falando da Polícia Rodoviária Federal, o desaparecido e o automóvel, ou melhor, a placa do carro. Na nossa ferramenta também já existe hoje, já está implementado em funcionamento, um campo lá onde se aquela pessoa é associada ou não a algum veículo, ou então um veículo de um parente dela. Quando você faz o cadastro, você pode inserir, por exemplo, a placa do veículo lá. Então, esse dado é muito importante, porque quando ele passa num OCR, alguma coisa, por mais que seja uma localidade longe, né, distinta, como isso foi para o cadastro, ele já vai disparar esse mesmo alarme para o policial e falar, olha, esse carro aí está associado com uma pessoa desaparecida. Está lá no parágrafo único da Política Nacional de Pessoas Desaparecidas, no finalzinho da lei, o Disque 100 para recebimento de denúncias de desaparecimento de crianças e adolescentes. O nosso Disque 100, ele está funcionando como um canal de denúncia que recebe as denúncias das crianças desaparecidas. O nosso fluxo do Disque 100, ele endereça essas denúncias aos órgãos competentes para proceder com a investigação desses casos. Então, a gente tem aí conselhos tutelares acionados, a gente tem o Ministério Público acionado, a gente tem as delegacias especializadas acionadas. E se alguém estiver nos assistindo e souber de um adulto também desaparecido, pode acionar o Disque 100. Ele tem lá as suas atribuições, mas é o canal que o Ministério tem para ter ali os seus dados. Então, e o Disque 100 está muito bom, vocês podem confiar no trabalho do Disque 100, ligue, denuncie, peça informações, Disque 100 está pronto para dar as respostas. Na fronteira, sendo levada para outro país. Em Goiânia, com um estrangeiro, sumida no Mato Grosso e encontrada em Brasília. Essas são histórias com final feliz. E a gente teve uma situação em que o estado do Mato Grosso compartilhou com a gente a lista de pessoas que eles tinham desaparecidas. E a gente rodou contra os nossos sistemas pesquisando essas informações, mas também subimos as datilares dessas pessoas desaparecidas. E um desses casos acabou gerando um hit com um hospital aqui em Brasília, em que uma pessoa estava internada. E acabou que a Polícia Civil aqui fez a coleta digital. Quando subiu contra o nosso sistema, isso permitiu aí um hit identificar que aquela pessoa desaparecida no estado do Mato Grosso há mais de 2 anos era uma pessoa que estava hospitalizada aqui em Brasília. Uma família me procurou desesperada, porque uma menor tinha desaparecido e
ficaram alguns dias sem contato com ela, e ela teria feito contato com a família a partir de um telefone de um terceiro desconhecido, e ela estaria em Goiânia. Né, e disseram que ela estaria na área da rodoviária. Conversei com a menina, que estava lá na delegacia já com o delegado de lá, com a equipe da Polícia Civil de lá, e fui buscar. A menina não conhecia Goiânia, eu falei assim, vou mandar, eu quero saber onde você estava e com quem você estava. E andamos ali na região central de Goiânia, a gente localizou um lugar assim bem situação muito precária, né, onde viviam várias pessoas. E ela estava com um estrangeiro irregular no país. Então, além de localizar a menina, eu fiz a prisão em flagrante desse estrangeiro. E aí, o quanto é importante a questão da, mais uma vez, né, integração de dados, acesso à base de dados. Eu já tive a oportunidade também de atuar em região de fronteira e nos deparar num ônibus coletivo interestadual, de uma criança sendo levada por um estranho, e a criança está ali completamente constrangida e sendo levada embora do país, sendo levada embora do seu estado. O consenso é que é preciso ter uma espécie de alerta geral, um procedimento rápido, uniforme. Voltamos a falar de integração de sistemas, sem esquecer, é claro, das redes sociais. O sistema do registro, ele tem que informar atores de interesse. Polícia Rodoviária Federal, autarquias que cuidam dessa parte de transporte, ANAC, ANTAC, a NTT. Então, quando houver um registro de um desaparecimento, a gente tem que criar mecanismo para que a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária estejam com essa informação. Então, essa rede de alerta, que não é fácil, todos aqui concordam com isso, porque envolve integrar sistemas de entes federados de vários órgãos distintos, é um fator importante. Desde agosto de 2023, o Ministério da Justiça celebrou, né, um acordo de cooperação técnica com o Facebook e com a Meta, no sentido de implementar um alerta Amber que já existe no mundo inteiro. Era muito ansiado por nós o alerta Amber, e se trata de um alerta que é disparado tão logo seja comunicado desaparecimento por mensagens, né, pelo Facebook e pela Meta, ou aqui num raio de 160 quilômetros do desaparecimento da comunicação, e inicialmente está no estado do Ceará, Distrito Federal e Minas Gerais, mas será ampliado para outros estados. E quanto mais dados, melhor. Quanto mais ajuda, melhor ainda. O desaparecimento de populações vulneráveis e a pessoa desaparecida que foi encontrada. A estatística que importa. Que é a subnotificação. O que vem, por que isso acontece, né? Primeiro, desaparecimento não é um crime. Não sendo um crime, há uma dificuldade de, muitas vezes, o agente policial ali na hora ter a boa vontade, vamos dizer, de registrar aquilo, ao invés de registrar um delito ali que ele reputa naquele momento mais importante no seu julgamento. Então, é a discricionariedade do policial da ponta. Então, cada dia mais melhorar a capacitação, melhorar essa possibilidade de incluir nos boletins de ocorrência quando a vítima é um vulnerável, é a população LGBT, que é mais, que tem sofrido muito em muitas unidades da delegacia de polícia do país afora, para registrarem sequer o seu boletim de ocorrência. É a importância também de uma campanha educativa para as famílias. A gente vê muitas situações em que a família, no momento de desespero, busca as autoridades e informam que aquela pessoa se encontra desaparecida, mas no momento do reaparecimento também há muita subnotificação. Então, assim, infelizmente, a gente sabe do desespero, mas a gente também sabe que, muitas vezes, a subnotificação nesse aspecto prejudica muito o nosso trabalho. Porque, ao invés de a gente estar dando atenção a uma atividade, a uma pessoa que realmente precisa de diligências para busca, a gente está dando um outro caso em que a pessoa já está em casa, já está com família e que não precisaria mais daquele esforço todo. A gente se solidariza com as famílias, né? Eu gostaria de dizer isso aqui, a gente se solidariza com as famílias dos desaparecidos. Mas é bom lembrar, né, conforme a colega aqui da Polícia Federal citou, é muito importante para nós também que, após uma pessoa ser encontrada, que a pessoa consiga nos dar o feedback que essa pessoa foi encontrada, né? O recurso é sempre escasso, né? Para que nós possamos direcionar melhor a nossa atuação. Um cadastro nacional para chamar de nosso, uma base comum. Depois, a integração com o Conselho Tutelar, com a assistência social. Só o Cadastro Nacional resolve? Não. Eu estava conversando com a doutora Vanessa aqui que
o exemplo do carro roubado. Se a Polícia Civil aqui faz um registro de um carro roubado, isso cai na rede e os órgãos, a PRF tem acesso, a PF tem acesso, a Polícia Militar tem acesso. Por que o desaparecido é diferente? Então, o Cadastro Nacional ele vai suprir essa primeira etapa, que é uma base comum com acesso a toda a rede que precisa ter acesso. Mas qual é o segundo passo importante? A doutora Larissa trouxe muito bem. A gente precisa que esse cadastro nacional converse com outras bases e outros sistemas. E aí vem o sistema do Conselho Tutelar, PPCAM, assistência social, porque tem muito morador de rua que está ali, que está registrado como desaparecido, mas é morador de rua. Os órgãos de transporte coletivo, que é muito importante. Falamos muito sobre integração de sistemas. Vamos falar agora sobre integração de países, a cooperação internacional e os desaparecidos. Hoje nós temos uma diretoria própria que trata da questão relacionada à cooperação internacional, que pode se dar tanto pela cooperação jurídica como pela cooperação policial. A cooperação policial normalmente mais célere para esse tipo de situação, que inclui inclusive a própria Interpol, que é formada aí por mais de 190 países. Inclusive, nessas visitas que a gente tem feito aos estados, a gente tem conversado muito sobre essa questão da fronteira quando o estado é fronteiriço. Porque a gente tem essa preocupação dos brasileiros que saem do Brasil e atravessam para esses outros países e vice-versa. Então, é do nosso interesse obter esses dados, identificar se essas pessoas estão desaparecidas no país de origem ou vice-versa. A gente recebe também, não só relação de brasileiros, mas também já chegamos a receber de estrangeiros, por exemplo, como o estado de Roraima, de estrangeiros que estão dando como desaparecidos no Brasil. Nós fazemos pesquisas nos nossos sistemas. Então, tudo isso, todo esse esforço tem sido realizado buscando aí otimizar a comunicação e a informação sobre o possível paradeiro dessas pessoas. Desaparecidos, um problema da sociedade, vivo ou morto. E quando o denunciante é o algoz. Vem aí o Observatório de Pessoas Desaparecidas. Acompanhem. Muitas vezes essas pessoas são desaparecidas, a pessoa não sabe nem se estão vivas nem mortas, com aquela angústia. Será que meu filho foi escravizado? Será que ele... Enfim, o imaginário popular destrói famílias e a gente precisa cuidar disso. Alguém denunciou lá no Rio Grande do Sul que uma mulher desapareceu. Aí a polícia lá de Santa Catarina está empenhada em achá-la. Foi o marido que denunciou, mas ele quer encontrá-la para matá-la. Então, tem muitas delicadezas essa política. E como integrar o Programa de Proteção de Testemunha da Bruna, o PPCAM, que está lá no Ministério de Direitos Humanos, com o Programa de Proteção de Testemunha dos Estados, para não expor o protegido. Como fazer tudo isso? Gente, e a gente ainda tem uma LGPD, que vive aí em cima de vocês. A Lei Geral de Proteção de Dados também. A gente está construindo uma articulação bastante importante com a Universidade de Brasília para que a gente possa implementar um observatório de pessoas desaparecidas, para ajudar na qualificação desses dados, para ajudar a se pensar protocolos de como produzir dados mais seguros, mais eficientes, porque hoje, infelizmente, a nossa margem de erro nos dados de pessoas desaparecidas é bastante elevada. A segurança é um dever de todos, é um dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. E quando a gente fala todos, a gente percebe que a própria Política Nacional de Busca das Pessoas Desaparecidas, ela foi feliz quando em um dos seus eixos ela estabelece que o Estado e a sociedade civil devem participar dessa política. Sim, dever de todos, com a União coordenando dados confiáveis e integrados. As famílias agradecem. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. Uma nova rota para o comércio brasileiro, rodovia Brasil-Bolívia. E de olho na China. A Bolívia significa 11 milhões de consumidores. A saída do Pacífico, ela é a alternativa mais barata e mais rápida. De todas as exportações do Brasil, 2% iam para a China e hoje mais de 30% vão para a China. Em Discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou o filho mais novo de uma família
de 3 irmãos. Bom dia, a gente vai trabalhar muito hoje. Minha mãe me teve aos 42 anos. Meu pai foi deputado estadual, era um comerciante, mas depois foi sequelado por um problema de saúde, um AVC. E minha mãe, então, já tomou a frente, ela terminou seguindo a carreira política e foi ser deputada estadual e foi em 3 mandatos. Esse nosso espaço aqui de trabalho, ele tem uma presença pernambucana muito grande. Nós temos aqui, por exemplo, a manta do Caboclo de Lança. Isso me foi presenteado pelo prefeito de Nazaré da Mata. Pernambuco é cultura, transpira cultura. Ele fazia da política um espaço de fala, um espaço... Eu estava convivendo desde o início no bastidor da política. Até que o José Jorge, ele é chamado mais adiante para voltar a ser secretário de Educação. Trabalhei 2 anos com ele. O tempo passou. O governador eleito, com quem eu não tinha muita aproximação, me convidou para eu ser o secretário dele da área de infraestrutura. Até que meu ex-governador, que me convidou a passar 8 anos seguidos numa área imensa do governo dele, me chamou e me convidou para ser o seu primeiro suplente. Prometo guardar a Constituição Federal e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ele me convida, ele diz, olha, quando eu lhe chamei tinha uma razão de ser. Eu vou me aposentar e quero que você assuma, você está preparado para assumir o mandato de senador da República. É com esse espírito que chego a esta casa, firme nas convicções. Eu fui colocado aqui em áreas que eu conheço. Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu tenho muita gratidão aos meus colegas de Senado e de bancada do MDB. Essa é a minha história, que está pela metade, se Deus quiser, porque eu ainda vou ver muito. Esse acho que talvez seja o maior desafio com esses resultados e com a medalha olímpica agora, né? Que as próximas gerações tenham oportunidades, né? E oportunidades melhores que eu tive. Eu não tenho como contar a minha história, falar para você meus títulos brasileiros, sul-americanos, Jogos Pan-Americanos, Campeonato Mundial e Jogos Olímpicos, sem falar da Bolsa Atleta. Cidadania, nesta segunda, 8 horas da manhã, aqui na TV Senado. A lei de diretrizes e bases, ela devolve aos secretários de educação dos estados e aos professores o direito de fazer experiências. Aprovamos uma segunda libertação para negros e negras. A lei de cotas raciais e sociais nas universidades públicas federais. Que não é um ganhou, o outro ganhou, mas que ganha a educação. Valorizar o Fundeb para aumentar os recursos para a qualidade da educação e da educação pública nesse país. Nós só seremos, de fato, uma grande nação quando, para essa geração de 0 a 18 anos, não faltar absolutamente nada no quesito de educação. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Aplicativo inovador leva serviço de entrega para dentro das favelas de Salvador. A gente já está estudando expandir para Recife e São Paulo e também Rio de Janeiro. O combate à violência contra a mulher por meio da conscientização dos homens. Iniciativa da Assembleia de Roraima. A gente já ouvia falar dessa lei, só que no fundo a gente não entendia bem.
Que tal visitar os prédios antigos das indústrias que fizeram a sua cidade crescer? Projeto Na Trilha do Patrimônio Industrial faz sucesso em Caxias do Sul. Eu conhecia tudo isso por fora, mas eu jamais pensei que fosse ter uma cascata lá no Moinho. Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? São decisões que impactam o dia a dia do brasileiro, a sua vida. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Olha só que ideia fantástica! Chateado com serviços de entrega que não atendiam a sua comunidade, um morador do bairro de São Caetano, em Salvador, decidiu criar o próprio aplicativo de delivery. É o Traz Favela. O empreendimento está crescendo, viu? O Brasil possui mais de 250 plataformas de delivery, mas os moradores de comunidades periféricas ainda sofrem com a falta de cobertura do serviço. Foi pensando nisso que Iago Santos criou o aplicativo Traz Favela. Por ser morador de área periférica, percebi que os aplicativos de delivery na época não atuavam dentro das favelas, principalmente com micro e pequenos comerciantes que existem dentro dela. Achei isso muito estranho por ser um consumidor de favela, ver a movimentação que existe dentro da favela. Acabei pedindo um dia, eles não realizaram a entrega, poxa, me chateei. Como eu trabalho nessa área de inovação e tecnologia, eu falei, vou parar para desenvolver meu próprio aplicativo para estar fortalecendo justamente esse micro e pequeno comerciante de dentro da favela, mas também a população tem a possibilidade de receber o produto na porta de sua casa. Iago é morador do bairro de São Caetano, uma das maiores comunidades periféricas de Salvador. A região abriga muitos comércios que também sofriam com a dificuldade de escoar os seus produtos. Em toda a nossa operação, a gente conseguiu realizar 11 mil entregas, tanto dentro de Salvador, tanto fora. Para você ter ideia, em Salvador foi 97% do território de Salvador e 5 cidades metropolitanas, isso saindo produto de dentro da favela para fora e de fora para dentro, e de dentro para dentro também. E com 175 entregadores, que também vêm dessa realidade. A maioria da população dos entregadores são de dentro da favela. Segundo um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a quantidade de trabalhadores nessa área registrou um aumento de 979%. Henrique Baltazar, presidente da Federação Norte e Nordeste de Motociclistas, Motoboys e Mototaxistas, diz que em Salvador a elevação é semelhante. Uma grande quantidade imensa de trabalhadores, por questão da necessidade realmente do desemprego, estão fazendo esse tipo de serviço. E o pior, muitas vezes ganha por produtividade, o que tem causado acidentes e tem causado muitos problemas no trânsito. Porém, são pessoas que realmente não têm outra opção por conta do imenso desemprego que tem na nossa cidade. O superintendente de inovação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia, Agnaldo Freire, diz que o aumento de trabalhadores em plataformas de delivery acompanha o crescimento dos clientes. Partindo do pressuposto de que o que dá a importância da transformação digital é justamente a demanda gerada pelo cliente, é muito importante que a gente esteja, que o empresário, o empreendedor, a empreendedora esteja ligado nas movimentações e procure inovar nos seus negócios, buscando principalmente esse novo método ou essa nova forma de se relacionar com seus clientes. No caso do Traz Favela, além de incentivar essa inovação, o aplicativo também tem alcançado outro objetivo. O Traz Favela, a gente acabou se tornando não só um aplicativo de delivery, a gente está se tornando agora um hub de inovação voltado para impacto social para dentro da favela, onde a gente quer trazer tanto a parte educacional, a parte de entrega, tudo que é de tecnologia para dentro, justamente que a gente entende com isso como nosso propósito de estar fortalecendo cada vez mais a favela e mostrar o poder que ela tem dentro, os talentos que tem dentro dela.
A meta de Iago se encaixa no empreendedorismo social, que também tem crescido nas comunidades. O empreendedor social da favela, normalmente, ele abre um negócio para atender uma demanda da sua própria comunidade. Ele vê uma dificuldade, vê uma oportunidade e começa, mesmo na informalidade ali, com o seu negócio, buscando e assim consegue empreender e ajudar não só a sua família, mas todo o entorno ali da comunidade. Iago pretende continuar modificando a realidade dos moradores das comunidades, não só em Salvador, mas em todo o Brasil. Agora a gente está nesse processo de expansão, onde a gente já está estudando expandir para Recife e São Paulo, e também Rio de Janeiro, levando um pouco das nossas operações do que hoje é o Hub Traz Favela está se tornando. Sistema de alerta contra fake news nas eleições e palestra para homens sobre violência contra a mulher. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Uma pausa na rotina de trabalho para receber orientações voltadas à proteção da mulher. Uma iniciativa que busca sensibilizar e conscientizar trabalhadores desta empresa de internet sobre violência doméstica. Profissionais que atuam na equipe multiprofissional da Secretaria Especial da Mulher, ligada ao Poder Legislativo, trouxeram informações sobre a Lei Maria da Penha e o trabalho realizado pelo Centro de Acolhimento à Mulher, voltado para a proteção e acolhimento de vítimas de violência doméstica. O diretor do Núcleo Reflexivo Reconstruir deu detalhes do projeto, que busca reeducar comportamentos ligados ao machismo estrutural. Os atendimentos fazem parte das atividades semanais. É uma satisfação enorme ver empresas que estão interessadas em trabalhar com seus profissionais, com seus colaboradores, para que eles possam entender um pouco sobre a violência doméstica e familiar. Então, o papel do núcleo é justamente trazer essas informações para que essa violência, eles possam levar as informações para dentro do seu ambiente familiar e essa violência doméstica, a gente possa ter essa diminuição da violência dentro dos ambientes familiares. 40 homens participaram das discussões no auditório da Faculdade Estácio. Eles destacaram a importância dessas orientações e do trabalho realizado pela Secretaria para garantir esse serviço de proteção à mulher e na recuperação de homens que já cometeram este tipo de crime. Eles perguntam muito sobre o que é a Lei Maria da Penha, sendo que eu vou atrás de um profissional, como a Chame, que eu fui lá, entendeu? Falei com eles, abriram a porta pra gente, entendeu? E tá trazendo uma ótima palestra pra gente, explicando um pouquinho sobre o que é Maria da Penha pra eles, que alguns deles têm muitas dúvidas sobre isso. A gente tem que sair de casa entendendo que a gente não sabe de tudo. Então hoje, sinceramente, eu sabia de muita coisa, mas eu acabei descobrindo outras, Os profissionais trouxeram muita visão de coisas que, sinceramente, a gente não sabia tanto. Acho que a família, ela é a nossa base. E quando a gente protege a família e tudo que foi falado aqui através dessa palestra ajuda a proteger a família, é muito bem-vindo. A gente já ouvia falar dessa lei, só que no fundo a gente não entendia bem. Mas com essa palestra que deu hoje pra gente, a gente entendemos bastante coisa, bastante, a pessoa dizia que era igual todo mundo pensa que é só violência da mulher, só que não. É violência psicológica, emocional, tudo. Não é só violência da mulher, gente. Tem vários outros tipos de violência que a pessoa não conhece, mas hoje nós entendemos e conhecemos que sim, existem vários outros tipos de fatores, mas muito bom a palestra. O sistema de alertas de desinformação eleitoral, batizado também como SIAD, foi desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral e já está disponível em todo o país. A iniciativa nasce a partir de provocações e ações do Tribunal Regional Eleitoral em Sergipe, pioneiro na luta contra a desinformação, como explica o juiz Hélio Mesquita. No combate à desinformação, o TRE de Sergipe é pioneiro, desenvolve um trabalho já há alguns anos, tem uma pauta anual a respeito do tema e que culminou no início desse ano com a celebração de um pacto contra a desinformação nas eleições,
né, com a cooperação de várias instituições, a exemplo do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, da Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública Estadual, a Associação dos Magistrados, né, alguns veículos de comunicação. A atuação do TRE sergipano neste segmento rendeu ao Estado uma importante e inédita participação em um evento internacional realizado na sede da ONU em Genebra, na Suíça. Esse projeto do Pacto contra a Desinformação nas Eleições foi levado a uma mostra internacional de boas práticas em escolas de governo, e a Escola Judiciária do TRE de Sergipe foi a primeira escola de poder judiciário selecionada nessa mostra internacional que se deu em Genebra, na Suíça. O juiz explica também que a vantagem do SIAD é ser algo de fácil acesso e utilização. Esse sistema possibilita que qualquer cidadão, acessando um link com apenas 4 perguntas num formulário, né, podendo anexar inclusive arquivos digitais, provas que tiver, de desinformação, né, de notícias ou postagens equivocadas sobre o processo eleitoral mesmo e sobre a atuação das autoridades. A denúncia será apurada e eventualmente encaminhada, se identificado algum crime, às autoridades para a punição do responsável. O sistema de alerta de desinformação eleitoral, além de ter como objetivo o combate à desinformação e já conhecidas fake news, tem como premissa conscientizar a sociedade sobre as responsabilidades de cada cidadão com as regras do processo eleitoral. No que se trata de procedimento e processo eleitoral, a população tenha certeza. Existem regras, as regras serão cumpridas e quem as violar será punido. Para ajudar nos esforços de combate à violência contra a mulher, a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um projeto para promover pesquisas sobre o assunto. A CDH aprovou também uma proposta que incentiva a educação universitária de idosos. Os 2 textos seguiram para análise da Câmara dos Deputados. Pelo texto, as instituições de educação superior criarão ações que favoreçam o ingresso de pessoas idosas em cursos de graduação. O exemplo da Universidade de Brasília foi lembrado no parecer. A UNB já vem desenvolvendo programa nesse sentido. Estudos recentes indicam que baixos níveis de escolaridade estão associados com aumento dos riscos de demência e com aumento da vulnerabilidade a golpes e do isolamento social, o que reforça a importância de que o direito à educação seja efetivamente concretizado. E a realização de curso de graduação pode ser fonte de motivação e satisfação pessoal para a pessoa idosa, proporcionando-lhe oportunidades de ocupar lugares de conhecimento e decisórios para exercer integralmente sua cidadania. Outro projeto aprovado acrescenta aos objetivos da política de dados da violência contra as mulheres a promoção de concursos de monografias que versem sobre o tema da violência contra a mulher. Com isso, espera-se que cresça o número de pesquisas e estudos científicos com base em análise aprofundada e intersetorial dos dados coletados. Essa medida fomentará a participação de instituições da sociedade civil, como universidades e outros centros de referência na produção de conhecimento científico e da sociedade brasileira em sua totalidade no esforço pela eliminação da violência contra as mulheres. Você sabe o que é finning? Vem da palavra fin, em inglês, que quer dizer barbatana. A Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que proíbe a prática de finning, ou seja, a captura de tubarões e arraias para a remoção das barbatanas. O finning consiste na prática ilegal da captura de tubarões e similares da mesma espécie, como cação e arraia, para a remoção das barbatanas.
A cartilagem é consumida como sopa e considerada uma iguaria. Uma proposta do deputado delegado Matheus Laiola, do União do Paraná, proíbe a pesca com esse objetivo e tipifica o crime de finning com pena de 2 a 5 anos de prisão, multa e perda da embarcação e da licença de pesca. A pena também será aplicada para quem vender ou adquirir as barbatanas sem licença in natura ou não. Esse projeto é muito importante e extremamente palpável para a nossa realidade. Em 2023, nós tivemos a maior apreensão de barbatana do mundo em Santa Catarina. Então, a realidade é extremamente cruel. Imagina você pegar tubarão, corta as barbatanas e joga o animal pro mar, o animal vivo ou morto. Então isso daí é uma morte lenta, aquela agonia que o animal passa. O projeto também proíbe a importação e exportação das barbatanas. O texto foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O autor da proposta justificou a inclusão no texto de uma alteração no rótulo do termo cação para tubarão. Segundo o deputado delegado Matheus Laiola, o consumidor precisa saber que o pescado comercializado é proteína de tubarão. E a pessoa compra o cação achando que não é tubarão, então colocar ali a terminologia tubarão nas embalagens, que aí o consumidor vai saber efetivamente o que ele está comprando, o que ele está adquirindo. Então a gente pede para que seja incluído isso, e esse projeto de lei é importante para a gente tentar diminuir essa caça predatória e totalmente cruel que existe no Brasil. Conhecer a história de uma cidade visitando as indústrias que a fizeram crescer. É o que a população da cidade gaúcha de Caxias do Sul está fazendo por meio do projeto Na Trilha do Patrimônio Industrial. A iniciativa usou uma política pública aprovada há 15 anos pelo Parlamento caxiense, a Financiarte. Já se imaginou conhecer a história de Caxias do Sul através dos patrimônios industriais? Fazer um passeio por 6 indústrias que fizeram parte do desenvolvimento da segunda maior cidade do estado? E fazer tudo isso de graça? Essa é a ideia do projeto cultural Na Trilha do Patrimônio Industrial Visitas Mediadas, que nasce da pesquisa da doutoranda em História, Ana Paula de Almeida, com o financiamento da Arte e Cultura Caxiense e o Financiarte. Antes esses espaços eram indústrias, hoje então recebem outros empreendimentos, então eles foram ressignificados e o que agrega, né, a história e continua mantendo a história destes lugares do que se originou. Então a gente vai percorrendo e a gente vai vendo elementos, vestígios, símbolos que representam todo esse processo histórico da cidade. A visita começa conhecendo o prédio da antiga metalúrgica Abramo Eberle, que foi inaugurado em 1946. E olha, o relógio hoje ajuda a marcar o tempo da cidade. As badaladas das horas ainda ecoam no centro da cidade. O prédio, que é tombado pelo município desde 2006, foi todo revitalizado em 2020 e é um centro comercial conhecido como Pátio Eberle. A viagem pela cidade segue para o Moinho da Cascata, o antigo moinho ítalo-brasileiro Germani, fundado em 1891. Outro bem que foi tombado pelo município no ano de 2002. O local hoje é um centro cultural e é casa do grupo de teatro UEBA. O patrimônio ele só é patrimônio quando ele tem um olhar sobre ele, né? Quando a gente consegue com que as pessoas percebam o seu valor. E poder usufruir dele é dar este valor, né? Com que as pessoas possam conhecer a história, entender o contexto, entender todos esses fatores que fizeram esse prédio ser relevante numa certa época e continuar a ser relevante até hoje. Então, pra gente é fundamental fazer isso, abrir as portas, possibilitar essas visitas, engajando a comunidade a valorizar ele. Chegamos na estação férrea, espaço que concentra outros 4 patrimônios industriais.
A Cooperativa Vinícola São Vítor, com sede neste local desde 1932, o complexo da Vinícola Sociedade Vinícola Rio Grandense, que hoje abriga o Centro Universitário da Serra Gaúcha, o Moinho Germani, conhecido como Moinho da Estação, patrimônio municipal desde 2001. E a visita acaba aqui, no pátio da estação, onde ficam localizados os patrimônios das duas que foram as maiores vinícolas da cidade e que eram conhecidas no país inteiro, a Cooperativa Caxiense e a Sociedade Rio Grandense. A revitalização dos prédios começou a ser negociada em 2016. Em novembro de 2021, já abriam as portas para o público. Os pavilhões da antiga Cooperativa Vinícola Caxiense começaram a operar em 1930. Já o prédio, que faz parte do complexo da Sociedade Vinícola Rio Grandense, em 1929. Ambas não são tombadas pelo município, mas recebem a proteção do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul, por estarem no entorno da estação férrea, espaço com tombamento estadual desde 2001. Isso é tudo que Caxias precisava, precisa e vai precisar mais ainda para o futuro, porque aí não se perde a essência dos nossos antepassados. Isso, eu que moro aqui eu tenho 70 anos, que sempre morei em Caxias, eu conhecia tudo isso por fora, mas eu jamais pensei que fosse ter uma cascata lá no Moinho, ou lá na casinha do Eberle, lá no relógio. A gente nunca teve acesso a isso e hoje nos proporcionaram tudo isso. Eu achei maravilhoso. Tem que ter mais. Que eles tenham um olhar diferente, né? E reconheçam como essa história nos ajudou a construir a cidade que a gente tem hoje. As visitas ocorrem até o fim do ano com escolas, centros de convivência e a comunidade. Basta fazer a inscrição sem custo algum. O objetivo é que ele tenha continuidade, que mais pessoas possam conhecer esses patrimônios industriais, que os caxienses, né, além dos caxienses, a comunidade possa visitar e saber que ela pode entrar nesses ambientes, conhecer essas histórias. Então o objetivo é aproximar as pessoas dos patrimônios. Quando a gente conhece, a gente preserva. Realmente tem um monte de prédio antigo na nossa cidade que a gente nem sabe o que é, não é mesmo? Boa ideia essa aí. Olha, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? A visitação é bem bacana, viu? Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Muito bom dia para vocês, um prazer estar aqui em Brasília. Nunca tinha vindo aqui, só conhecia pela televisão e graças a Deus deu certo essa vezinha aqui, Brasília. Estou muito grato de estar aqui, muito bonito o lugar aqui. A gente vota, né, nas pessoas e daí nunca mais vê, né, daí aqui a gente encontra algum, né. Eu encontrei o senador Paulo Paim, eu tirei uma foto com ele, né, eu sou fã dele, tudo. Eu queria ver o presidente Lula, mas não tem jeito, né. Achei muito legal ter entrado ambos os plenários, né, do Senado e da Câmara. Do Senado não estava acontecendo muita coisa, aliás, não estava acontecendo nada, mas da Câmara estava tendo uma sessão, então foi interessante ver ali como é o ambiente da Câmara. O interessante de ver, por exemplo, os deputados, eles estão sempre brigando, ali está todo mundo conversando, né? Fora das câmeras, né? É um outro ambiente, um ambiente mais que a gente espera que seja sempre democrático, de conversa, não de briga. Saber como funciona a política, né? Como é na área dos bastidores, como tudo funciona, as leis. E um dos lugares mais importantes para mim foi na Câmara dos Deputados, né? Onde eu pude ver mais pessoalmente como é debatido ali as leis, como tudo funciona para que o país, né, ele possa se desenvolver como tudo acontece, né? Eu achei muito lindo, achei incrível o Senado, a Câmara, eu achei muito lindo tudo. Eu até achei o Sérgio Moro também, ele é muito legal. Foi muito interessante saber, porque eu sempre via na TV, né? Aí vir aqui pessoalmente é uma experiência muito boa, eu realmente gostei bastante, achei muito bom, achei muito bonito também.
é maravilhoso, né? Conhecer como funcionam os poderes, tem várias pinturas, vários quadros. A mulher que conduz a visita, ela mostrou os artistas que fazem parte da casa, o Atos Bucão. Então foi bem interessante conhecer tudo e nós podemos também acompanhar uma sessão no plenário, então foi bem legal. A gente veio conhecer aqui, Ai, como fala? Congresso? Veio conhecer as histórias aqui. E é muito lindo aqui. É um negócio que é um pote assim. Parece um pote. Parece um pote. Meu tio disse que tem dois negocinhos, que parece uma bola se juntar. É um pote. Meu tio disse que um não tá virado porque não deu tempo. Porque faz parte da história. Pra vir conhecer aqui, que é muito bonito. Sim. Vale a pena? Vale, muito a pena. Uma nova rota para o comércio brasileiro, rodovia Brasil-Bolívia. E de olho na China. A Bolívia significa 11 milhões de consumidores. A saída do Pacífico, ela é a alternativa mais barata e mais rápida. De todas as exportações do Brasil, 2% iam para a China e hoje mais de 30% vão para a China. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu faço sempre um tributo a Rui Barbosa porque ele foi acusado de queimar a história da escravidão quando era ministro da Fazenda e Negócios Interiores. Ele queimou as notas fiscais de compra e venda de escravos para que o José Vanderlei, que era um senador pelo estado da Bahia, num discurso emocionado no Senado, ele queria que o Estado brasileiro indenizasse os senhores de engenho. Nós temos as notas fiscais de compra e venda e vamos provar que fomos lesados, porque eu comprei uma coisa, o Estado vem e diz, isso não é mais possível, a escravidão. E eu perdi essa coisa, então tem que ser indenizado. Rui Barbosa pegou as notas fiscais e queimou. Ele queimou as notas fiscais para impedir que as pessoas entrassem com ações de indenização contra o Estado. E disse, se alguém tem que ser indenizado, esse alguém são os escravos. Esse acho que talvez seja o maior desafio com esses resultados e com a medalha olímpica agora, né? Que as próximas gerações tenham oportunidades, né? E oportunidades melhores que eu tive. Eu não tenho como contar a minha história, falar para você meus títulos brasileiros, sul-americanos, Jogos Pan-Americanos, Campeonato Mundial e Jogos Olímpicos, sem falar da Bolsa Atleta. Cidadania, nesta segunda, 8h, aqui na TV Senado. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
A Ayurveda é uma prática milenar originária da Índia e desde 1978 reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como medicina tradicional. Em 2017, uma portaria do Ministério incluiu a Ayurveda na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares da Saúde. Agora, um projeto de lei do Senado quer regulamentar a profissão. Para conversar sobre esse tema, a Cidadania recebe Mônica Cristina Zerbinato. Seja bem-vindo, Mônica. Obrigada pela oportunidade, Paulo, por estar aqui para falar de um tema tão importante como a Ayurveda. O que é Ayurveda? É o ou a Ayurveda? Ayurveda é uma palavra em sânscrito do gênero masculino que significa o conhecimento da vida, tá? Ayurveda, né? Então é um compêndio, é um shastra, um compêndio de conhecimentos dentro da cultura védica, de promoção da saúde, que trabalha junto com a medicina alopática. A alopática, a medicina nossa tradicional do Ocidente. Bom, existem várias formas de terapia no sentido de auxiliar ou a recuperação da saúde ou de manter a saúde. Em síntese, o Ayurveda parece que ele reforça o contato, é dos tempos em que o homem tinha um contato muito maior com a natureza, não é isso? Isso, porque o Ayurveda, né, ele prega que nós, seres humanos, nós também somos a natureza. Então, quando a natureza está em desequilíbrio, nós também estamos em desequilíbrio, né? Nós somos formados, segundo o Ayurveda, né, pelos 5 elementos, né? Ar, terra, fogo, espaço. Compõe o nosso organismo, que né? Compõe o nosso organismo e de toda a criação, né? Então, a Ayurveda é a busca da harmonia do nosso corpo, da nossa mente com a natureza que está em volta, né? Sim, também. E o Ayurveda, ele é muito amplo, né? O Ayurveda, ele trata do equilíbrio mesmo, né? Do nosso ser, para a gente chegar numa saúde plena, saúde física, mental. Bom, nesse ambiente em que vivemos hoje, de internet, influencer, nas redes sociais, no Instagram, sobretudo, a gente vê muitos casos de gente que são apenas ousadas, sem formação, às vezes, profissional, e que tem milhares de seguidores. Aqui estamos tratando de uma prática, de um saber que está num projeto de lei aqui da senadora Mara Gabrilli para ser incorporado às práticas adotadas pelo SUS. Já é reconhecido como um complementar. Mas, enfim, o fato de colocar, da regulamentação da profissão, em que ele traz a vantagem, principalmente para aquele que é tratado pelo Ayurveda? Bom, primeiro eu quero parabenizar a senadora Mara Gabrilli por essa honrosa iniciativa de trazer para a gente esse debate do Ayurveda, que é muito importante, né? E tem os dois lados, né? É importante, de certa forma, até para a gente ter, de fato, os números, né? Quem são os profissionais hoje de Ayurveda? Quem que trabalha com Ayurveda? Nós não temos esses números, né? Ou seja, vocês, então, quando se houver a regulamentação da profissão, vocês vão instituir um conselho, eleger um conselho profissional para que selecionar quem vai ser capacitado, quem vai ser, vocês vão chancelar, o conselho vai chancelar como habilitado para exercer. Eu como terapeuta, eu estou aqui como terapeuta Ayurveda, sou instrutora de Hatha Yoga também, meditação, né? Então, por outro lado, eu acho assim, muito importante, né, que se respeite, eu sei que a senadora está respeitando, tanto é que nós estamos aqui, né, e teve audiência pública também, né, esses debates que já estão ocorrendo no Brasil, né, então, desde 2015 nós temos projetos de leis tramitando, que estavam tramitando, né, na Câmara dos Deputados, se não me engano, 4 projetos de leis na Câmara, e essa que Parece não que o passo teve... mais próximo é esse agora da senadora Mara Gabrilli. Então, eu comecei a estudar, né, também sobre isso. O que eu achei importante? Porque houve já um debate bem amplo
sobre o tema, sobre a regularização, com o envolvimento do Ministério da Saúde, com o envolvimento do Ministério do Trabalho, com o envolvimento do Ministério da Educação, né? Que é para que a gente não perca a chance, né, de estar retomando esse debate com as pessoas já envolvidas. Eu tenho certeza que ela está fazendo isso, né, para que a gente possa, de fato, ampliar a prática do Ayurveda dentro do SUS, porque o Ayurveda já existe dentro do SUS desde 2017, né, foi implementado em 2018 por meio de uma portaria do Ministério da Saúde, tá? Mas hoje, vamos ver assim, o que de fato, de concreto está acontecendo do Ayurveda? Quais são as iniciativas, por exemplo? Eu vou pegar uma coisa bem concreta, tá? O Ayurveda é uma ciência milenar, certo? Mas no Brasil, né, para os conhecedores do Ayurveda, ele já é praticado, né, por quem? Pelos povos indígenas. Tá? Então, os xamãs, né, aquelas curas ancestrais que já existem no Brasil, é a Ayurveda também. Né? Então, eu acho que assim, a gente tem que valorizar o que já existe no Brasil e eu acho isso agora uma grande oportunidade para a senadora ampliar esse debate, já existe o CONIUR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação do Ayurveda, né? Chamar as escolas que já existem. Se não me engano, o MEC, né, tem um mapeamento, se não me engano, de 31, se eu não me engano, instituições, tá? E chamar todos os profissionais de Ayurveda que já estiveram nesse debate avançado, né, para que ela possa fazer com eficácia essa regularização. Né? E sem pressa também, né? Já que a gente vai fazer, vamos fazer uma coisa... É necessário deixar tudo bem claro. Bem claro, Até né? porque quem já exerce, para que não seja impedido de praticar, caso venha a regulamentação, com o conselho profissional, então, conselho de classe, né? Bom, mas o projeto da senadora Mara Gabrilli, ele estabelece 3 tipos de gradação. Certo. Primeiro é o praticante avançado de Ayurveda. Aí vem depois o terapeuta Ayurveda e depois o consultor em Ayurveda. Qual seria a diferença de cada um deles para o outro? Assim, a grosso modo, superficialmente, o praticante avançado ele não pode fazer tudo o que um consultor faz e nem o que o terapeuta faz. Né? Qual o tempo de formação? Vai variar, né? Estabelece lá no projeto, né? Isso. Então, eu dei uma lidinha no projeto, também estou acompanhando agora os debates, né? Eu acho que a gente precisa aprofundar mais ainda, né, o que realmente cada função dessa, ou seja, cada profissão, vamos dizer assim, né, como estamos chamando, vai exercer de fato. São 3 profissões. São 3 profissões. Eu vou te falar sobre 3 graduações, né? 3 graduações. Eu vou te falar o que existe hoje, né? O que existe no Brasil hoje é terapeuta Ayurveda. Então, todos nós somos terapeuta Ayurveda, tá? E dentro dessa formação, por exemplo, hoje, o que acontece, que foi regulamentado inclusive pelo MEC, né, é uma especialização, né, uma pós-graduação lato sensu, tá, onde profissionais de qualquer área de graduação pode fazer uma especialização e atuar como terapeuta Ayurveda, né? Dentro da grade do Ayurveda, porque ele é muito amplo, né, se você pegar a questão do meio ambiente, é a Ayurveda. Se você for falar, tem astrologia no Ayurveda, né? Então, se você for pensar, no geral, nesse compêndio de Ayurveda, né? Então, a gente precisa também estudar e respeitar a cultura hindu, né? Aí já começa daí. Então, eu vou te dar um exemplo básico. No Instituto Naradeva, por exemplo, Shala, né? Se não me engano, hoje a carga horária dele está numa média de 1.800 horas aula. Esse instituto fica aqui no Brasil? Fica no Brasil. Como é o nome do instituto? Instituto de Cultura Hindu, Instituto Naradeva Shala. Em São Paulo. Em São Paulo, que já existe há 30 anos. E o Ayurveda, mesmo curso, logicamente é mais recente, eu não vou saber te precisar, né? Mas o que eu aprendi lá é que está tudo muito ligado. Então, eu vou te falar assim, só as minhas dúvidas, né? Como profissional. Com relação ao projeto. Com relação ao profissional. Até, assim, dúvidas até para a gente ajudar, né? Por exemplo... hoje só existe terapeuta Ayurveda, tá? E a partir do momento que foi entrado no SUS, né, e houve essa especialização pós-lato sensu, reconhecida pelo MEC, né,
mesmo a gente tendo a especialização, as pessoas que se formaram antes também são consideradas como terapeuta Ayurveda, correto? Esse curso é reconhecido pelo MEC? Sim, é reconhecido pelo MEC, tá? Entretanto, né, tem as dúvidas entram, por exemplo, uma pessoa que se forma numa graduação do Ayurveda no Brasil, minhas dúvidas como profissional, tá? Essa pessoa, ela vai ser, depois de se formar, né, sei lá, 4, 5 anos, né, vai ter um currículo parecido com o que é oferecido na Índia, ou seja, a gente vai trazer os médicos indianos para cá, os Vaidyas, né? Ou a gente vai pegar os profissionais, porque é difícil a gente conseguir um profissional brasileiro que é formado com as leis, a cultura hindu, etc., lá na Índia, tá? Pouquíssimos. Então, tem essa questão. E outra, quem que vai regulamentar na questão da medicina? Por exemplo, é medicina, é o consultor? Ok, mas qual que é o setor aqui no Brasil que vai regulamentar? É o Conselho Nacional de Medicina? E na questão de nutrição? É o Conselho Nacional de Nutrição, né? E na questão de psicologia, entendeu? Porque o Ayurveda, ele é amplo, então ele tem várias vertentes. Eu estou te pondo as dúvidas aqui, mas de repente pode ser dúvida de outros profissionais. Porque na qualificação do terapeuta, que é mais ou menos intermediário, consta lá que alguém que tenha formação tradicional na escola de medicina ou escola de enfermagem poderá ser aceito ou fazer menos horas aula na formação. É isso estabelecido lá. Você concorda com isso? Sim. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu concordo, né? Mas assim, depende do conteúdo, porque eu acho que a senadora, ela tem que ficar atenta para o conteúdo que vai estar desenvolvido ali. As horas-aulas são importantes? São muito importantes. Eu também sou educadora, né? Mas, é assim, quem que vai, né, desenvolver um conteúdo, né, que respeite a cultura hindu, que respeite a cultura védica, né, e que respeite a nossa cultura brasileira? Por exemplo, o Ayurveda trabalha com alimentação saudável, sem veneno, né? Então, eu acho que no Brasil, né, aí a sugestão, né, a gente está numa ótima oportunidade e está sendo muito bem-vindo, né, vamos dizer assim, a promoção que a senadora está fazendo do Ayurveda, porque a gente pode aproveitar para ampliar o debate, por exemplo, vamos levar o Ayurveda, de repente, para a terra Yanomami, né, porque vai promover a saúde por meio do SUS, da atenção primária à saúde, né? Essa tragédia do Rio Grande do Sul não é isolado, né? Tem a ver com o Ayurveda. Bom, você falou antes... Percebe? Então, são vários temas ali. Você falou de uma questão que é muito importante, porque não é digamos assim, atributos só. Essa discussão não pertence só à Ayurveda, não pertence só à medicina hahnemaniana, enfim, não pertence à acupuntura. Quer dizer, algumas dessas práticas já foram incorporadas e aceitas pelo SUS. Mas sempre existe aquele limite entre o ato médico, que os médicos são muito ciosos disso, e os atos das terapias não tradicionais. Como é que vocês encaram, por exemplo, um caso em que o Ayurveda não está obtendo resultados? Vocês podem agir conjuntamente com a medicina tradicional? Em que casos são esses? Tá. Bom, primeiro é bom esclarecer, né, que o Ayurveda é uma medicina integral e complementar, né? Então, a gente sempre vai trabalhar junto, né, com a medicina ocidental. Então, por exemplo, a pessoa está fazendo um tratamento, vamos dizer aqui, né, de câncer, por exemplo, tá? A gente vai entrar junto com a alimentação orgânica, saudável, com rotina de Dinacharya, que é a rotina saudável do Ayurveda, a Ritucharya, que é a rotina sazonal do Ayurveda, né? Então, a gente vai entrar juntos, tá? Mas a gente, como profissional, a gente tem que ter essa consciência de nunca falar para o paciente, ali em tratamento, né, parar de tomar medicação. E mais do que isso, nós não temos autorização para sequer receitar qualquer medicamento. Entendeu? A gente trabalha com fitoterapia, a gente trabalha com massagem, como eu já falei, com a rotina, com desintoxicação, com nutrição,
né? Então, são várias terapias que vão complementar o trabalho de um médico daqui do Brasil, né? Então, eu acho que a grande dúvida está aí, né? Como que a gente vai conseguir, né, fortalecer o SUS, fortalecer as práticas, o yoga também já está lá, né, no SUS, por meio, para que realmente funcione e chegue até para a classe que mais precisa, né? Mais vulnerável. Essas pessoas que estão, esses profissionais que estão no SUS praticando, colocando em prática a Ayurveda, quem são essas pessoas e o que o SUS exige para que dê a chancela, a autorização para que empreende o tratamento das pessoas? Ok. Do paciente, no caso. Claro. Precisa de uma comprovação, logicamente, né? Eu vou te falar pela minha experiência, das minhas amigas, né? Então, eu tenho uma pós-graduação em Ayurveda, eu tenho formação em Hatha Yoga, lá do Instituto do Marcos Rojo, que nos anos 70 já era professor da USP, para você ter uma ideia. Então, por conta disso, né, pelo SUS, ele mesmo, pela escola, montou uma equipe para fazer estágio num programa para combater, ajudar a combater o estresse, crise de pânico, enfim, depressão, né, para um grupo de mulheres dentro das clínicas por meio do SUS. Nós somos chancelados por essa instituição que já tem credibilidade, inclusive em parceria com uma instituição da Índia, para você ter uma ideia, entendeu? O Ayurveda, por exemplo. O Ayurveda já existem profissionais, e amigos meus também, né? Médicos Ayurveda, médicos com formação. Porque assim, ó, no Brasil, né, não é médico Ayurveda, é tudo terapeuta Ayurveda. Os médicos Ayurveda... Mas os médicos, alguém que já tem a formação em medicina e adota também o sistema Ayurveda. Sim, temos muitos aqui no Brasil. Temos em São Paulo, enfim, tem vários médicos também, nutricionistas, psicólogos, né, de vários segmentos da saúde no Brasil, que também fazem especialização em Ayurveda, ou dentro do Brasil, ou na Índia, e isso é um complemento para eles e eles aplicam no SUS. Você falou anteriormente aí em nutrição, e eu vou, a partir desse exemplo, fazer uma pergunta aqui. É obrigatório, quando que vocês detectam que a pessoa está se alimentando mal, ou que o problema dela pode estar ligado à nutrição? Existe uma cobrança rígida de que a pessoa no Ayurveda tenha que mudar a sua dieta? Olha, o rígida normalmente não entra muito bem no Ayurveda e nem no Yoga, né? Por quê? Porque são ferramentas de autoconhecimento. Então, a gente ensina, né, o paciente ou o aluno, né, a ter mais autocuidado com ele, fazer as coisas com mais gentileza. Então, a partir do autoconhecimento, é que as pessoas vão começar a trazer a rotina para a sua vida. Ou seja, não é imposto, aquilo é oferecido uma opção para que a pessoa tenha. Por exemplo, eu atendo pessoas que vão no nutricionista e vêm comigo. Então, eu vou respeitar primeiro, olha, o que está dando certo, o que não está dando, porque a gente não pode também atender uma pessoa sem conhecer a prakriti dela, que é a essência. Qual que é a natureza da pessoa? O que levou ela a esse desequilíbrio? Então, por exemplo, as minhas consultas, a primeira são 2 horas, porque eu fico ali desde quando nasceu, então são várias, né, a ficha de anamnese, para saber o que está gerando aquele desequilíbrio específico. Então, dependendo, aí entrando na questão da nutrição, né, eu não tenho formação em nutrição. Eu não posso recomendar uma dieta. Então, o Ayurveda tem ali seu protocolo já certinho, já testado, né, que funciona. Então, primeiro a gente trata o que está incomodando ali, a desintoxicação. Então, primeiro a gente tira, né? A gente não vai pôr alimentação, a gente vai tirar. Por exemplo, a inflamação, então vamos tirar leite, derivados, né? E conversando com o paciente, né? Para ver o que ele sente bem também. E claro, estimulando a rotina. Por exemplo, eu não vou falar a pessoa vai ser obrigada a meditar, né? Imagina, né? Então, assim, o que você mais gosta de fazer? Porque a gente trabalha e estimula, né, a pessoa a fazer atividade física, a cuidar da saúde mental, da alimentação e da rotina diária, acordando cedinho, indo dormir mais cedo também. Então, é bem amplo. É muito fácil nessa vida moderna a gente se desviar e adquirir um hábito negativo para a saúde, não é? Com certeza. Nesse sentido, vocês se propõem a intervir nesse caso? Sim. Alertar a pessoa, olha, isso aí
Coisas básicas, como fumar, beber. Sim, orientar, né, mas com segurança, né? Porque, de novo, né, a gente vai encaminhar com o médico, se a pessoa... Né, assim, a gente tem que saber até qual momento vai a nossa intervenção como terapeuta Ayurveda. E onde que entra o médico? A gente não pode trocar os papéis, a gente tem que ter esse cuidado, né, de caminhar junto e incentivar, né? O Ayurveda nunca vai falar, olha, não vai comer carne, por exemplo. O yoga, ok, o yoga, né, já é uma filosofia vegetariana e tal, mas o Ayurveda tem tratamento que vai receitar carne, para você ter uma ideia, entendeu? Então... enfim, é bem complexo, né? Quando vocês fazem uma interseção com um fisioterapeuta, é possível, porque vocês fazem massagem também, né? Sim, é possível, né? Porque existem vários tipos de massagem dentro do Ayurveda, tá? Acontece, por exemplo, de vocês recomendarem um paciente Ayurveda para um fisioterapeuta? Com certeza. A gente caminha lado a lado. Bom, você elogiou o Senado porque está promovendo debates aqui, o que parece não tem pressa em que essa lei seja aprovada, né? Mas, enfim, aprovada essa lei, vocês já têm noção do que vai ser necessário no sentido de fazer um censo dos profissionais, qualificar aqueles que estão precisando, reconhecer aqueles que já estão capacitados. Vocês têm ideia do que... E também das despesas que vão ser, fundar um conselho nacional. Então, olha, eu como profissional de Ayurveda, né, a maior preocupação mesmo é resguardar os trabalhadores que já existem hoje, né? Então, eu acho assim, bem importante realmente o debate e antes de se aplicar a lei, né, que realmente todos os entes envolvidos até que sejam ouvidos, né? Porque eu estou aqui como uma mera profissional de Ayurveda, né, Paulo? Mas, assim, ouvir as escolas, né? Parece que tem 31 escolas, né? Quais são as mais antigas? As pessoas, Coniura, as pessoas que participaram de toda essa discussão, para quê? Para que a gente consiga, de fato, ter um objetivo de salvar a vida, de promover a vida, né? Eu acho fundamental, sabe, o envolvimento dessas pessoas antes da lei. Por isso que a gente fala, a gente não tem pressa, né? Envolver o Ministério da Saúde, envolver o Ministério do Trabalho, envolver o Ministério da Educação. E por que não, por exemplo, o Ministério dos Povos Indígenas, né? Por exemplo, tem uma organização no Pantanal Sul-Mato-Grossense, né, liderada por indígenas terenas, que é a organização Caianás, que trabalha com agroecologia, tá? E além de reflorestar o Pantanal, eles estão salvando, né, recuperando nascentes, para você ter uma ideia. Isso é puro Ayurveda, por isso que eu estou te falando um evento concreto, né? Eles estão semeando ali, eles estão com as sementes de produtos e hortaliças crioulas, e plantando ali na agrofloresta, gente. Isso é a Ayurveda puro. Então, assim, como que a gente vai, dentro desse projeto de lei, por isso que eu estou falando assim, é debate, né? Ampliar para que o projeto seja inclusivo e não exclusivo, né? Pegar tudo que nós temos aqui, inclusive das práticas, né, dos povos indígenas, que a gente tem muito que aprender com eles. Por exemplo, o papel de um xamã hoje, né, nos povos indígenas, é um papel... É o que o Ayurveda prega, entendeu? Então, eu acho que a gente está numa ocasião maravilhosa para a gente realmente levar isso para frente com força, né? Essas terapias que foram incorporadas ao SUS, elas ganharam um certo status, com certeza. E elas podem credenciar seus profissionais junto aos planos de saúde e tal. Mas vocês têm profissionais suficientes para atender ao SUS no país inteiro, se isso fosse, por exemplo, agora transformado numa profissão e adotado pelo SUS? Então, Paulo, isso é uma lacuna no setor, porque não existe uma instituição, tá, que tenha mapeado quantos profissionais atuam hoje no Ayurveda, tá? Porque muitos, inclusive, atuam de forma informal no mercado, né? Então, eu acho que a gente tem que ver quem que pode nos ajudar até para conseguir, com a ajuda das escolas, para a gente conseguir ter este número. Porque, assim, eu nem me arrisco a falar, tá? Porque realmente seria um chute, tá? Bom, eu desejo a você e aos terapeutas ayurvedas toda
a sorte no mundo, que sejam felizes nesse pleito e que o projeto consiga, após alguns debates, necessários debates, consiga ter sucesso aqui. O projeto se transforme em lei e que as pessoas possam dispor do Ayurveda para se tratarem. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Paulo. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá, marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Uma nova rota para o comércio brasileiro, rodovia Brasil-Bolívia. E de olho na China. A Bolívia significa 11 milhões de consumidores. A saída do Pacífico, ela é a alternativa mais barata e mais rápida. De todas as exportações do Brasil, 2% iam para a China e hoje mais de 30% vão para a China. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Éric Nepomuceno revisita alguns de seus contos mais marcantes. São contos que ele aprendeu a fazer e a contar a partir da conversa com grandes amigos, a partir do encontro. O encontro talvez seja a coisa mais forte que se encontra neste livro. Eu considero que um livro é como um filho, pois no mundo ele tem de ter vida própria, você vai aconselhar, vai abrigar, vai proteger e tal, mas não pode mexer na vida dele. Ele tem de mexer na vida dele. Os meus livros foram escritos, estão aí. Esse, aliás, a palavra nunca, tem um dado curioso. Foi meu primeiro livro de contos publicado no Brasil. Então eu peguei e juntei contos desses livros meus, sobretudo do México, e criei a palavra nunca. Eu sou o filho mais novo de uma família de 3 irmãos. Bom dia, a gente vai trabalhar muito hoje. Minha mãe me teve aos 42 anos. Meu pai foi deputado estadual, era um comerciante, mas depois foi sequelado por um problema de saúde, um AVC. E minha mãe, então, já tomou a frente, ela terminou seguindo a carreira política e foi ser deputada estadual e foi em 3 mandatos. Esse nosso espaço aqui de trabalho, ele tem uma presença pernambucana muito grande. Nós temos aqui, por exemplo, a manta do Caboclo de Lança. Isso me foi presenteado pelo prefeito de Nazaré da Mata. Pernambuco é cultura, transpira cultura. Ele fazia da política um espaço de fala, um espaço... Eu estava convivendo desde o início no bastidor da política. Até que o José Jorge, ele é chamado mais adiante para voltar a ser secretário de Educação. Trabalhei 2 anos com ele. O tempo passou. O governador eleito, com quem eu não tinha muita aproximação, me convidou para eu ser o secretário dele da área de infraestrutura. Até que meu ex-governador, que me convidou a passar 8 anos seguidos numa área imensa do governo dele, me chamou e me convidou para ser o seu primeiro suplente. Prometo guardar a Constituição Federal e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ele me convida, ele diz, olha, quando eu lhe chamei tinha uma razão de ser. Eu vou me aposentar e quero que você assuma, você está preparado para assumir o mandato de senador da República. É com esse espírito que chego a esta casa, firme nas convicções. Eu fui colocado aqui em áreas que eu conheço. Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Ciência e Tecnologia.
E eu tenho muita gratidão aos meus colegas de Senado e de bancada do MDB. Essa é a minha história, que está pela metade, se Deus quiser, porque eu ainda vou viver muito. Esse acho que talvez seja o maior desafio com esses resultados e com a medalha olímpica agora, né? Que as próximas gerações tenham oportunidades, né? E oportunidades melhores que eu tive. Eu não tenho como contar a minha história, falar para você meus títulos brasileiros, sul-americanos, Jogos Pan-Americanos, Campeonato Mundial e Jogos Olímpicos, sem falar da Bolsa Atleta. Cidadania, nesta segunda, 8 horas da manhã, aqui na TV Senado. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um programa Ecosenado. Você vai ver nesta edição o que são as chamadas áreas de ressaca da cidade de Macapá e qual é a sua função no equilíbrio ambiental. Tem a questão da saúde humana, né, aí envolvida, né, inclusive já houve um trabalho feito pela Secretaria de Meio Ambiente há bastante tempo, né, sobre doenças de veiculação hídricas associadas a esses ambientes, né, essas áreas úmidas campestres, né, que são as ressacas. Em meio aos incêndios sofridos pelo Pantanal, a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo é sancionada. A norma é um conjunto de medidas que disciplina a prática controlada e consciente do uso desse recurso no meio rural. A educação ambiental de manejo do fogo, integrado do fogo, ela teria o condão de aproveitar muitas das técnicas de povos e comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas, inclusive, que têm muitas vezes a necessidade de manejar o fogo para que o fogo seja controlado. E o cabeleireiro que usa folhas de bananeira em vez de papel alumínio para descoloração de cabelos. Ecossistemas que funcionam como zonas de transição entre terra firme e ambiente aquático, as áreas alagadas, ou regionalmente chamadas áreas de ressaca, estão presentes em pelo menos 22 pontos na cidade de Macapá, no norte do país. Quando preservadas, desempenham importante papel no equilíbrio ambiental, mas elas têm sido ocupadas de forma irregular, sofrendo alterações. Nós fomos até a capital amapaense conhecer essa situação. Única capital brasileira cortada pela linha do Equador. Macapá foi fundada no século XVIII e começou a crescer de forma relativamente ordenada ao redor da fortaleza de São José de Macapá, construída à época para proteger a Amazônia de invasores. Foi planejada com ruas largas e quadras definidas, mas com a criação do Território Federal do Amapá em 1943, especialmente nas décadas de 1970 e 80, a migração e o aumento populacional aconteceram muito rápido pelas oportunidades econômicas. A cidade é entrecortada pelas chamadas zonas de ressaca, pontos alagados que sofrem influências dos ciclos das chuvas e das marés.
elas têm duas finalidades. Primeiro, são canais de comunicação com o Rio Amazonas, aqui onde o Rio Amazonas termina, na Foz do Amazonas. E segundo, tem um papel específico na refrigeração da cidade. Devido à influência da zona de convergência tropical, a gente tem o período chuvoso e o período seco. Então, no período chuvoso, geralmente essas áreas elas vão estar alagadas ali, mais ou menos com 1 metro d'água, mais de 1 metro d'água. No período seco, essas águas elas ficam praticamente sem água e alguns locais é que você tem água, que inclusive tem uma importância nessas zonas mais rebaixadas, por exemplo, como nichos ecológicos, onde determinadas espécies da fauna e da flora ali, elas ficam se alimentando, convivendo, né, dentro desses nichos. Tem espécies que usam, né, essas áreas, né, que ficam um pouco represadas de água durante o período seco, né, para a reprodução. Mas essas áreas vêm sendo ameaçadas pela urbanização desordenada. Grande parte da população que não tem condições de pagar por moradia em terra firme ocupa esses espaços sem a infraestrutura adequada. O resultado é esgoto e lixo despejados diretamente na água. Tem a questão da saúde humana, né, aí envolvida, né, inclusive já houve um trabalho feito pela Secretaria de Meio Ambiente há bastante tempo, né, sobre doenças de veiculação hídricas associadas a esses ambientes, né, essas áreas úmidas campestres, né, que são as ressacas. Então esse é o primeiro fator, que é decorrente da ausência de um saneamento básico específico para essas áreas, que tem que ter outro tipo, né, de adaptação, ou seja, tecnológica, mesmo inovação, para você fazer um saneamento para essas áreas. Além da questão de saúde, a gente tem que lembrar também que aqui na Amazônia, geralmente os recursos os recursos hídricos que a gente utiliza para abastecimento, elas são de águas superficiais. Então, se eu tenho contaminação dessas áreas, eu posso estar contaminando tanto o lençol de água superficial, né? E a gente tem também essa questão de fazer muito poços amazônicos, né? Que é essas águas retiradas do primeiro lençol. Então, se eu tiver com o tempo um acúmulo de poluição, ou seja, não só a questão de lixo, a gente tem que pensar em metais pesados, né? Que são altamente prejudiciais para a saúde humana, né? Então, isso vai trazer, essa poluição volta novamente para os seres humanos, além da questão que a gente tem os peixes, que a gente consome muito aqui no Amapá, né? Então, se a gente tiver essa poluição, isso também volta para a gente, né? Através da nossa alimentação, não só através da água, como através da alimentação. Com a poluição, a gente pode estar poluindo também, tanto a fauna quanto a flora local, e que no final vai desequilibrar o teu ecossistema. A Leuda mora há mais de 10 anos em uma casa de palafita no bairro de Congós. Para chegar na rua asfaltada, a comunidade de lá tem que passar por longas pontes de madeira. Nos vimos praticamente obrigados a comprar uma casa nessa área, por não termos as condições de comprar uma casa em área mais alta da cidade. A gente comprou a casa já pronta e mora eu e meu esposo, né? Na parte da frente, e na parte de trás mora minha mãe, meu pai, meus irmãos. Ela conta que tudo é descartado na água. O que vai do vaso é despejado no lago, a água da torneira, né? Água suja, tudo é despejado no lago. Tudo misturado ao mesmo tempo, né? Lixo, madeira, os tecidos domésticos que não necessitam mais, eles despejam ali no lago mesmo. E quando vem as cheias, o cenário fica ainda pior. Quando começa a chover, né, a gente já fica naquele alerta que pode encher, né, e entrar para dentro das casas. E levanta os móveis, né, o que dá para levantar, a gente levanta por conta da cheia, né, que quando enche, vem com tudo mesmo. E subir a própria casa também, vocês fazem isso? Sim. O meu irmão, ele já levantou a 3ª vez a casa dele, porque toda vez que chove, enche, né, e a casa dele fica submersa praticamente. Entra bicho, rato, saco plástico, garrafa, tudo vem junto, tudo quanto é lixo que não presta entra por dentro das casas. Nós temos a consciência de que quanto mais se joga lixo no lago e nos rios, mais vai ter prejuízo, principalmente para a gente, para as crianças e para a natureza, lógico, né? É um sufoco ficar morando assim, viver desse jeito, né? Dessa maneira, nesses lugares.
A professora do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá explica a importância de uma estratégia nesses locais para a redução desses tipos de danos no meio ambiente. Teu planejamento ele tem que estar pautado ali em dados e em dados científicos confiáveis para você poder, por exemplo, construir uma obra. E a pergunta é, qual é a altura dessa obra que tu vai fazer que ela fique livre da inundação? Se você não tiver os dados técnicos científicos, como é que você vai dizer a que altura você vai construir essa tua obra? Então, são coisas que a gente tem que parar e refletir. Até mesmo uma passarela construída numa área de ressaca, né? Tem que estar num nível livre da inundação, senão depois você vai tornar esse caminho, né, inviável para a população ou para qualquer acesso de qualquer serviço básico ali dentro dessas áreas. Se você pensa em passarelas, por exemplo, de cimento, né, depois essa passarela pode não te servir, você gastou um recurso público ali, que se tu tivesse feito outro tipo de obra, né, a passarela, mas com outro tipo de tecnologia social que a gente tem, né, que é de fazer as coisas de madeira, você tem, né, aí a possibilidade de você estar elevando, né, essa passarela mais facilmente. São esses tipos de pesquisa que o IEPA desenvolve. Então, ele faz, por exemplo, um mapeamento do meio físico, ele procura entender essa dinâmica desses processos, como elas operam no meio físico. E tem um grupo que trabalha também com toda a parte da fauna e da flora, né? E esse é o dado que dá suporte à política pública, ao planejamento. 3 iniciativas possíveis estão nas mãos do poder público, na opinião do senador amapaense Randolfo Rodrigues. O primeiro é exatamente a conscientização para o que não foi ocupado, não ser ocupado. Segundo é garantir para as pessoas moradia digna. Isso foi feito entre 2004, 2015, 2016, com o advento do programa Minha Casa Minha Vida. De 2016 até 2022, os programas sociais de habitação do governo federal foram suspensos. Está se retomando agora, está se construindo novamente moradia popular. Então, para as pessoas saírem de lá, tem que ser dado dignidade, tem que ser dado casa, tem que ser dado moradia popular. Em terceiro lugar, tem circunstâncias que são irreversíveis, que o grau de antropização, de ocupação humana, torna impossível a retirada do lugar. Nesses lugares, tem que minimizar o impacto e garantir dignidade para as pessoas que lá moram. Com a chegada antes do previsto e de forma mais severa, a seca no Pantanal potencializou as queimadas no bioma nos primeiros 6 meses. Até o fim de junho, os incêndios atingiram mais de 700 mil hectares. No dia 31 de julho, o presidente Lula sancionou no município de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, a política de manejo integrado do fogo. Confira agora uma entrevista com um consultor legislativo do Senado sobre o assunto. Henrique, você foi o responsável pela elaboração dessa nota informativa a respeito da política. Assim que ela saiu, assim que ela foi aprovada, né, pelo Senado e encaminhada à sanção, o que exatamente é essa nota? Essa nota informativa, ela trata do que seria a política nacional do manejo integrado do fogo em perspectiva comparada com outros normativos. O fogo é muito importante estabelecer o que é o manejo integrado do fogo. Então, basicamente, a nota informativa teve o objetivo de estabelecer ou de resgatar esse conceito em perspectiva comparada do que seria só o manejo do fogo. Você manejar o fogo, pura e simplesmente, na perspectiva da prevenção, na perspectiva do controle quando o fogo já existe e na perspectiva da extinção desse fogo, é só um dos 3 pilares que fazem parte desse conceito mais amplo de manejo integrado do fogo. Então a gente também tem o eixo econômico, social e cultural do fogo, bem como a perspectiva ecológica, dos ciclos ecológicos do fogo. A proposta que deu origem à lei, ela tramitava aqui no Congresso desde 2018, né? E os incêndios que aconteceram no Pantanal esse ano acabaram acelerando a aprovação. A gente pode dizer, Henrique, que as principais causas dessas grandes queimadas são a forma como as populações tradicionais e os produtores rurais, para fins agropecuários, usam o fogo? Na verdade, a gente tem muito a aprender com as comunidades tradicionais. Eles são os principais responsáveis para a solução do problema. De fato, o problema existe à medida em que a gente tem
produtores rurais que não sabem manejar o fogo de maneira adequada, ou inclusive pessoas de perímetros urbanos que de maneira criminosa estabelecem pontos de queimada específicos nas vegetações brasileiras, falando especificamente no caso brasileiro, não tem a técnica de manejo do fogo, não tem uma educação de manejo do fogo adequada. A educação ambiental de manejo do fogo, integrado do fogo, ela teria o condão de aproveitar muitas das técnicas de povos e comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas, inclusive, que têm muitas vezes a necessidade de manejar o fogo para que o fogo seja controlado, para que o fogo seja sustentável na perspectiva de segurança alimentar e nutricional dessas populações e trazer essas técnicas, portanto, para o manejo sustentável da agropecuária brasileira. Mas tanto essas comunidades como os produtores, os trabalhadores rurais, eles usam para fazer a limpeza da vegetação nativa. O objetivo deles é esse? Tanto a limpeza, mas também a própria plantação depende da queima controlada de povos tradicionais. Vou citar um exemplo. No bioma cerrado, que é um bioma dependente do fogo de maneira natural, muitas vezes, no período específico, geralmente no final do período chuvoso, é importante a comunidade tradicional controlar o fogo em determinadas áreas para que aquela vegetação submersa, que já está viva, ela possa florescer a partir do momento em que aquela palha, aquela biomassa morta acumulada em determinados períodos, ela é queimada e abre espaço para esse florescimento que acaba, por sua vez, proporcionando perspectivas de segurança alimentar e nutricional para essas populações em dois sentidos. Seja no sentido da colheita dessa vegetação que está surgindo a partir do fogo que foi ali estabelecido, seja na perspectiva da caça que se alimenta melhor dessa vegetação que é mais nutritiva e que tem, portanto, melhores condições de uma caça com, inclusive, perspectivas nutricionais e de carne muito mais saudáveis. E aí, tanto num caso como no outro, o problema é o fogo fugir do controle. Exato, né? São os incêndios que são focos de fogo descontrolados, né? Esse é o grande problema, não ter um manejo integrado adequado para literalmente administrar o fogo que acaba se propagando no incêndio em proporções de difícil controle muitas vezes. Qual que é a diferença da queimada prescrita para a queimada controlada? Queima controlada é aquela queima que tem o objetivo para você comungar criação de gado, de animais, criação ou plantação de árvores e arbustos e a própria perspectiva da agricultura para consumo. Quando você tem a mescla desses três pilares, a pecuária, a vida silvestre e a agricultura, a gente tem o que é esse conceito agro-silvipastoril. E a queima controlada, ela tem o objetivo de literalmente limpar o solo para proporcionar essa atividade econômica, que é uma das principais atividades econômicas do Brasil. A conjugação de agricultura com pecuária e floresta em um determinado espaço geográfico. Essa, portanto, é a queima controlada. A prescrita é a queima que acontece para fins de pesquisa ou de manejo propriamente do território. Quando você tem a biomassa acumulada numa perspectiva muito significativa em determinada área, que pode representar um combustível para queimadas que acabam proporcionando incêndios, perdendo, portanto, o seu controle, é necessário você limpar essa área por meio de queima prescrita. Para ambas as possibilidades, controlada ou prescrita, você precisa de uma autorização para realizar a atividade. Mas, fundamentalmente, as diferenças conceituais se encontram na perspectiva econômica da queima controlada e na perspectiva de manejo e de sustentabilidade para evitar incêndios na queima prescrita. Então, somente em alguns casos, pela lei, vai ser permitido o uso do fogo e, mesmo assim, com uma substituição gradual da técnica? A ideia da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo é proporcionar tanto o manejo sustentável e seguro do fogo, por um lado, mas, por outro lado, na medida das possibilidades, proporcionar a substituição desse fogo por técnicas alternativas que muitas vezes são até mais produtivas. Eu vou citar alguns exemplos. A gente tem, por exemplo, a compostagem. O que seria a compostagem? É aproveitar essa matéria orgânica morta, essa palha morta em cima da vegetação viva, para fazer reciclagem e transformar
essa matéria orgânica, que é o alvo do fogo, de uma maneira geral, em adubo, em fertilizante, muitas vezes, que vai acabar proporcionando insumos fundamentais para a agricultura brasileira, né? A gente pode também falar de adubação verde, que é uma outra técnica que também está presente nessa Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, em que você planta algumas leguminosas no solo para aproveitar essa palha, essa biomassa morta como nutriente para elas, então ela vai absorver naturalmente essa biomassa morta e vai florescer por meio de processos ecológicos complexos, dependendo dos biomas, proporcionando também alimentos leguminosas especificamente para a população. Então você tem nessa Política Nacional do Manejo Integrado do Fogo essas técnicas para substituição do fogo. Agora o fogo também ele é permitido em épocas específicas, isso vai variar muito do bioma do estado, cada estado tem autonomia para estabelecer as suas próprias regras, os seus próprios parâmetros para que isso seja feito. Vou falar o exemplo específico do Pantanal, Mato Grossense, Sul Mato Grossense, que é um dos que a gente tem falado mais em função, inclusive, dos últimos incêndios no Pantanal. A época seca no Pantanal, o auge da época seca, ela é um período em que você não pode ter fogo nenhum, seja o prescrito, seja o controlado, seja o de povos e comunidades tradicionais, porque é a época em que qualquer manejo de fogo, por mais que seja bem estabelecido, com técnicas avançadas, ele pode perder o controle muito rapidamente. Seja porque é uma época com umidade relativa do ar muito baixa, seja porque os ventos são muito intensos. Então, você não tem condições de ter um manejo de fogo seguro em épocas de seca. E aqui no Pantanal, especificamente, ilustrando o exemplo, vai entre o final de julho até o final de outubro, meio de outubro. Isso é o que já existe ou é o que essa lei vai começar a valer agora? Isso já existe no caso do estado do Mato Grosso do Sul. No caso do estado do Mato Grosso do Sul, que tem 3 biomas brasileiros, você tem o Pantanal, você tem o Cerrado e você tem a Mata Atlântica. No caso especificamente do Pantanal, a legislação estadual proíbe qualquer uso do fogo entre julho, final de julho, até outubro, porque é a época mais sensível a incêndios nesse bioma que é tão rico. Inclusive é o que a gente tem visto aí de muitas dificuldades. E como nesse ano acabou vindo mais cedo, estava sendo permitido no período, né, em que a seca chegou. E acaba sendo também uma oportunidade da gente falar da própria mudança climática, que acaba alargando os períodos de seca e que, portanto, demanda adaptações das legislações e da gestão de cada estado, né? Então, nesse período específico de seca, que com a mudança climática pode variar, e a gente tem percebido que a seca começa cada vez mais cedo e termina cada vez mais tarde, é muito importante a gente ter as técnicas alternativas ao uso do fogo, para que nos períodos fora da seca, períodos chuvosos, aí sim a gente consiga ter um manejo controlado, sustentável do fogo. Tá certo, Henrique, eu agradeço de novo a sua participação aqui no programa. Muito obrigada. Muito obrigado. Período de defeso é uma temporada em que as pescas esportiva e comercial, tanto em água salgada como em água doce, ficam proibidas ou controladas. Ele é definido de acordo com a época em que os animais aquáticos se reproduzem. O objetivo é preservar espécies, garantindo a manutenção das populações e o uso sustentável dos recursos naturais. Exemplos de período de defeso determinado pelo governo são a pesca vetada de robalo de 15 de maio a 31 de julho na Bahia e de 1º de maio a 30 de junho no Espírito Santo e da anchova no litoral sul do país entre 1º de dezembro e 31 de março. Durante essa temporada é garantido por lei ao pescador profissional artesanal o pagamento de seguro-defeso no valor de um salário mínimo mensal, para que ele tenha o seu sustento provisório. Quem descumprir o período de defeso pode ter que pagar multa dependendo da quantidade de pescado. Veja agora alguns destaques do que aconteceu no Brasil e no planeta nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. Um estudo publicado no site World Weather Attribution reforçou que as mudanças climáticas têm aumentado a probabilidade e a intensidade das condições climáticas que alimentaram os incêndios florestais do Pantanal. A análise mostrou que o aquecimento tornou os incêndios de junho de 2024 40% mais impactante
e cerca de 5 vezes mais provável. Entre as condições climáticas, se destaca um junho mais seco, mais quente e mais ventoso. A venda de carros elétricos tem aumentado no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, os registros de emplacamento desses automóveis até julho deste ano já ultrapassaram o total de 2023. Ao todo, foram 94.616 veículos. Em 2023, foram contabilizados 93.927 emplacamentos de carros elétricos durante todo o ano. O presidente Lula sancionou a lei que institui o Marco Legal do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, conhecido como hidrogênio verde. O texto trata da produção, certificação voluntária e dá incentivos tributários, entre outras iniciativas. Josué de Castro começou a ser cabeleireiro na adolescência. Assim como a maioria dos profissionais da área, o cearense não sabia que o descarte incorreto de papel alumínio, muito utilizado para tingimentos de cabelos, pode causar uma série de impactos negativos ao meio ambiente. Mas no início de 2022, Josué desenvolveu um novo método de trabalho. Ele passou a utilizar folhas de bananeiras para a montagem de mechas em cabelos. Unindo o desejo de inovar junto com a paixão pela natureza, o cabeleireiro descobriu que a planta não só tem potencial de clarear, como também traz brilho e maciez aos fios. Ele também se atentou ao fato de que a bananeira precisa ser cortada depois que dá frutos, porque ela morre em pouco tempo e atrapalha o ecossistema ao seu redor. Assim, em vez de utilizar um material que leva centenas de anos para se decompor, Josué de Castro escolheu revolucionar o ramo da beleza com foco na sustentabilidade. A técnica já inspira profissionais mundo afora. E nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo EcoSenado. Uma nova rota para o comércio brasileiro, rodovia Brasil-Bolívia. E de olho na China. A Bolívia significa 11 milhões de consumidores. A saída do Pacífico, ela é a alternativa mais barata e mais rápida. De todas as exportações do Brasil, 2% iam para a China e hoje mais de 30% vão para a China. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Getúlio anuncia pelo rádio a entrada em vigor da nova Constituição. 17 dias depois do golpe, a bandeira nacional passa a ser um dos principais símbolos do novo regime. Além das bandeiras estaduais, os partidos políticos também são extintos. A ação integralista brasileira sofre um duro golpe. Getúlio não cumpre a promessa de entregar o Ministério da Educação a Plínio Salgado, chegando mesmo a declarar que os integralistas não passam de palhaços no circo político. Ao contrário da Alemanha e da Itália, onde partidos únicos de massa dão suporte aos regimes nazista e fascista, no Brasil, o Estado Novo não é ligado a nenhum partido político. Agora é lei. Foi aprovada a escola em tempo integral. Com isso, é permitido à União financiar as matrículas nas escolas de educação básica por meio de transferência de recursos para estados e municípios. Para isso, o aluno terá que ficar na escola ou em atividades curriculares por tempo igual ou superior a 7 horas diárias ou a 35 horas semanais. O Senado votou, agora é lei. Esse acho que talvez seja o maior desafio com esses resultados e com a medalha olímpica agora, né? Que as próximas gerações tenham
oportunidades, né? E oportunidades melhores que eu tive. Eu não tenho como contar a minha história, falar para você meus títulos brasileiros, sul-americanos, Jogos Pan-Americanos, Campeonato Mundial e Jogos Olímpicos, sem falar da Bolsa Atleta. Cidadania, nesta segunda, 8 horas da manhã, aqui na TV Senado. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. Boa noite. Hoje é quinta-feira, 22 de agosto, e o Senado Notícias está no ar. Foi promulgada hoje pelo Congresso a emenda constitucional que cria regras para partidos políticos aplicarem recursos em candidaturas negras e refinancia débitos dos partidos que não aplicaram o mínimo nas eleições passadas. Declaro promulgada a emenda constitucional número 133 de 2024. A emenda constitucional 133, promulgada pelas mesas do Senado e da Câmara em sessão solene, estabelece novas regras em benefício dos partidos políticos. Pelo novo texto acrescentado à Constituição, os partidos políticos que não cumpriram a aplicação mínima dos recursos em candidaturas pretas e pardas em eleições passadas terão os débitos anulados, desde que os recursos que deixaram de ser aplicados sejam reinvestidos nas 4 eleições seguintes a partir de 2026. Os partidos ficam obrigados a aplicar 30% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário destinado às campanhas eleitorais às candidaturas de pessoas pretas e pardas. Até então, o valor não era fixo, mas proporcional ao número de candidaturas nessa condição. A emenda cria também o Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS, específico para partidos políticos e seus institutos ou fundações. O objetivo é a regularização de débitos sem cobrança de juros e das multas acumulados. Outra mudança é a permissão para que os partidos usem recursos do fundo partidário no parcelamento de débitos, como sanções e multas eleitorais, por exemplo. A emenda ainda reforça a imunidade tributária dos partidos políticos, que já são livres de impostos sobre patrimônio, renda e serviços, ficando de fora apenas as sanções de natureza previdenciária. Esta emenda constitucional que ora se promulga, dando continuidade às medidas adotadas por este Congresso Nacional a partir das eleições deste ano de 2024. O Congresso fez ainda uma outra sessão solene hoje, desta vez para comemorar os 120 anos do nascimento do Marechal do Ar Casimiro Montenegro Filho. Os parlamentares ressaltaram a importância do Marechal na história da aviação e da engenharia no Brasil. Casimiro foi o fundador do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, e do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. O senador astronauta Marcos Pontes e o deputado Danilo Forte foram os autores do pedido da sessão para celebrar os 120 anos do nascimento do Marechal do Ar Casimiro Montenegro Filho. Os parlamentares ressaltaram a importância do Marechal na história da aviação e da engenharia no Brasil. Casimiro foi fundador do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, e do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, instituições que foram fundamentais para o desenvolvimento da Embraer. Esse é um momento extremamente feliz para mim, que tive o prazer de ser propositor com o deputado
Danilo Forte dessa sessão e pela minha vida ter passado um tempo muito importante da minha vida no DCTA, antigamente CTA, ali em São José dos Campos. Como ex-aluno do ITA também, para mim essa sessão tem um significado muito, mas muito especial. O Casimiro Montenegro, ele tinha essa visão da importância da educação conectada com os aspectos práticos. Pela sua trajetória, nota-se o espírito visionário de Casimiro, que desbravou novas rotas aéreas, valendo-se de todos os meios de transportes, fixando os marcos dos novos aeroportos, onde por pouco tempo depois, ele mesmo e seus pares viriam a pousar. Os convidados também destacaram o papel pioneiro do Marechal no Correio Aéreo Militar, realizando o primeiro voo e abrindo novas rotas aéreas no Brasil. Montenegro Filho também é reconhecido como patrono da área de engenharia da Força Aérea Brasileira e da Academia Nacional de Engenharia. Formado piloto militar pelo Exército, imbuído do orgulho e do compromisso de servir a pátria, quis o destino conduzi-lo para uma trilha de reconhecimento quando se alcança o sucesso, mas também de muitos espinhos, em vista dos inúmeros desafios, espinhos esse do pioneirismo. Percorrendo-a ao servir no Grupo Misto de Aviação, em 1931, realizou o primeiro voo do à época nominado Serviço Postal Aéreo Militar, a bordo do Curtiss Fledgling, na companhia de outra lenda, o tenente Nelson Freire Lavaner Vanderlei. Pioneirismo, dedicação, obstáculos e aventuras marcaram a vida deste brasileiro a quem muito devemos. O Marechal Casimiro Montenegro tinha em seus relevantes serviços sempre a escolha das causas nobres e cívicas. Ao final da sessão, foram entregues certificados de reconhecimento pelo trabalho e dedicação em preservar e promover o legado do Marechal do Ar Casimiro Montenegro Filho aos comandantes da Aeronáutica e familiares do homenageado. E a Comissão de Segurança Pública fez hoje uma audiência pública para debater tráfico humano e desaparecimento de pessoas no país. A reunião faz parte da avaliação da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, que está sendo feita pelo colegiado. O desaparecimento de um filho para a mãe é uma dor que não tem remédio e nunca cicatriza. Ivanise Esperidião contou que há quase 30 anos ela busca uma resposta para o sumiço da filha, contando apenas com o apoio de outras mães que convivem com o mesmo sofrimento que ela. O desaparecimento no Brasil, para mim, na minha opinião, me perdoem as autoridades aqui presentes se eu estiver errada, mas na minha opinião, o desaparecimento no Brasil, ele é tratado apenas como uma estatística. Ele não é tratado como um problema de segurança pública. A nossa causa é uma luta invisível e é uma causa solitária. Porque os nossos filhos fazem parte apenas de uma estatística, não existe uma investigação continuada. Se eu receber uma ligação hoje da Delegacia de Pessoas Desaparecidas e falarem para mim, Dona Ivanise, foi encontrada uma ossada e nós fizemos uma identificação com o seu material genético e detectamos que aquela ossada é da Fabiana. Acabou, a minha resposta chegou ao fim. Agora, o que vai te matando aos pouquinhos é a dor da incerteza de não saber o que fizeram com o seu filho. A minha filha, quando desapareceu, ela tinha 13 anos, hoje ela tem 42. E eu fico me imaginando como está a minha filha hoje com 42 anos, se estiver viva. Este representante de uma fundação de combate ao tráfico humano, criada por uma mulher que descobriu que o marido vendia fotos da própria filha para a pedofilia, alertou que tráfico humano não é apenas quando uma pessoa é levada além das fronteiras do país. Também é tráfico quando crianças são aliciadas em conversas online para encontros curtos. E essas crianças, naquele curto tempo, são vendidas, são exploradas sexualmente e retornam ao seio do seu lar. E nós não sabemos o que aconteceu com os nossos filhos nesse
curto período de tempo. O que isso acontece? Durante muito tempo, essas crianças são ameaçadas, coagidas e não nos contam nada o que está acontecendo. E isso faz com que essas crianças tenham uma vida de escravas dessas pessoas. E isso também é tráfico humano. O coronel Jailson Franzen apresentou o trabalho do programa SOS Desaparecidos, da Polícia Militar de Santa Catarina, que, segundo ele, consegue bons resultados com ações simples, como a boa vontade dos integrantes que fazem o trabalho de busca nas redes sociais e de conversa com pessoas em situação de rua. Esse montante de moradores de rua, nós temos identificado bastante pessoas que estavam em situação de desaparecidos, que eram desaparecidos, que tinham registro e que foram identificados e resgatados. Infelizmente, muitos deles não têm interesse em voltar para suas famílias, mas alguns não, alguns foram identificados e acabaram sendo resgatados e devolvidos à sua família. Pessoas que tinham problemas de doença mental, problemas de drogadição, problemas de alcoolismo, desilusão mesmo com a família, acabam voltando. A Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas está sendo avaliada pela Comissão de Segurança Pública este ano. Mas a senadora Damaris Alves prometeu que o tema do tráfico humano e desaparecimento de pessoas vai continuar na pauta da comissão. Nós tínhamos vários assuntos para avaliar. E quando eu trouxe esse tema, foi unânime. Todos os senadores disseram, é isso. Sabe aquela coisa que precisava alguém dar o pontapé? Mas estão todos preocupados. Então, a partir desse momento, dessa avaliação, vamos criar grupos aqui dentro do Senado e da Câmara, frente parlamentar, se for preciso, subcomissão, mas o tema precisa estar na pauta o tempo todo aqui. Especialistas discutiram hoje em audiência pública, dividida em duas partes, a futura lei sobre a regulação do processo estrutural. Eles defenderam que o texto precisa ser conciso e adaptável para assegurar resultados concretos. Amanhã, a comissão deve se reunir novamente para discutir o tema. A comissão de juristas, que trabalha na criação de um anteprojeto do processo estrutural, realizou uma audiência pública nesta quinta-feira. Processos estruturais são demandas que chegam ao Poder Judiciário quando as políticas públicas ou privadas são insuficientes para assegurar determinados direitos. Nesses casos, a discussão passa para a Justiça, que busca solucionar o problema com técnicas de cooperação e negociação. Especialistas que participaram da audiência pública afirmaram que a regulação do processo estrutural precisa ser concisa e adaptável para assegurar resultados concretos. A lei tem que ser extremamente curta. Não se trata de uma lei para resolver os problemas estruturais do Brasil, até porque não haveria lei possível para fazer isso. A lei é para regular o processo estrutural, ou seja, os processos que têm por objeto algum tipo de problema estrutural. Menos é mais na arquitetura de escolhas do processo estrutural. A lei representa apenas um capítulo de uma longa obra que será construída e reconstruída nos próximos capítulos. A lei do processo estrutural não deve buscar o detalhamento de procedimentos e técnicas. Os especialistas sugerem que a futura lei deve privilegiar o consenso entre as partes e não a opinião do juiz. Para que a gente possa ter acordos bem estabilizados e acordos que realmente deem segurança jurídica e acordos que sejam respeitados pelas partes, que gerem aquele engajamento significativo que eu mencionei, é preciso que o juiz, quando necessita fazer um reparo no acordo ou fazer um controle do acordo, sugira às partes que alterem esses pontos onde há necessidade de alteração, sugira às partes a oportunidade de se manifestar sobre a possibilidade de homologação parcial do acordo, mas não ele mesmo decida diferentemente do que foi acordado. Para o relator da comissão, o anteprojeto de lei deve ser simples e minimalista. Precisa ser um texto de pontos nevrálgicos, porém sem excessos de redação, sem excessos de texto, etc. Todos querem flexibilidade justamente porque o processo estrutural, embora ele exista e funcione, ele trabalha na base da tentativa e do erro. E se você amarrar muito as coisas, você não pode fazer experimentações. Excessiva flexibilidade não pode ser ao ponto de prejudicar o fluxo
do processo estrutural, porque há também um compromisso, e alguns dos oradores também o mencionaram, de que a coisa termine. A comissão de juristas foi criada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Os juristas devem apresentar o anteprojeto do processo estrutural até 12 de dezembro. Epidemia de violência atinge milhares de crianças e adolescentes a cada ano no Brasil. O alerta foi feito na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Participantes apresentaram dados e propostas para mudar essa situação. Territórios minados em nossas cidades e uma epidemia. Que doença? A violência. Brasileiros com menos de 20 anos correm sérias ameaças na periferia. Os que passam dessa faixa etária são sobreviventes. Pesquisa do Unicef Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que entre 2021 e 2023, 15 mil crianças e adolescentes morreram de forma intencional e violenta. Há uma constância, há uma resiliência de dados que afetam a nossa juventude, especialmente em relação à mortalidade violenta. Tanto a mortalidade violenta é provocada por diversos fatores que envolvem a sociedade, nem sempre eles são esclarecidos por conta da dificuldade do sistema de justiça em trazer esclarecimento a todas as situações de morte violenta. E também há uma resiliência relacionada às mortes provocadas pelo Estado. Crianças de até 9 anos frequentemente sofrem violência dentro de suas casas, perpetrada por pessoas conhecidas, muitas vezes familiares. 10 a 19 anos, o culpado se desloca para a violência urbana. A arma de fogo passa a ser o principal instrumento utilizado nos crimes e o local das ocorrências de violência letal muda significativamente, saindo do ambiente doméstico em direção à via pública. Se é para continuar investindo em nossas polícias, sim, mas é preciso ver o como, com que foco, com que objetivo em vista. Nós não vamos mudar essa realidade se a gente continuar investindo na segurança pública da forma como a gente sempre investiu. Tradicionalmente, o nosso investimento em segurança pública é arma, é viatura, é equipamento de enfrentamento. Quando a gente precisa fazer o enfrentamento é porque a gente já perdeu. A gente precisa melhorar, de fato, as investigações com resultados, com o apontamento dos culpados, com a punibilidade dos reais atores desses crimes. Temos que melhorar os programas de gestão do uso da força e redução da letalidade policial, onde entram aí as câmeras, mas não só. A gente precisa de um modelo integrado de controle de armas, né? Uma vez que se aumenta a circulação de armas no país, aumentam as mortes de crianças e adolescentes fatalmente. Mas a audiência não foi feita apenas para denunciar e repercutir o alerta. Militantes e técnicos trouxeram propostas para mudar essa realidade. Nós estamos aqui identificando elementos que poderiam tirar o jovem negro da linha de tiro. Como é que tira ele desse lugar nebuloso, perigoso, mortal? E aí trazem aqui os elementos. Permanência na escola, forma de inserção no mercado de trabalho. Significa que naquele espaço público precisa ter a melhor escola. Significa que naquele espaço público precisa ter o melhor acesso ao esporte, o melhor acesso à cultura. É preciso enfrentar normas restritivas e discriminatórias de gênero, que fazem com que meninos sejam socializados para se identificarem com e reproduzirem práticas violentas. Garantir que crianças e adolescentes tenham acesso a informações sobre seus direitos e saibam como buscar ajuda é essencial para a prevenção e resposta à violência. Nós começamos a financiar cursinhos populares em parceria com institutos federais e a gente sabe o impacto que isso tem na periferia. Muitas vezes o jovem da periferia, ele termina o ensino médio, quando consegue terminar o ensino médio, ele nem sabe que ele pode acessar o ensino superior, ninguém nunca falou para ele, porque ninguém na família dele vivenciou isso. Então, o jovem da classe média, ele já cresce com a família dizendo, esse vai ser doutor. O jovem da periferia, se ele concluir o ensino médio, é uma festa.
porque já é um negócio assim. Então, ter a possibilidade de acessar um cursinho popular é extremamente importante. Ativos ambientais e políticas públicas podem aumentar a renda do produtor rural. Caminhos para chegar a esses ativos e políticas públicas foram debatidos na audiência pública que a Subcomissão de Mercados de Ativos Ambientais fez hoje. O representante da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, afirmou que produtores rurais deixaram de abrir mais de 253 milhões de hectares de pastos apenas com a agregação de tecnologia, em comparação com o que era feito 40 anos atrás. Esses ativos ambientais, eles estão aqui. O que a gente precisa é identificá-los, valorá-los e, lá no fim da ponta, incentivar a sua conservação, através de pagamento por serviços ambientais, créditos de carbono, reserva florestal, tudo aquilo, os instrumentos que já existem para que esse ativo seja, compense, né, e faça com que o produtor rural compense aquele serviço que ele presta ao Brasil. Uma das grandes vantagens do país é a utilização de áreas degradadas para aumentar a produção agrícola brasileira, que já é uma das maiores do mundo. A gente tem possibilidade de, sem derrubar uma únicazinha árvore, alimentar o mundo todo até 2050 com facilidade, só otimizando e restaurando